morreram no país. No programa Cidadania, nós vamos conversar sobre a convivência pacífica entre motoristas, ciclistas e pedestres. A nossa entrevistada é Joyce Biapina, da ONG Rodas da Paz. Joyce, muito obrigado por participar do nosso programa, né? Estamos aí no mês, o Maio Amarelo, né, que fala do trânsito, e a gente quer discutir especificamente os ciclistas e motoristas e pedestres, como essa convivência pode ser. Existe uma ideia de muitos motoristas de carros, de que o ciclista deve andar sempre ou numa ciclovia ou numa ciclofaixa, que a rua, que a avenida não é lugar para o ciclista. Isso é verdade? Bom, isso é verdade parcialmente. Primeiramente, a gente tem que olhar para o Código de Trânsito, né? O Código de Trânsito diz que na ausência de uma infraestrutura cicloviária, que engloba ciclovia, ciclofaixa ou a ciclorrota, o ciclista pode usar a via, que é comumente conhecida como a pista, né, para carros. Mas essa via, ela também é um espaço de circulação permitida para quem anda de bicicleta, desde que essa pessoa siga as regras de trânsito, assim como todos os demais veículos. A diferença é que a bicicleta é um veículo, porém que é movida a propulsão humana. Então, o Código de Trânsito estabelece que a bicicleta é um veículo que, portanto, tem sim direito à via. Bom, mas e essa infraestrutura específica para as bicicletas? Ciclofaixa, ciclovias, como que ela é hoje no Brasil? A gente pode dizer que nós estamos, assim, num ritmo lento para a implantação dessa infraestrutura? De certa forma, sim, se a gente for considerar o potencial do que já deveria ter sido feito, a gente está atrasado. Tem cidades como Fortaleza e São Paulo que têm uma malha de infraestrutura muito maior, porém, quando a gente fala em questão de estar avançado em ter infraestrutura como ciclovia ou ciclofaixa, a gente precisa ter atenção não somente ao número da quilometragem, do número de extensão daquela malha, e sim a qualidade daquela infraestrutura. Então, por exemplo, aqui no Plano Piloto, aqui em Brasília, a gente tem ciclovia na Asa Norte e na Asa Sul, mas não tem como você chegar totalmente atravessando uma asa ali, somente usando a ciclovia. Então, esse é um problema muito grande que a gente tem, não só aqui em Brasília, mas em outras cidades, em que deixa a desejar em questão de há uma infraestrutura, porém ela é incompleta. E essa infraestrutura incompleta acaba trazendo riscos a quem pedala. E aí são nesses momentos de risco que quem está pedalando toma a decisão de seguir o seu caminho, onde tem uma rota mais segura e mais contínua. É onde a gente escolhe usar a via. A gente tem percebido em grandes cidades, por exemplo, eu sou de Belo Horizonte, em Belo Horizonte há um programa de implantação de ciclofaixas em várias regiões da cidade. Mas a gente percebe justamente isso que você falou, né? Muitas vezes se faz uma ciclofaixa numa avenida que popularmente a gente diz, liga nada a lugar nenhum, porque em determinado ponto ela é interrompida e a ciclofaixa continua em outra região depois. Faz sentido ter essas ciclofaixas que são interrompidas abruptamente? Não faz nenhum sentido, mesmo porque se a gente for incentivar o uso da bicicleta nessas ciclovias, nessas infraestruturas somente para lazer, elas viram o quê? Um circuito fechado. Então, a gente fica ali, basicamente, se for usar somente a infraestrutura cicloviária, dando voltas. A gente vai até um ponto e volta. Ainda que fosse somente para lazer, não seria o suficiente, né? A gente quer pedalar mais, a gente que empolga. Então, não é adequado. Isso não auxilia o uso da bicicleta, muito pelo contrário, somente prejudica, além de ser um grande gasto público e que também demonstra uma falta de planejamento urbano, né? De não conseguir conectar. Ou seja, para que a bicicleta seja um meio de transporte efetivo, a ciclofaixa ou a ciclovia, ela tem que ser implementada com alguma lógica, né? Ela tem que ligar um lugar importante da cidade a outro sem interrupção, seria isso? Exatamente. Mas isso não acontece em grande parte das ciclofaixas, é o que eu percebo. Não acontece, infelizmente. Porém, se a gente for comparar as vias que são destinadas a carro, elas não têm interrupções desse tipo, né? Você consegue chegar nos locais utilizando somente a via. E aí, por que a infraestrutura voltada para ciclista tem tantas interrupções, né? Fica um questionamento, assim, de por que o poder público, não só em Brasília, mas em diversas cidades no Brasil, não investe na infraestrutura cicloviária para a gente ter, de fato, uma mobilidade ativa ali que está sendo investida com uma segurança, né? Porque também se trata de segurança para quem está pedalando. A gente poderia dizer que em determinadas cidades ou em determinadas regiões de certas cidades é impossível implantar uma infraestrutura para a bicicleta? Aquelas regiões, por exemplo, onde as vias são muito estreitas, onde não há um espaço, né, ocioso para se implantar essas ciclofaixas. Em resumo, a gente poderia dizer que em determinados lugares não tem jeito de se fazer uma infraestrutura para a bicicleta?
Bom, essa pergunta acho que precisaria ser analisada por uma pessoa especialista da área de arquitetura e engenharia para conseguir olhar para cada situação e ter uma resposta mais aproximada daquela realidade. Mas a gente precisa ter em mente de que as infraestruturas cicloviárias, elas vêm como um elemento segregador a partir da velocidade máxima da via. Então, dependendo da via, por exemplo, até 60 km por hora, a via de veículos motorizados, o Código de Trânsito indica que tenha-se uma infraestrutura segregada, ou seja, uma ciclovia, como, por exemplo, essas de meio de canteiro que a gente costuma ver aqui no Distrito Federal. Se for uma via de até 40 km por hora, o Código de Trânsito indica que pode ser implementada uma ciclofaixa, que é aquela infraestrutura em que está ali a párea, né, ao lado da pista de asfalto, e tem apenas uma segregação com pintura, com tachão. Já em vias de menor velocidade, de até 30 km por hora, pode ser implementada uma ciclorrota. A ciclorrota é uma via em que tem basicamente aqueles pictogramas, que são os símbolos, né, da bicicleta no chão, indicando que ali é uma rota onde se passa a bicicleta. Hoje aqui em Brasília a gente tem uma ciclorrota somente no Parque da Cidade, em uma via que está com uma velocidade máxima inadequada para aquele tipo de segregação, né? Então, assim, onde não houver espaço, o que a gente deve pensar é na questão da velocidade, para diminuir a velocidade máxima da via, para que o compartilhamento da via seja seguro entre quem está, não somente entre o carro e a bicicleta, mas também pedestre, motociclista, né? Enfim, outros tipos de modais também. Então, onde não houver o espaço para segregação, é importante dar atenção à redução da velocidade máxima da via, porque esse sim, de fato, é um elemento que vai trazer mais segurança a quem está pedalando. E eu vou te dar um exemplo. Quando a gente está na ciclofaixa, que é essa via que tem apenas uma segregação no chão, com pintura e com tachão, se a velocidade máxima aqui do lado está muito alta, os carros estão em uma alta velocidade, eu vou ficar insegura, sabe? Mas se for numa via em que não tem velocidade alta, os carros estão mais devagar, e mesmo que não tenha nenhum tipo de sinalização, de segregação, eu vou estar mais segura, porque o que vai me fazer sentir segura enquanto ciclista é a velocidade e a conduta do motorista que está ao lado e não o quanto de barreiras físicas que existem para segregar. Até porque muitas vezes essas barreiras físicas de segregação acabam funcionando para que o carro, o motorista, não invada a via da bicicleta. E às vezes até o contrário, mas isso acaba atrapalhando. Por exemplo, no Parkway a gente tem bolas de concreto. Ali aquelas ligações ali do Gama, Santa Maria, que são infraestruturas novas também, coloca bolas de concreto, né, no Guará, ali na IPTG, tem grades literalmente grades, né? Então, imagine uma situação de risco, de você precisar eventualmente fugir de um assalto ou de qualquer coisa, você está totalmente isolado dentro de uma infraestrutura. Então, isolou o ciclista ali em um local onde ele acabou ficando, assim, supostamente seguro em relação aos perigos da via, porém está sujeito a perigos que não são do trânsito, e sim da própria sociedade em questão de segurança pública. E até um né? acidente também, né? Porque a gente percebe em muitas cidades do Brasil a ciclofaixa separada com o meio-fio, ou a guia, como se diz em São Paulo. Isso. O próprio ciclista pode bater naquilo ali se tiver um momento de desatenção, quando essa ciclofaixa é muito estreita. Sim, muitas não seguem a norma adequada em questão de ter uma largura adequada. Em São Paulo, por exemplo, é horrível. Eu já pedalei em várias cidades do Brasil, São Paulo inclusive, e lá é o que chamam de sarjeta, né? Porque além do espaço ser muito estreito, a gente compete aquele espaço com sujeira, com bueiro, que muitos não estão nem sequer tampados. Então, se a gente cai ali, bate a roda, é um risco muito grande de se acidentar sozinho, né? Além de que é indicado que isso já seria um assunto mais para quem pedala mais na via, em questão de tomar uma distância lateral segura do meio-fio, porque o meio-fio em si não é seguro devido a isso que eu te falei, da sujeira, lixo, buraco, sabe? Então, é uma questão assim de, se tem infraestrutura, se tem um planejamento, um orçamento para isso, deve ser executado da maneira mais correta possível. E, infelizmente, não é isso que a gente vê em grande parte das cidades brasileiras. Bom, eu não sou ciclista, mas imagino que numa via onde essa ciclofaixa é muito estreita, o melhor é que se crie instrumentos para que o ciclista trafegue na faixa normal, como a gente vê em vários países. Nos países em que há uma cultura maior de respeito ao ciclista, por exemplo, na Holanda, os ciclistas andam na via dos veículos e isso acontece de forma tranquila, com respeito mútuo. Você acha que no Brasil existe cultura, já existe essa cultura, para que a gente tenha mais trechos onde o ciclista possa compartilhar a via com os motoristas? Já existe essa cultura de compartilhamento e respeito em muitas cidades, sim.
Em algumas, principalmente as grandes capitais, é mais difícil a gente conseguir enxergar isso, né? Mas em pequenas cidades o uso da bicicleta é maior e essa convivência pacífica ela acontece. Em cidades onde, por exemplo, nunca se foi instalado 1 quilômetro sequer de uma ciclovia, porém os usuários convivem normalmente, né? Então, a questão que a gente tem que observar é tanto a educação dos motoristas, né, de quem está conduzindo, para conseguir ter essa consciência de respeito, e também ter uma infraestrutura de fato adequada, né? Porque a minha opinião pessoal, né, não falando aqui como ONG, mas pessoalmente, é que essas infraestruturas cicloviárias elas segregam e que a gente não precisaria ter um investimento público para fazer obras que no fim nós percebemos que não são tão boas, né? Então a gente precisaria investir em educação para compartilhar a via, que é conforme inclusive o Código de Trânsito fala, né? Porque a gente tem algumas regulamentações para isso. Então, por exemplo, ciclista na via, qual que é a obrigação do motorista? Manter 1,5 metro de distância ao ultrapassar, reduzir a velocidade ao ultrapassar. Se esses elementos fossem respeitados, a gente não precisaria ter que gastar com ciclovia para ela ficar segregada e supostamente manter aquele ciclista seguro, sabe? Então, é possível sim, mas eu vejo uma necessidade de uma atitude de dois lados, né? Tanto de quem dirige, quanto de quem está no poder público e pode tomar essas decisões que vão, de fato, melhorar a infraestrutura. E aí, né, em questão de infraestrutura, o próprio asfalto mesmo, né, sem buraco, com faixas de pedestre bem sinalizadas, com iluminação na via, são vários elementos quando se fala da infraestrutura. Não é só a qualidade do asfalto, é uma qualidade ali como um todo. O Código de Trânsito Brasileiro, ele diz que o ciclista tem precedência sobre o carro. Sim. Você já deu alguns exemplos disso. Mas o que significa isso? O que o motorista de carro tem que entender? Qual que é a precedência que o ciclista tem? O que você não pode fazer em relação ao ciclista? Bom, não pode colocar a vida da pessoa em risco, né? De uma forma muito, assim, sucinta. Ainda que não estivesse essa informação no Código de Trânsito, né, é importante que a gente, enquanto cidadão, tenha essa consciência de que é importante respeitar o outro, de forma que não coloca a vida do outro em risco. E da mesma forma como o ciclista tem essa preferência em relação aos outros modais, o pedestre também tem essa preferência em relação ao ciclista. Então, o que o Código de Trânsito diz? O maior cuida do menor. A preferência vai sempre partir do pedestre, porque é o mais frágil de toda a cadeia do trânsito. Depois do pedestre, a gente tem essa atenção ao ciclista, ao motociclista, e aí sim, por último, na verdade, vem os veículos motorizados. Primeiramente, o transporte coletivo, porque aí se trata de uma grande massa, e por último é que se fala do motorista do veículo individual motorizado. Então, toda essa atenção, essa cadeia de atenção precisa começar lá no mais frágil, que é o pedestre, depois o ciclista, e na questão de preferência do trânsito mesmo. Se a gente seguisse o Código de Trânsito assim, ao pé da letra, a gente iria o quê? Ver motoristas de carro dando preferência para ônibus fazerem passagens. Mas não, acaba ficando uma briga de ego ali, de eu primeiro, né? Muito, muito grande, assim. Mas a gente precisa ter essa atenção em relação ao maior, sempre proteger o menor, e em uma questão mais prática, né? O que eu faço? Eu estou dirigindo, se eu vejo um ciclista na rua, reduzir a velocidade, manter a distância lateral de 1,5 metro. Se está na dúvida, muda de faixa. E eu sempre trago um seguinte exemplo. Se o motorista está numa via e ele vê um carro ali, ele não vai ficar passando muito, raspando ali, buzinando e perturbando. Não, ele vai simplesmente mudar de faixa e vai embora, né? Então, por que ciclista fica passando por tamanha violência, sabe? Não faz sentido. Se tem um carro devagar na faixa da direita, as pessoas vão embora, não vão ficar ameaçando a vida. E eu digo isso porque eu já fui vítima, né, de tanto de atropelamento quanto de pessoas assim que dá uma pitada reclamada, a pessoa passa muito perto e aí parar o carro e voltar, querer me atropelar, enfim, várias ameaças assim. E o Código de Trânsito tem alguns parágrafos ali que falam sobre essa conduta que não é adequada. Então, isso de gritar com o ciclista é errado, xingar ciclista é errado, passar muito perto para assustar ou para dar tal fina educativa, isso é completamente errado. E aí, por que essa fina educativa é errada? Primeiro, porque o Código de Trânsito já estabelece uma distância segura. Por que tem que ter uma distância segura? Porque é uma questão de física, né? Se a gente tem ali um veículo muito pesado, que é o carro que pesa toneladas, em uma velocidade altíssima, qual o motorista nem sente que está em uma alta velocidade, e passa perto de um veículo que é muito menor, a sua massa, né, o seu peso é muito menor, o peso do corpo da pessoa ali é muito menor, muito mais frágil, está exposto, não tem uma carcaça de metal em volta para proteger, está numa velocidade baixa e eu estou aqui, a pessoa passa rápido,
vai ter uma reação nesse outro corpo mais leve, né? Que é o meu, que é o da pessoa que está de bicicleta. Então, é uma insegurança muito grande. Muita gente acaba caindo da bicicleta porque se desequilibra quando o motorista passa muito perto. Por isso que não pode passar perto. E o que o ciclista não pode fazer, segundo o Código de Trânsito também? Segundo o Código de Trânsito, bom, eu sempre lembro primeiramente da primeira coisa, que é respeito ao pedestre, né? Tem ciclista que não gosta de ouvir isso, mas eu vou falar, tem que respeitar pedestre sim. Mesmo que tenha pedestre na ciclovia, a preferência vai ser dele por ser um pedestre, né? A regra de circulação também, o ciclista deve dar preferência para um automóvel quando a via dá preferência para aquele automóvel? Num cruzamento, por exemplo, num cruzamento em que o veículo que vem da direita, ele tem preferência sobre outro veículo, ele teria também sobre o ciclista? Eu entendo a regra que sim. Assim, se a gente for olhar que a preferência é sempre do ciclista, não deveria, né? Porém, eu, enquanto estou pedalando, eu comentei com você mais cedo, né? Que eu sigo todas as regras de trânsito ali, mudo de faixa. Quando a gente tem aquela faixa branca no chão, aquela de retenção indica na prioridade, eu paro quando uma é rotatória. Eu fico parado esperando, né? Normal, assim, da mesma forma como eu gostaria que me esperassem, né? Então, esse tipo de regra de convivência do trânsito é preciso sim seguir, porque senão não tem como prever a intenção, né? Então, é preciso, eu vou virar aqui para a esquerda, mas tem um carro vindo da esquerda que vai passar na frente, eu preciso parar para deixar ele passar e depois eu sigo. Os ciclistas deveriam conhecer o Código de Trânsito e eles, na prática, conhecem? Eu acho que muitos conhecem sim, porque a gente, enquanto ativistas, fazem esse trabalho de incentivar o conhecimento do Código de Trânsito, não só em relação aos seus direitos, mas também aos seus deveres, para ter essa consciência em relação, por exemplo, ao respeito a pedestre, né? Mas eu vejo que, de forma geral, a cultura da bicicleta ela é vista como algo muito intuitivo, onde eu sei andar de bicicleta, eu preciso chegar ali, então eu vou. E eu entendo essas pessoas, porque a maior parte da população não tem acesso a uma informação que esteja ali resumida e de uma forma verdadeira, né? E na era das fake news, é muito difícil a gente achar ali, às vezes, a fonte verdadeira. E quando se joga rapidamente a informação na internet, pode ter ali coisas enviesadas, incompletas. Então, é importante buscar as informações no próprio Código de Trânsito mesmo. Sei que é uma leitura mais chata também, né? Porque é enorme, porém é a leitura mais recomendada por ser a que vai estar com a verdade ali do código mesmo, e não de outras coisas. A gente tem visto em muitas cidades brasileiras o ciclismo de competição crescendo, né? Aqueles grupos de ciclistas que treinam em grupo, né? Com bicicletas próprias de competição nas vias, sejam nas ruas, nas avenidas. Isso tem sido muito comum. Tem tido muito acidente, quer dizer, há um risco desse tipo de prática em locais muitas vezes inadequados? Então, primeiramente, fazer um comentário, né, que de acordo com a EBNT, nós não podemos mais usar o termo acidente, porque se parte do princípio de que é algo que não poderia ser evitado, porém, na maior parte dos casos que nós temos, são situações que poderiam sim ter sido evitadas, então o correto é usar o termo sinistro de trânsito. Então, falando de sinistro de trânsito, né, os ciclistas de alta competição, de alto rendimento, eles estão em uma velocidade muito maior, em questão assim, de média de 40 km por hora para mais. Assim. Então, são pessoas que têm uma certa experiência, eles têm técnicas para andar em grupo, para andar em segurança, para andar no que é chamado de pelotão. Então, existem os locais seguros, o limite do distanciamento de bicicleta, comunicação entre o próprio grupo. Então, é muito raro, extremamente raro, ver um tipo de queda de alguma coisa provocada por conta do próprio ciclista dentro do grupo. A não ser que seja um fator externo ou inevitável, como, por exemplo, um buraco, o pneu furou e aí realmente não tem como. Mas, em questão de espaço adequado, o que acontece? A gente está olhando aqui para várias possibilidades de vários tipos de ciclista, com vários objetivos, inclusive de treino, né? Tem gente que quer treinar velocidade, tem gente que quer treinar força, outros são ciclistas de longa distância, outros nem tanto. Então, são várias as possibilidades ali de quem está treinando e, geralmente, o espaço escolhido é o mais viável dentro das possibilidades daquele momento. Então, o que a gente vê muito acontecendo é de ciclista em vias, como, por exemplo, em BR, e motoristas ficam chocados, achando que eles não deveriam estar ali ou que estão em alta velocidade. Porém, aquelas pessoas são atletas e sabem o que estão fazendo, né? E se a gente for pensar em qual seria esse local adequado, a gente não tem um velódromo sequer aqui em Brasília. O mais próximo está no Rio de Janeiro e São Paulo.
Então, a gente não tem um espaço adequado para treinar, não tem nenhum espaço adequado para usar a bicicleta no dia a dia como meio de transporte, como eu comentei no início da entrevista, né, para ir da Asa Norte à Asa Sul. Então, onde tem a via e uma linha contínua e que vai atender ao trajeto de quem está treinando, eu diria que é o adequado, sim. Se essa pessoa julgou como adequado, tem um acostamento, então esse grupo de treino ali de elite sabe o que está fazendo, né? Mas para outros treinos específicos é necessário um circuito fechado. E aí a gente precisa de investimento também para o esporte, né? Para reconhecer que o ciclismo existe aí e é uma prática muito importante, muito disseminada aqui em Brasília, de várias modalidades, inclusive. A circulação do ciclista nas estradas traz mais riscos para ele do que nas cidades? O número de acidentes em estradas, ele é grande, ou pelo menos são os piores acidentes? Bom, eu diria que dentro da cidade acontece mais sinistro de trânsito por conta... Da quantidade também. Exatamente. É uma questão de proporção, né? Mas o que me preocupa é ver a razão, às vezes, né? Por ter um atropelamento, muitas vezes é por uma questão do motorista não dar preferência, porque está usando o celular e não está prestando atenção no trânsito. Então, acaba que tem mais ocorrências ali que acaba sendo mais, assim, infelizmente comum, né? Como a gente costuma ver, muitas notícias de sinistro, de atropelamento. Já nas estradas, o pessoal costuma usar o acostamento, ou quando tem um bonde muito grande, né, um pelotão muito grande, tem que ocupar um pedaço da via. Eu não faço esse tipo de pedal, então eu não sei afirmar com total certeza como é que funciona. Mas quem está na estrada já está, assim, esperando ver. Já sabe que vai ter alguém ali, já consegue visualizar de longe, sabe que são ciclistas que estão fazendo um trecho muito específico. E aí tem motorista que respeita mais por observar que o ciclista que está na estrada, ele é um atleta, ou supostamente um atleta. Já o ciclista que está no dia a dia andando numa via próxima de casa é apenas uma pessoa comum. Então, infelizmente, tem até pesquisas que demonstram que motoristas respeitam mais quem está de capacete, outros que dizem que se sentem mais confortáveis em passar perto porque acham que a pessoa está segura por estar de capacete. Mas nenhuma dessa subjetividade deveria entrar em conta no momento do motorista julgar se vai respeitar ou não o ciclista, seja porque ele está na estrada ou não está na estrada, né? E a questão da estrada também é a alta velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a chance de uma pessoa vir a falecer em caso de colisão. Não só ciclista, pedestre, Sim. motorista, qualquer um, né? Como o professor Davi Duarte diz, é a questão de saiu de casa, você está sujeito às leis da física, todo mundo. Então, ao meu ver, nas estradas são mais perigosas por conta da maior velocidade dos veículos, porém, existe uma ocorrência muito grande dentro das cidades, em vias de até menor velocidade, por essas questões de desrespeito mesmo. Você, como ativista, pudesse dar um conselho, alguns conselhos para o ciclista, para que ele, mesmo aquele ciclista que não está tão preparado, que não estuda o assunto, mas para que ele pedale com mais segurança. Quais que seriam essas dicas fundamentais, esse conselho fundamental? Ótima pergunta, eu adoro responder essa. Para quem está começando, é importante, primeiramente, não desistir. Não desistir, porque às vezes a gente acontece de, porque eu fiquei com dor no corpo, ou às vezes a bicicleta está desajustada. Então, porque eu estou me sentindo seguro de ir até ali, mas você não sabe a rota. Então, tudo que a gente começa de uma forma nova é estranho, traz um estranhamento para a gente. E nem sempre vai começar de uma forma linda ou conforme a nossa expectativa. Então, a minha dica é não desistir. Eu, por exemplo, comecei usando a ciclovia, até que eu percebi que ela não me atendia. Primeira vez que eu usei uma via ali na W3, fiquei com medo do ônibus. Hoje em dia eu não sinto mais esse medo. Então, é uma questão de prática, por isso não pode desistir. Outra questão muito importante é saber os seus direitos e os seus deveres, ler o Código de Trânsito, pesquisar, tem a Rodas da Paz, tem a Ciclocidade, tem a Amiciclo, tem a Bike Anjo, tem várias organizações, associações ao redor de todo o Brasil e mundo que tem essas informações mais assim prontas, né, e acessíveis para quem quer pedalar e para quem quer entender o trânsito. Outra dica que eu dou é investir em equipamento adequado ao seu próprio tamanho, o seu conforto. Tem gente que anda e se sente desconfortável, mas não é porque andar de bicicleta é ruim, é porque às vezes a bike não é do seu tamanho mesmo, né? Não está passando a marcha, então é saber usar o equipamento, tanto a bicicleta como os outros, além aí da partir da escolha da pessoa. E é isso, não desistir, buscar informações, falar com quem pedala também é muito importante, porque essa pessoa vai te introduzir, vai te dar dicas. E também para quem quer usar a bicicleta, por exemplo, para chegar em um local como o trabalho, é indicado fazer um teste antes, como em um domingo.
Assim, o trânsito está mais vazio, né? A cidade, de forma geral, está mais vazia, você tem mais tempo para chegar, olhar, observar. E uma outra dica que eu dou, de fato, é a observação. Ainda mais quando a gente está em um local novo, por exemplo, mudou de cidade. Você vai chegar, vai parar e vai observar o trânsito, vai olhar. Ah, as pessoas costumam caminhar mais por tal calçada, os motoristas viram que faz uma curva ali, essa via é mais movimentada que a outra. Então, é de fato exercer essa nossa capacidade observacional e também escolher as vias de menor velocidade para começar, porque o trânsito vai estar mais tranquilo. E olha que essas dicas, elas são mais assim importantes para quem está aqui em Brasília, porque infelizmente as nossas velocidades são muito altas. Em outras cidades, isso não é uma questão assim muito falada, em questão de priorizar vias de baixa velocidade, porque o trânsito geralmente está mais parado. Aqui, infelizmente, a gente tem essa cultura do automóvel, então a gente precisa reforçar que é importante estar em locais de velocidade mais baixa, enquanto as velocidades, né, não são baixadas por iniciativa do poder público. Joyce, muito obrigado pela entrevista e que a gente consiga promover mais paz no trânsito, né? Esperamos que sim. Agradecemos também a você que nos acompanhou. Os nossos programas da TV Senado estão disponíveis na nossa página na internet. O endereço é senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Vai lá e se inscreva. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa Cidadania. Estudos relatam que a metade dos alunos já demonstram que ficam mais dispersos a partir do uso do celular dentro da sala de aula. O senhor relaciona o abuso ou o uso excessivo de telas ao jogo? Eu acredito que é uma teia muito perigosa. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Já está em vigor a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. São diretrizes para as queimadas controladas e prescritas, visando a proteção das pessoas e da biodiversidade. O manejo é vital para evitar incêndios florestais de grandes proporções que causam danos à natureza e prejuízos à economia. O Senado votou. Agora é lei. Décadas atrás, se entendia que a agenda ambiental era contraditória com a agenda do desenvolvimento. Esse era o principal problema da falta de público, da falta de atenção, da falta de simpatia pela agenda ambiental. São pautas que não importa qual tipo de ideologia que você defenda, mas isso aí é importante para o futuro. Porque a origem dos problemas ambientais não é o fato das pessoas serem malignas, gostarem de destruir o meio ambiente. Não. A origem está no abuso do direito de propriedade, o individualismo exagerado no direito de propriedade. Ah, eu sou dono, então eu posso fazer o que eu quiser. O direito de propriedade traz consigo obrigações. Polêmica nas escolas, alunos versus telefones celulares. Problema? Solução? Se regular é preciso, educar é urgente. Essa criação de uma cultura midiática, eu penso que realmente através da escola pode acontecer. Mas a gente deveria discutir o uso do telefone celular na sociedade como um todo. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado.
Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 4 de fevereiro. O Senado Notícias está no ar. 21 tiros de canhão, hino nacional, tapete vermelho na subida da rampa do Congresso. A cerimônia de abertura dos trabalhos do Parlamento, realizada nesta segunda-feira, seguiu os ritos da democracia com representantes dos três poderes. A cerimônia de retomada das atividades legislativas começou do lado de fora do Palácio do Congresso, onde tropas das Forças Armadas se postaram no início da tarde para aguardar a chegada dos novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Mais cedo, o senador Davi Alcolumbre e o deputado Hugo Mota participaram da abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal e chegaram ao Congresso juntos, no mesmo carro. Ao som do hino nacional, tocado pela banda do Batalhão de Guarda da Presidência da República, foram hasteadas uma bandeira do Brasil em frente à Câmara e outra em frente ao Senado. E a bateria de campanha disparou uma salva de 21 tiros de canhão. Em seguida, o presidente do Congresso passou em revista as tropas e depois subiu a rampa ao lado do presidente da Câmara. Ladeados pelos Dragões da Independência, eles entraram no palácio pelo Salão Negro, onde foram recebidos por autoridades dos poderes legislativo, judiciário e executivo. Eles atravessaram o Salão Verde e seguiram direto para o plenário da Câmara, onde o senador Davi Alcolumbre abriu a sessão solene e inaugurou os trabalhos. O hino nacional foi tocado novamente, desta vez pela Banda Sinfônica dos Fuzileiros Navais. Davi destacou a presença de representantes de 20 países, entre outras autoridades, além do chefe do Poder Judiciário, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. A mensagem do Poder Executivo foi trazida pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, mas alguns parlamentares protestaram a ausência do presidente da República. Me perdoem a manifestação, mas eu queria pedir, primeiro, na defesa do Congresso brasileiro, na defesa do Poder Legislativo brasileiro, em respeito a uma sessão muito importante do Congresso Nacional, onde todos nós reunimos deputados, deputadas, senadores e senadoras, com a presença de autoridades constituídas no nosso país, em uma abertura solene que, por favor, por gentileza, peço a cordialidade de todos, deputadas e deputadas, neste dia muito importante para a democracia brasileira e para a história do parlamento brasileiro. No discurso de abertura dos trabalhos do Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou em pacificação, mas defendeu as prerrogativas e a autonomia do parlamento. Davi citou o empreendedorismo como uma das prioridades em 2025. O presidente do Senado e do Congresso, senador Davi Alcolumbre, enfatizou a necessidade de pacificação em todos os setores da vida nacional. Precisamos voltar a ouvir antes de falar e falar sem agredir. Vamos colocar o bem-estar dos brasileiros, de todos os brasileiros, acima de nossos preconceitos, de nossas vaidades, de nossos interesses pessoais, de nossas conveniências políticas ou eleitorais. Ele defendeu o diálogo entre os três poderes, mas ressaltou que o Congresso tem consciência das suas prerrogativas, citando o embate com o STF em torno das emendas parlamentares. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário não são adversários, são pilares que sustentam a nossa nação. Conclamo a harmonia ao equilíbrio, pois somente assim resguardaremos os direitos e as prerrogativas constitucionais do Congresso Nacional. A recente controvérsia sobre as emendas parlamentares ao orçamento
ilustra a necessidade de respeito mútuo e diálogo comum. As decisões do Supremo Tribunal Federal devem sim ser respeitadas, mas é igualmente indispensável garantir que este parlamento não seja cerceado em sua função primordial de legislar, de representar os interesses do povo brasileiro, inclusive levando recursos e investimentos a todas as regiões do Brasil. Davi destacou algumas prioridades do Congresso em 2025. O povo brasileiro quer um governo que facilite a sua vida, que torne o dia a dia mais simples e menos burocrático. O cidadão não pode ser refém de um sistema que atrapalha mais do que ajuda. O papel do Estado deve ser o de viabilizar oportunidades, incentivar o trabalho e o empreendedorismo, para que cada brasileiro possa sempre prosperar. O presidente da Câmara, Hugo Mota, em seu discurso na abertura dos trabalhos, ressaltou a harmonia entre os três poderes da República e o respeito às competências de cada um dos poderes. Hugo Mota disse que vai decidir sempre em sintonia com o Senado e terá como bússola a Constituição Federal. O paraibano Hugo Mota, 35 anos, formado em medicina, eleito presidente da Câmara com 444 votos, fez um discurso onde ressaltou a harmonia e independência entre os três poderes da República e o respeito às competências de cada um dos poderes. O trabalho conjunto dos três poderes, independentes e harmônicos entre si, está no cerne do regime político do país. Está no cerne da democracia que devemos todos venerar e defender. Essa independência e essa harmonia pressupõem o desvelo obstinado no cumprimento das atribuições constitucionais e o respeito às competências dos demais poderes, norteados sempre pelo interesse público. Hugo Mota destacou que o seu trabalho na Câmara será sempre em sintonia com o Senado. No que toca à Câmara dos Deputados, sempre, presidente Davi, sempre em sintonia com o Senado Federal, mantivemos todos a firme disposição de buscar o melhor para o país, sobretudo nas áreas que sabemos vitais para o nosso futuro: economia, trabalho, segurança, saúde, educação, entre outras. Nosso desafio é estabelecer convergências sobre as pautas mais relevantes para o Brasil. Pautas essas que hão de ser debatidas e decididas em conjunto com o nosso colégio de líderes. O novo presidente da Câmara não citou nenhum tema específico, mas disse que irá se guiar pelo diálogo, tendo a Constituição como bússola. Nossa bússola, prezados senhores, há de ser a Constituição Federal e o regimento interno desta casa. Esses são os instrumentos que nos farão navegar com segurança as rotas do processo legislativo e entregar o que merece o povo brasileiro. A mensagem do Executivo, que foi entregue pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou o compromisso do governo com o desenvolvimento econômico e o equilíbrio fiscal. A mensagem do Executivo foi entregue pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. O texto, que foi lido pelo primeiro secretário do Congresso Nacional, deputado Carlos Veras, faz um balanço dos 2 primeiros anos do governo Lula e reafirma o compromisso do Executivo com o desenvolvimento econômico e com a inclusão social. Nesses 2 anos, o Brasil ficou menos pobre e menos desigual. Com o aumento dos salários, maior renda de trabalho e distribuição de renda mais justa. A economia cresce mais, com mais investimentos, consumo, exportações e inovação. A indústria e o agronegócio estão mais fortes.
a produtividade aumentou e o desemprego caiu. Em 2023, o Produto Interno Bruto aumentou 3,2%, 4 vezes acima da projeção do mercado. Para 2024, a projeção atual aponta para um crescimento de 3,5%, um dos maiores do mundo. A mensagem também destacou os avanços do governo em áreas como segurança pública, educação, meio ambiente e infraestrutura. O resultado do novo PAC, em termos de qualidade da infraestrutura e da qualidade da vida da população, já começaram a aparecer. O programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, contratou em 2024 o total de 604,54 mil moradias, o maior número da série histórica. No documento, o governo ainda afirmou que 2024 foi o ano da consolidação do protagonismo do Brasil no mundo e também do fortalecimento da parceria com o Congresso. A mensagem também afirma o compromisso do governo com o equilíbrio fiscal. Isso está expresso na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim como no conjunto de medidas fiscais enviadas em novembro de 2024 ao Congresso Nacional, que permitirão economizar 70 bilhões de reais em 2025 e 2026. Em conjunto com o Congresso, estamos criando as condições para a construção de um país mais desenvolvido e mais justo, com crescimento econômico, geração de emprego e renda e responsabilidade fiscal, social e ambiental. E a mensagem do Poder Judiciário na abertura dos trabalhos legislativos foi entregue pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Um discurso rápido. Segundo ele, as divergências se resolvem com uma boa conversa. O ministro do Supremo Tribunal Federal foi rápido e certeiro. De improviso, em 4 minutos, Luiz Roberto Barroso pregou a parceria entre os poderes. Elogiou o ex-presidente Rodrigo Pacheco, que acaba de deixar a presidência do Congresso. Elogiou as votações expressivas obtidas pelos agora presidentes da Câmara e do Senado, desejando sucesso a ambos. E afirmou não existir pensamento único e, nas divergências, a conversa na mesa. E quando eventualmente divergirem, vamos ser capazes de sentar numa mesa e institucionalmente absorvermos a divergência. Pensamento único só existe nas ditaduras. A característica da democracia é a divergência com civilidade e a capacidade de diálogo e de colocar argumentos na mesa. Porém, mais do que a harmonia e independência prevista na Constituição, eu tenho muito prazer de estar aqui porque nós temos, acima de tudo, bons sentimentos uns em relação aos outros e torcemos pelo sucesso um do outro. Desejo, portanto, presidente Davi e presidente Hugo Mota, que ambos sejam abençoados na tarefa importante de servir bem ao país. A mensagem do Poder Executivo trouxe várias ações que foram desenvolvidas nos últimos 2 anos do governo Lula. Já os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado reforçaram que o diálogo entre os poderes deve prevalecer. Os discursos repercutiram entre os senadores. A mensagem do Executivo ao Congresso Nacional neste ano trouxe uma série de dados sobre a economia brasileira. Geração de empregos, programas sociais e projetos de infraestrutura foram os destaques. Essas informações apontam, de acordo com os senadores, que o governo deve priorizar a agenda econômica em 2025. Eu acho que, do ponto de vista legislativo, realmente o peso será na agenda econômica. Temos algumas ações que são cruciais para o interesse do país. Uma delas é a votação o mais rapidamente possível do orçamento para o ano de 2025. Esperamos que isso aconteça ainda no mês de fevereiro, começo do mês de março. O orçamento deverá ser votado após o Carnaval. Nós devemos ter na semana que vem a composição das comissões mistas do Congresso, das comissões do Senado, das comissões da Câmara e logo em seguida é o Carnaval. Então, após o Carnaval, eu diria ali entre o dia 10 e o dia
20, nós deveremos trazer o orçamento para uma sessão do Congresso Nacional para ser votada. Antes da sessão de abertura dos trabalhos, o senador Marcos Rogério cobrou que a mensagem fosse realista. A expectativa é que venha para cá uma mensagem realista, que reconheça os problemas que o Brasil está enfrentando, que aponte para os caminhos de soluções que serão dialogados, discutidos e votados no parlamento. O governo erra muito e os erros do governo sacrificam a população brasileira, que tem inflação muito acima da sua meta, pressionando os preços subindo toda semana, o brasileiro está pagando mais caro pelos produtos, né, perdendo o poder de compra. Então, acho que essa agenda, essa questão econômica, né, o pacto fiscal, devem ser pontos bem observados por todos nós. Os discursos dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, também repercutiram entre os senadores. Um Senado mais plural, um Senado onde palavras de ordem como diálogo e consenso foram as mais escutadas nas falas dos presidentes, tanto o Davi no Senado quanto o próprio Hugo Mota também na Câmara dos Deputados. Então, o perfil, né, de Davi, que reúne ali uma simbiose muito positiva de força e serenidade, e que também se replica no próprio Hugo, pode ser o caminho para que haja, inclusive, o próprio fortalecimento do Congresso Nacional, nessa retomada de um diálogo mais fluido, né, entre a Câmara e o Senado. Os novos presidentes da Câmara e do Senado reuniram-se nesta segunda-feira com o presidente Lula. A repórter Dinalva Ferreira conta para nós como foi. O senador Davi Alcolumbre e o deputado Hugo Mota assumiram no sábado as presidências do Senado e da Câmara, cargos que vão exercer nos próximos 2 anos. No primeiro encontro com o presidente Lula, ouviram do presidente que eles não terão problemas na relação com o governo. Eu estou muito feliz, porque primeiro sou amigo dos dois, tenho conhecimento do compromisso democrático que os dois têm, e eu quero na frente de vocês dizer para eles que eles não terão problema na relação política com o Poder Executivo. Eu tenho certeza que a nossa convivência será um exemplo de fortalecimento da democracia brasileira. Cada um tendo noção exata do seu papel. Jamais eu mandarei um projeto para a Câmara dos Deputados, para o Senado, sem antes ouvir a liderança dos partidos políticos, que é os que vão brigar lá dentro para aprovar esses projetos. Eu estarei torcendo para o sucesso de vocês, porque o sucesso de vocês será o sucesso meu e será o sucesso do Brasil. Os presidentes das duas casas também prometeram trabalhar por uma relação harmoniosa entre os dois poderes. Estamos aqui, tanto eu como o senador Davi, fazendo essa visita institucional para dizer que a Câmara dos Deputados, penso eu que também o Senado Federal, o Congresso Nacional, estará à disposição para construirmos uma pauta positiva para o país. A nossa democracia rege a nossa Constituição, que os poderes devem ser independentes e harmônicos. E essa harmonia, penso eu, que é o que o Brasil precisa. O Poder Legislativo não pode se furtar em ajudar o governo do Brasil a melhorar a vida dos brasileiros. E eu tenho certeza que esse é o espírito colaborativo e quero registrar publicamente em nome dos meus colegas senadores, das minhas colegas senadoras, do Congresso Nacional, assim tenho certeza e convicção que o é, sob a liderança do presidente Hugo, na Câmara dos Deputados, e é um gesto para o Brasil, um gesto de aproximação, um gesto de maturidade institucional, onde cada um, dentro das suas atribuições, tem que cumprir com as suas obrigações e olhar o que é melhor para o Brasil, mas em especial para o povo brasileiro. Depois dessa reunião no Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Casa Civil disse no Congresso que a expectativa do governo para o relacionamento com o parlamento é muito positiva e que a prioridade é a aprovação do orçamento deste ano. A expectativa é extremamente positiva. O presidente Alcolumbre e o presidente Hugo estiveram hoje pela manhã com o presidente Lula. Acho que é refinar esse entrosamento que já vinha bom, mas sempre pode melhorar para que a gente possa, inclusive, conversar com os líderes da casa, até mesmo antes de enviar os projetos, para que eles já cheguem
debatidos, informados, a gente já faça ajustes até mesmo antes que enviar. E possa estar presente aqui na hora de fazer as informações que o parlamento precisa. O primeiro grande desafio é aprovar o orçamento, que a expectativa é grande para que a gente possa exercê-lo plenamente, né? Porque até lá temos que executar 1/12 do orçamento do que foi ano passado. Então a expectativa é que a gente possa ter o orçamento em breve aprovado. Outro representante do governo federal, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ressaltou que o Congresso pode votar a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública. Nós apresentamos ao presidente da República a PEC da Segurança Pública. Essa PEC procura entrosar as várias forças de segurança dos 3 níveis político-administrativos da Federação: União, Estado, Distrito Federal e municípios. É preciso que nós tenhamos uma coordenação, um entrosamento dessas forças todas para dar um combate eficiente ao crime organizado. Eu tenho grande esperança que o Congresso Nacional compreenda a importância dessa iniciativa. É uma iniciativa que tem tudo a ver com o federalismo cooperativo que nós vivemos hoje no Brasil. E ao chegar ao Congresso, o presidente do Supremo Tribunal Federal conversou com a equipe da TV Senado e disse que não há disputas entre os poderes. Já existe uma paz entre os poderes. Eu tenho uma convivência pessoal, harmoniosa, tinha com o presidente Rodrigo Pacheco, por quem tenho grande estima e admiração, e tenho também pelo presidente Davi Alcolumbre. Portanto, em termos de relações pessoais, são as melhores possíveis. As relações institucionais também são boas. Agora, os poderes são independentes e às vezes desempenham papéis um pouco diferentes. E há divergências. Pensamento único só há em ditadura. E, portanto, é natural que haja divergência, a gente dialoga e resolve institucionalmente as divergências. Ministro, no sábado, o presidente Hugo Motta deu um recado a respeito das emendas parlamentares e indiretamente citou o Supremo Tribunal Federal e as decisões sobre suspensão. Como é que o senhor vê esse tipo de manifestação e, enfim, como é que o Supremo vai lidar com este tema? Eu não vi essa manifestação, eu conversei com ele, extremamente cordial, foi eleito com uma maioria muito expressiva. E tudo que é importante para o bem do país a gente resolve com um diálogo. Portanto, todo mundo quer cumprir a Constituição, todo mundo quer fazer bem feito. E como eu disse no meu discurso agora de abertura do ano judiciário, com boa fé e com boa vontade, tudo é possível. E democracia também por agentes não eleitos? Perdão? A democracia também se exerce por agentes não eleitos, como você falou. Todas as democracias do mundo reservam uma parcela de poder para agentes públicos que não são eleitos, cujo papel é interpretar a Constituição, preservadas essas instituições das paixões políticas do momento. O que legitima o Supremo Tribunal Federal, como as Cortes Constitucionais em geral, é precisamente a formação técnica e a imparcialidade, o distanciamento crítico. Mas, dito isso, as instituições devem se relacionar com boa fé e com boa vontade, como sempre tem sido e tenho certeza que vai continuar a ser. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, também falou na relação entre os poderes, ressaltando a questão das emendas parlamentares. Como a questão das emendas é muito sensível do ponto de vista político, nós tivemos algum ruído. Mas eu creio que todos estão trabalhando, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, no sentido de uma construção com maior transparência, com rastreabilidade das emendas, com aplicação em finalidades públicas, para que esse debate se encerre. Tivemos algum ruído, agora não, nós estamos recomeçando e todos estão apostando numa institucionalidade que permita que o Congresso faça as indicações das emendas, que é absolutamente legítimo, dentro dos marcos legais, dentro dos marcos constitucionais. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.
estudos relatam que a metade dos alunos já demonstram que ficam mais dispersos a partir do uso do celular dentro da sala de aula. O senhor relaciona o abuso ou o uso excessivo de telas ao jogo? Eu acredito que é uma teia muito perigosa. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. Que todos nós tenhamos muita saúde, muita vontade de continuar trabalhando pelo Brasil e que coisas boas aconteçam para esse país. Para isso, eu espero que os congressistas pensem menos em emendas e pensem mais no Brasil. Para isso, eu espero que o governo Lula entenda que a culpa não é dos juros nem do Banco Central. A culpa é do déficit primário que esse governo insiste em fazer. Esse governo pensa que pode gastar recursos infinitos. E com isso, o dólar está explodindo e a economia brasileira corre o risco de parar e os empregos diminuírem e a inflação aumentar. Então eu espero que uma luz ilumine a cabeça de todos nós. Polêmica nas escolas, alunos versus telefones celulares. Problema? Solução? Se regular é preciso, educar é urgente. Essa criação de uma cultura mediática, eu penso que realmente através da escola pode acontecer. Mas a gente deveria discutir o uso do telefone celular na sociedade como um todo. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. O programa Pé de Meia cria uma poupança para estudantes de baixa renda das escolas públicas do ensino médio. Os alunos vão receber 9 parcelas de R$ 200 mensais e mais um depósito de R$ 1.000 no final de cada ano concluído com aprovação. As escolas devem enviar ao governo federal os dados dos bolsistas do Pé de Meia. O Senado votou, agora é lei. O que levou uma rede de supermercados na França a suspender a compra de carne do Mercosul? Como isso afeta os produtores brasileiros? Pesquisador da FGV Agro, Leonardo Munhoz, e a diretora da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Suemi Mori, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, nesta sexta, 8h30 da noite. Declaro aberta a sessão solene e inaugurados os trabalhos da terceira sessão legislativa ordinária
da 57ª legislatura. Compõe a mesa com esta presidência o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota. O senhor ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, ministro Rui Costa. O senhor Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonet Branco. O senhor primeiro secretário do Congresso Nacional, deputado federal Carlos Veras. Convido todos para, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional, executado pela Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais e conduzida pelo maestro suboficial músico André Luiz de Araújo. Gostaria de registrar a presença dos senhores e senhoras embaixadores, encarregados de negócios e representantes diplomáticos dos seguintes países: Alemanha, Angola, Argentina, Camarões, Canadá, Equador, Espanha, Cuba, Haiti, Irã, Itália, Líbano, Marrocos, Paraguai, Portugal, Reino Unido, Sérvia,
Trinidade e Tobago, Ucrânia e Vietnã. Registrar também a presença do ministro de Estado e Justiça e Segurança Pública, professor Ricardo Lewandowski. Senhor ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Senhor ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Senhor ministro de Estado, chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, deputado federal Alexandre Padilha. Senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Senhor ministro do Supremo Tribunal Federal e decano, Gilmar Mendes. Senhor presidente do Superior Tribunal Militar, ministro, tenente brigadeiro do ar, Francisco Joseli Parente Camelo. Sua Excelência, o senhor ministro e também corregedor do Conselho Nacional de Justiça e ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Luiz Campbell Marques. E representando o presidente do Tribunal de Contas da União, Sua Excelência, o ministro vice-presidente Jorge Oliveira. O senhor defensor público-geral federal, Leonardo Cardoso de Magalhães. A senhora conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Daiane Nogueira de Lira. O senhor conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Fernando Bandeira de Melo. A senhora conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Renata Gil de Alcântara Videira. Representando o governador do estado de Sergipe, a assessora da Secretaria Especial de Representação, senhora Cecília Prado de Salles. Convido Sua Excelência, o senhor ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, ministro Rui Costa, para proceder à entrega da mensagem do Poder Executivo ao Congresso Nacional Brasileiro. Me perdoem a manifestação, mas eu queria pedir, primeiro, na defesa do Congresso brasileiro, na defesa do Poder Legislativo brasileiro, em respeito a uma sessão muito importante do Congresso Nacional, onde todos nós reunimos deputados, deputadas, senadores e senadoras, com a presença de autoridades constituídas no nosso país, em uma abertura solene que, por favor, por gentileza, peço a cordialidade de todos, deputadas e deputadas, neste dia muito importante para a democracia brasileira e para a história do parlamento brasileiro.
Convido o senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado federal Carlos Veras, para proceder à leitura da mensagem do Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota. Senhor ministro do Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa. Senhor Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Senhoras e senhores parlamentares, na abertura deste novo ano legislativo, quero, mais uma vez, parabenizar e agradecer ao Congresso Nacional pela inestimável cooperação no projeto de reconstrução do Brasil. Nestes 2 anos de governo, reafirmamos nosso compromisso com a democracia, o respeito às instituições e a relação harmoniosa entre os poderes. Reafirmamos também o compromisso de promoção do desenvolvimento econômico com inclusão social. A economia cresce mais, com mais investimentos, consumo, exportações e inovação. A indústria e o agronegócio estão mais fortes. A produtividade aumentou e o desemprego caiu. Em 2023, o Produto Interno Bruto aumentou 3,2%, 4 vezes acima da projeção do mercado. Para 2024, a projeção atual aponta para um crescimento de 3,5%, um dos maiores do mundo. Em média, o Brasil terá crescido, nestes 2 anos, mais do que o dobro da média do período de 2019 a 2022. Em 2023 e 2024, o país conquistou os melhores resultados de seu comércio exterior na história. Além disso, o fluxo de entrada de investimentos estrangeiros chegou a 133 bilhões de dólares no biênio. O dinamismo da economia é resultado de múltiplos fatores, a exemplo da retomada dos investimentos em infraestrutura, desenvolvimento produtivo, da expansão do mercado de trabalho, do fortalecimento das políticas de inclusão social e do aumento do consumo das famílias. O emprego formal tem crescido em todos os setores e em todos os estados da Federação. No biênio de 2023 e 2024, o saldo irá superar 3 milhões de novos empregos. O conjunto de ocupados chegou ao final de 2024 em um patamar recorde, assim como a massa de rendimentos do trabalho. O desemprego está nos menores níveis da série histórica. O salário mínimo voltou a ter ganhos reais e continuará subindo acima da inflação de forma sustentável. Programas como o Desenrola e o Acredita têm apoiado a redução do endividamento e ampliado o acesso ao crédito para as famílias e os pequenos empreendedores. O incentivo ao empreendedorismo, aliás, é uma das marcas do nosso governo. Em 2024, mais de 4 milhões de pequenos negócios foram formalizados, superando todas as marcas anteriores. Para a parcela mais vulnerável da população, o Bolsa Família fez, em 2024, a maior transferência da história.
170,4 bilhões de reais. Outra boa notícia: 1,3 bilhão de famílias saíram do Bolsa Família após aumentar a sua renda. Quando assumimos a presidência, o Brasil estava de novo no mapa da fome, com 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Em apenas 2 anos, 24,4 milhões de brasileiros ficaram livres do pesadelo da fome. Chegaremos em 2026, tendo retirado o país, mais uma vez, do mapa da fome. Estamos comemorando os menores índices de pobreza da série histórica. A extrema pobreza caiu para 4,4%, ficando pela primeira vez abaixo de 5%. Nesses 2 anos, o Brasil ficou menos pobre e menos desigual, com aumento dos salários, maior renda de trabalho e distribuição de renda mais justa. Cuidamos também para que oportunidades e direitos fossem ampliados. Fizemos progressos expressivos na garantia de terras para as comunidades quilombolas e os povos indígenas, reafirmando o compromisso com seus direitos históricos. Foram 32 terras quilombolas tituladas e 13 terras indígenas homologadas desde 2023. Lançamos o Plano Juventude Negra Viva, o maior conjunto de políticas públicas para a juventude negra na história do país, com investimentos nas áreas de segurança pública, saúde, educação, emprego, esporte e cultura. Lançamos também o Plano Nacional de Igualdade Salarial para combater a discriminação no mercado de trabalho. Nada justifica que a mulher trabalhe igual e ganhe menos que os seus colegas homens na mesma função. Na segurança pública, avançamos na elaboração de uma política de combate ao crime organizado, com a participação dos governadores e a garantia da não interferência na autonomia dos entes federativos. Negligenciada e criminalizada durante o governo anterior, a cultura teve 6,9 bilhões de reais transferidos pela Lei Paulo Gustavo e pela Política Nacional Aldir Blanc em 2023 e 2024. O setor audiovisual foi impulsionado com a retomada da cota de tela, que garante a exibição de filmes brasileiros no circuito exibidor. O novo PAC destinou recursos para investimentos em infraestrutura cultural e celebramos o marco regulatório do setor, com a sanção do Sistema Nacional de Cultura, outro resultado importante do diálogo entre o governo federal e o parlamento. No ano que passou, reafirmamos nosso compromisso com a revitalização da indústria naval, com o lançamento do programa Nova Indústria Brasil, NIB. A NIB impulsiona o desenvolvimento do país com medidas direcionadas ao setor estratégico, promovendo a inovação, a sustentabilidade e a competitividade, em uma parceria entre o governo federal e o setor privado. Ao mesmo tempo em que investe em produtividade e na transformação digital, o programa redefine o papel do Brasil no comércio global. São investimentos em setores como a indústria automotiva, construção tecnológica da inovação e comunicação, transmissão energética, bioeconomia, siderurgia,
e complexo industrial da saúde, além de cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais, fundamentais para a segurança alimentar, nutricional e energética do país. Os resultados já começam a aparecer. Em 2024, o Brasil bateu recorde em exportação de produtos manufaturados e reassumiu a 8ª posição em produção de automóveis. O apoio aos investimentos no setor rural também bate recordes. O Plano Safra 2024-2025 disponibilizou para o agronegócio o maior volume de recursos da sua história, 400,6 bilhões de reais. A agricultura familiar também recebeu volume recorde de recursos, 76 bilhões de reais, com juros mais baixos e linhas específicas para aquisição de equipamentos e para a produção orgânica e agroecológica. Em 2024, os efeitos do novo PAC foram expressivas. O investimento público em infraestrutura chegou a 67,2 bilhões de reais, um crescimento de 58,5% em relação a 2022. O investimento total, público mais privado, chegou a 259,3 bilhões, o maior volume dos últimos 14 anos, explicitando a importância do setor público voltar a dispor de uma carteira estruturada de investimentos, estimulando a ação do setor privado. Os resultados do novo PAC, em termos de qualidade da infraestrutura e de quantidade de vida da população. O resultado do novo PAC, em termos de qualidade da infraestrutura e da qualidade da vida da população, já começaram a aparecer. O programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, contratou em 2024 o total de 604,54 mil moradias, o maior número da série histórica. O programa Cisternas também voltou. Em 2023 e 2024, o governo federal contratou 133,5 mil cisternas e outras tecnologias de acesso à água e já entregou 54,2 mil unidades. Em 2024, o investimento em manutenção e restauração rodoviária ultrapassou 10 bilhões, aumento de 64% em relação a 2022. Como resultado, o Brasil tem hoje 75% das rodovias federais consideradas em bom estado, contra apenas 52% em 2022. Os bancos públicos retomaram o papel de indutores do desenvolvimento. Nesses 2 anos, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, contrataram 95,8 bilhões, o equivalente ao dobro dos 4 anos do governo anterior. A Petrobras também voltou a acreditar no Brasil. Em 2023 e 2024, a empresa investiu, em média, 13,6 bilhões de dólares, uma alta de 81% em relação aos 4 anos anteriores. Nesses 2 últimos anos, os investimentos privados nos portos brasileiros tiveram um aumento
de 203% em relação ao período de 2019-2022. Já nos aeroportos públicos federais, os investimentos privados cresceram 72,9%. A educação voltou a ser tratada como prioridade. Programas como o Pé de Meia e a escola em tempo integral fortalecem a qualidade do ensino, asseguram a permanência dos estudantes nas escolas e pavimenta um caminho para um futuro mais promissor. O programa Pé de Meia beneficia mais de 3,9 milhões de estudantes, o equivalente a 54% dos alunos do ensino médio público do país. Em 2 anos, foram criadas mais de 1 milhão de novas vagas em escolas em tempo integral. Com isso, atingimos o maior percentual de matrículas em tempo integral da série histórica, 21,9%. O número de matrículas na educação profissional pública bateu recordes, chegando a 1,3 milhão. O número de jovens no ensino profissionalizante vai crescer ainda mais, com a criação de 101 novos institutos federais. Lançado em janeiro de 2025, o Mais Professores vai se somar ao investimento do governo federal na educação. O programa visa não apenas valorização e a qualificação dos professores da educação básica, mas também o estímulo à docência, por meio de distribuição de bolsas para jovens, com nota superior a 650 no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, interessados em seguir a carreira. Cerca de 50 milhões de estudantes e educadores serão beneficiados. Na saúde, o programa Mais Médico, negligenciado pelo governo anterior, voltou com força total, levando atendimento às regiões de todo o país. O número de médicos em atuação pelo programa dobrou, passando de 13,73 mil em 2022 para 26,87 mil em 2024. Retomamos com êxito o Programa Nacional de Imunização, que fez do Brasil referência mundial em vacinação. Mais de que havia sido negligenciado pelo governo anterior. Com isso, afastamos o risco de doenças que estavam extintas pelo país, a exemplo do sarampo e da poliomielite. Começamos o enfrentamento às filas para a realização de cirurgias. Em 2024, fizemos o maior número de cirurgias da história do Sistema Único de Saúde. Foram 13,7 milhões de procedimentos, 42% a mais do que em 2022. Quero lembrar que em 2025, os avanços serão ainda maiores, quando mais acesso a especialistas estiver em plena implementação. Na área ambiental, avançamos na transição energética, rumo à construção de uma economia verde. Em 2023 e 2024, a geração média de energia eólica e solar, 9,38 mil megawatts, teve expansão de 157%
em relação ao período de 2019 e 2022. Com a Lei do Combustível do Futuro, sancionada em 2024, o Brasil reforça sua liderança na transição energética global e dá um salto na meta de desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável. Além de medidas de incentivo aos combustíveis verdes, a lei institui o marco regulatório para captura e armazenamento de carbono, liberando investimento de 260 bilhões de reais. Seguimos firmes no combate ao desmatamento. Em 2024, na comparação a 2023, o desmatamento caiu 30,6% na Amazônia e 25,7% no Cerrado. Nossa meta é desmatamento zero até 2030. Assinamos o Pacto pela Transformação Ecológica, uma união entre os três poderes para que a sustentabilidade ecológica, o desenvolvimento econômico e a justiça social climática se tornem pilares centrais de nossas políticas públicas. Essas são algumas das respostas do Brasil à emergência climática. Não temos escolha. Em todo o mundo, a natureza vem respondendo com fúria à exploração predatória dos recursos naturais. Não podemos ignorar os pedidos de socorro do meio ambiente. É importante ressaltar a parceria entre o governo federal e o Congresso Nacional, por ocasião das tragédias das chuvas no Rio Grande do Sul, da seca na Amazônia e dos incêndios no Pantanal. Ao se deparar com esses desafios emergenciais, o Congresso se aliou às propostas do Executivo para responder de forma célere e eficiente. Na área internacional, em 2024, foi o ano da consolidação do protagonismo do Brasil no mundo. Sob a presidência do país, a cúpula do G20 reuniu no Rio de Janeiro as principais lideranças mundiais. A declaração final da cúpula, aprovada em consenso, contemplou os principais temas propostos pelo Brasil: combate à fome e à desigualdade, enfrentamento da crise climática, construção de uma nova governança global e a taxação dos super ricos. Realizado pela primeira vez na história pelo grupo, por iniciativa do Brasil, o G20 Social abriu espaço para movimentos e entidades da sociedade civil organizada apoiarem, opinarem sobre o mundo que queremos. Durante o G20, lançamos a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Também proposta pelo Brasil, que já conta com adesão de cerca de 150 países e organismos internacionais. Em 2025, os olhos do mundo continuarão voltados para o Brasil. Em janeiro, assumimos a presidência dos BRICS, cujo encontro anual acontecerá em julho, no Rio de Janeiro. Em novembro, presidiremos também a 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, em Belém. Pela primeira vez, a Amazônia sediará as discussões sobre o futuro do planeta. Com a volta do Brasil ao cenário internacional, abrimos 300 mercados para os nossos produtos no exterior. O mais importante, concluímos as negociações
para o acordo Mercosul-União Europeia, depois de 25 anos de tratativas. O acordo cria o maior mercado livre de comércio do mundo e abre oportunidades extraordinárias para o Brasil e os nossos vizinhos da América do Sul. Em 2024, a parceria do governo com o Congresso foi fortalecida. Aprovamos nesta casa o dobro de projetos prioritários, em comparação com 2023. O conjunto de medidas fiscais e a regulamentação da reforma tributária são exemplos que ilustram a relação construtiva entre o Executivo e o Legislativo. Em 2024, o governo federal manteve seu compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Fizemos o 6º maior ajuste fiscal do mundo e o 3º maior entre os países emergentes. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o déficit primário está estimado em 0,1%, o menor da década. Em 2025, continuaremos a pautar nossa gestão pelo compromisso com o equilíbrio fiscal. Isso está expresso na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim como no conjunto de medidas fiscais enviadas em novembro de 2024 ao Congresso Nacional, que permitirão economizar 70 bilhões de reais em 2025 e 2026. O marco histórico da aprovação da reforma tributária não apenas simplifica e torna mais justo o sistema tributário, como também impulsiona o desenvolvimento econômico, atrai investimentos, fornece a competitividade do setor produtivo e reduz desigualdades sociais e regionais. Em conjunto com o Congresso, estamos criando as condições para a construção de um país mais desenvolvido e mais justo, com crescimento econômico, geração de emprego e renda e responsabilidade fiscal, social e ambiental. Em 2024, começamos a colher o que semeamos desde o início do nosso governo. Em 2025, seguiremos plantando em busca de colheitas ainda mais generosas. Muito obrigado às senhoras e aos senhores parlamentares pela cooperação nesse plantio. Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República Federativa do Brasil. Gostaria de cumprimentar o primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado federal Carlos Veras, por fazer a leitura da mensagem do Executivo ao Congresso Nacional. Convido o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, para proceder à leitura da mensagem do Poder Judiciário e, em seguida, entregá-la ao Congresso Nacional Brasileiro.
Muito boa tarde a todos. Prazer e muita honra participar desta cerimônia no Congresso Nacional e gostaria, logo ao início, de prestar a homenagem que considero devida e merecida ao presidente que concluiu o seu mandato no comando do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, um homem público que se destacou pela integridade, pela civilidade e pelo seu comprometimento com o interesse público e as necessidades do país. Considero que Rodrigo Pacheco prestou um serviço inestimável ao país e gostaria aqui de registrar a homenagem que considero devida e merecida a ele. Querido presidente Davi Alcolumbre, presidente Hugo Mota, senhor primeiro secretário, senhor procurador-geral, senhor chefe da Casa Civil, nós estamos aqui hoje celebrando a posse dos presidentes das casas legislativas e eu queria aqui cumprimentar uma vez mais o senador Davi Alcolumbre pela votação consagradora de 73 votos numa casa de 81 parlamentares. Não é pouco significativo esse fato e a capacidade que Vossa Excelência teve de aglutinar as pessoas em torno de valores e objetivos que são os objetivos do país. E da mesma forma queria cumprimentar o deputado Hugo Mota, que obteve 444 votos na sua eleição para presidente da Câmara dos Deputados, 444 em 513 deputados, a segunda maior votação já registrada na Câmara dos Deputados. Nós, todos os três poderes da República, estamos unidos pelos valores da Constituição e pelos propósitos nela estabelecidos. Porém, mais do que a harmonia e independência prevista na Constituição, eu tenho muito prazer de estar aqui porque nós temos, acima de tudo, bons sentimentos uns em relação aos outros e torcemos pelo sucesso um do outro. De modo, presidente Alcolumbre, que mais do que a presença formal do presidente do Supremo aqui, na verdade está o compromisso do Poder Judiciário de sermos parceiros em tudo aquilo que, à luz da Constituição, seja bom para o Brasil. Alguém me perguntou na entrada se eu havia recebido um recado ou compreendido um recado, e a primeira coisa que me ocorreu foi: entre nós não há necessidade de recados, nós temos conversa direta, aberta e franca de pessoas que se querem bem e que se ajudam, e quando eventualmente divergirem, vamos ser capazes de sentar numa mesa e institucionalmente absorvermos a divergência. Pensamento único só existe nas ditaduras. A característica da democracia é a divergência com civilidade e a capacidade de diálogo e de colocar argumentos na mesa. E, portanto, agradecendo a honra do convite, vou aqui respeitar uma regra que ouvi de um velho professor que dizia: discursos convém que sejam poucos, se possível bons, e em qualquer caso breves. De modo que eu agradeço o convite para estar aqui nessa tribuna e gostaria de dizer, presidente Davi, presidente Hugo Mota, a minha crença profunda de que com boa fé e com boa vontade, quase tudo nessa vida é possível. Desejo, portanto, presidente Davi e presidente Hugo Mota, que ambos sejam abençoados na tarefa importante de servir bem ao país. Muito obrigado.
Gostaria de convidar, com muito carinho e respeito, Sua Excelência, o senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota, para fazer o seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, meu amigo, meu irmão senador Davi Alcolumbre, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, a quem agradecemos a sua presença e em nome de quem cumprimentamos os demais ministros da nossa Suprema Corte. Senhor ministro de Estado-chefe da Casa Civil da Presidência da República, que aqui representa o presidente Lula, Rui Costa, senhor Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, senhor primeiro secretário da Mesa do Congresso Nacional, deputado federal, Carlos Veras. Quero aqui cumprimentar as senhoras senadoras, os senhores senadores, meus colegas deputadas e deputados federais, aqui presente, minhas senhoras, meus senhores, demais autoridades. A solenidade de inauguração da sessão legislativa é sempre um momento simbólico para a vida política nacional. A recepção pelo Parlamento das mensagens dos poderes executivo e judiciário e a reunião das lideranças nacionais reforça o sentimento de coesão entre os poderes da República. O trabalho conjunto dos três poderes, independentes e harmônicos entre si, está no cerne do regime político do país. Está no cerne da democracia que devemos todos venerar e defender. Essa independência e essa harmonia pressupõem o desvelo obstinado no cumprimento das atribuições constitucionais e o respeito às competências dos demais poderes, norteados sempre pelo interesse público. Senhoras e senhores, o reinício dos trabalhos legislativos, sobretudo quando ocorre na mudança na composição das mesas da Câmara e do Senado, traz consigo um revigoramento das energias e uma renovação das expectativas. Sinto um forte entusiasmo dos meus colegas deputadas e deputados federais por fazer um bom trabalho, por produzir soluções para os problemas de nossa gente, que espera, precisa e exige de seus representantes resultados concretos de suas ações. Sabemos que há um grande desafio diante de nós. Contudo, senhoras e senhores, nada realmente de valor é construído neste mundo sem esforço e vamos continuar trabalhando até fazer do Brasil a nação próspera e justa com que todos sonhamos. É ser disso que a superação de muitos dos problemas nacionais e das dificuldades enfrentadas pelo povo passa pela aprovação de proposições no Parlamento. No que toca à Câmara dos Deputados, sempre, presidente Davi, sempre em sintonia com o Senado Federal, mantivemos todos a firme disposição de buscar o melhor para o país, sobretudo nas áreas que sabemos vitais para o nosso futuro: economia, trabalho, segurança, saúde, educação, entre outras. Nosso desafio é estabelecer convergências sobre as pautas mais relevantes para o Brasil. Pautas essas que hão de ser debatidas e decididas em conjunto com o nosso colégio de líderes. Bem sabemos que a pluralidade de visões e opiniões é natural e salutar dentro da sociedade e do Parlamento. Penso que o nosso esforço
como parlamentares, deve articular os diferentes pontos de vista por meio de discussões francas dentro do Congresso Nacional. Estamos iniciando o ano com a convicção de que o Brasil está no caminho certo. Avançamos muito na direção da estabilidade jurídica e econômica, indispensável ao crescimento sustentável do país. Graças ao entendimento das forças políticas, aprovamos no Congresso matérias muito relevantes para pavimentar a criação de uma sociedade moderna, inclusiva e aberta ao diálogo internacional. Continuaremos nesse caminho. Nossa bússola, prezados senhores, há de ser a Constituição Federal e o regimento interno desta Casa. Esses são os instrumentos que nos farão navegar com segurança as rotas do processo legislativo e entregar o que merece o povo brasileiro. Igualmente, o serão a temperança, o equilíbrio, a sobriedade, o diálogo. Esses são guias seguros na política, assim como em nossas vidas. Gostaria de encerrar as minhas palavras, agradecendo aos meus colegas, deputadas e deputados federais, que a mim confiaram a elevada missão de presidir a Câmara dos Deputados pelos próximos 2 anos. Prometo dedicação integral para estar à altura dessa tarefa. Estou confiante de que, com a colaboração de todos e todas os parlamentares, seremos vitoriosos e entregaremos um bom trabalho para a nação e para o povo brasileiro. Muito obrigado. Gostaria novamente de agradecer a presença na mesa das autoridades do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Congresso Nacional, a Casa do Povo Brasileiro. Meus cumprimentos aos que estão aqui hoje, que representam, que nos assistem nos meios de comunicações e que nos acompanham também nas redes sociais. Cumprimento especialmente os representantes, como disse, do Poder Executivo, os representantes do Poder Judiciário e do Ministério Público, que se juntam a nós neste momento tão simbólico de inauguração de uma nova sessão legislativa. Cumprimento especialmente meus caros colegas parlamentares, as senadoras, os senadores, as deputadas e os deputados. Senhoras e senhores, o Brasil de hoje exige de nós coragem, compromisso e ações que tragam resultados positivos ao povo brasileiro.
Vamos trabalhar para que o Congresso seja sempre um espaço de construção e diálogo. E é isso que vamos entregar. Senhoras e senhores, o nosso país precisa de união e pacificação. O brasileiro quer crescer, quer empreender, quer viver com dignidade. E nós temos que ser o instrumento para que isso aconteça. Vamos avançar na agenda fiscal, na geração de emprego e renda e no combate incansável às desigualdades. Nosso dever é garantir que cada família tenha comida na mesa, que cada jovem tenha oportunidades, que cada trabalhador tenha segurança e dignidade. Devemos sempre entregar ao povo brasileiro uma vida melhor, com trabalho, com saúde, com educação, com segurança e moradia digna. O povo brasileiro quer um país mais próspero, que cresça e que acolha todos os seus filhos. Nosso papel é garantir que este sonho de país, que sonhamos todos os dias, se torne a realidade para todos os brasileiros. Todos os brasileiros, sem exceção. E para isso, precisamos de um legislativo forte, atuante e, sobretudo, respeitado. Um Congresso que fiscaliza, que propõe, que debate, que faz acontecer. Um legislativo forte é indispensável à estabilidade democrática. É a garantia de mecanismos efetivos de fiscalização do uso dos recursos públicos e da execução das políticas governamentais. É o espaço real de negociação e mediação que promove o equilíbrio entre os diferentes grupos políticos, sejam regionais ou sociais. Para isso, precisamos, todos nós, trabalhar de forma responsável. Uma oposição consciente é necessária e é sempre bem-vinda na nossa democracia. Vamos reencontrar os fundamentos comuns que nos unem: a cordialidade, o respeito mútuo e, principalmente, o diálogo. Precisamos voltar a ouvir antes de falar e falar sem agredir. Vamos colocar o bem-estar dos brasileiros, de todos os brasileiros, acima de nossos preconceitos, de nossas vaidades, de nossos interesses pessoais, de nossas conveniências políticas ou eleitorais. O povo brasileiro quer um governo que facilite a sua vida, que torne o dia a dia mais simples e menos burocrático. O cidadão não pode ser refém de um sistema que atrapalha mais do que ajuda. O papel do Estado deve ser o de viabilizar oportunidades, incentivar o trabalho e o empreendedorismo, para que cada brasileiro possa sempre prosperar. É essencial lembrar, somos nós, parlamentares, que temos a competência constitucional e o dever de trabalhar incansavelmente para melhorar as condições de vida de cada canto deste país. Essa é a expectativa de quem nos colocou aqui. E esse é e será sempre o nosso compromisso. Temos, sim, enormes desafios pela frente.
consolidar a nossa economia, equilibrar as contas públicas, promover o desenvolvimento econômico e social e garantir que a voz do povo seja ouvida e respeitada. E para isso, e para que isso tudo aconteça, é essencial que cada poder respeite suas funções e seus limites. O Congresso tem a sua autonomia e as suas prerrogativas. Vamos trabalhar em harmonia com o Executivo e o Judiciário, mas sempre garantindo que a voz do povo, representada aqui neste Parlamento, seja a base de todas as decisões. E que nossas decisões sejam tomadas sob as regras do regime democrático, buscando sempre o consenso, mas quando ele não for possível, que se respeite a vontade da maioria, permitindo que ela se expresse, delibere, sempre garantindo a proteção do direito das minorias se manifestarem em suas divergências. É um dos meus compromissos na presidência do Congresso Nacional, a qual retorno com um objetivo claro, o da pacificação. A democracia é exatamente o instrumento concebido para lidar com a diversidade, para acomodar em um mesmo projeto de nação perspectivas dissonantes, para incluir a todos, sem excluir ninguém. Que o nosso trabalho seja marcado pelo respeito mútuo, pela cooperação, pela fraternidade e pelo compromisso com o bem maior do povo brasileiro. Se cada poder cumprir sua missão, sem invadir as prerrogativas do outro, se nos concentrarmos nas soluções e não nos debates, construiremos juntos um Brasil mais forte, mais justo e mais próspero. A Casa do Povo, senhoras e senhores, é a força motriz da democracia e trabalhará incansavelmente pelo Brasil. Mas para que essa engrenagem funcione em seu potencial máximo, é fundamental que haja a cooperação entre os poderes. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário não são adversários. São pilares que sustentam a nossa nação. Conclamo a harmonia ao equilíbrio, pois somente assim resguardaremos os direitos e as prerrogativas constitucionais do Congresso Nacional. A recente controvérsia sobre as emendas parlamentares ao orçamento ilustra a necessidade de respeito mútuo e diálogo comum. As decisões do Supremo Tribunal Federal devem sim ser respeitadas, mas é igualmente indispensável garantir que este Parlamento não seja cerceado em sua função primordial de legislar, de representar os interesses do povo brasileiro, inclusive levando recursos e investimentos a todas as regiões do Brasil. Que a presença hoje aqui de representante dos três poderes da União seja mais do que um gesto formal, seja um símbolo vivo de que podemos construir sim juntos e devemos agir com responsabilidade e compromisso de nação. Senhoras e senhores, o Brasil é um país gigante, forte e capaz. E este Congresso tem a missão de estar sempre à altura desse povo extraordinário. Que 2025 seja um ano de trabalho sério, de compromisso com a verdade, de respeito às diferenças, mas, acima de tudo, de união nacional. Vamos juntos construir um país melhor. Muito obrigado.
meus agradecimentos a todos os congressistas e convidados que se fizeram presente nesta sessão solene, agradecendo a todas as autoridades, a todos os convidados que nos honram com o seu comparecimento. Está encerrada a sessão. Estudos relatam que a metade dos alunos já demonstram que ficam mais dispersos a partir do uso do celular dentro da sala de aula. O senhor relaciona o abuso ou o uso excessivo de telas ao jogo? Eu acredito que é uma teia muito perigosa. Salão Nobre, nesta quarta, 8 da noite, aqui na TV Senado. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. Neste ano de 2025, eu estou com muitas coisas assim na minha mente, querendo trazer muitas novidades para que sejam apreciadas aqui no Senado Federal. Nós temos uma pauta que nós defendemos a mulher e o que eu quero e o que nós pretendemos, nós mulheres, é para que a Comissão de Combate à Violência contra nós mulheres, ela realmente seja permanente. Ela tem um nome permanente, mas ela não é permanente. Então é isso que nós vamos lutar para que isso aconteça. E eu tenho 2 projetos que estão na Câmara, que serão apreciados neste ano de 2025, que é o projeto o Programa de Sucessão Rural para os jovens agricultores e também o projeto de saneamento básico para a zona rural. Polêmica nas escolas, alunos versus telefones celulares. Problema? Solução? Se regular é preciso, educar é urgente. Essa criação de uma cultura mediática, eu penso que realmente, através da escola, pode acontecer. Mas a gente deveria discutir o uso do telefone celular na sociedade como um todo. Em discussão, nesta quinta, 8 da noite, aqui na TV Senado.
programa a seguir é livre para todos os públicos. Fizemos um pacto. Quando a coisa ficasse paroxística, numa luta entre o Congresso e os militares, nós não deixaríamos fechar o Congresso. Por que o parlamento existir é tão importante? O coração da democracia é o parlamento. Quando o parlamento não existe, a democracia não existe. Presidente José Sarney, o Senado está completando 200 anos de existência e o programa Salão Nobre faz um convite à reflexão sobre a importância da casa, tanto para a história quanto para a democracia do país. Seja muito bem-vindo, é um prazer poder conversar com o senhor. Tenho imenso prazer em falar sobre o Senado. O Senado é uma paixão minha. Eu sempre me apaixonei pelo Senado. E quando cheguei ao Senado, essa paixão foi redobrada. Por quê? Porque eu conhecia a história do Senado, o Senado do Império. E o Senado talvez seja a instituição mais importante do nosso país. Foi aquela que foi responsável pela unidade nacional, pela integridade do país, a que mais formou uma geração fantástica de homens públicos, como eu, e que também ele conseguiu, através desses homens públicos, fazerem um país, organizar um país. Esse país que foi feito por uma construção civil e não como os países espanhóis que foram feitos por uma construção militar, através de batalhas. Nós não. A primeira coisa depois da independência que se fez foi convocar uma constituinte para que nós fôssemos um Estado de Direito, uma monarquia, mas com o Estado de Direito, que pudesse dar aos cidadãos as suas garantias. Então, nós vamos testemunhar isso na Constituinte, quando ela era tão rica de ideias. Discutia-se, por exemplo, o habeas corpus, num país que tinha um rei absoluto que podia mandar enforcar quem ele quisesse e que as pessoas não tinham direito nenhum. Falava-se em universidade quando nós não tínhamos escolas primárias. Falava-se em escola de direito. A visão desses homens era o Estado de Direito, de criar-se escolas de direito. Criaram uma em Pernambuco, a Faculdade de Olinda, de tão grandes tradições. A de São Paulo, por onde passaram pessoas extraordinárias, como Castro Alves, como Rui Barbosa, enfim. E Recife, então, é uma pleiade de homens, para colocar um só, para não alongarmos muito, Tobias Barreto. Enfim, o Senado foi onde se construiu o Brasil. E a figura de José Bonifácio, ela surge extraordinariamente, porque foi ele realmente o patriarca da independência. Ele chegou ao Brasil 4 anos ou 3 antes da independência, mas ele trazia as ideias europeias, ele trazia as ideias que ele tinha discutido pelo Brasil na Constituinte de Lisboa, né? Onde eles tinham sido depois deportados para a Inglaterra pela defesa do Brasil. Então, José Bonifácio, quando ele diz com a visão que ele tinha que a independência não se completou porque nós não resolvemos a questão dos índios, que a luta naquele tempo era um enfrentamento, liquidar-se com os índios. E a questão da escravidão. Foi dentro do Senado que foram fermentadas as ideias procurando alcançar a abolição da escravatura. Quando a lei do ventre livre, a lei do sexagenário,
Tudo isso foi construído dentro do Senado. Saraiva, com a sua obsessão de fazer leis eleitorais que fizessem eleições limpas e nós tivéssemos uma construção de um país verdadeiramente democrático. Daí é o Senado, o construtor do país e o construtor da democracia. E o Senado no qual o senhor chegou em 1971? Como era esse Senado? Qual que era a importância que ele tinha naquele momento para o país? Olha, eu chegava no Senado com essa ideia do Senado. Eu me sentia tão feliz de estar ali no Senado. Eu via em torno de mim aquelas figuras descritas pelo Machado de Assis no Velho Senado, aquela crônica que ele fez, que é uma crônica admirável, daqueles homens que ele descreve que iam amarrados nos seus cavalos para discutir a Constituinte com ideias tão avançadas, compreendeu? Os mais ricos de carruagem, enfim, era esse o Senado que eu tinha na minha cabeça. Mas, quando cheguei no Senado, imediatamente, eu sempre tive uma vocação para as coisas da inovação. Quando, no governo do Maranhão, eu fiz a primeira televisão educativa do Brasil. Quando eu cheguei no Senado, eu procurei que nós, vamos dizer assim, eu cheguei no Senado e fui decepcionado porque encontrei o Senado do século XIX. 6 meses atrasadas as atas do Senado, escritas à mão para se trabalhar no Senado, nós encontrávamos uma casa realmente atrasadíssima em matéria administrativa, que desse condições para todos nós, para que pudéssemos trabalhar. Então, eu fui, e já existia um centro de pesquisas brasileiras, se eu não me engano. E eu fui convidado para participar dele. Mas quando cheguei nele, era Franco Montoro, Milton Campos e depois eu. Quando eu cheguei a ele, fui eleito secretário executivo, eu então resolvi fundar o IPEAC, Instituto de Pesquisas Aplicadas do Senado. Então, esse IPEAC, a minha vontade era o seguinte: nós atravessávamos um período muito pálido da vida brasileira, né? Um período em que era um período do regime militar, e o Senado totalmente... E um período severo, né, do regime militar, o início da década de 1970, né? Um período muito difícil e que havia uma desmotivação completa dentro do Senado. Então, eu resolvi criar esse instituto para nós recrutarmos a inteligência brasileira, recrutarmos os nomes maiores da inteligência brasileira e contratá-los para que eles fizessem trabalhos para os deputados, os senadores, dentro do Senado, para que eles pudessem fazer discursos apoiados pela técnica, apoiados pelas as pessoas que mais eram expertos sobre determinados assuntos. E assim, o que nós buscávamos era justamente melhorar o trabalho do Senado, despertar em cada senador uma vontade de fazer discursos melhores, trazer debates maiores para dentro da casa. E o IPEAC fez. No primeiro ano, nós fizemos 2.900 trabalhos. Quer dizer, o senador ia atrás de uma pessoa que ele sabia que era um grande nome e contratava. Nós fizemos por exemplo, seminários no qual nós convidávamos o Vanderlei Guilherme, cientista político, o Simons, na parte econômica, e o Roberto Campos. Convidávamos todos eles para fazerem conferências no IPEAC. E nós aproveitávamos dessas conferências para melhorar os nossos discursos, para melhorar os nossos debates. E assim, 2 anos depois, nós já tínhamos 6.000 e poucos trabalhos que o IPEAC trazia. E eu era
o presidente do IPEAC, compreendeu? E juntamente com o Milton Campos e o Franco Montoro. E o IPEAC teve uma importância. Se nós formos examinar a qualidade do trabalho do Senado, dos senadores naquela época, nós vamos verificar que são trabalhos muito melhores, muito mais densos do que eles puderam fazer depois. Então, eram antes e depois, é porque na época não havia ainda consultoria legislativa, essa estrutura do Senado, né? A consultoria legislativa, Renata, foi feita depois desse do IPEAC, porque então o Senado, nós julgamos que era necessário ter uma consultoria legislativa para fazer isso que nós íamos buscar na sociedade brasileira, né? Daí nasceu a consultoria, no lugar do IPEAC. Já era um desejo meu de renovação, de nós melhorarmos o trabalho e de, ao mesmo tempo, motivar no meio daquele regime que a gente estava vivendo, em que as pessoas estavam sem motivação nenhuma política, nós íamos encontrar no trabalho parlamentar uma maneira da gente se realizar. A informatização do Senado também tem a sua marca, né, presidente? Sim, eu cheguei nessa época também e a internet engatinhava, compreendeu? E eu, numa reunião da bancada, eu tive até uma discussão áspera com o Petrônio Portela, porque eu disse que ele devia informatizar o Senado. E ele foi me dizer que já ia comprar computadores. Eu disse que o problema não era computadores, era nós, compreendeu? Jogávamos o Senado, informatizar o Senado, modernizar o Senado, e que nós precisávamos. Foi que o Petrônio constituiu uma comissão formada por mim, pelo Ney Braga e o Carvalho Pinto. E dessa comissão nasceu o Prodazem, que foi feita pelo Petrônio Portela, a quem eu quero louvar, como foi um grande senador naquele tempo. E foi ele quem criou o Prodazem. Mas ele nasceu nessa comissão feita por nós. Eu defendendo a parte relativa à informatização do Senado. Quando o senhor chegou ao Senado, o senhor se juntou a um grupo de parlamentares que o senhor chamava de o Sacro Colégio de Cardeais, não é isso? Não, eu vou dizer a você o que era o Sacro Colégio de Cardeais, que até hoje ninguém é segredo, compreendeu? Como na faculdade de São Paulo, de Direito de São Paulo, tinha uma faculdade, um grupo secreto. E nós, no Senado, recebemos a visita do Frei, do presidente do Chile, que tinha sido deposto naquela guerra, sessão do Chile. Ele era o presidente que foi deposto. E fizemos um jantar para ele, um almoço, aliás, lá no restaurante do Senado. E nesse momento o Frei falou, estava eu, Ulisses, Paulo Brossard, enfim, um grupo grande, Montoro, ele era do Partido Democrata Cristão, e o Montoro também era do Partido Democrata Cristão. Então, ele nos disse uma coisa: os senhores não fechem o Congresso, não deixem fechar o Congresso, aturem tudo, mas não deixem fechar o Congresso. O erro nosso foi deixar fechar o Congresso. E o Congresso fechado é o silêncio que se abate sobre a nação. É melhor um Congresso, mau Congresso do que nenhum Congresso. Então, a partir daí, nós resolvemos, então, levou algum tempo, fazer um grupo secreto de grandes senadores que estavam ali. Krieger, propusesse também o Amaral Peixoto, Magalhães Pinto, eu, o Roberto Freire, enfim, nós, o Franco Montoro, e um grupo, vamos dizer assim, seleto, no qual eu estava ali, Afonso Arinos, entendeu? E então nós fizemos um grupo que fizemos um pacto
quando a coisa ficasse paroxística numa luta entre o Congresso e os militares, nós não deixaríamos fechar o Congresso. Nós abdicávamos do que fosse possível, mas não deixaríamos fechar o Congresso. Então fizéssemos tudo para evitar crises entre o Congresso e os militares, para que nós não fechássemos o Congresso. E isso nós achamos que, em grande parte, foi um trabalho que o Sacro Colégio foi feito. O nome de Sacro Colégio, até ia me esquecendo dele, foi o Fernando Henrique quem deu. Chamou de Sacro Colégio. É isso o Sacro Colégio. E eu era bem novo e tinha saído do governo do Maranhão, mas entrei no Sacro Colégio. Fui convidado para entrar no Sacro Colégio. O senhor estava falando da importância de manter o Congresso aberto. No Brasil, durante o Estado Novo, o Congresso ficou fechado todo o período, 1937 até 1945. Qual foi a importância, o senhor acha, desse grupo parlamentar que se uniu em torno do objetivo de manter o maior tempo possível o Congresso aberto durante um regime ditatorial? Eu acho que esse é um serviço prestado ao Brasil por esses homens que constituíam o Sacro Colégio, no qual sempre nós procuramos evitar o fechamento do Congresso. Eu me lembro que quando quiseram caçar aquele senador de Pernambuco, eu não vou dizer o nome, nós entramos em ação porque todo mundo queria não deixar caçar. E quando teve isso, o Geisel caçou por modo próprio, de modo que o Congresso não caçasse, para nós não criarmos um problema pelo Congresso. Tá vendo? Outro lado foi quando o Geisel ia fazer a reforma do Judiciário, então havia uma reação muito grande e ninguém queria fazer a reforma do Judiciário no Congresso. Então, nós trabalhamos na surdina, todos os partidos, e o Geisel, compreendeu, decretou o recesso do Congresso por 5 dias e fez a chamada Constituinte do Riacho Fundo, que naquele tempo. E nesse período, ele criou, então, o senador biônico. Foi o pacote de abril, né? O pacote. Só que nós mostramos naquele tempo o trabalho que nós fizemos de todos os partidos que estavam ali no segredo, mas trabalhando para que não pudesse, e negociando com o próprio governo, para que o governo não fechasse o Congresso. O parlamento é uma instituição que ele não é muito bem visto em muitas sociedades. E o senhor faz uma defesa muito veemente do parlamento, né? O senhor pode explicar por que o parlamento existir é tão importante? Olha, porque o parlamento é o próprio regime do povo, para o povo e pelo povo, como dizia o Lincoln, né? Porque se não existe parlamento, não existe democracia, é um regime absoluto, é o regime da força, né? Então, o parlamento é a expressão da democracia, o coração da democracia é o parlamento. Quando o parlamento não existe, a democracia não existe. Um parlamento forte é uma democracia forte. Em 1978, o senhor relatou a chamada Emenda número 11, que extinguiu os atos institucionais. O senhor era da Arena, que era o partido de base de sustentação do governo militar. O senhor pode contar como é que foi essa experiência? Olha, eu sempre fui dentro do Congresso desse grupo e, na surdina, nós tentávamos que na realidade, o parlamento não fosse atingido, mas eu quero dizer a você que isso tudo nós fazíamos, quer dizer, eu pelo menos fazia, quer dizer, com um objetivo maior, de mais rapidamente possível, nós voltássemos à plenitude democrática e ao Estado de Direito. Porque tínhamos a convicção de que, inevitavelmente, o Brasil ia chegar a esse ponto. Agora, nós não queríamos chegar nem pela Revolução, nem e sim pela reforma. É a mesma coisa que o Nabuco de Araújo, quando ele fundou o Clube Liberal no Império, ele teve a oportunidade de dizer que a situação estava tão difícil
Ele disse ou revolução ou reforma. Mas em seguida ele disse, mais revolução, nem falar, reforma. Então era justamente isso que nós fazemos. Eu fui relator porque o Geisel, naturalmente, ele achava que eu tinha uma boa relação entre todos os partidos, entre a oposição. Muitas vezes eu combinei com Ulisses os discursos que nós tínhamos que fazer. Então, ele fazia o discurso, ele ia assistir, eu ia assistir o discurso dele. Eu fazia o discurso, ele ia assistir o discurso dele. O senhor no Senado, ele na Câmara dos Deputados. Só que uma vez ele mesmo, quando saiu, disse, mas você exagerou. Então, em que discurso que foi, presidente, que ele disse que o senhor exagerou? Depois até eu botei uma plaquetezinha defendendo o governo. Eu fazia a defesa do governo, justamente para que eles não chegassem a um ponto extremo. O Figueiredo tinha me chamado lá com o Venturini e disse que eu precisava fazer um discurso violento para responder, né? E eu fiz um discurso, mas não fiz tão violento. Tanto que o Ulisses disse, você exagerou. E o Figueiredo me disse, eu vi o discurso violento que você disse. Aquele eu acho que até uma moça faria. Eu nunca fiz discurso de defesa do regime militar. Eu sempre fazia discurso defendendo determinado coisa que é do momento, né? Tanto que outro dia, um ex-presidente disse que eu fiz um discurso sobre contras diretas. Eu nunca fiz discurso contra as diretas. Tanto que meu filho votou pelas diretas. O que eu fiz foi, no dia que meu filho votou pelas diretas, eu fui ao presidente da República e disse, eu vim lhe entregar o lugar de presidente do partido do governo, meu filho. Aí, para surpresa minha, o Figueiredo me disse, Sarney, hoje nós não comandamos mais nossos filhos. Eu disse, eu fiquei orgulhoso do meu filho. Ele disse, eu também ficaria do meu. E no próximo episódio... Eu não desejava ser vice-presidente. O senhor pode contar pra gente como foi essa experiência? Eu entreguei o país redemocratizado. Hoje os ventos da liberdade que tem na nossa terra foram feitos justamente durante aquele governo. Estudos relatam que a metade dos alunos já demonstram que ficam mais dispersos a partir do uso do celular dentro da sala de aula. O senhor relaciona o abuso ou o uso excessivo de telas ao jogo? Eu acredito que é uma teia muito perigosa. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado.
eu não desejava ser vice-presidente. O senhor pode contar pra gente como foi essa experiência? Eu entreguei o país redemocratizado. Hoje os ventos da liberdade que tem na nossa terra foram feitos justamente durante aquele governo. O senhor foi protagonista, né, de vários momentos que constam dos livros de história, e um deles, o movimento que o levou a ser o primeiro presidente civil da República no Brasil, depois de 24 anos de regime militar. O senhor era senador na época e, em algum momento, isso também é a história do Senado. Como é que foi a construção da chamada Aliança Democrática em apoio à candidatura? Tancredo Neves, José Sarney. Olha, o americano brasilianista Schneider, ele escreveu que a transição democrática no Brasil, ela foi a melhor de todas as transições democráticas, que nós não deixamos hipotecas militares. Por exemplo, o Chile deixou um fundo de reserva de cobre para os militares. Entendeu? Na Argentina, nós tivemos várias revoltas depois da transição democrática com Alfonsín. No México, também nós tivemos a mesma coisa. Enfim, e no Uruguai, eu acho que realmente nós conseguimos sair sem que realmente tivéssemos uma ruptura, uma guerra civil que levasse o povo brasileiro a uma decisão de sangue. Nós não fizemos isso. Fizemos com uma construção política admirável. E eu confesso que botei um pouquinho da minha mão nessa construção e nessa engenharia civil. Acontece que o candidato nosso era o Paulo Maluf. Evidentemente, eu não faria, como presidente do partido, uma campanha para que ele fosse candidato à presidência da República. O meu candidato era Aureliano Chaves. Que era o vice-presidente. Que era o vice-presidente. E quando eu resolvi fazer a consulta das prévias para escolher o candidato nosso, aí o Figueiredo, que tinha me dado sinal verde, ele me mandou uma carta dizendo que eu tinha avançado o sinal e que ele não dava o sinal para ele. Aí, quando ele me mandou essa carta, eu dobrei, mandei chamar o Marco Maciel e o Jorge Bornhausen e disse, olha, eu vou renunciar à presidência do PDS na próxima semana, na reunião do diretório. Aí, quando eu anunciei as prévias para a escolha do candidato, aí, então, vários dos deputados que apoiavam o Maluf disseram que iam me retirar da presidência do partido à tapa. Eu disse, vai doer muito, sabe? Então, eu disse, mas não... E até tive uma coisa que não era do meu feitio, e pela primeira vez fiz para nunca mais fazer. Fui armado por essa reunião. E estive perto de cometer uma loucura. Isso não era do meu temperamento de nenhuma maneira. Quando eu penso nisso, eu fico... Mas como isso aconteceu? A como reunião na qual o senhor se... ser tomado... Quando eu cheguei, renunciei à presidência do partido e me retirei. Disse, aqui, enquanto eu estiver aqui, os senhores me respeitam. Ninguém vai me respeitar. Eu estava determinado, né? Então, eu saí, eu, Antônio Carlos, Jorge Bornhausen, Aureliano Chaves, e fundamos a Aliança Liberal. Entendeu? Eu acho que a minha renúncia possibilitou a vitória do Tancredo, tá? Porque nós levamos ao Tancredo no colégio eleitoral o número de delegados com que ele venceu a eleição para presidente da República. Mas que o senhor venceu junto, né? O seu nome
como vice-presidente, vice-candidato a vice? Eu não queria ser vice-presidente. Eu até brinco que eu paguei um jantar para o Marco Maciel para ele ser vice-presidente, que eu não queria. Mas Aureliano exigiu que eu fosse vice-presidente. Ele disse, sem o Sarney, não teremos aliança com o Tancredo. Então, a partir desse momento, ele disse, não se exclua, você será o vice-presidente. O Aureliano era um homem muito correto, muito sério, muito determinado. Eu devo a ele o fato de ter sido presidente da República, porque eu não queria ser vice-presidente da República. E sou muito grato à memória do Aureliano até hoje por esse fato. Então, Tancredo também mandou me buscar aqui e chegou me levar a Minas Gerais e lá me convidou para ser vice-presidente dele. Ele já sabia, porque Aureliano tinha dito a ele isso. Mas ele me convidou e eu disse, olha, Tancredo, eu vou aceitar, mas se você encontrar um nome melhor, escolha para a vice-presidência da República. Eu achava que realmente, eu tendo sido presidente do partido do governo, era muito ruim eu aparecer como candidato à presidência da República. Eu sempre tive a minha autoestima e sabia que aquilo não seria bem recebido pelo povo brasileiro. Mas eu fiz porque daquilo dependia a transição democrática. E minha obsessão, durante todo o tempo que tive no Senado, foi trabalhar para que nós chegássemos à abertura democrática. E, graças a Deus, eu tive a felicidade de presidir a transição democrática. Esse autor americano, ele diz que a melhor transição democrática foi feita por mim e faz um elogio muito grande a meu respeito. E realmente não foi fácil. Tive que primeiro vencer a resistência de alguns militares que achavam que eu tinha traído o Figueiredo. E também eu tive muita reação do grupo autêntico do MDB, que era formado pelos radicais. Mas isso eu deixei com Ulisses, deixei com eles todos, não tomei parte em nada, porque na realidade eu não desejava ser vice-presidente. Mas cumpri com o meu dever. Quer dizer, eu entreguei o país redemocratizado. Hoje os ventos da liberdade que tem na nossa terra foram feitos justamente durante aquele governo. Sem Constituição não teríamos transição democrática. A Constituição é a marca maior e absoluta da transição democrática. E eu disse isso a Ulisses Guimarães quando a Constituinte entrou num período em que havia um grande impasse, que era justamente o projeto que veio da Comissão de Sistematização, que era um projeto extremamente radical, extremamente ideológico e que a maioria da Constituinte não o votaria. Tinha um dispositivo que dizia que só seria reformado por 2/3 do plenário. Ora, isso era um golpe, né? O Grupo Centrão tenta aprovar mudanças no regimento interno da Constituinte para permitir no plenário a apresentação de emendas supressivas, aditivas ou substitutivas. Todos sabemos que o regimento interno da Constituinte tem muitos defeitos. E um dos grandes defeitos é que agora que está pronto o substitutivo, a Comissão de Sistematização votou várias matérias, o projeto final vai a plenário, sabem, não pode mais ser emendado. Quer dizer que se a maioria da Assembleia divergir de algum dispositivo, não pode substituir ou modificar esse dispositivo. Terá ou que abolir o dispositivo ou que aceitá-lo como está. O desejo da maioria é de que se possa apresentar por título, por capítulo e até por artigo emendas que possam competir com as do relator no plenário. E durante 30 dias a Constituinte esteve parada. Então, Ulisses me procurou e disse que nós tínhamos que unir forças para termos a Constituição votada. E eu então disse a Ulisses Guimarães, Ulisses, sem Constituição não temos transição,
nós todos fracassaremos. Então vamos fazer tudo para votarmos a Constituição. A Constituição pode ser boa, má, mas ela deve ser feita. Se for uma Constituição que necessite, ao longo do tempo, ser reformada, ela será reformada. Mas, absolutamente, devemos deixar que morra a Constituinte sem fazer a Constituição. Isso aconteceu. E, a partir daí, nós unimos força e Ulisses adotou a fórmula de que, quando ele não encontrava consenso, ele dizia: uma lei complementar irá resolver a questão. Então, isso funcionou de tal modo que hoje nós já temos 100 e poucas emendas constitucionais reformando a Constituição. A Constituinte, em vez de trabalhar para fazer uma grande Constituição, olhando o futuro, preparando para o futuro, ela fez uma Constituição baseada em 4 anos de governo por Sarney, né? Então, outro dia, o Lula disse uma coisa muito bem. Disse: olha, a lealdade dos políticos é assim. O Sarney elegeu 22 governadores dos 23, 2/3 do Senado e maioria absoluta da Câmara dos Deputados. Porque a primeira coisa que eles fizeram foi tirar 1 ano do mandato dele. E era uma confusão, né? Porque as pessoas achavam que estavam dando um mandato, estavam dando 1 ano a mais e, na verdade, estavam diminuindo, né? Mas eu fiz pouco de poeta, né? O Dutra tinha 6 anos de mandato. A Constituição do Estado Novo dava a ele 6 anos de mandato. E ele, na Constituinte de 60, disse, ele chegou, 55, né? Ele chegou e abdicou de 1 ano, ficou com 5 anos e acalmou tudo, todo mundo ficou satisfeito. E eu pensei que ia fazer a mesma coisa. Qual não foi minha surpresa? Quando eu anunciei isso, que ia abdicar de 1 ano, disseram, ele quer 1 ano mais. E aí foi aquela confusão. E tudo isso aconteceu porque a Constituinte, a Câmara e o Senado, reunidos em Constituinte, não aceitaram o projeto dos notáveis que o Tancredo tinha mandado fazer, escolhendo as pessoas, os melhores juristas do Brasil, para fazer uma Constituição. E eu quis mandar para Ulisses. E Ulisses me disse, não mande, eu quero fazer a Constituição e vou criar uma comissão de sistematização para fazer a Constituição. Se você mandar o projeto de Constituição, eu o devolverei. Eu, então, não tinha condições políticas naquele tempo para mandar e, ao mesmo tempo, criar uma crise política. O Brasil estava começando a atravessar a transição democrática, iria criar outra crise muito grande. Então, com o meu temperamento, com a minha paciência, com a minha prudência, eu achei bem melhor que eu não mandasse o projeto da Constituição. E sim, enderecei ao Ulisses como se fosse uma correspondência o projeto dos notáveis. Eles aproveitaram alguma coisa, e essas coisas que foram aproveitadas, eu devo dizer que foram importantíssimas, porque o primeiro capítulo da Constituição, o capítulo dos direitos humanos, o capítulo dos direitos civis, é excelente. Não conheço em Constituição nenhuma um capítulo que seja tão perfeito, que assegure aos cidadãos tanta liberdade, tantos direitos quanto a nossa Constituição. Outro capítulo é o capítulo dos direitos sociais, que entrou pela primeira vez a nível constitucional os direitos dos trabalhadores, os direitos sociais, que passaram a constituir uma grande conquista do povo brasileiro. Agora, muitos capítulos, eles foram feitos apressadamente, tiveram que ser reformados, tiveram que ser jogados para leis complementares, e assim mesmo
Eles não conseguiram acabar com a Constituição. Votamos a Constituição, temos a Constituição. E a Constituição mais duradoura que nós temos da história do Brasil, sem hiatos. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ela foi capaz de atravessar 2 impeachments. Foi capaz de atravessar tantos problemas como esse último de 8 de janeiro que nós tivemos, e é uma vergonha na história do Brasil que isso tenha acontecido. Mas fizemos a Constituição e eu entreguei a transição democrática, eu atravessei tudo, entreguei o governo ao adversário meu, que tinha sido cruel na campanha contra mim. Mas eu fiz aquilo que eu me propus a fazer, lutei até o fim. Mesmo quando aceitei os cargos do governo, eu trabalhava por trás para ajudar a transição democrática, para fazer o Estado de Direito. E fiz. Está aí a beleza do Brasil, né? A segunda democracia do mundo ocidental. E com uma Constituição que apresentou os direitos sociais. Que a Constituição primeira que nós tivemos não foi Constituição. Dom João VI, ele defendeu o direito de propriedade. Veio a Constituição republicana, defendeu o Rui Barbosa, o federalismo, e defendeu os direitos individuais. Vem a Constituição de 88 e defende os direitos sociais que nós temos até aí. Eu contribuí criando seguro-desemprego, vale transporte, vale alimentação, e todos esses programas sociais que estão aí nasceram naquele tempo. O senhor sempre defendeu que houvesse leis de incentivo à cultura. O primeiro projeto que o senhor apresentou sobre o tema foi em 1972 e foram 4 tentativas. Só em 1986, como presidente da República, foi possível fazer valer a primeira lei de incentivo à cultura no país, que foi batizada de Lei Sarney. O senhor pode contar para a gente como foi essa experiência? Primeiro, nunca ninguém tinha discutido projeto de incentivo à cultura. Eu apresentei em 1972 esse projeto de incentivo à cultura e foi uma revolução. A partir daí, todo mundo resolveu aderir ao projeto. O Celso Furtado incrementou no Ministério da Cultura e esse projeto simplesmente, quando o meu sucessor assumiu, revogou. E apresentou um outro, mas esse outro que ele apresentou disse: reforma a lei que era a minha lei da cultura. Então, inteiramente diferente, eu fiz uma reforma dele no Senado para mandar para a Câmara, fui para a Câmara, e na Câmara derrubaram, aprovaram o projeto que vinha, que é esse hoje, e deram o nome de Lei Rouanet. Primeiro, que a minha causa parlamentar, assim como o Nelson Carneiro teve a causa parlamentar do divórcio, assim como Afonso Arino teve da minoridade dos eleitores, eu tive a causa parlamentar da cultura. Apresentei muitos projetos sobre a cultura, sobre a leitura, sobre a difusão do livro, de apoio às editoras, todos foram apresentados por mim. Vários e muitos projetos. De volta de cérebros para o Brasil, para a Bolsa, para que eles voltassem, que tinham ido todos embora com o ato de 64. Enfim, isso tudo eu fiz como projeto de incentivo à cultura. De maneira que foi uma coisa que uma extrema necessidade para mim, que tinha isso na cabeça para fazer
Outro também que eu fiz, que marcou a minha passagem pelo Congresso, foi o projeto de cotas para negros. Nunca ninguém tinha falado sobre isso no Brasil. Eu levantei o debate e apresentei o projeto. A partir daí, ele entrou no debate nacional e hoje é uma realidade. Não apresentei só para negros, apresentei para concursos públicos, apresentei para a universidade, apresentei para tudo que fosse feito. O concurso tinha uma cota para pretos. E outra coisa também que fiz, um projeto de AIDS, que eu devo dizer que apresentei, nunca ninguém tinha falado sobre isso. No dia da conferência de Vancouver, soube que tinham descoberto o medicamento, o coquetel, e eu apresentei o projeto. E no dia seguinte, desci da presidência para apresentar o projeto no plenário. E ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi para a presidência da República, houve uma reação, queriam vetar, eu fui lá e disse ao Fernando Henrique, olha, não vete, senão o senhor vai me ter como adversário. Outro projeto que tem a sua marca também é a legislação específica que assegurou direitos às pessoas com deficiências, que é de 1989, completa 35 anos esse ano. Também isso que ocorre, o projeto dos deficientes, ninguém tinha colocado projeto nenhum a esse respeito. Eu coloquei beneficiando os deficientes. E a nível constitucional, esse projeto que tinha entrou hoje, é o único país que tem leis dos deficientes a nível constitucional. Eu sairia frustrado se eu não dissesse que eu fui o modernizador do Senado. E o Senado modernizou-se. Convoquei a Fundação Getúlio Vargas 2 vezes. Uma para fazer a reforma FII, que era a reforma relativa à atividade legislativa, e outra administrativa. E o Senado hoje é uma repartição exemplar com os melhores funcionários do Brasil. Inclusive o LBS para para atualizar os cursos que qualquer um por ali já passaram 50 mil pessoas submetidas a curso de capacitação. E qual era a visão que o senhor tinha para essa estrutura, quando o senhor pensou... Modernizar o Senado, que eu encontrei no século XIX. E saí modernizando o Senado. Tive essa grande satisfação hoje. Eu me considero o modernizador do Senado. Depois, eu não sei se continuou, se não continuou, mas a verdade é que eu fiz a transição. E aí está a TV Senado, como pioneira das mais vistas do Brasil inteiro. E o que o senhor imaginou quando o senhor pensou? O que o senhor idealizou para essa estrutura de comunicação do Senado? Eu idealizei que o Senado ficasse muito melhor e que ele tivesse uma ascensão sobre as casas legislativas e fosse um grande centro de debate de ideias e de divulgação, porque é preciso se dizer que nós não tínhamos meio nenhuma de divulgar o que se fazia dentro do Senado. A partir dali, e o Senado cresceu. No meu tempo, eu sinto que o Senado teve uma visibilidade nacional muito grande. Quando eu saí, deixei assim. Presidente, muito obrigada pela entrevista.
A vida intensa dos bombeiros de Mato Grosso. Adrenalina, agilidade e emoção. Aprovado o benefício previdenciário para mulheres resgatadas de trabalho escravo. Maior evento comunitário de Natal da Serra Gaúcha reúne uma multidão em Caxias do Sul. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Há uma segurança jurídica? Há, para retirar direitos. Uma reforma que altera as leis trabalhistas no país. O Brasil hoje enfrenta os menores índices de desemprego, que, no meu entender, significa que a reforma trabalhista alcançou o seu fim. Por exemplo, o trabalho intermitente é um absurdo. É dizer, fica em casa, quando precisar de você, eu te chamo, se vem trabalhar na minha empresa. Eu te pago as horas trabalhadas. O resumo é isso. Mas lembrar que isso afeta toda a população, porque, no final das contas, isso aí vai chegar nos empregos que vão ficar em risco ou não, né, a partir da tributação que existe em cima das empresas. No mundo inteiro tiraram foram direitos trabalhistas, né? Uma cabeleireira. Quando teve a reforma do Temer, mas vai ser pessoa jurídica, é muito melhor, não sei o quê. É melhor para quem? É melhor para o empregador só. Não se revogou a CLT, ela continua a existir, mas se abriu condição para ela não ser cumprida. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Na última reunião da cúpula dos BRICS, o Brasil defendeu a proposta de substituir o dólar por outra moeda nas transações comerciais realizadas entre os integrantes do grupo. O Fundo Monetário Internacional estima que em 2027, os 5 países fundadores do bloco, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, serão responsáveis por mais de 30% do PIB mundial. A eliminação do dólar no comércio de países com economias tão fortes produziria um grande impacto. No Agenda Econômica de hoje, nós vamos discutir essa proposta. O nosso convidado é o economista Júlio Miragaia. Tudo bom, Júlio? Tudo bom. Obrigado, que é ex-presidente e conselheiro do Conselho Federal de Economia. Júlio, antes de entrarmos na proposta dos BRICS em si, eu gostaria de te perguntar o seguinte: quando e por que o dólar passou a ser adotado quase que por todos os países no comércio internacional? Pois é, Ronaldo. Essa é uma longa história, né? Mas, normalmente, os países mais fortes, eles têm a moeda dominante no mundo, né? Isso remete ao século XVI com a Espanha, né? Com a enxurrada de prata advinda lá das minas do Alto Peru e do México. O real espanhol, ele dominou, né, o comércio internacional século XVI, XVII, até o final do século XVIII. Um pouco de competição em certo momento com o florim irlandês, e depois vem a libra esterlina, refletindo o quê? O poderio econômico da Inglaterra, né? Da Grã-Bretanha. E a partir do início do século XX, depois da Primeira Guerra Mundial principalmente, os Estados Unidos já era a maior potência econômica, né? E a Inglaterra sai destroçada da Primeira Guerra, como a França, como a Alemanha. Então o dólar vai se impondo, em 29 ele já é a moeda dominante, na crise do crash lá da Bolsa de Nova York, e consolida esse poder depois da Segunda Guerra Mundial, né? Para se ter uma ideia, em 45 os Estados Unidos detinham 2/3 das reservas de ouro do planeta inteiro. Isso é uma coisa absurda, né? Uma coisa espantosa. Eles financiaram a reconstrução da Europa e do Japão, né, com o Plano Marshall. E aí o que acontece? Em 46, essa situação ela é reconhecida, entre aspas, né, institucionalizada no Acordo de Bretton Woods, quando o dólar padrão ouro-dólar, passa a ser a referência no comércio internacional e também norteando os investimentos do mundo inteiro. Nós tivemos a criação de um bloco muito forte da Europa,
né, que adotou uma moeda única, que é uma experiência também única no mundo. Entretanto, mesmo na zona do euro, na Europa, hoje o comércio, 50% dele é feito em euro e você tem um percentual muito grande de comércio entre os países da Europa ainda em dólar. Por que mesmo uma região tão forte, tendo a sua moeda própria, não consegue abrir mão do dólar nas suas relações comerciais internas? Só voltar um pouquinho, né, nessa história. A partir da década de 50, 60, o dólar se fortalece. Em 71 tem a quebra, né, do padrão ouro-dólar. E mesmo assim, o dólar, de alguma forma, o comércio internacional, o mundo precisava de uma moeda referência. E o dólar continua com essa referência, né? Tanto é que em 74, quando 73 tem a crise do petróleo, né, 74, a cotação do petróleo no mundo inteiro, que era a principal commodity, se dá em dólar. Na década de 80 e 90, né, com a expansão, né, da globalização, do pensamento neoliberal, esse domínio ele se consolida mais ainda, né? Então, o dólar predomina nas relações comerciais e também nos investimentos. De tal forma que, quando o euro surge, já na virada do século, ele não consegue fazer frente, mesmo na Europa, fazer frente ao dólar. Hoje, as reservas internacionais, se não me engano, acho que 65% delas são em dólar e 20% em euro. E olha que esses países europeus têm reservas importantes, né? Como o Japão. A China, por exemplo, tem as maiores reservas, praticamente a totalidade em dólar, né? O que explica isso, né? Eu diria que, por um lado, reflete a pujança econômica dos Estados Unidos, né? O maior PIB do mundo, mesmo assim sendo ultrapassado pela China, e isso é importante, né? O que está acontecendo, sendo ultrapassado pela China, tinha o maior fluxo comercial do mundo, já foi ultrapassado pela China, mas ele tem a moeda mais confiável, né? Aquela que apresenta maior estabilidade. Então, é o ativo financeiro que todos, de alguma forma, querem. Então, ele mantém essa força, né? Mesmo em relação ao euro, mesmo em relação à moeda chinesa. Não poderiam dois países, vou fazer uma pergunta bem de leigo aqui, por exemplo, Brasil e China, no seu comércio bilateral, abrir mão do dólar? Porque nós vemos hoje que países que não usam dólar como sua moeda, no seu comércio bilateral, o fazem com dólar. Seria difícil essa relação bilateral ser feita assim, sem o dólar? Isso a partir da perspectiva, veja bem, o dólar é interessante para a maioria dos países? Talvez não, esse amplo domínio. Para as empresas, para as empresas, ele se torna, primeiro, que ele é a moeda mais confiável, segundo, que de alguma forma, esse mercado global, ele precisa de uma moeda que possa precificar, né, os preços e, de alguma forma, dar liquidez para esse comércio e para esses investimentos. E o dólar executa bem esse papel. Tem problemas? Tem muitos, mas outra moeda, se entrasse no lugar do dólar, também traria esses problemas, né? Então, as empresas, de alguma forma, as grandes empresas, né, e o sistema financeiro internacional, ele ainda vê o dólar como a melhor alternativa, né? Os países que sofrem, né, esse domínio do dólar, com certeza, do ponto de vista da economia nacional, né, seria interessante para eles substituir, mesmo que parcialmente, o dólar. Mas encontraria muita resistência, tanto no mercado financeiro, quanto no comércio entre as empresas. Desde 2008, o Mercosul adota um sistema de pagamentos em moeda local, que ainda não tem sido usado na maior parte do comércio da região, mas existe. Queria que você explicasse qual que é a diferença de se adotar uma nova moeda, uma moeda comum, como o euro tem, por exemplo, ou um sistema apenas para comércio? Nesse caso, tem que ter um entendimento. Aqui o Mercosul é um bloco, né? Da mesma forma, muito mais embrionário do que o bloco europeu, mas é um bloco e que permite, de alguma forma, que o comércio do Brasil com a Argentina, principalmente, é muito intenso, né? Permite que esses países eles possam estabelecer determinados parâmetros, né, em termos de cotação das suas moedas, que permite essa transição comercial nas moedas locais, né? Referenciada numa referência no real e no peso argentino, né? Agora, isso se dá numa escala, do ponto de vista mundial, numa escala muito micro, né? Muito micro e embrionária, e eu imagino que as transações que envolvam as grandes corporações, mesmo nesses países, né, elas encontrem muita resistência em adotar esse sistema, né? Porque diante da volatilidade que essas moedas, de alguma forma, apresentam, né, e que o dólar
dólar acaba sendo menos volátil. Não é que o dólar não seja volátil, é volátil também, né? Mas ele é menos volátil. É importante frisar, Ronaldo, que esse poder norte-americano ele é imenso, né, ao ter o dólar como referência mundial, porque o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, ele tem dois objetivos, né? O controle da inflação e o estímulo ao emprego. Quando a inflação está elevada, como agora foi recentemente, né, ele reduz, né, a taxa, aumenta a taxa de juros, né, para controlar os preços. Quando há necessidade de gerar emprego, ele reduz a taxa de juros para estimular a economia. E isso provoca, né, e entendendo que a taxa de juros vai incidir diretamente nos títulos de tesouro norte-americano, né, que o Brasil tem suas reservas internacionais, essencialmente em dólar, a China, a ida, em vários países do mundo. Então, isso impacta diretamente todos os países, né? E isso vai impactar o fluxo. Se tem uma demanda muito grande por títulos americanos, vai reduzir, né, a procura por títulos brasileiros. Isso vai fazer o quê? Impactar a taxa de juros aqui, né? Isso vai, de alguma forma, impactar na cotação da moeda brasileira, né, vis-à-vis o dólar, e vai ter um impacto na inflação. Então, a política monetária norte-americana e essa dependência extrema do dólar, ela afeta a economia do mundo inteiro. Mesmo que você não queira, você vai estar sendo afetado. Sem falar naquilo que já foi mencionado, de aplicações de sanções, que é um absurdo, né? Porque os Estados Unidos, eles têm o poder de sancionar o país e retirar aquele país da rede global de pagamentos, o próprio o mercado financeiro desse país. Então, tem uma série de problemas, né, que teriam que ser enfrentados, mas que enquanto permanecer esse domínio do dólar, fica muito difícil equacionar essas questões, né? Eu diria que eu não acredito muito numa cesta de moedas ou coisa parecida. Eu acho que a tendência, até pela necessidade de uma referência, é o dólar vir, num médio ou longo prazo, ser substituído pela moeda chinesa. Em função, né, da expansão da economia chinesa, aí até o final dessa década ela deve superar os Estados Unidos como a maior economia do mundo, tem quase que 80% acima do fluxo comercial dos Estados Unidos, também investimentos. Então, o que aconteceu no passado, né, da Espanha superada pela Holanda, depois superada pela Grã-Bretanha, depois pelos Estados Unidos, eu imagino que a China venha a ser essa nova referência futura. Antes de se discutir nos BRICS, essa moeda comum ou esse sistema comum, o Brasil discutiu isso no Mercosul e não foi muito para frente. Qual que seria a diferença entre os dois blocos? Você acha que hoje é mais viável se implantar um sistema desse nos BRICS do que no Mercosul? Sim, pelo poder da China. Pelo poder da China. É muito difícil pensar numa relação igual entre o real e o yuan, a moeda chinesa, né? O fluxo comercial da China é 10 vezes maior que o do Brasil, né? Os investimentos chineses espalhados no mundo inteiro, tem agora a nova Rota da Seda e tal, infinitamente maior que os investimentos que o Brasil realiza no exterior. Então, e também em relação à Rússia, à Índia, né, em menor proporção, né, e à África do Sul. Então, eu imagino que a China faz um pouco aquele jogo, né, não, vamos todo mundo junto aqui e tal, mas, no fundo, o projeto da China, né, é se transformar na potência econômica dominante do planeta, né? Fala econômica, não sei ainda como é que seria essa questão na esfera política, mas econômica com certeza. Então, e é muito difícil esses outros países que estão no BRICS, eles de alguma forma se estabelecerem no mesmo patamar que a China, né? Então, mesmo que haja um acordo, né, alguma forma de contratação de uma moeda que reflita, né, os interesses de todos os países, eu imagino que pela necessidade de uma referência, né, de uma referência no comércio internacional, a China possa ser, a moeda chinesa possa ser essa alternativa ao dólar. Ela vai ter o mesmo impacto que o dólar tem hoje no mundo inteiro? Não. No primeiro momento, não, né? Até porque vai ter uma resistência muito grande dos Estados Unidos, né, da própria União Europeia. Então, eu imagino que ela não vai ter isso, pelo menos no curto e médio prazo. Mas acho que no longo prazo essa é a tendência. Agora, você aponta isso como uma tendência de longo prazo, mas o que se discute no Mercosul neste momento não passa pela adoção da moeda da China, né? Não é um projeto para agora.
né? Não é um projeto para agora. Eu acho Esse de agora seria o quê? Como é que isso poderia ser feito? Eu acho que vai ser nessa linha, né, das transações, por exemplo, entre o Brasil e a China, uma boa parte delas, né, se realizar a partir da moeda chinesa e da moeda brasileira, né? E mesma coisa em relação à China e à Rússia. Eu acho que onde mais avançou foi em relação à Rússia, né, por conta das sanções econômicas, e a Rússia se transformou no principal fornecedor de petróleo da China, e a maior parte dessas transações estão se dando hoje através do yuan e do rublo, né? Então, eu acho que é onde vai avançar mais solidamente, mas também tem espaço para avançar no Brasil. O Brasil tem um grande exportador de commodities, né? Então, todas as exportações de commodities brasileiras, soja, minério de ferro, mesmo petróleo cru, para a China, eu acho que pode, de alguma forma, se dar com base nessas moedas nacionais. Mas, como eu disse, né, vai haver muita resistência dos Estados Unidos, vai haver muita resistência das grandes corporações. É um processo de longo prazo, mas que gradativamente ele tende a acontecer. Como foi, né, em relação à substituição da Libra pelo dólar, né? Começou no final do século XIX, os Estados Unidos já era a maior economia do mundo e vai se consolidar mesmo em 46. Países que abandonarem o dólar como moeda do comércio, pelo menos em grande parte das suas transações, não podem se enfraquecer no comércio global? No primeiro momento, sim. No primeiro momento, acho que pode ter um impacto negativo, por isso tem que ser bem dosado, né? E envolver exatamente, né, aqueles fluxos que já estão consolidados. Vou dar um exemplo do minério de ferro. A China importa principalmente da Austrália, que é o primeiro, né, com uma certa margem, e segundo do Brasil. Mas o Brasil tem um peso importante, né, na exportação de minério de ferro para a China. Então, dificilmente, se a Vale do Rio Doce, por exemplo, abandonar o dólar e adotar, né, a moeda chinesa como referência, isso vai impactar a capacidade de exportação da Vale, porque a China precisa do minério de ferro do Brasil. Então, iniciativas tópicas nessa linha, eu acho que elas podem prosperar, né? Agora, é uma coisa que tem que levar em conta cada setor, né? Setor que pode vir a perder competitividade, né? Em alguns setores, setor automobilístico, por exemplo, no Brasil, onde o Brasil já em determinado momento exportou 1 milhão de automóveis, né? Há 2 décadas atrás, e hoje exporta pouco mais de 150 mil, é um setor que depende muito, né, dessa estabilidade da cotação das moedas, e dificilmente ele abandonaria, né, o dólar como referência para os seus fluxos comerciais, seja com a Argentina, com o México, com os principais países, né, que importa automóvel brasileiro e mesmo importa componentes. Os governos estão falando, né, estão discutindo essa possibilidade de trocar a moeda do comércio, mas isso funcionaria sem adesão das grandes empresas importadoras e exportadoras? Esse é o problema. Não é uma decisão só de governo, né? Não é do governo. E aí é difícil o governo impor, né? Muito difícil o governo impor, porque isso pode ter um impacto no desempenho das empresas e isso vai afetar a economia nacional. Tá certo? E nenhum país hoje está numa situação, né? O Brasil, por exemplo, não está numa situação, por exemplo, de tentar impor, como eu falei, no setor automotivo, uma medida dessa natureza, e isso, né, vai impactar um setor que tem um peso enorme no PIB nacional. Então, seria uma loucura, né, enveredar por esse caminho. Tem que ser algo acordado com as corporações. As corporações vão colocar os seus argumentos. Olha, isso aí vai impactar de tal forma que vai reduzir a capacidade exportadora, que já está baixa, né? Então, mas talvez num segmento como os minérios de ferro, isso já seja possível, né? A partir de... Acho que a China hoje responde por 80% das exportações brasileiras de minério de ferro. Então, né, um peso muito grande. Pode afetar as exportações para a Europa, né, um pouco para o Japão, mas é uma parcela mínima. Então tem que ver caso a caso. E eu acho que a tendência é essa, né, é evoluir gradativamente. Eu acho que o que tem motivado os países é um pouco fugir desse domínio do dólar, que dá aos Estados Unidos, primeiro, o poder, né, de ser um país que emite a moeda global. Tá certo? É um poder que só os Estados Unidos têm. Segundo, que ela funciona como reserva de valor.
Tá certo? Então, o mundo inteiro financia a dívida externa norte-americana, né? E vai financiar de acordo com os interesses norte-americanos, que, de alguma forma, a sua política monetária vai determinar a taxa de remuneração desses títulos. Então, para o mundo, claro que esse domínio, sem falar desse poder de aplicar sanções, né, como ele tem feito no mundo inteiro, né? E no caso da Rússia, né, que é uma economia muito forte, porque antes estava mais circunscrito a alguns países com pouco impacto, né? Somália, Cuba, Venezuela, mesmo Irã, um pouco mais. Mas a Rússia é uma potência, né? E conseguiu, né, aplicar sanções pesadas à economia russa, só que a Rússia teve mais recursos, né? E recorreu ao apoio da China, da Índia, e sobreviveu bem às sanções. Mas outros países passam uma situação muito dura. Então, eu acho que, do ponto de vista dos interesses nacionais, né, seria interessante fugir, pelo menos, desse amplo domínio do dólar. Agora, os interesses corporativos, eles remam contra. Mas se um país como o Brasil abandona o dólar no comércio para se livrar desse domínio norte-americano e adota a moeda chinesa ou uma moeda que tem influência da China, ele não está apenas substituindo, trocando aquele país sobre o qual ele vai ter que se viver? Não. Isso tem que ser visto a partir do olhar norte-americano. Os Estados Unidos não vai assistir passivamente o Brasil, né, deixando de ter as suas referências, né, em termos de comércio internacional, de investimentos, do dólar, e adotando a China como essa referência. Com certeza, eles não vão ver isso com naturalidade e as sanções, né, mesmo que não diretas, né, mas vão vir muito pesadamente. Além da resistência, né, sim, mas o que eu digo é, o Brasil, entre aspas, quer fugir dos Estados Unidos e cair no colo da China, qual é a diferença? Sim. Eu falo do ponto de vista de você ficar dependente de uma moeda de outro país. Hoje nós somos dependentes de uma moeda controlada e administrada pelos Estados Unidos. A China adoraria, né? Os Estados Unidos gostariam, mas o Brasil o Brasil continuaria na dependência de uma grande potência internacional. É isso que eu digo. Não sei se o mundo, está preparado. A gente vê aí, por exemplo, os problemas nos fóruns internacionais, nas principais organizações, né? FMI, Banco Mundial, né? A disputa, a OMC, a disputa que se dá entre as grandes economias, né, no âmbito desses países. Então, não sei se o mundo está preparado para ter essa visão mais bilateral, né, ou plurilateral das relações econômicas, né? Ainda está vigindo, né, um poderio econômico, né? Ainda tem um peso, ainda não, né? Sempre teve um peso muito forte, há séculos que acontece assim. Então, eu acho que a tendência maior, mesmo não se implantando um poderio tão grande da moeda chinesa, mas eu acho que ainda ficaríamos na dependência, talvez não de uma única, mas talvez o euro ganhando um pouco mais de expressão, o yuan ganhando mais expressão, e teríamos 3 moedas, né, de alguma forma, determinando, né, os rumos do planeta, né? Mas acho assim, talvez só no muito longo prazo possa acontecer, né, da China consolidar esse poder. Mas até isso eu temo muito, né? Porque normalmente essas mudanças, elas ocorrem após conflitos muito sangrentos, né? Então, os Estados Unidos perder a condição de potência hegemônica, né, não vai perder isso assistindo à ascensão da China, entendeu? Alguma coisa vai acontecer, talvez de muito negativo para a humanidade. Então... Pela sua análise, então, eu posso concluir que essa discussão de substituição de moeda para o comércio, que tem sido feita pelos BRICS e por outras nações, ela é muito mais uma decisão geopolítica do que econômica. Geopolítica. As consequências são muito mais geopolíticas do que na economia. Geopolíticas. São muito mais geopolíticas. É óbvio que ela tem consequências, na verdade a motivação é geopolítica, as consequências na economia são inúmeras, né? Mas a motivação toda é geopolítica. E isso vai impactar todo esse balanço entre os países do planeta. O que aconteceria se essa proposta avança em relação às frequentes substituições de governos, né? Nós temos em vários países, e mesmo no Brasil, uma alternância de governos, né? Governos com um viés mais à direita, outros mais à esquerda. O Uruguai tem muito isso, o Brasil caminha para a própria Argentina. Como é que seria possível uma mudança dessa que demanda tempo
ser feita com tanta substituição de governo? Porque cada um dos governos tem uma perspectiva diferente em relação ao tema. Perspectiva diferente, mas tem a situação real, né? Você vê, por exemplo, vou dar o caso de Cuba, né? Você em Cuba você consegue, né, se virar com dólar. Você vai para Cuba, você vira com dólar. Né? Não é no mercado paralelo, no mercado negro, né? No mercado oficial. Você faz aquela troca ali, né, do que eles chamam lá do peso, né, do peso especial, não me lembro exatamente como é que era o nome, né, que tem um valor referenciado no dólar. E tem o outro peso, que aí é outra cotação. Então, essa força é muito grande. Mesmo nos países, na própria Rússia, né, que tinha uma diferença com os Estados Unidos, na China. A China tem algo em torno de 3 trilhões de dólares, né? E é a grande opositora dos Estados Unidos no planeta e tem 3 trilhões de dólares, né, em títulos de tesouro norte-americano. Então, independente da ideologia política de um governo ou outro, ele vai ter que levar em consideração essa situação. Podemos citar aqui, no caso do Brasil recente, né, no governo Bolsonaro, que tinha muitos problemas com a China e tinha um discurso anti-chinês muito forte, né, e gerou muitos conflitos ali, muitos atritos, né, com a área exterior da China, mas em nenhum momento o Brasil, né, abdicou de ter essas relações comerciais mais fortes, né, com os chineses, porque os chineses eram os principais consumidores de mercado de minério de ferro, de soja, de milho, de petróleo cru, de algodão. Então, a questão ideológica vem de um lado e de outro lado vem a questão econômica, né? E aí os interesses das grandes corporações, eles passam por cima da ideologia do governo, eles se sobrepõem à ideologia do governo, né? E eu diria que se o governo brasileiro naquele momento ali levasse essa questão ideológica, né, às últimas consequências, que gerasse uma dificuldade grande nas exportações e nos fluxos, né, de investimentos chineses, com certeza o Bolsonaro sofreria um processo de impeachment, não tem dúvida nenhuma disso, né? Isso seria articulado pelas grandes corporações junto ao Congresso Nacional e o resultado viria... O pragmatismo fala mais alto? O pragmatismo fala mais alto. Isso geraria uma situação política insustentável para ele e geraria uma crise econômica e tal, e pumba, Bolsonaro, né, seria substituído. Então, é o pragmatismo, a força pragmatismo que vem da força do dinheiro, né? Então, é isso, o dólar ainda continua tendo esse peso tão grande e tem essa sustentação por parte das corporações que tem sentido, né? Porque é importante ter uma referência única, né? A precificação das mercadorias, né? E também na questão de alguma segurança e maior confiabilidade, né? Em termos de moeda. Então, isso tem um poder enorme que passa por cima, de alguma forma, das ideologias e dos interesses políticos. Júlio, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Você pode rever este programa e todos os conteúdos da TV Senado no nosso site, senado.leg.br/TV, ou no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Agenda Econômica. Polêmica nas escolas, alunos versus telefones celulares. Problema? Solução? Se regular é preciso, educar é urgente. Essa criação de uma cultura mediática, eu penso que realmente através da escola pode acontecer. Mas a gente deveria discutir o uso do telefone celular na sociedade como um todo. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Que o Senado seja mais produtivo, a casa seja mais efetiva. Eu propus durante o ano de 2024 vários projetos aqui dentro do Senado. Tive uma PEC aprovada agora em 2024 e o que eu espero é que a partir de 2025 agora meus projetos sejam mais apreciados dentro das comissões, dentro do plenário, para que a gente poder fazer o melhor para o povo. Eu estou aqui para representar meu estado de Minas Gerais e também representar a população brasileira.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Olá! Todo ano, milhões de brasileiros entregam suas declarações de imposto de renda sem saber que uma parte do tributo poderia ajudar na educação, saúde, na inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade. O Senado discutiu a criação do Dia Nacional do Cidadão Solidário para estimular a cultura da doação no país. Funciona assim. A pessoa ou empresa que está fazendo a declaração anual do imposto de renda pode determinar que parte daquele tributo devido seja direcionado para um fundo ou entidade assistencial de sua confiança. O nome disso? Cidadania Fiscal. Já há alguns anos, há disponibilidade de recursos vultuosos para serem destinados à efetivação de ações de impacto social em cada um dos municípios brasileiros. Doar não custa nada, né? E nem tira dinheiro do bolso, no caso da destinação do imposto de renda. Não? Então tem muitos projetos, tem alguns projetos que se destacam no país. A gente sempre fala que quem doa, ela está fazendo um gesto de solidariedade e amor. Então, por que não fazer? O projeto de lei em discussão no Senado cria o Dia Nacional do Cidadão Solidário, sempre no primeiro dia do prazo de entrega da declaração, incentivando a destinação desses recursos a entidades beneficentes e ações sociais reconhecidas no país. Essa efeméride, que poderia apenas parecer uma data comemorativa, na verdade, ela tem por objetivo dar publicidade e efetivar uma política pública de estimular em cada um de nós a cultura da doação. Essa data é fantástica, porque é a data onde se inicia a declaração. Então, a gente ter esse movimento de divulgar isso na mídia, buscar ter essa comoção nesse momento que está sendo feita a declaração. Como o senhor falou, não é só uma data simbólica, é uma data que está sendo instituída, mas por trás dela nós temos muitas ações, né, a serem desenvolvidas. E aí importa em capacitação, em movimentação da Receita Federal também para isso, do Conselho Federal de Contabilidade e das organizações da sociedade civil de modo geral, que cumpre um papel muito importante nesse sentido. Vimos aí, a possibilidade da doação existe, mas o que é doado é pouco. No ano de 2024, neste ano, somente na pessoa física, o potencial de doação desse recurso foi da ordem de 14 bilhões e 810 milhões. 14 bilhões e 810 milhões. Somente na pessoa física. E desse montante, o que nos choca é que somente 387 milhões 490 mil foram efetivamente doados. Menos de 3%. Nós vemos aí, pelos números apresentados pela Receita Federal, o grande potencial de doação das pessoas físicas que realmente não é aportado, não é utilizado para beneficiar esses projetos que realmente transformam a vida das pessoas. Das pessoas jurídicas, a gente consegue essa informação através da escrituração contábil. Então, 460 milhões foram destinados para o Fundo da Criança e Adolescente e outros 419 bilhões para o do idoso, juntando aí dá quase 1 bilhão. Mas já te antecipo que
é muito pequeno também. Então, você imagina esse valor, como que a gente pode realmente mudar a realidade. Vamos saber agora como direcionar as doações, começando pela pessoa física, de 6% a 9%, beneficiando desde crianças e adolescentes, idosos, pacientes com câncer, até atividades culturais e artísticas. Já para as empresas, as doações podem chegar a 10%, com um percentual maior para esporte, cultura e o audiovisual. 6%, mas você ainda pode ter mais 1% para o Pronam, mais 1% para o Pronas, chegando a 8%. E também do desporto, você pode até aumentar 2% e chegar a 7%. Então, ou seja, 9% do imposto devido seu, você pode falar, não, vamos levar. Você imagina a sociedade tendo mobilização na cidade, falar, você tem poder de mudar a realidade, porque esse dinheiro vai ficar no teu município. A questão da pessoa jurídica, ela também, do imposto devido, ela pode destinar esse percentual, chegando a um total de 10%. Durante o ano calendário, por exemplo, agora que a gente está em 2024, o contribuinte ele pode escolher se ele vai destinar para esse ou aquele fundo, audiovisual, cultura, enfim, para Instituto do Idoso, da Criança e do Adolescente, ele tem a liberdade de os 6% ele levar ali independente. Mas isso aí durante o ano calendário, e quando ele for entregar a declaração em 2025, ele faz o ajuste ali. Agora, se ele deixar para fazer no momento da declaração, aí ele fica limitado a 3% para o idoso e 3% para a questão da criança e adolescente. Tá? Questão aí das doações. Hoje ela pode ser feita apenas para fundos. Tá? Não se abre exceção. Todo cidadão pode fazer a sua doação, mas são as empresas a fonte dos maiores recursos. Com um detalhe, as doações só são possíveis na declaração completa. A gente sempre sugere para essas empresas que nos procuram a opção, né, da doação advindo do incentivo fiscal, porque a empresa não vai tirar realmente do seu bolso, né? Mas, enfim, ela cumpre uma agenda também que é necessária dentro da responsabilidade social. A questão da destinação da simplificada, que hoje ninguém pode fazer pela simplificada, não se pode parcelar o imposto, a destinação. Então, nós temos essa dificuldade, mas nós já tínhamos apresentado um projeto, inclusive, até para o senador Flávio Arnes, né, que, inclusive, está tramitando aqui a questão da destinação dos 6% dentro do próprio exercício. Senador Beni Camacho, é importantíssimo trazer esses esclarecimentos. O primeiro que, dentro da regulamentação, hoje apenas quem faz a declaração completa, ele vai poder gozar desse benefício, né, de definir. De um lado, gente que não entende bem a política da doação. Do outro, entidades que não sabem que têm o direito a receber essas doações. E no meio, os municípios que poderiam ter esses recursos para aplicar em projetos sociais. Está presente um projeto de lei visando expandir para os fundos municipais, as ações não apenas da criança e do adolescente, do idoso, mas também da saúde e do esporte. Mas depois, há cerca de uns 15 dias, eu fiz uma indagação à Receita Federal se os fundos municipais de saúde não poderiam ser destinatários dos incentivos fiscais. E a Receita Federal me respondeu que sim, que os fundos municipais de saúde, além de receberem os recursos fundo a fundo do Ministério da Saúde, eles estão aptos a receber esses incentivos. É preciso a gente ter uma informação um pouco mais precisa. A destinação nunca é para a entidade. A destinação ela é para o Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente, que através do Conselho Municipal, vamos situar no município, através do Conselho Municipal, faz o chamamento, que é o edital, para que esse recurso seja distribuído entre as entidades que apresentarem projeto. Então, ela precisa estar previamente cadastrada. O mesmo funcionamento é do Fundo do Idoso. No caso do Pronom e Pronas, que atende diretamente a PAI e outros segmentos relacionados à saúde, a doação só pode ser feita durante o ano calendário.
né? Então, não se doa para a entidade, né, mas para as entidades que tiveram projetos aprovados do Ministério da Saúde. No caso do desporto, a mesma coisa. O dinheiro é para o projeto desportivo que foi aprovado pelo Ministério do Esporte, né? E também no caso da cultura, né? Existe toda uma parte de regulamentação pelo Ministério da Saúde, do Esporte ou de Cultura, que faz a escolha dos projetos através de uma comissão técnica, né? Gostaria muito de indagar do senhor Marcílio Marquezine Ferrari, que é o coordenador de gestão do Sistema Único de Assistência Social, se há, dentro do Ministério, um programa de capacitação dos municípios e de interação com os conselhos federais de contabilidade para que essas ações possam ser construídas. Talvez, não sei se seria capacitação em si, algo, né? Não sei, é algo para a gente dialogar dentro do Ministério, mas talvez uma grande mobilização nacional a partir do MDS, né? Com a utilização das COM, enfim, das suas mídias, de articulação também com os atores sociais, para que a gente possa fortalecer cada vez mais essas doações para as entidades, enfim, que elas são, de fato, construtoras da cidadania em nosso país, né? Eu acho que a gente precisa, senador, de uma modificação também na legislação com relação aos fundos, a instituição de novos fundos, né, com uma possibilidade aí do fundo da pessoa com deficiência, até mesmo do fundo da saúde mesmo, que os fundos realmente eles não recebem esses recursos, não está regulamentado ainda para isso. E eu creio que esse valor que nós já temos garantido de isenções fiscais, que nós já temos aí uma rubrica para essas destinações, eles têm que ser melhor aproveitados. Então, acho que a gente tem que percorrer também essa questão legislativa para que nós possamos melhorar aí, que esse recurso realmente chegue lá na ponta e que o cidadão se sinta parte e queira doar. É preciso conhecer a legislação para exercer bem esse papel do cidadão solidário. Há setores vulneráveis, por exemplo, com dificuldades para conseguir recursos. Muitas entidades desconhecem a possibilidade, como foi falado aqui, a PAI tem um programa para desporte. Então, ela pode se candidatar ao recurso da destinação do esporte. Ela tem projetos esportivos, porque é desportivo e paradesportivo. Mas muitas entidades elas não sabem dessa possibilidade. Então, você tem, por exemplo, uma entidade que atua na área da criança, adolescente e do idoso, que desconhece completamente que ela pode também ter recurso de esporte, de cultura, né, na área de saúde, na área da pessoa com deficiência. E esse trabalho a gente tem feito a divulgação. Mas ainda há muita coisa a ser esclarecida. Quanto recurso que estava à disposição para ações impactantes não chegar, frustrando, principalmente aqueles que seriam alvo dessa ação, uma população fragilizada, frustrando o doador que poderia se sentir participante como cidadão em uma ação que a Receita permite que cada um de nós use uma parte do recurso que deveria ser destinado ao Estado para executarmos ações que vão de encontro ao nosso anseio como cidadãos dentro dos nossos municípios. E frustra as entidades filantrópicas, carentes, na luta, na frente da batalha. A importância da doação. Muitas entidades assistenciais no país dependem exclusivamente desse recurso para funcionar. Vamos conhecer algumas delas. Nós temos aí 16 milhões de pessoas com deficiência, sendo que menos de 20% dessas pessoas estão incluídas no mercado de trabalho. Então, nós temos aí um percentual de 80% das pessoas que dependem exclusivamente dessas políticas públicas enquanto educação, saúde, assistência social e as atividades correlatas de arte, esportes, enfim, tecnologia para se integrar na sociedade. O Brasil, em sua toda a extensão, nós temos a presença de um CRAS, a presença de um CRES, enfim, os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social e as entidades socioassistenciais que, de forma complementar,
ajudam o Estado brasileiro a construir o Sistema Único de Assistência Social. E, para vocês terem uma ideia, nós temos alguns números que são importantes relacionados ao Sistema Único de Assistência Social. Nós temos cerca de 465 mil trabalhadores e trabalhadoras em todo o território nacional que cuidam desse sistema. Tá? Boa parte desses trabalhadores e trabalhadoras são vinculados às entidades socioassistenciais. E quando se fala em entidades que atuam na prestação de assistência social, tem ainda as organizações da sociedade civil, as ONGs. Inclusive, existe um projeto de lei aqui no Senado Federal para que a destinação desse imposto, né, desse imposto destinado, ele possa beneficiar também e carimbar essas entidades beneficentes de assistência social. São inúmeras, elas trabalham, por exemplo, somente esse recorte dessas entidades que têm a certificação, elas atuam em mais de 230 milhões de procedimentos hospitalares a cada ano. Hoje, no Brasil, nós temos, olha só que número interessante, 879.326 organizações da sociedade civil, que são antigamente conhecidas como ONGs, as ONGs, né? Que está em desuso aqui no Brasil esse termo, mais internacional. Então, nós temos esse número grande de entidades e elas, evidentemente, desenvolvem projetos de todas as naturezas, mas focados na educação, na saúde e na assistência social, principalmente. Se a contribuição pode ajudar, por que então se doa tão pouco no país? Primeiro, porque o imposto de renda assusta o brasileiro, que tem receio ainda que o dinheiro não seja bem utilizado. Acompanhe. A gente vê que lá na ponta as pessoas não têm a orientação correta, não tem um projeto bem feito para que seja apresentado e muitas das vezes não tem a capacidade de fazer uma prestação de contas corretamente, justamente para que haja transparência, haja vista que é um dinheiro destinado dos contribuintes, né? Então, existe muita mística, sim, a questão se vai cair na malha fina, eu vou destinar, vou cair na malha fina. Cai sim na malha fina se por acaso você destinar e não pagar a guia, né? Que o contribuinte ele possa ver que a sua doação alcançou o resultado. O duro é você falar, eu fiz uma doação, não sei se chegou para o Rio Grande do Sul ou não, ou se foi parar na mão de alguém que eu não... Então, o problema não é a solidariedade. O problema é que eu tenho medo de... Eu sei que o leão é perigoso. E não adianta falar que existe leão domado, que não é isso. Mas será que o leão vai... Né, vai estar correto essa distribuição? Então, eu acho daí. O medo do leão afasta os potenciais doadores, pessoas físicas, empresas. O que fazer? O tema da doação solidária tem que sair do papel. A gente precisa nos unirmos realmente numa divulgação nacional, uma conscientização nacional para que a sociedade entenda como é que funciona, para onde vai o dinheiro, porque infelizmente nós vivemos num país que quando se trata de dinheiro todo mundo fica com o pé atrás, né? Para onde vai ser destinado? Será que vai ser aplicado de forma correta esse dinheiro? Então a gente precisa unir as forças. É uma coisa que nós precisamos de ajuda e é por isso que nós hoje estamos sentados com o Conselho Federal de Contabilidade e o Conselho Nacional de Justiça, porque nos ajuda nessa divulgação. Porque por mais que a gente faça a divulgação, né, e trabalhamos intensivamente nisso, existe uma certa resistência de fato à informação que vem exclusivamente da Receita. Quando é a própria entidade, uma PA e outras que fazem a divulgação, a recepção é muito maior. Mas o principal divulgador são as próprias entidades, porque elas mostram o que foi feito com o recurso público. E não tem propaganda melhor que isso. É lógico que esses temas tributários são temas muito áridos, mas deveria chamar a mídia, chamar a sociedade civil, chamar as entidades, como o Fórum está se colocando à disposição, o Conselho Federal de Contabilidade, para que as pessoas tenham noção de que elas possam fazer e facilitar. Agora, um espaço para falar daquela figura que é fundamental para viabilizar a doação. Quem entende dos detalhes? O contador.
Nós temos a consciência que os contadores têm uma importância muito grande, porque ele é o elo de ligação entre o contribuinte e o fisco, né? Eu digo que nós estamos umbilicalmente ligados ao fisco, né? Seja na questão da destinação, como na questão do recolhimento dos impostos, que ninguém é contra imposto, na verdade, né? A gente só quer que os impostos sejam bem aplicados, né? A verdade é essa. Doações para quem está em apuros, o brasileiro e o espírito solidário. A tragédia no Rio Grande do Sul e políticas públicas no Amazonas. Visitei o estado do Amazonas, em cidades muito distantes, onde a gente vai 9 horas de uma lancha para chegar nas cidades, e aí a gente vê que a pessoa lá no canto lá do Brasil está sendo beneficiada por uma ação que a gente luta aqui dentro da Câmara, do Senado. Então, isso é muito importante para nós. Esse ano, nós trabalhamos com a questão da alagação no Rio Grande do Sul. Teve um aumento de arrecadação, porque, inclusive, eu, que sou de Manaus, sou do Amazonas, destinei para o Rio Grande do Sul, para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul que estavam precisando. Então, olha só como a assistência social ela também tem algumas coisas que nós precisamos aprender muito. Mas provou uma coisa, que o brasileiro é solidário. Por que ele é solidário? Porque ele fala, eu quero estar lá, eu vou estar lá. Quando ele via lá nos meios de comunicação o que estava acontecendo, ele falou, vou destinar para esse projeto, e as entidades levavam lá. Além de doar, é importante que o contribuinte fiscalize os recursos, saiba o que está sendo feito com o seu tributo. Veja aí. A pessoa jurídica faz a destinação e fica cobrando das entidades o que vai ser feito. Uma pessoa física normalmente não faz isso. E na Receita a gente incentiva principalmente a destinação no município, porque a gente quer que ele não faça só por ter o benefício fiscal, mas ele entenda que aquele benefício fiscal vai estar sendo aplicado na sua região, no seu município, na sua região metropolitana, e ele vai poder participar, inclusive, como voluntário em outras ações que são necessárias. Quais são as razões que nós temos um potencial de quase 15 bilhões para fazer a doação e estamos doando 3%, menos que isso? É porque eu, como doador, não tenho certeza que aquilo vai chegar lá. E o que o contribuinte tem, ele falou, existe uma burocracia ali no meio que precisamos arrumar. Então, o que eu tenho visto é isso. Falta unir forças, senador. Potencial nós temos. Pessoas de boa vontade, todos aqui querem ver um país melhor, 16 bilhões de motivos para nós buscarmos um engajamento maior, fazer um trabalho melhor, juntos, né? E a gente costuma ler a Constituição e dizer que é uma Constituição cidadã a partir do artigo 5º. Né, os direitos individuais, mas só direitos? Não, nós temos deveres também. E nós temos um dever, o artigo 3º da Constituição, ele diz que é dever de toda a sociedade, do poder público, da sociedade civil, construir uma sociedade humana, uma sociedade solidária, a erradicação da pobreza, a erradicação da miséria, o incentivo, né, à educação. Então, é dever de nós e do Congresso Nacional também estudar essa questão para facilitar, e eu retorno aqui, para facilitar que as pessoas possam fazer a sua doação direcionada e essa doação possa alcançar o local ali. Que essa audiência mude a consciência de cada um de nós como doadores. Que essa audiência mude, na prática, a concretização desses recursos. Que essa audiência mude a facilidade maior para que essas entidades filantrópicas possam atuar. Mas, principalmente, que essa audiência mude a realidade de milhões de brasileiros que estão numa situação de necessidade muito grande. É isso. Solidariedade, cidadania fiscal, impostos que geram benefícios. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. Estudos relatam que a metade dos alunos já demonstram que ficam mais dispersos a partir do uso do celular dentro da sala de aula.
senhor relaciona o abuso ou o uso excessivo de telas ao jogo? Eu acredito que é uma teia muito perigosa. Salão Nobre, nesta quarta, 8 da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. A carga horária da formação geral básica do ensino médio, com matérias como português, matemática, história e geografia, passa a ser de 2.400 horas nos 3 anos letivos. A carga total é de 3.000 horas. Caberá ao aluno escolher uma área de estudo nas 600 horas restantes. A norma passa a valer a partir de 2025. O Senado votou. Agora é lei. Esse ano é um ano de ajustes. Por que eu estou falando isso? Porque 2026, que é o ano subsequente, é um ano de eleições gerais. Eu espero que 2025 também possa ser, além desses ajustes, ser um ano de realizações. Nós temos a Rota Bioceânica, que é um traçado rodoviário que passa por todo o Mato Grosso do Sul, atravessa para o Paraguai, vai até a Argentina, até o Chile e de lá para o Pacífico, para o continente asiático. Então eu espero que com esses ajustes e com essas realizações, a gente tenha um excelente 2025, para todos vocês também. Polêmica nas escolas, alunos versus telefones celulares. Problema? Solução? Se regular é preciso, educar é urgente. Essa criação de uma cultura mediática, eu penso que realmente através da escola pode acontecer. Mas a gente deveria discutir o uso do telefone celular na sociedade como um todo. Em discussão, nesta quinta, 8 da noite, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A vida intensa dos bombeiros de Mato Grosso, adrenalina e emoção. Complicada a vida de bombeiro. Questão do segundo, eu vi um amigo meu de farda quase perder a vida aqui. Aprovado benefício previdenciário para mulheres resgatadas de trabalho escravo. Estou falando de mulheres empregadas domésticas que muitas vezes chegavam à casa das famílias aos 10 anos de idade. Maior evento comunitário de Natal da Serra Gaúcha reúne milhares de pessoas em Caxias do Sul. O grande espetáculo de Natal também foi momento para falar sobre resiliência. Este ano, foste golpeado. Teus rios que te batizam e te fazem fértil tornaram-se força bruta, rasgando caminhos, apagando memórias, silenciando sonhos. Oi, pessoal. Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Vamos falar de bombeiros. Já imaginou o quanto a vida desses profissionais pode ser intensa? Quando criança, você já sonhou em ser um deles? Salvar vidas? O vídeo que você vai ver agora faz parte de um documentário emocionante sobre os 60 anos do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso. Olha, vale super a pena assistir a obra completa, viu?
Você pode acessar pelo QR Code no fim do vídeo. Nesse momento vocês estão acompanhando as imagens do resgate, desse resgate dramático do Corpo de Bombeiros, resgate difícil. Teoricamente era uma ocorrência cotidiana. Nós atendimos várias ocorrências daquela. Tem um acidente que aconteceu em uma máquina de arroz aqui em Tangará da Serra. Eram 3 vítimas dentro de um fosso de elevador de grãos. Nessas limpezas, eles passaram mal, que era um ambiente confinado. Neste local aqui, que as pessoas estavam se afogando. Era descer equipado, armar um circuito e içar as vítimas. Fazíamos isso constantemente, mas o cenário mudou bruscamente. Um bombeiro foi salvar essas pessoas e acabou se machucando também. Um policial gritou que o soldado Valmir tinha caído. Me arrisquei descendo também, sem equipamento, sem cabo. E ao chegar na metade do fosso, eu comecei a passar mal. Sai! Vi que eu ia desfalecer também. O policial gritou, o senhor tá tonto, volta. O mais rápido que eu pude, eu cheguei no local. Veste, Júnior, veste! Veste o braço! Veste! Havia 5 minutos que, no mínimo, que o Valmir estava submerso. O bombeiro tá no chão. Depois agora pode se amarrei. Nós não sabemos se ele tomou a decisão de descer, porque foi passado para ele armar o circuito e fazer a limpeza de umas fiações que tinha no local, que era do exaustor de vento. Como eu não estava perto, eu não sei se ele tentou avistar a pessoa, se ele foi puxado por essa vítima que estava desesperada lá embaixo, ou se ele escorregou da escada. Vai rápido, Sueli. Pega o Valmir, pelo amor de Deus. Vai degrau por degrau. Vai no Valmir. Cuidado pra você não afundar. Uma coisa é segurar essa corda. Lá dentro... Lá dentro estava o Valmir. Devagar, vai bater a cabeça. Não tinha como ir 2 bombeiros, porque o local era apertado também. Eu não conseguia pé no local, com a mão eu conseguia amarrar. Aí eu pedi que puxasse ele. Começou uma reanimação cardiopulmonar nele e ele voltou normal, consciente, orientado, conversou com nós. E havia uma outra vítima embaixo. Enquanto desamarravam eles, eu passei por cima dela, da vítima. E aí jogaram a corda, eu amarrei ele na cintura. Ele estava desacordado. De repente ele acordou e começou a agarrar minha máscara. E o pessoal gritando para ele soltar, e eu também gritava para ele soltar. E até que eu lembrei que eu tinha amarrado ele. Aí foi quando eu pedi que puxasse ele, e puxaram ele. Eu inalei um pouco do gás, eu até fui atendido também depois, mas não foi, eu fiquei com tonturas, né? Alguns nem quis ser conduzido para o hospital, mas nós conduzimos os mesmos para o hospital juntamente com o soldado Valmir, que já estava consciente. Foi um resgate heróico, graças a Deus. Tá todo mundo bem, tá todo mundo bem. Sargento, um dos resgates mais difíceis do Corpo de Bombeiros, pelo menos nos últimos anos aí, né? Mas é complicado a vida de bombeiro. Questão do segundo, eu vi um amigo meu de farda quase perder a vida aqui. E o estado do Valmir foi se agravando. Depois nós ficamos sabendo, né, que ele ingeriu aquela água, e naquela água tinha agrotóxicos e veneno. O Valmir estava deitado do meu lado, ele até olhou para mim, deu um sorriso e fez assim. Última vez que eu vi ele. Quando você vê o seu amigo de farda ali, poderia ser você, fica complicado. Ele não era só o soldado Valmir, ele era o nosso amigo. E aí na hora que você vê seu amigo lá, aí fica difícil.
desde 2011, quando aconteceu isso, até hoje, eu não consigo esquecer isso. Legisladores e servidores dos parlamentos de todo o país se encontraram no Rio de Janeiro para trocar experiências em mais uma edição da Unali. Em Roraima, uma escola indígena ganhou o 3º lugar num concurso nacional de ciência e tecnologia e vai poder levar o projeto para a Europa. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Com o tema O Futuro da Educação no Brasil, a 27ª Conferência Nacional da União dos Legisladores e Legislativos Estaduais foi aberta com uma cerimônia que contou com a presença de diversas autoridades de todo o Brasil. Durante a semana, parlamentares de diferentes regiões do país vão debater e trocar experiências sobre o funcionamento das casas legislativas. A Alerj está sendo a anfitriã do maior encontro parlamentar da América Latina. Além de deputados e servidores do Poder Legislativo, a conferência vai receber especialistas que vão apontar caminhos para o desenvolvimento do sistema educacional brasileiro. A segunda vice-presidente da Alerj, deputada Tia Ju, que preside a comissão organizadora da Unali no Rio, representou a Assembleia na cerimônia. Ela destacou a relevância das discussões que serão abordadas durante a conferência. Com certeza vai nortear as nossas ações parlamentares. A gente vai poder legislar de forma mais clara, mais efetiva, nesse tema tão importante, que é um tema trazido em todos os palanques eleitorais, mas que a gente precisa levar muito a sério, porque para se pensar em desenvolvimento, em fazer com que o Brasil cresça cada vez mais, é preciso tratar melhor da educação. A abertura do evento contou com a palestra A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, do filósofo brasileiro, professor e educador Clóvis de Barros. Ele provocou reflexões nos parlamentares que são responsáveis por aprovarem leis que garantam acessibilidade educacional de forma igualitária, além da valorização dos professores dentro de sala de aula. A ideia é relacionar a questão da vida com a própria questão da educação, que é o objeto central do evento. Portanto, no fundo, vamos refletir sobre de que maneira a educação contribui com a vida boa, a condição da vida boa, através de algumas preocupações que são tipicamente existenciais e que cobram formação, como a formação para a excelência, a formação para servir, a formação para conviver, a formação para deliberar e assim por diante. Ao som da Orquestra Forte de Copacabana, os cerca de 1.200 participantes da conferência foram cumprimentados pelo presidente da Unali, deputado Sérgio Aguiar, do estado do Ceará. Ele falou sobre a escolha do tema da conferência deste ano e da importância da realização do evento para os parlamentos estaduais brasileiros. O tema foi discutido através de regiões que nós temos feitas algumas discussões e sempre surge essa necessidade de procurar termos cada vez mais. O Enem, que hoje é a forma de avaliação que é feita para os alunos de ensino médio poderem ingressar na universidade, também as outras modalidades que existem e em alguns momentos até a criação de programas que existiram ao longo dos últimos tempos e que a gente precisa sempre estar por dentro e antenado para poder saber aquilo que está sendo discutido e onde o Parlamento Estadual pode colaborar nessa discussão. Os unalianos, como são chamados os participantes, podem interagir e conhecer as atividades parlamentares de outros estados nos estandes espalhados pelo Centro de Convenções Expomag, no centro do Rio. Um deles é do IPA-Alerj, um instituto de previdência da Assembleia Legislativa do Rio, que garante benefícios previdenciários, assistência médica, hospitalar e financeira aos associados. O IPA-Alerj faz presente para contar um pouco da sua história de mais de 50 anos, em que a gente cuida
dos servidores, né, e dos deputados na parte de saúde, assistência médica e também de previdência. A gente vem trocando essas informações com os parlamentares, com as assessorias dos parlamentares. Tem sido muito boa a conversa, a troca de informações. É um evento muito grande, é um evento, como você falou, com pessoas que têm poder de decisão. Nós estamos numa temática muito importante, que é a temática do futuro da educação. A gente, né, tem muitos debates sobre educação, questão da aplicação de recursos. Recentemente, agora a gente entrou numa discussão para saber se tira ou não da Constituição a aplicação dos valores mínimos da educação. Então não tem um ambiente melhor para poder discutir esse tema, e principalmente pela qualificação das pessoas que vieram. Estamos falando com filósofos, acadêmicos, jornalistas, pessoal de sustentabilidade, para ter essa, vamos dizer assim, olhar múltiplo sobre a educação com uma plateia altamente qualificada. Sustentabilidade e ciência saindo de Roraima para o mundo. O grupo de alunos do ensino médio do município de Alto Alegre agora se prepara para viajar a Barcelona, na Espanha, onde vai apresentar o seu projeto da Feira de Ciências para o mundo. O nosso projeto, né, tem como tema, né, o uso e reaproveitamento de garrafas plásticas, né, dentro da comunidade indígena, do Raimundão 1. Né, esse projeto, né, ele aconteceu, né, através do incentivo dos alunos mesmo, né, em querer elaborar esse projeto dentro da comunidade, porque lá nós temos esse problema sério com a questão, né, dos resíduos sólidos, né, principalmente as garrafas plásticas, né, porque lá na nossa comunidade não tem coleta de lixo. Né. Então, essa foi uma alternativa, né, então a gente reutilizar essas garrafas, né, para a gente, né, desenvolver, no caso, hortas, né, e também outros materiais com essas garrafas plásticas. Os alunos foram acolhidos pelo deputado Renato Silva, que auxiliou no custeio da viagem para a Mostra de Ciências e Tecnologia do Instituto Açaí. Eles ganharam uma credencial, a comunidade Raimundão, de representar o estado de Roraima, uma escola indígena, lá no Pará, na Feira de Ciência. E há uns 40 dias atrás eles me procuraram que não conseguiram realizar esse sonho porque não teriam a passagem para poder ir participar desse evento. Eu consegui a passagem para todos os envolvidos, tanto os professores quanto os alunos. Eles foram para o Pará representar o nosso estado, o estado de Roraima, o município de Alto Alegre. Com apenas 17 anos, a Raíssa faz parte da equipe de alunos selecionada para viajar. É muito gratificante, né, levar o nome da nossa escola assim no mundo afora. E também ganhar um credenciamento, né, levar a nossa cultura, mostrar a nossa cultura. O apoio à ciência é fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade. E levar ciência roraimense é motivo de muito orgulho, que o diga o professor Sidney. É muito gratificante e importante, né, essa valorização, né, porque a gente vê, né, uma escola indígena, né, onde não tem nem praticamente uma escola de verdade. Né? Nossa escola lá ela é uma escola de madeira, né, que tem o nome de Escola Indígena Eurico Mandulão. Né? Vocês têm que conhecer lá a realidade. Né? E isso é muito bom, né? Porque traz notoriedade, né? No caso, para a nossa comunidade e também, né, para a nossa educação escolar indígena. Ao todo, 6 escolas de Alto Alegre participam da mostra. Mulheres resgatadas de trabalho escravo ou análogo à escravidão podem ter direito ao BPC até a aposentadoria. É o que determina um projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados. O texto ainda prevê um aumento na quantidade de parcelas do seguro-desemprego a que elas já têm direito. Aprovado o projeto que concede automaticamente o benefício de prestação continuada, BPC, a todas as mulheres resgatadas em decorrência do trabalho escravo ou análogo à escravidão. A coordenadora da bancada feminina, deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, foi relatora da proposta que marca os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, de dezembro de 2023, o Brasil tem mais de 6 milhões de empregadas e empregados domésticos, sendo 90% deles do sexo feminino.
Não resta dúvida, portanto, que estamos falando, sobretudo, dos direitos das mulheres. E mulheres que muitas vezes encontram-se vulnerabilizadas e precisam ter seus direitos resguardados por este Parlamento. Pela proposta, essas mulheres deverão receber o benefício até alcançarem o direito à aposentadoria. Será um presente para essas trabalhadoras que há anos a fios buscam ter seguridade, sobretudo. Atualmente, as mulheres resgatadas recebem o seguro-desemprego por apenas 5 parcelas. O texto, que segue agora para o Senado, aumenta para 6 parcelas. O autor da proposta foi o deputado fluminense Raimon, do Partido dos Trabalhadores. Eu estou falando de mulheres empregadas domésticas que muitas vezes chegavam à casa das famílias aos 10 anos de idade e depois, só por conta de um trabalho de excelência, de fiscais do trabalho, que essas mulheres foram resgatadas e resgatadas para a liberdade, resgatadas para a vida. Milhares de pessoas participaram de um grande espetáculo de Natal em Caxias do Sul. O evento já faz parte do calendário oficial da cidade. Um final de semana para refletir sobre o verdadeiro sentido de família. Mais de 30 mil pessoas, em 2 dias, vivenciaram a magia da 8ª edição do maior evento comunitário e gratuito de Natal da Serra Gaúcha, que inclusive virou lei e desde 24 de setembro deste ano é considerado o evento oficial do calendário de Caxias do Sul. Antes mesmo de o espetáculo começar, o público já ocupava cada espaço, guardando lugar com ansiedade e brilho nos olhos para não perder um instante desse momento. Nós cultivamos muito o espírito natalino, a generosidade. Inclusive, quero agradecer a generosidade de Caxias do Sul, pois é o nosso primeiro ano de residência aqui. E nós não poderíamos perder essa celebração, esse espetáculo tão lindo que exalta a cultura de Caxias do Sul. Eu gosto das apresentações. É? E tu acha que o Papai Noel vai vir? Sim. É? Tu gosta dele? Eu gosto. Inspirado no musical da Broadway Annie, o enredo emocionante narrou a história de uma menina cheia de esperança que sonhava em passar o Natal com uma família, e foi impossível não se deixar envolver pela magia do palco. Cores vibrantes, músicas e momentos que arrancaram emoção e sorrisos do público. Nós vivenciamos no espetáculo momentos de emoção, de entender o recomeço, a importância da crença, da fé, da esperança, de que as dificuldades elas são passageiras, que os momentos difíceis são passageiros, e é sobre isso que nós vimos no espetáculo. A comunidade se emocionou e nós também nos emocionamos em ver a comunidade conosco. Eu acho que remeteu à infância de cada um, a importância de uma família, das crianças terem uma família para conviver, seja ela qual for, e que elas possam, que a gente possa olhar muito pelas nossas crianças, que a gente possa dar muito carinho para as nossas crianças, porque elas são o nosso futuro. Por trás de todo esse encantamento, um grande time. Cerca de 150 pessoas, entre coristas, bailarinos, artistas e uma equipe de produção apaixonada, que entregou o coração em cada detalhe. O grande espetáculo de Natal também foi momento para falar sobre resiliência. Este ano, foste golpeado. Teus rios que te batizam e te fazem fértil tornaram-se força bruta, rasgando caminhos, apagando memórias.
Silenciando sonhos. Esse ano a gente sempre tenta transmitir uma mensagem. Esse ano ele vai muito sobre esperança e sobre renascimento, ao encontro do que o nosso estado passou. Então ele passa essa mensagem de reencontro com a esperança, que é o que o Rio Grande do Sul atravessou no ano. A gente achou que a gente tinha que prestar essa homenagem e falar essa linguagem de uma maneira, obviamente, cheia de sensibilidade e ao mesmo tempo encantadora, para que ela conversasse com as diversas gerações, mas vem imbuído desse propósito. Desde a primeira escolha, desde lá atrás, quando a gente iniciou, até hoje, a gente faz isso com o máximo de carinho. E a gente tem essa preocupação de sensibilizar as pessoas. Um espetáculo para todos. Além de intérpretes de Libras, as 2 noites contaram com audiodescrição. Mais de 20 pessoas da APADEV e INAVE vivenciaram o momento. Então, pelo 3º ano consecutivo, toda a magia do Natal e desse grande espetáculo chega para as pessoas com deficiência que nos prestigiam cada vez mais a cada ano que passa. Histórias mágicas sempre terminam com finais felizes. E aqui não foi diferente. Anne encontrou uma família para celebrar o Natal, exatamente como sempre sonhou. E no momento mais esperado, o público vibrou de alegria com a chegada do Papai Noel, que fez os olhos das crianças brilharem. E você veio ver o Papai Noel? Aham. E você gosta do Papai Noel? Sim. O que você mais gosta do Papai Noel? Presentes. E a renas. Presente também. É? E será que ele traz esse ano? E das renas também. Vem aqui no espetáculo ver o Papai Noel? Sim. O que tu mais gosta? De tudo. Desejo a todos um Feliz Natal, um próspero 2025. Ho, ho, ho! Que festa linda, hein? Olha, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação é bem bacana, viu? E por ocasião do Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro, eles falaram sobre o assunto. Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV 1 no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Eu acho que esse ano, em particular, a gente tem bastante que comemorar pelos direitos humanos, até porque a gente está num governo que atualmente acho que dá mais valor para os direitos humanos de forma geral e é importante comemorar. O Brasil, assim, ele tem uma história de luta, né, para que esses direitos sejam, assim, colocados em práticas, né? As leis e o trabalho para que isso aconteça, a gente vê as pessoas buscando isso, né? As autoridades fazendo as leis, algumas pessoas brigando, pedindo, solicitando, né? Mas assim, se não tiver alguma ação, alguma luta, alguma assim, busca por parte assim, de cada pessoa, de cada um de nós, aí isso não acontece e parece que tem melhorado e nós estamos no caminho. Espero que eu esteja certo. Sobre os direitos humanos, a gente vê que é um dia muito importante de ser lembrado e que no Brasil eu considero que quando o nosso Estado proporciona, eles são muito bem seguidos. Eu creio que existiu sim uma evolução, porém estamos distantes, existe muito ainda que lutar e o começo é na infância, né, com as crianças, porque se a gente trabalhar essa ideia de respeito de uma forma muito enraizada na nossa juventude, e isso vai sim com certeza ter frutos no futuro. O Brasil ele está caminhando, precisa ainda avançar em muitas questões quanto o direito das mulheres, das minorias e abraçar como um todo, né? Não só olhar um lado, mas olhar todos, aqueles que são menos favorecidos. A escola pública nós temos uma realidade variada e como professora a gente conhece muitas situações assim delicadas que precisa de um olhar do legislativo, do judiciário, do executivo como um todo para que
enquanto sociedade, a gente possa avançar e sermos felizes. Acho que comemorar é uma palavra forte, porque o respeito aos direitos humanos é algo que é contínuo e sempre existem pessoas que não colaboram e pessoas que colaboram, mas você entrar num ambiente como esse é algo que me enche de esperança, apesar de muitas vezes você ver as notícias e você imaginar, nossa, não tem jeito, né? Mas aí quando você entra aqui, você escuta a elaboração, toda a história do nosso país, tudo que já foi feito e tudo que pode ser feito, eu acho que me enche de esperança. Então, nós não estamos ainda no ideal, mas é algo a ser trabalhado. Se tiver em Brasília aqui, qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil tem que vir para cá. O que levou uma rede de supermercados na França a suspender a compra de carne do Mercosul? Como isso afeta os produtores brasileiros? Pesquisador da FGV Agro, Leonardo Munhoz, e a diretora da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Suemi Mori, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, nesta sexta, 8h30 da noite. Eu sou natural de Várzea Grande, Mato Grosso, né? Vim numa casa de político, né? O meu pai foi prefeito por todos os mandatos, foi vereador. E os filhos, né, praticamente alguns acompanharam na política. É o caso meu, particularmente, que teve a primazia de ser prefeito por 3 mandatos da minha cidade de Várzea Grande. Fui na mesma batida do Júlio. O Júlio, que é meu irmão mais velho, ele foi deputado federal, além de ser vice-prefeito, foi governador, senador e atualmente é deputado estadual. Em 1982, eu fui convidado por um grupo de amigos para iniciar na vida pública. Sem nenhuma pretensão, saí candidato a prefeito pelo mandato de 82 a 88 e depois fui ser governador, ganhei eleições em 90, 91 tomei posse. Depois de ter sido governador de 91 a 95, eu voltei para minhas atividades empresariais e disputei novamente o cargo de prefeito em 96, fui eleito, depois reeleito em 2000 e depois disso veio a eleição de 2006 para senador, fui eleito pela primeira vez senador da República até 2014, não disputei eleição em 2014, em 2018 voltei a ser senador. Comunica à Casa que estou apresentando um projeto de lei que aumenta a pena para crimes de roubo de receptação de cargas. Tenho a primazia já por 3ª vez ser presidente do Conselho de Ética do Senado Federal. Sou membro titular também de várias comissões, da CAS, da CMA, da CRA e participo também de forma indireta como suplente da CAI, da Comissão de Esporte, enfim. Estou muito bem atendido em termos de comissão. Sem nenhuma demagogia, o que eu vejo aqui é que o Senado cumpre com a sua finalidade. É uma casa de 200 anos, que tem homens e mulheres responsáveis, que tem promovido bons projetos de leis em defesa da sociedade. Bom dia, gente. Nós temos feito, com certeza, um trabalho exitoso, não só os senadores, mas, sobretudo, a equipe que aqui existe, uma equipe de trabalhadores, de colaboradores, que eu faço aqui a minha homenagem a esses colaboradores que trabalham nesta casa aqui, são pessoas especialíssimas, sobretudo, pessoas que também são responsáveis e trabalham no cotidiano, buscando efetivamente aquilo que é melhor para o povo brasileiro. Agora é lei. Já está em vigor a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. São diretrizes para as queimadas controladas e prescritas, visando a proteção das pessoas e da biodiversidade. O manejo é vital para evitar incêndios florestais de grandes proporções que causam danos à natureza e prejuízos à economia. O Senado votou. Agora é lei.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, este é o programa Ecosenado. Veja o que preparamos para você nesta edição. Racismo ambiental. Como a desigualdade no acesso a serviços essenciais urbanos aumenta os impactos da crise climática a grupos mais vulneráveis, em geral formado por negros e indígenas. Se eu vou me afastando do centro da cidade, o lote vai ficando barato, e aí é onde a população de menor renda vai se ocupar, e no Brasil essa população é, em sua maioria, a população negra, ela vai ocupar uma área da cidade menos preparada para enfrentar problemas ambientais. Então, se chove no centro, a drenagem pode dar conta. Agora, se chove na periferia, aquela rua que não está preparada para receber uma chuva intensa, ela, enfim, causa uma enchente. Um projeto que leva água tratada a milhares de brasileiros no interior do Nordeste. Eu sinto muita dor com a realidade de famílias que perdem seus filhos ou vêm eles adoecendo por falta de água tratada. Para mim, isso é uma realidade chocante e inadmissível em pleno século XXI. A gente tem uma alta incidência de diarreias, de náusea, de dores estomacais, que acaba agravando a situação escolar, a situação profissional, desenvolvimento pessoal, e até mesmo o tempo de lazer dessas famílias. Um incentivo à alimentação saudável e que não agride o meio ambiente. Você vai conhecer o Hortas Urbanas, criado por uma adolescente do Rio de Janeiro. E uma ave infelizmente ameaçada de sumir do planeta, o pato mergulhão, o embaixador das águas brasileiras. A maior e desproporcional exposição a eventos climáticos extremos que notamos em comunidades vulneráveis, compostas na sua maioria por pessoas negras e indígenas, é chamada de racismo ambiental. Isso acontece pelo acesso desigual a recursos ambientais e a infraestrutura adequada. Bairro mais nobre da capital federal, o Lago Sul é cercado de jardins, árvores frutíferas e sombra. Fica afastado do aterro sanitário da cidade, de polos industriais e ainda possui pavimentação asfáltica de qualidade e sistemas de drenagem pluvial. Inserido em 2 áreas de proteção ambiental, os 7 hectares da região abrigam 7 parques ecológicos. Além, é claro, de estarem às margens de um espelho d'água de 48 quilômetros quadrados, criado com o objetivo de regular a umidade do ar, o Lago Paranoá. Eu moro aqui há 35 anos e sou apaixonada por esse Lago Sul. O Parque Asa Delta, que é um lugar que é muito gostoso para você passear no final de semana, é um passeio e também voltado ao bem-estar, e tudo. Temos alguns outros parques, como o Parque Dom Bosco, da Ermida Dom Bosco, que fica próximo à minha casa. O IDH do Lago Sul ele é comparado ao da Suíça, para você ter uma ideia, tá? Até, como eu disse, pela qualidade de vida, o índice de criminalidade, a questão da renda das pessoas que moram aqui. Eu acho até que a gente está à frente de algumas cidades, talvez alguns países até, porque nós temos o lixo reciclável, passa toda quarta-feira na porta da nossa casa, é fiscalizado. Eu moro em rua, não é condomínio, a própria rua tem essa fiscalização. Aqui é um local muito bem estruturado, onde você passa, principalmente pra gente que gosta de andar de bicicleta assim, ou alguém que gosta de correr. Tem calçada em todo lugar, ciclovia em todo lugar. Que é disparado o melhor lugar onde já vi, porque eu pratico muito esporte, eu gosto de ir pra academia, de andar de bike, de fazer muito ciclismo aqui, e aqui é o lugar perfeito para isso. A temperatura aqui é boa por causa do lago, que isso influencia também na respiração e no ambiente verde daqui, também ajuda muito, contribui bastante para a respiração, o clima daqui ser muito bom. Eu vou de bicicleta para academia, eu sempre passo aqui pela 15 do Lago e as ruas são muito boas aqui porque tem muitos bueiros, então quando chove evita muito alagamento, então as ruas são lisinhas pra gente andar, evita muito acidente, que nem em outras regiões aqui de Brasília que quando chove alaga e pode provocar algum tipo de acidente. Já foi pior, hoje está bem melhor, porque algumas quadras
não tinha o escoamento pluvial, né? Hoje implantaram, parece que, pelo menos naquelas que eu circulo normalmente, todas elas têm o escoamento pluvial e te anda tranquilo, numa boa, sem alagamento. Eu me sinto muito bem aqui, não gostaria de morar em nenhum outro lugar aqui de Brasília. Enquanto alguns vivem cercados de verde e contam com infraestrutura urbana planejada, o que garante qualidade de vida e bem-estar, outros enfrentam o impacto direto das desigualdades. Aqui na cidade estrutural, por exemplo, comunidade da periferia de Brasília, basta uma chuva para as ruas alagarem e os moradores e comerciantes ficarem sem energia elétrica. A energia elétrica cai, os fios se partem. Os postes aqui, como estou vendo, é de madeira, né? A maioria deles, eles fazem por conta própria. Cai um fio aí, quebra um fio, tem que arrumar, tem que pagar para arrumar, é bagunça danada. Quando chove, que falta energia, muitas pessoas ficam sem energia. Aí fica ajeitando os fios, né? Porque aqui é gambiarra. Quando chove aqui é uma lama por completo. Vocês estão vendo aí, né? Porque não tem asfalto e nós estamos precisando, né? O asfalto vai ficar bom, ficar legal. Ficar bom pra gente andar, pra gente sair de casa. Quando a chuva é forte, as pessoas não podem nem sair de casa porque a água inundou a rua. Gente que tem carro, eu como trabalho à tarde, eu entrego pamonha aqui há algum tempo, à tarde. E então a gente sofre atoleiros, né? O carro às vezes não passa, às vezes quebra. Ali tem um lixão que eu sou louca para aquele lixo acabar. Porque acumula tanto e são pessoas que vêm de outros lugares e jogam lixo aqui. Aí a vizinhança sofre com isso. As pessoas ficam doentes, as pessoas ficam reclamando que tem vontade daquele lixo sair dali. Cidade é feia, já é feio os barracos, eu disse. Fica mais feio porque bota lixo, aí fica feio mesmo. A ocupação dessa região, onde hoje é a cidade estrutural, começou com os catadores de recicláveis, pela proximidade do antigo lixão. É o local que tem a maior proporção de pessoas negras no Distrito Federal, 75%, de acordo com o estudo do Instituto de Pesquisa e Estatística do DF. Já o Lago Sul é onde a porcentagem de pessoas pretas e pardas é a menor, 32%. No Brasil isso é muito claro, né? Ou seja, a população negra ela ocupa uma área de menor renda, ela tem menor renda, consequentemente ocupa lotes e áreas da cidade mais baratas e são áreas em que o poder público se omite ou esquece de projetar uma infraestrutura urbana de qualidade. As pessoas negras, né, que sofrem já o racismo estrutural da sociedade, e essas pessoas estão associadas aos espaços mais vulnerabilizados da cidade. Então é uma associação muito injusta entre o racismo já existente e a falta ou a carência de recursos naturais qualificados. No centro da cidade, eu tenho uma boa calçada, uma boa drenagem, boa iluminação pública. Se eu vou me afastando do centro da cidade, o lote vai ficando barato. E aí é onde a população de menor renda vai se ocupar, e no Brasil essa população em sua maioria, a população negra, ela vai ocupar uma área da cidade menos preparada para enfrentar problemas ambientais. Então, se chove no centro, a drenagem pode dar conta. Agora, se chove na periferia, aquela rua que não está preparada para receber uma chuva intensa, ela, enfim, causa uma enchente, né? O professor explica que se as cidades não tinham um planejamento quando foram criadas, precisam contemplar as adaptações de infraestrutura nos planos diretores atuais. A oferta de espaços públicos de qualidade pode ser um começo de uma solução. Se cada um for tentar resolver a demanda de lazer, a demanda de crise climática na sua casa, eu não vou conseguir ter energia para colocar ar-condicionado em cada casa. Mas eu posso oferecer um espaço de frescor para o bairro, por exemplo. Ao invés do shopping da casa, pensar na escola e na praça. Um espaço de morar precisa ser um espaço de circular, uma calçada boa para caminhar, uma calçada sombreada, né, com flores, com frutos, ou seja, uma boa infraestrutura de arborização. A estrutural é um exemplo clássico disso. Aqui merecia muitas praças bonitas, uma plantação de avenidas de árvores. A gente sente falta de árvores. Como aqui não tem muita sombra, aqui faz muito calor. Não tem algo melhor do que um ar limpo, saudável, que você possa sair fora e sentir o cheiro da natureza, né? – 2 bilhões de pessoas no mundo não possuem acesso à água potável. Mais de 35 milhões são brasileiros, que por causa disso têm sua saúde e sua qualidade de vida comprometidas.
Essa realidade é resultado de danos causados ao meio ambiente e da falta de políticas públicas de grande alcance. Veja na reportagem a seguir como instituições, organizações não governamentais e startups tentam mudar esse cenário. As questões do clima relacionadas com as questões de meio ambiente, elas vão atingir, sobretudo, ou em primeira instância, as populações mais vulneráveis, que vivem nas periferias, que vivem nos interiores, onde a política pública não chega. Daí é importante que todo brasileiro conheça, entenda a ideia de justiça climática. Mesmo em um país com grandes mananciais, em pleno século XXI, a falta de água tratada e de saneamento básico continua sendo uma realidade cruel para muitas comunidades do Brasil. Esses são direitos humanos fundamentais declarados pelas Nações Unidas. Além de menos dignidade, essa população sofre com o aumento de doenças de veiculação hídrica, como diarreia e infecções gastrointestinais, levando a milhares de internações hospitalares e óbitos por ano. O Unicef alerta para os males causados aos mais de 2 milhões de crianças sem água potável no Brasil. Chama atenção para as doenças diarreicas, em especial nas crianças menores de 6 anos de idade, que são extremamente vulneráveis a essas doenças e, por consequência, em linhas gerais, essas doenças associadas relacionadas reforça o aumento das desigualdades no Brasil. Este especialista em ecologia aquática aponta como a qualidade e a disponibilidade de água no país tem sido afetada. Pela retirada da vegetação que protege os mananciais, por chuvas cada vez trazendo mais poluição e por contaminações através da agricultura e por entrada de esgoto e lixo na paisagem que drenam nas bacias hidrográficas. Muitas pessoas tiram sua água para abastecimento direto dos rios. As companhias de tratamento de água também precisam melhorar cada vez mais a sua capacidade de tratar a água que absorve dos mananciais de abastecimento, porque hoje, além desses contaminantes que já são conhecidos, como, por exemplo, cobre, zinco, em função do lixo, né, a gente tem outros contaminantes na água que chegam no esgoto, através de esgotos, por exemplo, como fármacos, microplásticos, metais pesados como chumbo, mercúrio. Então, todos esses fatores levam à contaminação dos mananciais. As pessoas mais desassistidas, elas sofrem mais porque elas usam água, normalmente água de poço, e muitos poços estão contaminados hoje em dia. O professor explica que as origens dos metais encontrados em águas no campo e em periferias urbanas são diferentes. Então, os lixões, por exemplo, que tem misturado partes orgânicas, lixos eletrônicos, elétricos, esses materiais todos têm componentes que acabam sendo levados para a nossa água. No caso de defensivos agrícolas ou até mesmo fertilizantes, aí está relacionado às áreas rurais, em que eles pulverizam esses defensivos agrícolas ou depositam ou espalham no solo, acaba com a água da chuva ou até mesmo com a água de irrigação, levando para o subsolo ou fazendo um escoamento superficial, levando para o rio ou também ajudando para o percolamento no solo. O garimpo, sobretudo o garimpo ilegal, também é um fator de contaminação da água por mercúrio. O mercúrio é extremamente nocivo a qualquer vida, seja ela silvestre ou a vida humana, principalmente quando esse mercúrio consegue entrar na cadeia trófica, ele forma o que a gente chama de metilmercúrio, e aí ele facilmente é incorporado ao metabolismo dos organismos e acaba afetando esse metabolismo dos organismos, levando à morte.
Na tentativa de reverter este cenário, o Instituto Alok lançou em junho deste ano o projeto Água de Beber e fez parcerias com o Unicef e a startup social Água Camelo, contribuindo para o acesso à água potável em 23 cidades de 8 estados do Nordeste. Conhecido mundialmente, demonstra muita preocupação com essa situação do país. Como pai de 2 crianças, eu sinto muita dor com a realidade de famílias que perdem seus filhos ou vendo eles adoecendo por falta de água tratada. Para mim, isso é uma realidade chocante e inadmissível em pleno século XXI. Com o pessoal da Água Camelo, a gente fez parcerias com organizações comunitárias em pequenas cidades do interior do Nordeste. Essas organizações comunitárias foram capacitadas a entender toda a questão da água, o bom uso da água, e entraram num acordo para a gente para que recebessem filtragem de água. São locais onde chegava água, mas chegava água suja, não adequada para o consumo humano. Então ali foram instalados filtros modernos, instalados bebedouros para que a água saia fresca. Então as pessoas, crianças e adultos que frequentam esses centros comunitários têm ali o acesso à água. E a comunidade vai com galões buscar água para levar para suas casas, para preparar o almoço, para preparar a mamadeira da criança. Um outro braço é um apoio que a gente dá ao programa WASH do Unicef, que é um programa já mais estruturante. O Unicef faz muitos trabalhos de formação de agentes públicos em políticas públicas para a água, faz um trabalho também mais profundo de mobilização de poderes públicos para a questão do saneamento. O WASH é uma sigla em inglês que significa Água, Saneamento e Higiene. É uma forma de trabalho das Nações Unidas e outros parceiros ao redor do mundo que focam no acesso seguro a esses serviços no Brasil de saneamento básico para todas as populações, em especial aquelas mais vulneráveis. Então, nesse sentido, temos 3 prioridades-chave no Brasil, que é apoiar políticas públicas para a melhoria do acesso à água, saneamento e práticas de higiene em terras indígenas e em comunidades tradicionais. Apoiar o acesso seguro ao serviço de saneamento básico nas escolas, em especial nas escolas em áreas rurais. E subsidiar o apoio por meio de diversas estratégias, cursos, capacitações aos profissionais que atuam nos diversos municípios da agenda do selo Unicef, na Amazônia e no semiárido brasileiro. O papel da Água Camelo foi no desenho dessas redes, na criação dessas parcerias, identificação de ONGs, associações e organizações locais que pudessem receber as tecnologias de acesso à água e disponibilizar essa água de forma gratuita e comunitária para a população beneficiada por essa organização. As equipes da startup identificaram e mapearam os locais que tinham mais necessidade da instalação dos pontos de distribuição de água com um sistema de filtragem e purificação para um consumo seguro. O PDA é uma tecnologia da Água Camelo em que a gente aplica Central Camelo, que é um filtro de alta vazão, de nanotecnologia que remove todos os tipos de patógenos e contaminações microbiológicas como vírus, bactérias, vermes, assim como partículas de suspensão, terra, lama, microplástico. E a gente aplica essa tecnologia e direciona a água tratada para um bebedouro, para refrigeração e disponibilização dessa água no ponto comunitário. Milhares de pessoas foram diretamente beneficiadas com a distribuição de aproximadamente 500 mil litros de água por mês, o que gerou uma economia de gastos com transporte para a compra desse recurso e também com medicamentos. A gente investiu R$1 milhão e a gente chegou a beneficiar cerca de 30 mil pessoas. Eu quero fazer mais através desse projeto do Instituto, nosso projeto Água de Beber, mas eu fico realmente indignado com o fato de que crianças ainda bebem água suja no Brasil. E sozinho você não faz nada, né? Ou pelo menos, se você está com outros, você vai mais longe. Se você vai estar com outros, você vai não só mais longe, mas você vai também com melhor qualidade no serviço que a gente presta. Porque as organizações têm especialidades distintas, expertises distintas, né? Então, cada um de nós entra com a capacidade de criar parcerias com lideranças locais, de levar tecnologia de filtragem, de levar um poderio de diálogo com as políticas públicas. Então, para que a gente possa ser o mais sistêmico possível, é importante estar com outros.
E depois porque a missão é muito grande e muito árdua. O Brasil tem uma dívida enorme na questão do acesso à água potável. Muitas das pessoas que têm água tratada no seu dia a dia não percebem a importância e a dificuldade que pode se ter ao não ter esse recurso básico garantido. A água é vida, a água é essencial, e muitas das pessoas no Brasil, um número oficial de 35 milhões de pessoas, não têm esse recurso garantido no seu dia a dia. Então a gente tem uma alta incidência de diarreias, de náusea, de dores estomacais, que acaba agravando a situação escolar, a situação profissional, desenvolvimento pessoal, e até mesmo o tempo de lazer dessas famílias. Então, a importância da água e do saneamento é muito mais do que se combater a sede. Ela é uma necessidade básica e sem esse recurso hídrico com segurança de que ela é tratada e de qualidade para o consumo humano, fica muito difícil de se desenvolver os outros aspectos da vida de uma forma geral. E agora, o que mais foi destaque no Brasil e no planeta nos últimos dias no nosso Giro Ambiental? Uma análise do Tribunal de Contas da União concluiu que ainda há desafios a serem superados na transição energética brasileira. Uma auditoria apontou deficiências na capacidade institucional de garantir o ajuste entre sistemas de financiamento e necessidades de investimento. Os ministros determinaram que o Ministério de Minas e Energia elabore um plano de ação para o alcance da justiça energética no país, sem que haja desproporções tarifárias. A Subcomissão de Ativos Ambientais do Senado aprovou seu relatório final. Depois de ouvir diversos especialistas em audiências públicas, foram feitas recomendações ao Poder Executivo, ao Tribunal de Contas da União e à Procuradoria-Geral da União. Entre elas, a regulamentação do mercado de carbono, que deve garantir segurança jurídica e transparência. A regulamentação da lei que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. E a priorização de ações contra o desmatamento e de restauração ambiental. O texto ainda será analisado pela Comissão de Meio Ambiente. O Brasil atingiu 50 gigawatts de potência instalada operacional de energia solar, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. O país entra para o grupo de 6 nações a ultrapassarem a marca, ao lado da China, Estados Unidos, Alemanha, Índia e Japão. Desde 2012, o setor fotovoltaico trouxe mais de 229 bilhões de reais em novos investimentos e gerou mais de 71 bilhões em arrecadação. Comida de qualidade e feita de forma sustentável. Conheça o projeto desenvolvido pela estudante Maria Eduarda Carvalho, que tem, entre outros objetivos, a produção caseira de alimentos e o atendimento a pessoas com diabetes. Olá, sou Maria Eduarda, tenho 17 anos, estudo no CFACR Alberto I, situado em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Meu projeto profissional dos jovens é com base em hortas urbanas, com alimentos sustentáveis e de qualidade. Essa ideia surgiu pelo fato do meu avô ser diabético e conhecer a associação. Acho importante dizer, falar e ter projetos que falem sobre alimentos sustentáveis e saudáveis, como ele pode ajudar na segurança alimentar e no controle da doença, como a diabetes. Os alimentos são produzidos por mim e tem um colaborador que auxilia na manutenção da horta. A sustentabilidade, na verdade, da minha horta é vendo o que o solo precisa e o que a planta precisa. Com o tempo a gente vai conhecendo. E a gente usa nenhum tipo de agroquímico, né? Por isso que é uma horta sustentável. Por estudar em um colégio agrícola, lido com produtores e agricultores, sempre prezando pela sucessão rural. E como a agricultura familiar pode ser muito importante para a nossa sociedade, comunidade, Brasil inteiro. Como dizem, né? Se a roça não planta, a cidade não janta. É muito importante que o jovem permaneça no campo, prezando pela sustentabilidade e por alimentos de qualidade de vida no campo e sempre levando alimentos de qualidade para a mesa de todos nós. Muito importante que todos andem lado a lado com o meio ambiente, principalmente nós que somos jovens, que devemos prezar pelo nosso futuro. E o ambiente é o nosso futuro. O pato mergulhão
que antes vivia em várias regiões do Brasil e em outros países aqui da América do Sul, hoje é encontrado somente em 3 estados do nosso país. A espécie está em perigo crítico de extinção. O pato-mergulhão é considerado o embaixador das águas brasileiras, mas é uma das aves mais raras, emblemáticas e ameaçadas do mundo. O animal vive em rios de águas limpas e corredeiras, onde se alimenta exclusivamente de peixes e larvas. Sua presença é um sinal da saúde dos ecossistemas aquáticos. Quando não estão se alimentando, os indivíduos podem ser vistos descansando sobre pedras no meio dos rios. As fêmeas colocam até 8 ovos por vez. Os patinhos permanecem com os pais por cerca de 6 meses, quando alcançam o tamanho dos adultos e se dispersam. Originalmente encontrado em muitas regiões no Brasil, Paraguai e Argentina, nas últimas décadas, o pato-mergulhão tem sido registrado apenas em alguns pontos de Minas Gerais, Goiás e do Tocantins. Com cerca de 250 indivíduos remanescentes, sua população está cada vez mais restrita a áreas protegidas, como os Parques Nacionais da Chapada dos Veadeiros e da Serra da Canastra. Em perigo crítico de extinção, as principais ameaças ao pato-mergulhão incluem a construção de barragens que altera seus habitats naturais, a poluição causada pelo uso excessivo de agrotóxicos e o desmatamento das matas ciliares essenciais para a reprodução. E nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo Eco Senado. Estudos relatam que a metade dos alunos já demonstram que ficam mais dispersos a partir do uso do celular dentro da sala de aula. O senhor relaciona o abuso ou o uso excessivo de telas ao jogo? Eu acredito que é uma teia muito perigosa. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Antes eu trabalhava de carteira registrada, né? Que eles falam CLT. Aí eu resolvi ficar só na plataforma, que eu tiro superior, tipo, que eu faço num mês para ganhar na CLT, eu tiro numa semana. Quem já acostumou a trabalhar dessa forma, de fazer só escala, só corrida, já não quer voltar para a CLT. Está praticamente no meio de uma guerra, né? Por quê? Porque a maioria dos motoboys não querem aceitar. A maioria fala que é melhor ficar do jeito que está agora e sem benefício, sem nada. Eu sou um dos poucos, na verdade, que não prefere o meio CLT, né? Porque o CLT traria pra gente mais segurança na questão de carga horária, também de salário fixo e benefícios. Se há recolhimento de imposto, melhora o SUS, melhora a educação. A gente tem até como exigir. E sem recolhimento, só quem lucra é a grande empresa. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Há 25 anos, os países do Mercosul e da União Europeia discutem um acordo de livre comércio. Quando as negociações pareciam caminhar para um consenso, a França começou a se opor aos termos negociados. No último capítulo dessa novela, empresas francesas prometeram parar de importar produtos do Mercosul, como a carne e a soja, alegando que os nossos produtores não cumprem requisitos exigidos na Europa. Qual será o impacto dessa crise para a conclusão do acordo? Nós vamos discutir o tema com Suemi Mori, que é diretora de Relações Internacionais da Confederação Nacional da Agricultura. Tudo bem, Suemi? Tudo ótimo. Prazer ter você aqui, muito obrigado pela presença. Esse é um tema que está presente na pauta, né? A gente viu há poucos dias o CEO do Carrefour, um CEO internacional, dizendo que eles parariam de importar carne, não só do Brasil, do Mercosul. Alegando questões ligadas ao meio ambiente, né, que os produtores brasileiros do Mercosul não cumpririam essas cláusulas. Você acha que isso foi apenas um argumento para contestar o acordo Mercosul-União Europeia? O que estaria de pano de fundo aí é esse acordo? Sem dúvida nenhuma, né? A gente está há 25 anos aí nesse processo negocial e todas as vezes que parecia que ia encerrar essa primeira etapa, aqueles que são contrários se tornam mais vocais. Então, agora foi o caso da França, realmente numa proporção muito acima do que a gente está acostumado a ver, né? Até a sessão no parlamento que aconteceu recentemente, o deputado francês dizendo que o prato do francês não é lixo, fazendo uma referência ao alimento que vem do Mercosul, especificamente do Brasil, que somos o mais relevante no bloco. E a gente viu isso acontecer com outras empresas francesas também, né? Só como contextualização, para entender, no ano passado, no final do ano passado, começou um levante e muitos protestos dos agricultores europeus. Começou ali na Polônia, depois passou para a Alemanha e depois foi chegando, acabou tomando conta da Europa. Janeiro, fevereiro, os protestos dos europeus, e o que eles reclamavam principalmente é com relação ao excesso de regulamentos ambientais que, de acordo com eles, estavam sufocando e prejudicando a renda do produtor, e o acordo Mercosul-União Europeia. Então, essas eram as duas principais bandeiras dos agricultores. Os mais vocais que foram para a rua, fecharam rodovias, foram para Bruxelas, levaram os tratores para Bruxelas, que é o coração político, né, da União Europeia, foram os franceses. E isso impactou, por exemplo, as próprias eleições do Parlamento Europeu. Em junho desse ano, teve a eleição do Parlamento, que tinha uma cara mais centro-esquerda, e agora ele tem uma cara mais centro-direita, né? A eleição própria que aconteceu na França também enfraqueceu o governo francês, e tudo isso somado, chegando nessa proximidade, né? Os dois blocos falando, nunca estivemos tão próximos, temos a intenção, isso tudo somado levou a essa reação num tom muito ruim, uma ofensa, com relação aos alimentos produzidos no bloco do Mercosul. Bom, daqui a pouco a gente vai falar um pouco dos reais motivos, né, dessa resistência dos agricultores, mas eu queria ainda, para fecharmos o tema da carne, especificamente do Carrefour, houve uma reação grande dos produtores brasileiros, né, pararam de fornecer carne para a empresa no Brasil, e logo houve uma retratação. Você acha que aquele episódio da retratação foi suficiente para resolver esse problema pontual? Não falo do acordo como um todo, mas esse problema pontual em relação à carne? Não. Foi uma retratação. Primeiro, foi uma retratação que não foi uma retratação. Uma retratação real seria o reconhecimento da qualidade sanitária da carne, porque ele ofendeu isso. Ele disse que a carne brasileira não tem a qualidade. Então, ele nesse momento ele acusou o sistema sanitário brasileiro e do Mercosul, e ele não voltou atrás na medida de não comprar mais carne do bloco. E não é nem por uma questão econômica, Ronaldo, porque a França representa muito pouco, na verdade a União Europeia como um todo, mas a França especificamente muito pouco como destino de exportação das carnes brasileiras. Mas é muito mais do dano que foi causado
a imagem, a reputação da carne. Então, não foi, a CNA não entende como uma retratação, os produtores, de maneira geral, não entenderam como uma retratação. A gente ainda está aguardando, né? A gente esperou isso acontecer para que ele realmente dissesse, olha, o que eu falei estava errado, eu quero me retratar e a gente vai voltar a comprar. Isso sim seria uma retratação total. Essas questões alegadas de regras ambientais, né? Sobre a carne brasileira, a produção brasileira, há algum fundo de verdade nisso ou os padrões seguidos, né, pelos produtores brasileiros são aqueles mesmos que se exigem no acordo e que se exigem na União Europeia? Essa é uma ótima pergunta, né, porque todas as acusações foram nesse sentido, de dizer, fazendo uma comparação aos padrões europeus, dizendo que os padrões europeus são diferentes. Eu acho que tem duas coisas importantes para a gente falar. Uma é que a produção agropecuária da União Europeia é diferente da produção agropecuária brasileira, por uma questão simples. A gente tem uma agricultura de clima tropical e a União Europeia de clima temperado. Então, por exemplo, eles têm inverno, neve, rigoroso, que impacta, por exemplo, a questão de pragas, e aqui nós não temos. Toda a produção agropecuária, especialmente carne, exportada pelo Brasil, ela respeita aquilo que foi negociado com o país ou com o mercado exportador. Vou te dar um exemplo. Quando a gente exporta carne para a China botou um padrão de carne. Ela disse, tem que ser um boi assim, abatido com tanto tempo, é desse jeito que eu quero, corte assim, corte assado. Então, a gente manda o que a gente chama de boi China. Existe o boi Europa, que foi negociado com a União Europeia. Então, a União Europeia disse, eu quero um boi assim, que seja assado, desse jeito, eu só quero aqueles cortes, tem que ser abatido com tanto tempo. Então, toda a carne que a gente manda para a União Europeia, ela vai com os padrões estabelecidos pela União Europeia. Então, isso acontece não só com carne, mas com alguns outros produtos também. Você faz uma negociação de protocolos específicos para aquele mercado. Então, quando há uma acusação do tipo, o que você está mandando para cá não tem a qualidade, o padrão europeu, está reclamando do padrão europeu. Porque a gente negociou, o Brasil, o Mercosul, negociou com o bloco europeu quais seriam os critérios e qual seria esse padrão europeu. E a gente manda para lá. E o acordo estabelece também um padrão que passaria agora a valer para todas as importações e exportações. O acordo, a centralidade de um acordo comercial é a redução de tarifa. Então, para exportar, para o Mercosul exportar para a União Europeia, hoje a gente paga tarifas, especialmente no setor agropecuário, tarifas altas. E alguns produtos para entrar no Brasil também pagam tarifa. Quando a gente negocia um acordo, o principal benefício do ponto de vista comercial é a melhoria do acesso bilateral, ou seja, a entrada dos produtos do Mercosul lá e a entrada dos produtos europeus no bloco. Então, a gente está falando de uma redução de tarifa para facilitar o acesso. A centralidade está isso. A gente discute outras coisas, compras governamentais, alguma coisa de investimento, questões ambientais, políticas de como que... solução de controvérsia, como que isso vai ser resolvido, mas a centralidade do acordo por isso essa reação dos franceses tão grande, que se os dois blocos querem facilitar o acesso, a reação da França é o receio de que os produtos agropecuários brasileiros e do Mercosul, que são muito mais competitivos do que os franceses, prejudique mais ainda os agricultores franceses, que têm subsídio, que tem, enfim, tem uma série de... um contexto todo muito diferente, estrutural, diferente da produção agropecuária brasileira. Mas fato é que nós realmente somos muito competitivos. Quero daqui a pouco falar desses termos econômicos do acordo, mas eu queria pegar desse último ponto que você colocou aí. Nós sabemos que a agricultura francesa é muito subsidiada, eles não têm a mesma produtividade que nós temos aqui. Será possível para eles ficar tentando manter essas barreiras para proteger essa agricultura? Ou o mundo caminha para uma situação em que eles não conseguirão mais fazer isso? Como o bloco é um bloco que tem muito recurso para subsídio, né? Existe essa comparação não é perfeita, mas ela vale para entendimento. Então, eles têm como se fosse um plano safra lá, que é uma política agrícola comum, PAC, que chama, que é o subsídio, que é onde está o bolo do subsídio agrícola para os países membros da União Europeia, né? Então, eles sobrevivem por causa disso. Eles são competitivos em alguns produtos, eles são
principais exportadores mundiais, alguns são referência em vinho, azeite, queijos. Então, tem alguns produtos agropecuários que a União Europeia tem uma participação muito relevante no mercado. Mas fato é que, de maneira geral, a agricultura em si mesmo, a produção agropecuária e a agricultura europeia, já teve o seu auge. Isso é histórico, por exemplo, o próprio Brasil, por exemplo, no ano 2000, nós exportamos 20 bilhões de dólares em produtos agropecuários. No ano passado, esse número subiu para 166,5 bilhões de dólares. É uma crescente exponencial, assim, e a gente não alcançou todo o nosso potencial ainda. A gente ainda está caminhando nisso, nesse aumento de produtividade, novas tecnologias. A gente se tornou, cada ano a gente ganha um título. Então, agora a gente se tornou, voltou a ser, né, o principal exportador de algodão do mundo. O ano passado nós somos de milho, carne a gente já soja nós já somos, frango nós já somos. Então, o tempo vai passando e a gente vai ocupando mais esse espaço no mercado internacional. E aí, lembra que eu falei a questão das tarifas? O Bloco Mercosul, o Brasil negocia acordos comerciais dentro do Bloco Mercosul, né? Existem algumas exceções quando a gente fala dos países próximos aqui, onde a gente tinha um acordo anterior, mas fato é que com praticamente o mundo inteiro, a gente só poderia negociar como bloco. E nós temos nossa rede de acordos é muito pequena. Nós somos o que somos dessa pujança exportadora sem acordos comerciais. O que dá um acordo comercial? Me dá uma vantagem para competir naquele mercado. Porque se a tarifa que você impõe para mim é zero e o outro país está concorrendo, entrando para você com tarifa de 20%, para mim é muito mais vantajoso. E mesmo sem ter uma rede de acordos boa, com os principais mercados que compram do Brasil, nós somos o terceiro maior exportador de alimentos do mundo, o Brasil, e o maior exportador líquido de alimentos do mundo, o Brasil. No caso do acordo com a União Europeia, ele fala de cotas, né? Teremos cotas para exportações nessa nova realidade tarifária. E me parece que falando da carne especificamente, é um percentual muito pequeno de carne a mais que vai entrar no mercado francês, por exemplo, né? Assim, isso justifica toda essa briga dos franceses? Assim, se você olhar na ponta do lápis, não justifica. O que a gente manda hoje para o que a gente vai passar, a gente poderia mandar, né? Não significa, e não zera a tarifa da carne, né? Hoje a gente tem uma cota lá específica que paga a tarifa de 20% e a tarifa extra cota bate 43%. O que a gente está negociando é uma outra cota com tarifa de 7,5%. Então, primeiro, não tem carne bovina, não tem zerar a tarifa. E o volume realmente, se você comparar o que a gente exporta para o mundo inteiro e o que vai para eles, não é importante, eles pagam mais, tem um preço diferenciado, é um mercado relevante, mas não justifica na ponta do lápis do número. A carne acabou ficando como grande exemplo, como a vilã da história ficou a carne. Mas o que a gente está vendo, essa reação, é uma reação com relação à alta competitividade do bloco em termos de produção de alimentos. É isso. Então, eles têm uma agricultura, o maior comércio deles é entre eles. Se você olhar os números, a União Europeia, ela negocia entre os seus próprios países. Então, o principal parceiro são eles mesmos, eles com eles mesmos. Então, quando você vai fazer um acordo com um bloco como o Mercosul, que tem uma competitividade muito grande, assusta isso. Assusta quando você não tem uma grande competitividade. Porque a França vende para os outros países e o receio é perder este mercado para outros países no discurso de que a gente não cumpre as mesmas regras, de que a gente não... Por isso, a nossa produção não deveria entrar no mercado deles. Mas a disputa real que está por baixo é a questão de uma agricultura que não consegue competir diretamente em vários produtos, não é em todos, como eu já falei que tem produtos de destaque na União Europeia, com a produção do bloco. Nós sabemos que na União Europeia como um todo, e na França especificamente, você tem pequenos produtores. A extensão territorial é menor e nós temos uma produção agrícola extensiva. Isso seria a nossa grande, ou uma das nossas vantagens competitivas, que eles nunca vão conseguir alcançar, porque trabalham com
com pequenos produtores? Eu acho que a questão não da terra, da extensão territorial, mas eu acho que tem, quando a gente fala, né, assim, eu toco a área internacional lá na CNA, eu recebo muitos países que vêm com a mesma pergunta, que é assim, como é que o Brasil conseguiu se tornar essa potência em termos de exportação de alimentos? Eu recebo essa pergunta quase toda semana de uma delegação estrangeira. E assim, o que a gente diz, simplificando, uma história muito complexa e de sucesso, a gente sempre diz que, obviamente, as condições climáticas do país são condições favoráveis para a produção agropecuária, investimento em pesquisa. Então, assim, o nosso crescimento, ele vem do aumento de produtividade. E o aumento de produtividade está relacionado ao investimento em tecnologia. Produzir melhor. Então, assim, hoje a gente conseguir fazer 3 safras, como tem lugares no Brasil hoje que fazem 3 safras, isso é investimento em tecnologia para aumento de produtividade. Ou seja, você usa a mesma área e consegue colher 3 vezes ou fazer três produções naquela mesma área. Então, a gente tem a condição climática, investimento em tecnologia que está relacionado a aumento de produtividade e um produtor que tem um perfil empreendedor único, né? Assim, a história do início da produção agropecuária brasileira começa no sul, inclusive de imigrantes europeus, né? Italianos, alemães, espanhóis que vieram e começaram a subir esse Brasil. A gente escuta a história de produtores lá na CNA, um produtor que foi para o Mato Grosso, interior do Mato Grosso, há 30 anos, há 40 anos, não tinha absolutamente nada. Então, esse perfil empreendedor e desbravador do produtor agropecuário brasileiro é um componente muito importante nessa receita que deu certo e que tornou o Brasil o que é hoje. Bom, nessa sanha protecionista, que é isso que está acontecendo em alguns países da Europa, eles podem, agora com a vigência do acordo, começar a apertar barreiras fitossanitárias para impedir os nossos produtos de chegar lá? Ou com um acordo isso não vai ser possível? Eles podem ir numa outra direção e tentando limitar o acesso dos nossos produtos dessa maneira? Assim, ó, hoje o comércio deveria ser majoritariamente liderado por relações privadas. Então, que é uma empresa que compra de outra empresa. O que a gente tem visto recentemente é um surgimento de medidas regulatórias governamentais protecionistas que estão impactando o comércio. Então, assim, na lógica por exemplo, vai comprar madeira brasileira, café brasileiro, e aí o comprador do lado de fora, ele diz assim, olha, mas eu preciso do selo tal, eu preciso que tenha a certificação X, a certificação Y. Isso é uma lógica comercial, eu falo que é ponto .com com ponto .com. O que a gente tem visto agora é um ponto .gov, um governo, como a gente está vendo na União Europeia, com uma outra medida, que é a legislação anti-desmatamento deles, e que influencia o comércio privado. E o comércio privado com outros países. Então, essas medidas protecionistas, elas interferem na lógica de mercado. Então, isso pode acontecer sim. Ou seja, o governo, a gente está vendo agora, né? A gente fala-se, né, acordos comerciais como um todo, mas por outra via, os países também estão começando a editar medidas, implantar medidas mais protecionistas, que apesar de você ter negociado com aquele bloco ou com aquele país a abertura de mercado, tem uma outra medida ali pertinho que tem o potencial de fechar, medida protecionista. Como é que está esse xadrez hoje na Europa? Além da França, há outros países muito resistentes a essa integração comercial, outros que desejam mais ela. Como é que vocês analisam hoje a questão geopolítica? Quem está liderando hoje contra a relação com o Mercosul é a França, obviamente, mais vocal. E quem está liderando pró-acordo é a Alemanha. Que é o país mais forte, né? Então, hoje, assim, a Alemanha é a primeira economia do bloco, a França é a segunda economia do bloco. Outros 2 países que também já se demonstraram, já disseram que o acordo é importante, é Espanha e Portugal. Espanha e Portugal também são favoráveis ao acordo. E, do outro lado, países que também já disseram que têm receio, Polônia e Itália.
A Itália não formalmente como país, mas como setor agrícola também já levantou preocupação. Então, assim, a Europa está nessas principais forças, né? Porque são 27 países membros, mas tem aqueles que são muito pequenos. Mas quem está tocando isso, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, são esses países. Qual que é a avaliação do setor, da Confederação Nacional da Agricultura, do setor como um todo, da importância desse acordo para os nossos produtores? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista de abertura de novos mercados, qual que é a importância dele? Ronaldo, a CNA e o setor sempre foi favorável ao acordo. Nós somos, na negociação comercial, a gente diz que a gente tem sempre um setor ofensivo e um setor defensivo, como um jogo mesmo, porque você vai negociando. E o setor agropecuário, de maneira geral, não só para a União Europeia, como para todos, começamos a negociar com Coreia do Sul, com Canadá, e a gente sempre, o agro sempre é o setor mais ofensivo, ou seja, a gente não tem receio, a gente sabe da nossa competitividade, então a gente quer entrar. Então, então ganhos, sim. Qual é o receio que a CNA tem e o setor privado, o produtor especificamente, tem com relação a esse acordo? É aquilo que a gente comentou antes, que são essas medidas protecionistas paralelas. Então, o que a gente coloca uma ressalva ao dizer assim, queremos o acordo. A gente quer o acordo, a gente é favorável ao acordo, desde que ele garanta acesso real aos produtos agropecuários brasileiros. Mas o que significa isso? Significa que aquilo que eu negociei realmente aconteça e que não haja medidas paralelas com o potencial de prejudicar o que eu negociei. Então, assim, para o setor como um todo, o setor, né, toda vez que você abaixa a tarifa, mesmo via cota, você está melhorando o acesso. Então, você abre uma oportunidade. Significa que aquilo vai converter em comércio? Não necessariamente, depende de outras questões, mas é positivo. A abertura de mercados é muito positiva para o setor agropecuário brasileiro. A gente espera que isso aconteça, especialmente, por exemplo, para regiões onde tem aumentado a demanda por alimentos, que é a Ásia, Oriente Médio. Esses são os dois blocos onde a gente tem visto, que inclusive é para onde a gente exporta bastante, né? A China é nosso principal mercado, 36% do que a gente manda vai para lá. Então, o que a gente espera é que se conclua outros acordos para dar mais acesso, melhorar o acesso dos produtos agropecuários brasileiros. Para a gente finalizar, vamos olhar um pouquinho para dentro do nosso bloco também. Estamos em um acordo com o Mercosul, mas, por exemplo, a Argentina tem tido uma postura, depois de mudança de governo, um pouco reticente a essa integração. Internamente, no Mercosul, nós temos também problemas a resolver para que essa integração comercial traga mais resultados? A gente tem diferenças muito grandes entre os nossos países, né? Assim, tanto de tamanho quanto de prioridades. E isso acaba se tornando muito difícil numa negociação em bloco. E a gente, acho que a ideia de você ter uma integração regional, ela é positiva, mas o formato do Mercosul, que ele se tornou hoje, ele acaba engessando muito para que os países membros, os sócios, né, que eles chamam, eles consigam acessar mais mercados. E mesmo a integração entre esses países, que era o principal objetivo na criação do Mercosul, para fortalecer a integração regional, né? As dinâmicas mundiais, o que veio acontecendo no tempo, acabou que não se provou isso. São importantes parceiros, mas essa negociação em bloco, ela se torna mais complicada. Suemi, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Bom, conversei com a Suemi Mori, que é diretora de Relações Internacionais da Confederação Nacional da Agricultura, para falarmos desse acordo entre União Europeia e Mercosul. Agradeço também a sua companhia, você que nos acompanhou até aqui. Você pode rever esse programa no nosso site, senado.leg.br, ou no nosso canal no YouTube. Vai lá no nosso canal, se inscreva, você vai ter acesso a todos os conteúdos produzidos pela TV Senado para compartilhar. Até o próximo Agenda Econômica. Estudos relatam que a metade dos alunos já demonstram que ficam mais dispersos
a partir do uso do celular dentro da sala de aula. O senhor relaciona o abuso ou o uso excessivo de telas ao jogo? Eu acredito que é uma teia muito perigosa. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes, apelidado de Baiano, foi condenado a 250 chibatadas nas costas. Indignados com o castigo, 2.379 marinheiros se amotinaram, liderados pelo marinheiro João Cândido, e tomaram os 4 maiores navios de guerra da Marinha. Foi nesse momento que o Brasil soube que os marinheiros, que eram 90% negros, eram constantemente punidos e castigados com chicotes e grilhões. Apesar da anistia, 141 marinheiros foram exilados no Acre e 18 foram presos. Só 2 homens ficaram vivos, um deles, João Cândido Felisberto. Até hoje, os descendentes daqueles oficiais estão impedindo que o João Cândido seja posto no livro dos heróis da pátria. Salve o navegante negro. Polêmica nas escolas, alunos versus telefones celulares. Problema? Solução? Se regular é preciso, educar é urgente. Essa criação de uma cultura midiática, eu penso que realmente, através da escola, pode acontecer. Mas a gente deveria discutir o uso do telefone celular na sociedade como um todo. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. 8 faixas, 4 verdes, 4 amarelas. Onde tem amarelo tem ouro. Onde é? Quem indica é o Cruzeiro do Sul. Foi um poeta que criou a bandeira de Goiás. Nós temos as listras e nós temos um cantão com o Cruzeiro do Sul. As listras verdes significam a mata, já o amarelo, o ouro. O Cruzeiro do Sul, apesar de ser uma constelação pequena, era extremamente importante para a navegação. O Cruzeiro do Sul aparece nos primeiros nomes do Brasil, como Ilha de Vera Cruz e Terra de Santa Cruz. Talvez você já tenha ouvido falar de Anhanguera. Pois bem, foi o bandeirante que colonizou primeiro a região. Anhanguera e seu pai foram para Goiás em busca de ouro. Era conhecido como o Diabo Velho. Isso porque ele colocava fogo em cachaça e ameaçava incendiar as aldeias dos indígenas. A região que hoje é o estado de Goiás pertencia a São Paulo. Isso, era da capitania de São Paulo. Depois, em meados do século XVIII, foi separado e virou a capitania de Goiás. A capital da capitania de Goiás era Goiás. Atualmente, a capital é Goiânia, mas a cidade de Goiás continua a existir e é conhecida como Goiás Velho. Joaquim Bonifácio Gomes de Siqueira. Esse é o autor dessa bandeira aqui. Um apaixonado por Goiás. Isso mesmo, ele era funcionário público e viajava bastante. Ele fazia vários poemas em homenagem a Goiás. Ele criou a bandeira em 1919. São noites de trovas, de beijos, de juras, as noites de cá. Romântico, né? Apaixonado por Goiás? Um poeta patriota e apaixonado pelas belas e puras noites de sua terra. Um símbolo que atravessa gerações e um estado imenso. Goiás, essa bandeira tem história. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13 horas e 30 minutos e o Senado Notícias está no ar. 21 tiros de canhão, hino nacional, tapete vermelho na subida da rampa do Congresso. A cerimônia de abertura dos trabalhos do Parlamento, realizada nesta segunda-feira, seguiu os ritos da democracia com representantes dos 3 poderes.
A cerimônia de retomada das atividades legislativas começou do lado de fora do Palácio do Congresso, onde tropas das Forças Armadas se postaram no início da tarde para aguardar a chegada dos novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Mais cedo, o senador Davi Alcolumbre e o deputado Hugo Mota participaram da abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal e chegaram ao Congresso juntos, no mesmo carro. Ao som do hino nacional, tocado pela banda do Batalhão de Guarda da Presidência da República, foram hasteadas uma bandeira do Brasil em frente à Câmara e outra em frente ao Senado. E a bateria de campanha disparou uma salva de 21 tiros de canhão. Em seguida, o presidente do Congresso passou em revista as tropas e depois subiu a rampa ao lado do presidente da Câmara. Ladeados pelos Dragões da Independência, eles entraram no palácio pelo Salão Negro, onde foram recebidos por autoridades dos poderes legislativo, judiciário e executivo. Eles atravessaram o Salão Verde e seguiram direto para o plenário da Câmara, onde o senador Davi Alcolumbre abriu a sessão solene e inaugurou os trabalhos. O hino nacional foi tocado novamente, desta vez pela Banda Sinfônica dos Fuzileiros Navais. Davi destacou a presença de representantes de 20 países, entre outras autoridades, além do chefe do Poder Judiciário, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. A mensagem do Poder Executivo foi trazida pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, mas alguns parlamentares protestaram a ausência do presidente da República. Me perdoem a manifestação, mas eu queria pedir, primeiro, na defesa do Congresso brasileiro, na defesa do Poder Legislativo brasileiro, em respeito a uma sessão muito importante do Congresso Nacional, onde todos nós reunimos deputados, deputadas, senadores e senadoras, com a presença de autoridades constituídas no nosso país, em uma abertura solene que, por favor, por gentileza, peço a cordialidade de todos, deputadas e deputadas, neste dia muito importante para a democracia brasileira e para a história do parlamento brasileiro. E no discurso de abertura dos trabalhos do Congresso, o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, falou em pacificação, mas defendeu as prerrogativas e a autonomia do parlamento. Davi citou o empreendedorismo como uma das prioridades em 2025. O presidente do Senado e do Congresso, senador Davi Alcolumbre, enfatizou a necessidade de pacificação em todos os setores da vida nacional. Precisamos voltar a ouvir antes de falar e falar sem agredir. Vamos colocar o bem-estar dos brasileiros, de todos os brasileiros, acima de nossos preconceitos, de nossas vaidades, de nossos interesses pessoais, de nossas conveniências políticas ou eleitorais. Ele defendeu o diálogo entre os três poderes, mas ressaltou que o Congresso tem consciência das suas prerrogativas, citando o embate com a STF em torno das emendas parlamentares. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário não são adversários, são pilares que sustentam a nossa nação. Conclamo a harmonia ao equilíbrio, pois somente assim resguardaremos os direitos e as prerrogativas constitucionais do Congresso Nacional. A recente controvérsia sobre as emendas parlamentares ao orçamento ilustra a necessidade de respeito mútuo e diálogo comum. As decisões do Supremo Tribunal Federal devem sim ser respeitadas, mas é igualmente indispensável garantir que este parlamento não seja cerceado em sua função primordial de legislar, de representar os interesses do povo brasileiro
inclusive levando recursos e investimentos a todas as regiões do Brasil. Davi destacou algumas prioridades do Congresso em 2025. O povo brasileiro quer um governo que facilite a sua vida, que torne o dia a dia mais simples e menos burocrático. O cidadão não pode ser refém de um sistema que atrapalha mais do que ajuda. O papel do Estado deve ser o de viabilizar oportunidades, incentivar o trabalho e o empreendedorismo, para que cada brasileiro possa sempre prosperar. E o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, em seu discurso na abertura dos trabalhos, ressaltou a harmonia entre os três poderes e o respeito às competências de cada um. Hugo Mota disse que vai decidir sempre em sintonia com o Senado e terá como bússola a Constituição Federal. O paraibano Hugo Mota, 35 anos, formado em medicina, eleito presidente da Câmara com 444 votos, fez um discurso onde ressaltou a harmonia e independência entre os três poderes da República e o respeito às competências de cada um dos poderes. O trabalho conjunto dos três poderes, independentes e harmônicos entre si, está no cerne do regime político do país. Está no cerne da democracia que devemos todos venerar e defender. Essa independência e essa harmonia pressupõem o desvelo obstinado no cumprimento das atribuições constitucionais e o respeito às competências dos demais poderes, norteados sempre pelo interesse público. Hugo Mota destacou que o seu trabalho na Câmara será sempre em sintonia com o Senado. No que toca à Câmara dos Deputados, sempre, presidente Davi, sempre em sintonia com o Senado Federal. Mantivemos todos a firme disposição de buscar o melhor para o país, sobretudo nas áreas que sabemos vitais para o nosso futuro: economia, trabalho, segurança, saúde, educação, entre outras. Nosso desafio é estabelecer convergências sobre as pautas mais relevantes para o Brasil. Pautas essas que hão de ser debatidas e decididas em conjunto com o nosso colégio de líderes. O novo presidente da Câmara não citou nenhum tema específico, mas disse que irá se guiar pelo diálogo, tendo a Constituição como bússola. Nossa bússola, prezados senhores, há de ser a Constituição Federal e o regimento interno desta casa. Esses são os instrumentos que nos farão navegar com segurança as rotas do processo legislativo e entregar o que merece o povo brasileiro. E a mensagem do Executivo foi entregue pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. O texto destacou o compromisso do governo com o desenvolvimento econômico e o equilíbrio fiscal. A mensagem do Executivo foi entregue pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. O texto, que foi lido pelo primeiro secretário do Congresso Nacional, deputado Carlos Veras, faz um balanço dos 2 primeiros anos do governo Lula e reafirma o compromisso do Executivo com o desenvolvimento econômico e com a inclusão social. Nesses 2 anos, o Brasil ficou menos pobre e menos desigual. Com o aumento dos salários, maior renda de trabalho e distribuição de renda mais justa. A economia cresce mais, com mais investimentos, consumo, exportações e inovação. A indústria e o agronegócio estão mais fortes. A produtividade aumentou e o desemprego caiu. Em 2023, o Produto Interno Bruto aumentou 3,2%, 4 vezes acima da projeção do mercado. Para 2024, a projeção atual aponta para um crescimento de 3,5%, um dos maiores do mundo.
A mensagem também destacou os avanços do governo em áreas como segurança pública, educação, meio ambiente e infraestrutura. O resultado do novo PAC, em termos de qualidade da infraestrutura e da qualidade da vida da população, já começaram a aparecer. O programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, contratou em 2024 o total de 604,54 mil moradias, o maior número da série histórica. No documento, o governo ainda afirmou que 2024 foi o ano da consolidação do protagonismo do Brasil no mundo e também do fortalecimento da parceria com o Congresso. A mensagem também afirma o compromisso do governo com o equilíbrio fiscal. Isso está expresso na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim como no conjunto de medidas fiscais enviadas em novembro de 2024 ao Congresso Nacional, que permitirão economizar 70 bilhões de reais em 2025 e 2026. Em conjunto com o Congresso, estamos criando as condições para a construção de um país mais desenvolvido e mais justo, com crescimento econômico, geração de emprego e renda e responsabilidade fiscal, social e ambiental. A mensagem do Poder Executivo trouxe várias ações que foram desenvolvidas nos últimos 2 anos do governo Lula. Já os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado reforçaram que o diálogo entre os poderes deve prevalecer. Os discursos repercutiram entre os senadores. A mensagem do Executivo ao Congresso Nacional neste ano trouxe uma série de dados sobre a economia brasileira. Geração de empregos, programas sociais e projetos de infraestrutura foram os destaques. Essas informações apontam, de acordo com senadores, que o governo deve priorizar a agenda econômica em 2025. Eu acho que, do ponto de vista legislativo, realmente o peso será na agenda econômica. Temos algumas ações que são cruciais para o interesse do país. Uma delas é a votação o mais rapidamente possível do orçamento para o ano de 2025. Esperamos que isso aconteça ainda no mês de fevereiro, começo do mês de março. O orçamento deverá ser votado após o Carnaval. Nós devemos ter na semana que vem a composição das comissões mistas do Congresso, das comissões do Senado, das comissões da Câmara, e logo em seguida é o Carnaval. Então, após o Carnaval, eu diria ali entre o dia 10 e o dia 20, nós deveremos trazer o orçamento para a sessão do Congresso Nacional para ser votada. Antes da sessão de abertura dos trabalhos, o senador Marcos Rogério cobrou que a mensagem fosse realista. A expectativa é que venha para cá uma mensagem realista, que reconheça os problemas que o Brasil está enfrentando, que aponte para os caminhos de soluções que serão dialogados, discutidos e votados no parlamento. O governo erra muito e os erros do governo sacrificam a população brasileira, que tem inflação muito acima da sua meta, pressionando os preços subindo toda semana, o brasileiro está pagando mais caro pelos produtos, né, perdendo o poder de compra. Então, acho que essa agenda, essa questão econômica, né, o pacto fiscal, devem ser pontos bem observados por todos nós. Os discursos dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, também repercutiram entre os senadores. Um Senado mais plural, um Senado onde palavras de ordem como diálogo e consenso foram as mais escutadas nas falas dos presidentes, tanto o Davi no Senado quanto o próprio Hugo Mota também na Câmara dos Deputados. Então, o perfil, né, de Davi, que reúne ali uma simbiose muito positiva de força e serenidade, e que também se replica no próprio Hugo, pode ser o caminho para que haja, inclusive, o próprio fortalecimento do Congresso Nacional nessa retomada de um diálogo mais fluido, né, entre a Câmara e o Senado. E a mensagem do Poder Judiciário na abertura dos trabalhos legislativos foi entregue pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Um discurso rápido. Segundo ele, as divergências se resolvem com uma boa conversa.
O ministro do Supremo Tribunal Federal foi rápido e certeiro. De improviso, em 4 minutos, Luiz Roberto Barroso pregou a parceria entre os poderes. Elogiou o ex-presidente Rodrigo Pacheco, que acaba de deixar a presidência do Congresso. Elogiou as votações expressivas obtidas pelos agora presidentes da Câmara e do Senado, desejando sucesso a ambos, e afirmou não existir pensamento único e, nas divergências, a conversa na mesa. E quando eventualmente divergirem, vamos ser capazes de sentar numa mesa e institucionalmente absorvermos a divergência. Pensamento único só existe nas ditaduras. A característica da democracia é a divergência com civilidade e a capacidade de diálogo e de colocar argumentos na mesa. Porém, mais do que a harmonia e independência prevista na Constituição, eu tenho muito prazer de estar aqui porque nós temos, acima de tudo, bons sentimentos uns em relação aos outros e torcemos pelo sucesso um do outro. Desejo, portanto, presidente Davi e presidente Hugo Mota, que ambos sejam abençoados na tarefa importante de servir bem ao país. E ao chegar ao Congresso, o presidente do Supremo Tribunal Federal conversou com a equipe da TV Senado e disse que não há disputas entre os poderes. Já existe uma paz entre os poderes. Eu tenho uma convivência pessoal, harmoniosa, tinha com o presidente Rodrigo Pacheco, por quem tenho grande estima e admiração, e tenho também pelo presidente Davi Alcolumbre. Portanto, em termos de relações pessoais, são as melhores possíveis. As relações institucionais também são boas. Agora, os poderes são independentes e às vezes desempenham papéis um pouco diferentes. E há divergências. Pensamento único só há em ditadura. E, portanto, é natural que haja divergência, a gente dialoga e resolve institucionalmente as divergências. Ministro, no sábado, o presidente Hugo Mota deu um recado a respeito das emendas parlamentares e indiretamente citou o Supremo Tribunal Federal e as decisões sobre suspensão. Como é que o senhor vê esse tipo de manifestação e, enfim, como é que o Supremo vai lidar com este tema? Eu não vi essa manifestação, eu conversei com ele, extremamente cordial, foi eleito com uma maioria muito expressiva. E tudo que é importante para o bem do país a gente resolve com um diálogo. Portanto, todo mundo quer cumprir a Constituição, todo mundo quer fazer bem feito. E como eu disse no meu discurso agora de abertura do ano judiciário, com boa fé e com boa vontade, tudo é possível. E democracia também por agentes não eleitos? Perdão? A democracia também se exerce por agentes não eleitos, como você falou. Todas as democracias do mundo reservam uma parcela de poder para agentes públicos que não são eleitos, cujo papel é interpretar a Constituição, preservadas essas instituições das paixões políticas do momento. O que legitima o Supremo Tribunal Federal, como as Cortes Constitucionais em geral, é precisamente a formação técnica e a imparcialidade, o distanciamento crítico. Mas, dito isso, as instituições devem se relacionar com boa fé e com boa vontade, como sempre tem sido e tenho certeza que vai continuar a ser. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, também falou na relação entre os poderes e ressaltou a questão das emendas parlamentares. Como a questão das emendas é muito sensível do ponto de vista político, nós tivemos algum ruído. Mas eu creio que todos que estão trabalhando, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, no sentido de uma construção com maior transparência, com rastreabilidade das emendas, com aplicação em finalidades públicas, para que esse debate se encerre. Tivemos algum ruído, agora não, nós estamos recomeçando e todos estão apostando numa institucionalidade que permita que o Congresso faça as indicações das emendas, que é absolutamente legítimo, dentro dos marcos legais, dentro dos marcos constitucionais. E na manhã de ontem, os novos presidentes da Câmara e do Senado reuniram-se com o presidente Lula. O senador Davi Alcolumbre e o deputado Hugo Mota assumiram no sábado as presidências do Senado e da Câmara, cargos que vão exercer nos próximos 2 anos. No primeiro encontro com o presidente Lula,
ouviram do presidente que eles não terão problemas na relação com o governo. Eu estou muito feliz, porque primeiro sou amigo dos dois, tenho conhecimento do compromisso democrático que os dois têm, e eu quero na frente de vocês dizer para eles que eles não terão problema na relação política com o Poder Executivo. Eu tenho certeza que a nossa convivência será um exemplo de fortalecimento da democracia brasileira. Cada um tendo noção exata do seu papel. Jamais eu mandarei um projeto para a Câmara dos Deputados, para o Senado, sem antes ouvir a liderança dos partidos políticos, que é os que vão brigar lá dentro para aprovar esses projetos. Eu estarei torcendo para o sucesso de vocês, porque o sucesso de vocês será o sucesso meu e será o sucesso do Brasil. Os presidentes das duas casas também prometeram trabalhar por uma relação harmoniosa entre os dois poderes. Estamos aqui, tanto eu como o senador Davi, fazendo essa visita institucional para dizer que a Câmara dos Deputados, penso eu que também o Senado Federal, o Congresso Nacional, estará à disposição para construirmos uma pauta positiva para o país. A nossa democracia rege a nossa Constituição, que os poderes devem ser independentes e harmônicos. E essa harmonia, penso eu, que é o que o Brasil precisa. O Poder Legislativo não pode se furtar em ajudar o governo do Brasil a melhorar a vida dos brasileiros. E eu tenho certeza que esse é o espírito colaborativo e quero registrar publicamente em nome dos meus colegas senadores, das minhas colegas senadoras, do Congresso Nacional, assim tenho certeza e convicção que o é, sob a liderança do presidente Hugo, na Câmara dos Deputados, e é um gesto para o Brasil, um gesto de aproximação, um gesto de maturidade institucional, onde cada um, dentro das suas atribuições, tem que cumprir com as suas obrigações e olhar o que é melhor para o Brasil, mas em especial para o povo brasileiro. E depois dessa reunião no Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Casa Civil disse no Congresso que a expectativa do governo para o relacionamento com o parlamento é muito positiva e que a prioridade é a aprovação do orçamento deste ano. A expectativa é extremamente positiva. O presidente Alcolumbre e o presidente Hugo estiveram hoje pela manhã com o presidente Lula. Acho que é refinar esse entrosamento que já vinha bom, mas sempre pode melhorar para que a gente possa, inclusive, conversar com os líderes da casa, até mesmo antes de enviar os projetos, para que eles já cheguem debatidos, informados, a gente já faça ajustes até mesmo antes que enviar e possa estar presente aqui na hora de fazer as informações que o parlamento precisa. O primeiro grande desafio é aprovar o orçamento, que a expectativa é grande para que a gente possa exercê-lo plenamente, né? Porque até lá temos que executar 1/12 do orçamento do que foi ano passado. Então a expectativa é que a gente possa ter o orçamento em breve aprovado. Outro representante do governo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ressaltou que o Congresso pode votar a proposta de emenda à Constituição Pública. Nós apresentamos ao presidente da República a PEC da Segurança Pública. Essa PEC procura entrosar as várias forças de segurança dos 3 níveis político-administrativos da Federação: União, Estado, Distrito Federal e municípios. É preciso que nós tenhamos uma coordenação, um entrosamento dessas forças todas para dar um combate eficiente ao crime organizado. Eu tenho grande esperança que o Congresso Nacional compreenda a importância dessa iniciativa. É uma iniciativa que tem tudo a ver com o federalismo cooperativo que nós vivemos hoje no Brasil. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Estudos relatam que a metade dos alunos
já demonstram que ficam mais dispersos a partir do uso do celular dentro da sala de aula. O senhor relaciona o abuso ou o uso excessivo de telas ao jogo? Eu acredito que é uma teia muito perigosa. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. 2015 para cá, nós viramos uma chave em relação à quantidade de leis aprovadas. Vou lembrar que a lei do feminicídio, matar uma mulher em razão de ser uma mulher. Em média, 4 mulheres são mortas por dia. O stalking, por conta das redes sociais agora, essa perseguição no mundo virtual, o acochamento, que é essa coisa, né, do assédio dentro do transporte público, estupro coletivo, que era um crime que a gente, no passado, a gente nem ouvia falar. Isso tudo foi avanço. Se a mulher tiver autonomia econômica, ela deixa aquele agressor com quem ela convive, com quem ela come, com quem ela dorme, submetida à dependência econômica. Não é a única coisa para a mulher sair do ciclo da violência, porque se fosse, mulher rica não apanhava. E não é verdade. Mas é primordial para que se saia do ciclo de violência. Olá, eu sou o Sr. Josu, professor de História e Geografia, influenciador digital, e hoje eu estou aqui para falar sobre maioridade penal. Várias leis trataram da criança e do adolescente em diferentes momentos da história do Brasil. Para se ter uma ideia, no Código Penal de 1890, crianças de 9 anos de idade podiam ser levadas aos tribunais. Em 1927 surge o Código de Menores. A situação começa a mudar um pouco, porque até então a criança e o adolescente, ela não é observada na sociedade brasileira. O presidente Washington Luiz institui esse Código de Menores. Aí, pela primeira vez, a gente tem uma idade chamada idade penal, né? A partir dos 18 anos. Com os 18 anos de idade, a ótica sobre a criança e o adolescente já é alterada. Eu já começo a olhar a criança com uma certa autonomia e com um certo cuidado também. Na ditadura militar, um outro Código de Menores foi criado que deixa bem explícito o quão pejorativo é usar ou se usava naquela época a expressão menor. Menor infrator, menor irregular. Em 1990, aí a gente já tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí o adolescente e a criança passam a ser vistos como pessoas em formação. Pessoas que pensam, pessoas que sentem, pessoas que podem ou não tomar decisões. Os códigos anteriores ao ECA eram códigos punitivistas. O ECA não fala nenhuma vez a palavra menor, porque essa palavra até então está carregada de preconceitos. A mudança na forma de criar leis para lidar com crianças e adolescentes também mostra a forma como a nossa sociedade brasileira evolui, sempre com a participação dos senadores. Senado, 200 anos. Cuidar da primeira infância de nossas crianças é o mesmo que edificar a casa sobre a rocha. Novas crianças que nascem são novas pessoas que precisam de assistência à sua saúde, de assistência social e de assistência à educação. Que o melhor interesse da criança e do adolescente prevaleça no final. 3 milhões de crianças são 3 milhões de vitórias, né? Cada uma delas é uma esperança para a gente. Criança nunca foi nem será futuro do Brasil. Criança é o presente. Ou a gente cuida desse presente aqui, ou não teremos futuro. Quanto mais cuidarmos de nossas crianças, dos seus direitos, nós estaremos protegendo o presente e o futuro do Brasil. TV Senado. Democracia todo dia.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A número regimental, declaro aberta a primeira reunião preparatória da terceira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura. A presente reunião preparatória destina-se à eleição para a presidência do Senado Federal com mandato para o biênio 2025-2026. A presidência comunica às senhoras senadoras e aos senhores senadores que está disponível em suas bancadas o relatório da presidência do Senado Federal e do Congresso Nacional relativo aos trabalhos da segunda sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura, realizada no ano de 2024. O relatório da presidência presta contas das atividades legislativas realizadas em 2024, oferecendo informações estatísticas acerca de proposições apresentadas, matérias aprovadas, pronunciamentos, reuniões de comissões, sessões do plenário, pareceres, premiações e outras atividades de cada um dos parlamentares. A publicação física que se encontra nas bancadas de Vossas Excelências apresenta a versão gráfica resumida do conteúdo, cuja íntegra pode ser acessada em formato digital, com o uso dos inúmeros recursos de pesquisa e análise permitidos pela tecnologia utilizada. Desejo a todos os senadores e senadoras uma boa leitura. Peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que possam ocupar os seus lugares para que possamos dar início aos trabalhos. Senador Chico Rodrigues, senador Renan Calheiros, senador Irã, senador Randolfo Rodrigues, peço que ocupem os seus lugares. Senador Davi Alcolumbre, peço que ocupe o seu lugar. Senador Giordano. Senador Lucas Barreto. Abaixei. Peço aos senadores e senadoras que ocupem os seus lugares para os comunicados da presidência. Senador Davi Alcolumbre. Senador Randolfo. Peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que ocupem os seus lugares para os comunicados da presidência. Senador Vanderlan Cardoso, senador Carlos Fávaro, peço que ocupem os seus lugares para que possamos fazer os comunicados da presidência e que possamos dar início à sessão preparatória. Senador Davi Alcolumbre, peço que ocupe o seu lugar para facilitar o início do trabalho da presidência. Eu peço às nossas assessorias que possam
ocupar os seus lugares, senhores senadores. Senador Márcio Bittar. Seja bem-vinda. Senador Randolph, peço que ocupe o seu lugar. Senador Davi Alcolumbre. Senador Efraim Filho. Senador Davi. Podemos dar início? Podemos dar início? Peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que venham ao plenário que ocupem seus lugares. Presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Em instantes, senador Jaime Campos, daria a palavra a Vossa Excelência. Volta. Volta. Senhores senadores, senhoras senadoras, a presidência informa que foram apresentadas à mesa as seguintes candidaturas para a presidência do Senado. Senador astronauta Marcos Pontes. Senador Eduardo Girão. Senador Marcos Doval. Senadora Soraya Tronic. Poderão ser apresentadas novas candidaturas somente até o início do pronunciamento do primeiro candidato. A retirada de candidaturas poderá ser realizada pelo respectivo candidato por escrito ou oralmente até o encerramento do uso da palavra pelo último candidato chamado. Com a palavra, senador Jaime Campos, pela liderança do União Brasil. Senhor presidente, senador Rodrigo Pacheco. Só um minuto, senador Jaime Campos. Eu peço ao plenário, senador Sérgio Moro, peço que ocupe seu lugar, senador Alan Rick, senador Márcio Bittar, peço que ocupem seus lugares, por gentileza. Apenas para que possamos dar início, peço a atenção do plenário. Senador Wellington Dias, senador Camilo Santana já está ocupando seus lugares, senador Vanderlan Cardoso, peço que ocupe seus lugares, senador Messias de Jesus, senador Dr. Irã. Com a palavra pela União Brasil, senador Jaime Campos. Senhor presidente, senador Rodrigo Pacheco. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, claro, a autoridade é o senhor que tem aqui como presidente da casa, pedir silêncio um pouco, né? A colaboração. Sem dúvida, eu peço aos nossos visitantes que possam se posicionar no entorno do plenário, peço que esvazie o plenário, peço à nossa assessoria que possa cuidar. Senador Nelsinho Trade, senador Jorge Seif, peço que ocupem seus lugares, por gentileza. Senador Sérgio Petecão, permaneça no seu lugar. Senador Nelsinho, muito obrigado. Senador Randolph Rodrigues, senador Luiz Carlos Reins. Eu peço silêncio ao plenário, por gentileza, para que possamos ter o andamento da nossa sessão preparatória. Senador Davi, senador Wellington Dias, peço que ocupe o seu lugar. Senador Isalci Lucas, senadora doutora Eudócia, por gentileza, peço que ocupem seus lugares. Peço silêncio ao plenário, são todos muito bem-vindos ao plenário do Senado Federal, nossos assessores, nossos visitantes, nossos colaboradores, as galerias. Eu peço nesse momento silêncio
ao plenário do Senado Federal para que possamos ouvir os senadores. Por gentileza, peço silêncio ao plenário. Senador Wellington Dias, peço que ocupe seu lugar. Senador Jaime Campos tem a palavra com o silêncio do plenário, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Colegas senadores e senadoras, eu quero aqui, em nome do União Brasil, solicitar à mesa diretora que faça o registro da candidatura a presidente do Senado Federal, do ilustre e eminente senador da República, Davi Alcolumbre. Tenho certeza que Vossa Excelência já estará providenciando, naturalmente, as chapas para que sejam votadas individualmente, se é presidente e os demais cargos da mesa, de forma que, em nome da União Brasil, eu solicito o registro da candidatura do senador Davi Alcolumbre para presidente desta Casa. Muito obrigado, senhor presidente. A candidatura apresentada pela União Brasil do senador Davi Alcolumbre é deferida pela presidência e incluída no rol das candidaturas já previamente anunciadas. Portanto, os candidatos registrados são o senador astronauta Marcos Pontes, senador Davi Alcolumbre, senador Eduardo Girão, senador Marcos Doval, senadora Soraya Tronic. Eu consulto as lideranças do Senado, as lideranças partidárias do Senado e tão somente as lideranças do Senado, se desejam fazer uso da palavra, porque eventualmente há a possibilidade e a oportunidade de apresentação de candidaturas. Por isso, pela liderança do PSB, concedo a palavra ao senador Jorge Cajuru. Bem, inicialmente eu tenho certeza que, ao ser o primeiro a fazer este pronunciamento aqui, outros e outras pensam como eu, presidente histórico do Congresso Nacional, como sempre disse, o Rodrigo Pacheco. Antes de mais nada, Deus e saúde a todos e todas, aos meus amigos e amigas deste Senado Federal e à nossa pátria amada. Presidente Rodrigo Pacheco, tenha certeza absoluta da sua cabeça erguida e de que o Brasil, se ainda não o fez, fará. Uma justiça ao senhor, como presidente do Senado e do Congresso Nacional, pelo seu papel decisivo e essencial na defesa da democracia brasileira. Você deixa uma herança nessa casa insofismavelmente positiva. Todos nós aqui temos o dever da gratidão, porque quem não tem gratidão não tem caráter. E eu tenho, presidente. A gratidão ao seu papel moderador durante os 4 anos de presidente, ao seu papel leal a cada companheiro, a cada companheira nesta casa e no Congresso Nacional. A sua sabedoria, o seu equilíbrio, a sua inteligência em todos os momentos. Se discute a questão de impeachment, também houve a sua inteligência. Eu que fui favorável. Por quê? Porque se colocasse para votar, nós iríamos perder. E esse Senado ficaria desmoralizado. E o senhor se preocupou com a imagem da casa ao não colocar na pauta como muitos queriam. Então tenha de mim, que nasci assim e vou morrer assim, que sei ser grato e que sei reconhecer. O senhor está na história definitivamente do Congresso Nacional e, repito, tenha a cabeça erguida e saiba que será substituído por um outro homem público com as mesmas qualidades que você tem. Essa é a minha opinião e é unânime da liderança do maior partido político deste país, o histórico PSB de 80 anos. Muito obrigado, senador Jorge Cajuru, por suas palavras. Concedo a palavra ao líder do MDB, senador Eduardo Braga. Presidente Rodrigo Pacheco, eu faço uso da palavra em nome da bancada do MDB, primeiramente para reconhecer o legado que Vossa Excelência, como presidente do Senado nos últimos 4 anos, entrega ao país no dia de hoje. Vossa Excelência não foi apenas um grande defensor da democracia brasileira. Vossa Excelência foi, sem dúvida nenhuma, uma palavra de diálogo, de ponderação,
de bom senso, de responsabilidade, ao presidir o Congresso Nacional numa quadra desafiadora. Vossa Excelência teve ao lado do nosso companheiro do MDB, senador veneziano Vital do Rego, que foi seu vice-presidente ao longo desses 4 anos, que honrou sobremaneira nosso partido nesta mesa diretora e na pessoa de quem eu quero, juntamente com Vossa Excelência, cumprimentar a todos os membros da mesa diretora que garantiu o funcionamento do Congresso em momentos muito graves da nossa história. Não esqueço do dia 8 de janeiro de 2023, quando às 9 horas da manhã ligava para Vossa Excelência fora do país e dizia: senador Eduardo Braga, ligue para o vice-presidente veneziano Vital do Rego, porque todas as providências serão tomadas pelo Senado na proteção das instituições democráticas brasileiras, em defesa da democracia, em defesa da liberdade e em defesa da estabilidade política de nosso país. E assim foi feito, senhor presidente. Mas isso não foi feito apenas na democracia. A responsabilidade de Vossa Excelência nesta quadra trouxe estabilidade econômica para o país num momento extremamente importante. Com a condução de Vossa Excelência conseguiu garantir que o Senado da República, nos momentos mais graves de uma situação de alto antagonismo na opinião pública brasileira e na política brasileira, Vossa Excelência conduziu o Senado para cumprir uma pauta econômica que garantiu governabilidade econômica a este país. Se o Brasil tem hoje a menor taxa de desemprego do seu registro histórico, em boa parte é devido à forma responsável e ponderada como Vossa Excelência conduziu os trabalhos do Senado da República. Se nós temos hoje a primeira reforma tributária aprovada em regime democrático neste país, nós temos hoje, em boa parte, em função do compromisso de Vossa Excelência com o futuro do Brasil. Portanto, eu não poderia, em nome do MDB, deixar de dizer estas palavras de reconhecimento, de apoio, de engrandecimento do trabalho e do legado que esta mesa diretora, presidida por Vossa Excelência, trouxe para essa casa. E mais, se hoje nós temos uma eleição harmônica no Senado, reproduzindo a proporcionalidade da partidária na composição das mesas, em boa parte foi graças ao trabalho de Vossa Excelência que conseguiu reunificar o Senado da República. Portanto, nossa admiração, nosso respeito e nossa eterna gratidão pela forma correta com que Vossa Excelência conduziu os trabalhos com o meu partido, com o MDB, e em especial em relação a este seu colega senador que Vossa Excelência ganha como um amigo para a vida. Gostaria de também dirigir umas palavras a todos os candidatos no dia de hoje e manifestar, senhor presidente, eu entendo a euforia do plenário, Senador Eduardo Braga, agradecendo as palavras de Vossa Excelência dirigidas a mim, eu peço silêncio ao plenário, uma vez mais. Eu peço aos nossos visitantes, peço à nossa assessoria que possa garantir o silêncio do plenário, por gentileza. São todos muito bem-vindos, mas eu peço a colaboração porque o nível de ruído está muito elevado e com dificuldade para o orador se pronunciar. Por favor, eu peço às nossas assessorias que possam garantir o silêncio do plenário.
Repito, são todos muito bem-vindos, mas eu gostaria que dirigissem a atenção aos oradores que estão se pronunciando. Em instantes teremos o pronunciamento dos candidatos. Eu peço, portanto, a concentração do plenário no trabalho do plenário do Senado Federal. Por gentileza. Senador Rogério Carvalho, peço que ocupe seu lugar. Senador Omar Aziz. O Omar Aziz chegou ao plenário. Senador Omar Aziz. Presidente, pela ordem. Em instantes passaria a palavra a Vossa Excelência. A palavra está com o senador Eduardo Braga. Eu pedi silêncio ao plenário, por gentileza. Senador Eduardo Braga, para concluir. Senhor presidente, para concluir, eu não poderia deixar de dizer algumas palavras do MDB em torno dos candidatos que irão disputar no dia de hoje a presidência do Senado. Todos grandes colegas nossos, senadores da República, todos legitimamente candidatos à presidência do Senado, mas não há como deixar de reconhecer a importância do nosso presidente da CCJ e ex-presidente desta Casa na condução da Comissão de Constituição e Justiça e na condução desta articulação política que viabiliza e viabilizou todos os avanços ao lado de Vossa Excelência. Eu me refiro ao presidente Davi Alcolumbre. O MDB declara neste momento apoio à candidatura do nosso futuro presidente, se assim as urnas se manifestarem, e eu tenho certeza absoluta que se manifestarão para o próximo biênio. Dizer que o MDB unanimemente irá apoiar a candidatura e a chapa encabeçada pelo presidente Davi Alcolumbre, aonde teremos 2 representantes do nosso partido compondo esta chapa, junto com o presidente Davi Alcolumbre. O nosso senador Confúcio Moura, que tem uma história nesta casa e que representará a vaga na comissão, tendo em vista o impedimento da recondução do nosso sempre vice-presidente da Casa, veneziano Vital do Rego, na condição de segundo secretário, e o nosso senador Alessandro Vieira, na Procuradoria Parlamentar da Casa. E assim, o MDB compondo a chapa ao lado do presidente Davi Alcolumbre, desejando ao presidente Davi Alcolumbre muita sabedoria e que Deus possa lhe dar luz, sabedoria para que a condução da Casa faça com que o Poder Legislativo possa cada vez mais restabelecer o equilíbrio entre os poderes da República, para que o Senado possa entregar ao povo brasileiro aquilo que o povo brasileiro espera dos senadores. Portanto, meus cumprimentos ao candidato e, se Deus quiser, daqui a pouco, novo e futuro presidente desta Casa, presidente Davi Alcolumbre, que vem, obviamente, trazendo sua experiência nesses últimos 6 anos nesta Casa, para que a gente possa também apresentar um saldo positivo para a população em 2026. Eram essas as palavras do MDB, querendo aqui destacar também as posições importantes que serão ocupadas pelo senador Renan Calheiros na presidência da CAI, representando o MDB, do senador Marcelo Castro, representando o MDB na comissão da CAIS, e na comissão do Clima o MDB estará também representado para que possamos contribuir na futura administração do Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor. Obrigado, líder Eduardo Braga. Líder Otto Alencar. Senhor presidente. Senhor presidente, o senador e líder Omar Aziz estava ausente e, na ausência dele, eu pedi a palavra. Já que o líder do PSD chegou, o senador Omar Aziz, eu passarei a palavra que ele possa se manifestar pelo partido, mas antes disso, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo período em que presidiu o Senado Federal,
o Congresso Nacional. Vossa Excelência sabe da minha admiração, do meu respeito e sabe também de quanto considero a participação de Vossa Excelência tão importante para a sustentação da democracia, com a sua firmeza, com a sua serenidade, com a competência e com a postura que está à altura das grandes tradições do Senado Federal. Parabenizo Vossa Excelência como um grande senador e representante do Estado de Minas Gerais. E pelo Estado de Minas Gerais eu quero continuar tentando convencer a Vossa Excelência que aceite a candidatura de governador de Minas Gerais. Eu estarei à frente da sua campanha para que Minas possa ter um governador com as tradições de Minas e possa pelo menos ser o grande e novo JK do futuro do Estado de Minas Gerais. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Otto Alencar, pelas palavras a mim dirigidas. Pelo PSD, líder Omar Aziz. Rogério pediu inscrição. Rogério Carvalho. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o PSD se reuniu o ano passado e, numa decisão unânime, decidimos apoiar o seu candidato, em respeito ao presidente do PSD, Rodrigo Pacheco, que escolheu o senador Davi Alcolumbre para sucedê-lo. Esse foi o maior argumento que a gente podia ter utilizado nesse momento, em respeito aos 4 anos que Vossa Excelência passou à frente do Congresso Nacional. Talvez, na história democrática do país, nós vivemos momentos tão difíceis como vivemos no dia 8 de janeiro, enquanto a nossa casa foi invadida. E Vossa Excelência, com uma postura muito firme, defendeu a democracia brasileira naquele mesmo momento. Nosso respeito é enorme, Vossa Excelência, como presidente. E acompanhar a indicação do seu candidato a presidente, que é nosso candidato a presidente, Davi Alcolumbre, para nós é esse respeito demonstrado pelo partido com Vossa Excelência. O PSD vai apoiar o Davi Alcolumbre. Já conversamos bastante, tem algumas coisas ainda para arestas para ser acertadas. A gente vai hoje, até a votação, conversar. Mas o Davi foi meu presidente uma vez e foi um grande presidente. Muita gente preocupada, Davi, a imprensa perguntando muito qual vai ser teu comportamento em relação ao governo federal. Comportamento do Congresso Nacional nos últimos 2 anos, e aí, senhores senadores e senhoras senadoras, nenhum ministro da Fazenda, numa democracia, precisando do Congresso Nacional para aprovar, aprovou tantas medidas econômicas como o atual governo aprovou. É uma semente que foi plantada. Muita reclamação? Sim, tem muita reclamação. Mas um país hoje, que através das leis aprovadas aqui no Congresso Nacional, melhora a qualidade de vida da população brasileira. Um país que praticamente está em pleno emprego. Um país em que hoje a procura é maior do que a oferta, até porque muitos produtos nós perdemos na seca ou nas enchentes. Um país hoje que tem um potencial mineral enorme, que infelizmente, por questões fundamentalistas de algumas pessoas que estão no governo, nós não conseguimos explorar essas riquezas e ficamos à mercê de importar esses produtos que poderíamos estar produzindo no Brasil hoje. E eu falo aí de um maior setor do Brasil, que é o agronegócio. É impossível, senador Eduardo Braga, não olhar as minas de potássio que nós temos, as condições, objetivos e subjetivos para produzir fertilizantes, produzir adubo para o agronegócio e a gente ficar dependendo de importar isso dos Estados Unidos, do Canadá, da Ucrânia, de não sei o quê, quando eles estão da Rússia, quando está tudo bem. E aí vem os fundamentalistas, que não sabem distinguir, senador Otto Alencar, uma árvore de outra, que não conhece a nossa realidade. E quando viveu a nossa realidade, lá nada produziu.
Nós podemos melhorar o governo, sim. Não é com simples trocas. Se enganam aqueles que, se trocar, muita gente pede a cabeça do Padilha. O Padilha tem sido um grande ministro, eu estou lhe falando aqui na frente, até porque o que eu tenho que falar eu falo na frente. Tem sido um grande ministro. Veja bem, um projeto seu, Eduardo, quando governador, que agora o governo lança, o pé de meia. Nós fizemos isso em 2003 no Amazonas. Nós fizemos, era um outro programa, era o Jovem Cidadão, mas com o mesmo objetivo, remunerar aluno em sala de aula. E hoje o governo atende mais de 4 milhões. E sabe qual é a discussão? Não é a ajuda que nós estamos dando para os estudantes. Não é a ajuda que a gente está dando para a família. É se houve ou não pedalada vindo de um cidadão que hoje está no TCU, que é um golpista. É golpista. E aí eu não vejo nenhum senador aqui pedir o impeachment do ministro do TCU. Mas vai chegar o momento dele, sim. Vai chegar o momento. E Vossa Excelência defendeu muito bem. Não é correto. Esta sessão não pode admitir esta pregação facciosa que o meu querido amigo Omar Aziz está fazendo. Eu penso diferente dele, mas não quero politizar. Eu peço, perfeito. Eu peço, na verdade, esse é um encaminhamento das lideranças partidárias acerca das candidaturas. Eu peço apenas que fiquemos adstritos a esse escopo da manifestação, agradecendo o senador Omar, que a palavra que me dirigiu, mas apenas que as lideranças de partidos possam fazer um encaminhamento a respeito das candidaturas a esta fase exatamente. O PSD apoia o Davi Alcolumbre, senhor presidente? Perfeito. O PSD conclui o seu pronunciamento pela liderança do Bloco Resistência Democrática, senadora Elisiane Gama. Senhor presidente, colegas senadores e senadoras, presidente, eu queria inicialmente trazer aqui os meus cumprimentos a Vossa Excelência. Vossa Excelência se notabilizou nesta casa como, eu diria, um dos maiores presidentes do Congresso Nacional. E eu poderia aqui elencar uma série de atividades que Vossa Excelência fez ao longo dos 4 anos que foi presidente nesta casa, mas eu queria fazer especialmente destaque em 2 áreas que para mim elas são muito caras. A primeira delas foi o seu apoio e as suas ações em relação à defesa dos direitos das mulheres. Nós, as mulheres brasileiras da política, nós lutamos historicamente pela ampliação dos nossos espaços. Nesta casa aqui, inclusive, na CPI da Covid, nós sequer tivemos assento formal naquela CPI. Nós só tivemos o direito de fala por uma ação impositiva do então presidente da comissão, senador Omar Aziz, que impôs a presença feminina. Vossa Excelência, atendendo um pedido da bancada, e eu tenho muita honra de ser autora daquele projeto de resolução, Vossa Excelência implantou, a partir da sua gestão, nenhuma comissão nesta casa funcionará sem a presença feminina. Ou seja, Vossa Excelência tomou uma atitude nobre, uma atitude histórica. Ainda em relação às mulheres, Vossa Excelência implantou nesta casa a liderança feminina e eu também tenho a honra de ser autora deste projeto de lei, de resolução que criou, na verdade, esta liderança. E a liderança feminina do Senado Federal, ao contrário de todas as casas legislativas do Brasil, essa liderança tem direito a destaque, essa liderança tem direito a encaminhamento, essa liderança não é apenas uma mise-en-scène, não é apenas uma aparência, é uma liderança de fato e uma liderança de direito. Mais uma vez, feita por Vossa Excelência aqui nesta casa. E por fim, já na sua saída, estabelece a esta liderança a estrutura para o seu funcionamento. Ou seja, nós temos estrutura e nós temos todos os direitos dos quais os demais partidos aqui desta casa têm. Sem falar das suas prioridades na pauta feminina, das suas prioridades, das ações voltadas para todas as campanhas que são feitas em relação às mulheres. Vossa Excelência se tornou histórico
e ficou imortalizado a partir das suas ações pioneiras nesta causa. E, por fim, presidente, eu queria fazer o destaque à sua defesa da democracia. Eu tive a honra de presidir a Comissão de Defesa da Democracia que Vossa Excelência criou aqui. Após o 8 de janeiro, aonde houve claramente uma tentativa de golpe no Brasil, esta casa deu um exemplo não apenas para o Brasil, mas exemplo para o mundo, porque nós estivemos nos Estados Unidos pela Comissão de Defesa da Democracia, nós estivemos no Chile, nós estivemos no Paraguai, nós estivemos na Bolívia, nós estivemos em vários outros países, levando as ações da Comissão de Defesa da Democracia, e nós fizemos escola, porque também, nesses outros países, eles passaram a criar uma comissão semelhante do que foi adotada aqui nesta casa. Portanto, presidente, como líder do bloco Resistência Democrática, eu quero aqui nesta casa trazer a Vossa Excelência os meus cumprimentos. Os partidos que compõem o meu bloco tomaram uma decisão unânime de fazer o encaminhamento em relação à eleição do Davi Alcolumbre, que eu quero, neste momento, presidente Davi, deixar para o senhor o meu apelo. Já vi alguns comentários da possibilidade de substituição desta comissão. A Comissão de Defesa da Democracia ela é necessária para o Brasil. A Comissão de Defesa da Democracia ela é necessária para o Congresso Nacional. Eu quero deixar aqui ao senhor o meu apelo, porque eu sei que da mesma forma como o presidente Rodrigo Pacheco, Vossa Excelência, como presidente desta casa, terá o compromisso pela democracia, terá o compromisso pelo nosso país, e já deixando aqui os meus cumprimentos e a certeza que essas pautas muito importantes, defesa da mulher e também da luta pela democracia, estará implantada na sua gestão, e já peço que esta mesa tenha a presença de uma mulher como titular. Porque há 12 anos, presidente Davi, nós não temos uma mulher como titular na mesa dos trabalhos. E eu quero deixar também esse meu pedido a Vossa Excelência para que nós possamos ter a presença feminina. O nosso partido tem mulheres extraordinárias, como, por exemplo, a Daniela e tantas outras, que poderá representar com muita maestria as mulheres na mesa dos trabalhos. Muito obrigada. Muito obrigado, senadora Elisiane Gama. Eu peço a atenção do plenário. Eu peço silêncio ao plenário. Nós temos ainda a fala de líderes das bancadas. Por gentileza, peço silêncio ao plenário. Nós temos a fala agora, teremos a fala agora, pelo Podemos, o senador Carlos Viana. A todos, senadores e senadoras, meu bom dia. Uma data muito importante em nossas histórias e na história do Brasil, em que vamos escolher quem vai comandar o destino desse Senado para os próximos 2 anos. E antes, presidente Pacheco, eu quero dizer da minha alegria, como seu colega de bancada, em ter participado desse seu período na presidência do Senado. A história reserva a poucas pessoas a responsabilidade e o privilégio em sentar nessa cadeira e comandar os rumos do país. Salvo nossas diferenças em alguns pontos, digo e sempre lhe coloquei da sua preparação, da sua capacidade e principalmente da sua conciliação, que fez com que essa casa pudesse avançar em diversos temas, como já foi dito aqui, em momentos difíceis para o Brasil, mas que o Senado soube das respostas de imediato. Eu quero relembrar aqui o Covid, quando nós tivemos de nos reunir em emergência para dar apoio à população no auxílio emergencial, o Congresso não se furtou em todas as questões, como a reforma tributária, a reforma de autonomia do Banco Central, o novo marco do câmbio, que eu tive o prazer de ser o relator por essa casa, o marco das ferrovias, que eu e Vossa Excelência conseguimos corrigir uma injustiça absurda com Minas Gerais na concessão das ferrovias, em que o dinheiro das primeiras concessões foram todas apenas para um estado e Minas Gerais ficou apenas a ver os trens passando. E nós nos juntamos para que, naquele momento, o governo que eu apoiava fosse
obrigado aceitasse a dividir com Minas Gerais pelo menos metade da concessão, o senhor pode levar a sua bagagem com tranquilidade de que só na renovação Minas receberá 6 bilhões e mais investimentos serão mais 8 a 9 bilhões de reais, presidente Rodrigo Pacheco. Então, o senhor, juntamente nesse trabalho, deixamos um legado de renovação da infraestrutura de Minas Gerais pelo trabalho desta casa. Hoje, nós podemos colher esses frutos. E eu quero também me colocar aqui aos senadores, aos candidatos, que aquele que assumir essa casa, que nós tragamos para a votação o que realmente preocupa a população brasileira hoje. Os brasileiros estão inseguros com a economia, os brasileiros estão evitando investimentos, o mercado externo está olhando o Brasil com desconfiança, porque nós não temos estabilidade suficiente nas decisões da área econômica. Porque na área política, esse Congresso tem dado respostas sempre efetivas ao mundo de que a democracia, as leis, a Constituição serão sempre respeitadas por acordo, mas principalmente por interesse da população. Então, quem chegar, substituindo agora o presidente Rodrigo Pacheco, que o presidente ou a presidenta, que chegue pensando em que a população espera de nós, votações de propostas que gerem mais emprego, votação de propostas que reduzam os custos do governo. A população pede e exige de nós que tenhamos um Estado em que a iniciativa privada tenha mais liberdade e o Estado gastando cada vez menos apenas com o que importa. Que nós, congressistas, que nós possamos reduzir os nossos custos, que nós possamos nos tornar cada vez mais responsáveis com o gasto. Hoje somos, mas precisamos dar importância efetiva àquilo que a população nos dá e dar retorno com o básico que eles nos esperam. Economia. Fazemos com que o imposto tenha realmente o valor devido, porque é caro viver nesse país, trabalhar e gerar emprego e renda. Nós temos que ser o primeiro exemplo dessa história. Tornar o Congresso mais leve à população nos custos, pensarmos essa estrutura sem perdermos a nossa capacidade de trabalho. E em seguida desejar a todos os outros líderes diálogo, responsabilidade como sempre e a visão de que o Brasil precisa de nós para que a gente atravesse essa fase e nós voltemos a crescer sempre com um país de todos. Um país em que a gente precise pacificar todas as diferenças. Esse Congresso terá uma grande responsabilidade daqui para frente. Parabéns, senador Rodrigo Pacheco, por sua história, por essa permanência. Estaremos juntos aqui nesses anos que nos restam ainda dados pela população. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Carlos Viana. Concedo a palavra ao senador Eduardo Girão, pelo Partido Novo. Presidente Rodrigo Pacheco, senhoras, senhores senadores. Senhor presidente, o senhor pode pedir silêncio aí ao plenário, pelo amor de Deus? Perfeito. Eu peço uma vez mais, acho que pela quinta vez, silêncio ao plenário do Senado Federal, a todos os nossos visitantes, são muito bem-vindos, as nossas assessorias são indispensáveis, os senadores são essenciais. Mas eu peço que todos permaneçam em silêncio para que possamos ouvir o encaminhamento das lideranças sobre as candidaturas e as indicações de candidaturas. Por isso, eu peço uma vez mais silêncio ao plenário do Senado Federal, sob pena de precisar reduzir o número de pessoas no Senado Federal para que tenhamos viabilidade de continuidade da sessão. Por isso, senador Fabiano Contarato, senador Jaime Campos, senador Efraim Filho, ocupe o seu lugar, por gentileza, senador Sérgio Moro, senador Davi Alcolumbre, permaneça no seu lugar. Senador Eduardo Girão, com a palavra pelo Partido Novo. Presidente Rodrigo Pacheco, ao longo de sua gestão no Senado Federal, nós tivemos muitos embates, sempre de forma respeitosa, saudável. Isso faz parte da democracia. Quero dizer que eu sou daqueles que acredita que a gente pode ser adversário no campo das ideias, jamais inimigos. E uma coisa, tenho
muitas discordâncias da sua gestão, inclusive o colega Cajuru, que há pouco falou de impeachment de ministro do Supremo. Eu acho que foi uma falha de sua gestão não colocar o pedido de impeachment, das dezenas que estão nessa gaveta, porque se perder no voto, a população fica sabendo exatamente quem é quem, qual é a verdade. Isso não desmoraliza a casa. Muito pelo contrário, essa atitude, ela faria com que a casa se levantasse perante a nação, porque em 200 anos do Senado Federal, nós nunca analisamos um pedido de impeachment, e esse é o problema do Brasil hoje, número 1. Com o desrespeito constante do Supremo Tribunal Federal, de alguns ministros, porque a instituição é muito importante para o Brasil. Mas alguns ministros, com seus excessos, têm deixado essa casa, no meu modo de ver, respeito quem pensa diferente, totalmente desmoralizado. Então, eu quero reconhecer que o senhor sempre prezou, por mais que eu discorde dessa questão de uma falha de não colocar o pedido de impeachment, mas o senhor sempre prezou pela liturgia do cargo. O senhor sempre respeitou posições divergentes, sempre ouviu o contraditório, sempre foi muito respeitoso, e eu tenho a obrigação moral de testemunhar isso e dizer que o senhor buscou, dentro do seu limite, a pacificação. Isso é muito importante. Então, eu quero apenas lhe desejar tudo de bom para a sua vida, os seus objetivos, os seus destinos, né? E dizer que o novo e vai encaminhar o meu nome. Eu estarei na tribuna daqui a pouco para fazer a defesa da minha candidatura perante os colegas. E também queria, assim que o senhor lê o rito aqui, eu quero fazer uma questão de ordem, já quero deixar consignado por escrito. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado, senador Eduardo Girão. Também desejo boa sorte a Vossa Excelência. Gostaria de fazer um registro antes de passar a palavra ao próximo líder, que hoje é o aniversário da nossa ex-senadora por 2 mandatos, Cátia Abreu, que nos visita no plenário do Senado Federal. A quem nós desejamos muitas felicidades e vida longa. Minha pasta está garantida aqui, viu? A minha pasta permanece comigo. Senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente, líder. Só para registrar a presença do governador do Amazonas, Wilson Lima. Registrado, seja muito bem-vindo, governador do Amazonas, Wilson Lima. Eu peço uma vez mais silêncio ao plenário do Senado Federal, aos nossos visitantes, são todos muito bem-vindos, mas eu peço, por favor, silêncio. Ouçamos agora o líder do governo, o senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, o que torna alguém permanente, o que torna alguém imortal, é o papel que vem a cumprir para os tempos posteriores da história. Nos primórdios da civilização humana, senhor presidente, a imortalidade, a permanência, era alcançada pelos feitos que se tinha nas guerras, nas condições de oficiais, pelo heroísmo praticado em momentos de conflito. Na contemporaneidade, na evolução da civilização humana, com o advento do racionalismo, com o advento do iluminismo, com o advento da era da razão, das letras, com o culto ao conhecimento e com os valores fundados após as revoluções democráticas do século XVIII, a norte-americana, a inglesa e a francesa, o que torna alguém permanente é a defesa dos valores conquistados por essas revoluções democráticas. Qual o primeiro dos valores que essas revoluções democráticas nos trouxe, presidente? O valor universal da igualdade jurídica perante a lei. O valor universal da democracia e da sua permanência como o melhor dos regimes políticos que poderia existir para a espécie humana. Senhor presidente,
O meu primeiro voto a Vossa Excelência, a presidência dessa casa, Vossa Excelência o lembra, se processou em um encontro que tivemos, em que eu dizia, não sou profeta, mas vaticinava, presidente, o biênio que o senhor assumiria naquele momento seria o mais dramático desta cadeira que o senhor ocupa, da presidência do Senado e do Congresso Nacional. O senhor lembra, presidente Rodrigo Pacheco, eu acrescentei, a cadeira que o senhor vai ocupar, num passado não tão distante, foi vilipendiada, foi conspurcada. No exercício da presidência do Senado e do Congresso Nacional, um antecessor seu havia declarado vaga a presidência da República, quando o presidente da República estava no exercício do governo e diante das tropas legalistas, reagindo a um golpe de Estado que levou esse país a 21 anos de torturas, de trevas, de arbítrio. Eu disse a Vossa Excelência naquele dia, naquela noite, o senhor tem a condição e a possibilidade, quase 60 anos depois, de prestar redenção a essa cadeira da presidência do Senado e do Congresso Nacional. Presidente Rodrigo Pacheco, é chegado o dia 1º de fevereiro de 2025, vosso último instante nesta cadeira, que no passado foi conspurcada, quando a presidência da República foi declarada vaga. É com alegria e com enorme honra e orgulho que digo, Vossa Excelência cumpriu sua missão com enorme amor, dedicação, zelo aos brasileiros e ao maior patrimônio que os brasileiros poderiam ter conquistado nos últimos 40 anos, a sua democracia. O senhor praticou a redenção da cadeira da presidência do Congresso, a mesma cadeira que outrora consumou um golpe de Estado, é agora a cadeira que foi sentada por alguém que nos momentos mais dramáticos da democracia brasileira afirmou em alto e bom som, não passarão. É de se destacar a vossa presença no 30 de outubro de 2022, na sede do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que a vontade democrática do povo que fosse manifestada naquele dia seria respeitada. O senhor foi o primeiro dos presidentes das casas para defender a institucionalidade, mas, sobretudo, a conquista dos brasileiros à democracia. Há de se destacar o papel que o senhor cumpriu no 8 de janeiro. E estão nesta mesa, dois personagens daquele dia que vivemos juntos, senador veneziano, Vossa Excelência e o presidente Rodrigo Pacheco, que não titubeou, mesmo fora do Brasil, tomou as providências necessárias para retornar, para defender mais uma vez a democracia brasileira da ameaça da ruptura e do golpe de Estado que se praticava. Isso, per si, seria o suficiente, mas o senhor fez mais. Aprovou, sob a cadeira dessa casa, a primeira reforma tributária da história desse país, sobre a égide da democracia em 60 anos. O senhor não esqueceu o vosso estado de Minas Gerais, depois de mais de 30 anos, de um dos estados que tinha mais crônicos problemas de endividamento do país, junto com o presidente da República, aprovou um programa de renegociação das dívidas. O senhor, sob vossa presidência, aprovou o novo arcabouço fiscal que hoje dá tranquilidade aos brasileiros e é resultado dos números que celebramos de melhoria da vida dos brasileiros. Por fim, presidente, eu queria dizer, o senhor não faltou 1 milímetro ao compromisso, não com este senador ou com qualquer partido político, mas com compromisso com a maior conquista dos brasileiros, a sua democracia. Por fim, hoje para nós amapaenses, em particular do meu estado, é razão de muito orgulho estar aqui com meu companheiro, senador Davi Alcolumbre, que muita honra me dá de ter estado com ele desde o primeiro momento, no ano de 2014, quando anunciei que ele era candidatura à presidência, era candidatura ao Senado da República pelo Amapá, para continuar o processo de transição geracional da política amapaense. Davi, o seu retorno no dia de hoje à presidência do Congresso é razão para todos os amapaenses de orgulho, mas é também de tranquilidade para o Brasil.
Sem Davi, não teria PEC da transição. Foi o papel dele aqui no Senado que construiu isso. Sem Davi, não teria arcabouço fiscal. Foi o papel dele aqui no Senado e no Congresso Nacional que construiu isso. Sem Davi, presidente Pacheco, o senhor há de convir, também não teríamos reforma tributária. É com muita alegria que hoje eu digo a Vossa Excelência que vosso compromisso com a democracia tem uma dívida de todos os brasileiros para com o senhor e que amam a democracia como o melhor regime político. E é com enorme honra que digo que, mais uma vez, um companheiro amapaense presidirá esse Senado da República para continuar unindo os brasileiros e reconstruindo o país. Muito obrigado, senador Randolfo Rodrigues, por suas palavras. Dando sequência, eu peço a atenção do plenário para um breve comunicado antes de passar a palavra ao próximo líder partidário, que esta presidência recebe o ofício número 03 de 2025, que diz, nos termos do parágrafo 6º do artigo 65 do Regimento Interno do Senado Federal, a bancada do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, indica como líder o senador Plínio Valério. Portanto, a bancada do PSDB, composta nesse instante pelo senador Oriovisto Guimarães, senador Stevenson Valentim e senador Plínio Valério, indica este último competente senador, Plínio Valério, como líder da bancada do PSDB, já com as anotações no sistema do Senado e no painel. Peço silêncio ao plenário. Ouviremos agora o líder do Partido dos Trabalhadores, senador Rogério Carvalho. Senhor presidente, antes de mais nada, eu quero agradecer a Vossa Excelência e cumprimentar a Vossa Excelência por esses 4 anos que eu fiz parte da mesa diretora do Senado, ao vosso lado, ao seu lado, como terceiro secretário, depois como primeiro secretário. E a forma como Vossa Excelência conduziu os rumos desta casa do ponto de vista administrativo e, mais importante ainda, como Vossa Excelência se conduziu num dos momentos mais duros da nossa história, que foi na defesa da democracia. Eu cito 2 momentos marcantes para estarmos neste momento vivendo num regime democrático e vivendo na retomada de um país que volta a ser grande, volta a ser o gigante que está acordado. O primeiro, no momento da pandemia, quando Vossa Excelência tomou a iniciativa, por demanda dos parlamentares e pelo clamor do povo brasileiro, de apresentar o projeto de lei das vacinas, e quando nós criamos a CPI da Covid, que foi fundamental para que aquele projeto ganhasse materialidade e se transformasse na salvação de milhões de vidas de brasileiros e brasileiras. O segundo momento, quando enfrentou, acolhendo o debate da defesa da democracia e assumindo o protagonismo da defesa da democracia como uma grande frente política apartidária, não apartidária, suprapartidária, porque toda a disputa política ela tem vários partidos, mas suprapartidária. Este foi um momento de grande importância para estarmos aqui hoje, vivendo em plena democracia, retomando a normalidade institucional. Vossa Excelência foi fundamental. Como foi fundamental na comemoração dos 200 anos que o Senado brasileiro mostrou toda a sua força, toda a sua importância ao longo de 2 séculos de existência do nosso país, como império ainda e depois como república, com a presença do Senado Federal. Quero aqui dizer que o Partido dos Trabalhadores apoia a candidatura do senador Davi Alcolumbre. E quando me perguntam sobre como será
essa gestão, a presidência do Senado, sob o comando de Davi Alcolumbre, eu digo que vai ser muito tranquila, mas muito combativa. Primeiro porque eu fui líder junto com o Davi Alcolumbre. Eu sei exatamente como ele trabalha, eu sei exatamente o quanto ele privilegia o debate junto aos líderes partidários. Eu sei o quanto ele vai valorizar as lideranças partidárias na construção da pauta deste Congresso. E não só as lideranças partidárias, como os líderes do governo no Senado e o líder do governo no Congresso. Conversando com o Davi, ele me disse uma frase que eu considero basilar para estabelecer a linha com a qual ele vai se conduzir à frente do Senado da República. Ele disse que quem foi eleito para presidir o Brasil foi o presidente Lula. O povo o escolheu. E ele não vai criar nenhum tipo de dificuldade, a não ser ajudar para que nós, porque aqui não é só o presidente Lula que governa o Brasil, é o presidente Lula, os representantes das casas legislativas, mas que ele vai buscar o entendimento e a construção dos caminhos para que a gente possa fazer deste país o que ele é e o que ele tem vocação, o grande Brasil, que é o que nós somos. Esse gigante que tentaram adormecer, ele está acordado de novo e ele vai dar passos largos no sentido de se consolidar como uma grande potência econômica, política e social. E eu tenho certeza que a presidência do Senado, sob o comando sob a presidência do senador Davi Alcolumbre, contará com o apoio dos líderes partidários e teremos condição de transformar o Brasil nesse gigante, que não é mais um país do futuro e que precisamos olhar como um país do presente e precisamos deixar de lado pequenas questões e garantir que este país seja o que ele pode ser, porque ele tem vocação de ser um grande país, uma grande potência econômica, social e política no cenário mundial. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Rogério Carvalho, pela liderança do Partido dos Trabalhadores. Concedo agora a palavra ao líder do União, senador Efraim Filho. Na sequência, pela liderança do PL, o senador Carlos Portinho, líder do União. Senhor presidente, uma rápida palavra, até porque os discursos que já me antecederam já trouxeram muito do cenário do dia de hoje. Mas como líder do União Brasil, primeiro a missão de fazer o encaminhamento do nome do senador Davi Alcolumbre, em nome da nossa bancada, para poder presidir essa casa. Davi é um nome que já tem experiência, maturidade, enfrentou os desafios dessa cadeira e está plenamente preparado e qualificado para dar continuidade a uma agenda que dialoga com a vida real do brasileiro, a agenda econômica. Nós sabemos dos desafios, os desafios de uma inflação que sobe, de preços que aumentam, né? Então, toda essa quadra desafiadora da agenda econômica do Brasil vai estar presente. Segunda fase da reforma tributária, imposto sobre a renda e o patrimônio, a agenda da segurança pública, a agenda da violência que pequenas, médias, grandes cidades enfrentam. Então, o Davi sabe que contará com a bancada do União Brasil. Falo em meu nome, falo em nome dos nossos senadores Jaime Campos, Dorinha Seabra, dos senadores Alan Rick, do senador Márcio Bittar, do senador Sérgio Moro. Então, a bancada do União Brasil se sente representada nessa indicação do senador Davi Alcolumbre para a presidência. Queria também elogiar, né, a condução de Vossa Excelência, sempre buscou no diálogo e no consenso a solução dos conflitos. Raras vezes, apenas quando foi extremamente necessário, o enfrentamento era a solução.
e quando foi preciso, você teve a firmeza para fazê-lo. Mas foi na busca do consenso, na busca do diálogo, com posição de estadista, que Vossa Excelência conduziu essa casa por 4 anos, né, vindo ali da experiência do seu primeiro mandato ainda, foi alçado a esse posto e soube exercê-lo com a dignidade, né, e a qualificação que Vossa Excelência tem. Para concluir, disse que era breve, mas me cabe também elogiar o trabalho de toda a mesa diretora em nome de um pilar de sustentação que esteve ao seu lado em todos esses momentos. O nosso vice-presidente, senador Veneziano Vital. Sempre que o era necessário, ou às vezes não apenas necessário, mas oportuno, Veneziano soube lhe substituir à altura, engrandeceu a Paraíba e também merece de nós os parabéns por essa recondução, meu conterrâneo veneziano. E aproveitando a oportunidade de falar em conterrâneo, né, saudar a presença em plenário, passou por aqui o nosso deputado federal Hugo Mota, né, que com a expectativa de consolidar uma vitória hoje no plenário da Câmara dos Deputados, alçará também a Paraíba a uma posição de protagonismo no cenário nacional. E esperamos, senador Veneziano, senador Everton, senador Chico, que essa relação Hugo-Davi possa fortalecer o diálogo entre as duas casas. O Congresso Nacional vive um momento, né, de relação com tensão interpoderes, na relação com o Executivo, na relação com o Supremo Tribunal Federal, e ter um Congresso Nacional agindo de forma junta, conjunta, unida e com diálogo é a melhor forma de fortalecer a nossa posição nessa mesa diante da agenda que é importante para o Brasil e não apenas para os governos. É o encaminhamento do União Brasil, senhor presidente. Obrigado, líder Efraim Filho, pelas palavras. Concedo a palavra à liderança do PL, senador Carlos Portinho. Senador Carlos Portinho ocupa a tribuna. Peço que se garanta o microfone para o senador Carlos Portinho. Obrigado, senador Rodrigo Pacheco, presidente dessa casa. Só um minuto, senador Portinho. Senador Portinho, peço desculpas a Vossa Excelência. O nível de ruído ainda está muito elevado no plenário do Senado. Peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que possam ocupar os seus lugares. Peço aos nossos visitantes, são muito bem-vindos, mas que possam garantir o silêncio necessário para que possamos ouvir os oradores. Senador Davi Alcolumbre, peço que ocupe o seu lugar. A movimentação do senador Davi Alcolumbre é um fator de ruído. Senador Davi Alcolumbre ocupa o seu lugar. Senhor presidente. Peço silêncio ao plenário, os nossos visitantes. Eu estaria quebrando o regimento interno se eu pedisse 1 minuto pela ordem? A palavra está com o senador Carlos Portinho, o senador Magno Malta, e encerrada a fase de liderança, eu lhe dou a palavra por 1 minuto. Eu lhe darei a parte, senador. O senador Carlos Portinho pode fazer a parte também. Senador Carlos Portinho tem a palavra. Senador Rodrigo Pacheco, em todas as nossas divergências, sempre manteve o respeito que é recíproco, e fico feliz que Vossa Excelência volta ao nosso convívio aqui nesse plenário, nessa tribuna, e o Brasil agradece aos 2 mandatos que Vossa Excelência teve. Eu quero me dirigir ao nosso candidato do PL, o senador Davi Alcolumbre. O PL tem líder, e o líder do PL chama-se Jair Messias Bolsonaro, o maior líder da direita que esse país já viu. E todas as conversas que nos levaram à composição para a indicação do candidato senador Davi Alcolumbre à presidência do Senado foram conduzidas pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas, de forma democrática, como é o PL, levou a nossa bancada, que por extensa maioria, amplíssima maioria, decidiu acompanhar, o que é óbvio, o seu líder, Jair Messias Bolsonaro. Essa composição, ela resgata o que é de mais democrático nesse Senado e a sua tradição, que o partido, o segundo maior partido dessa casa, que é o PL, dando as boas-vindas à nossa senadora Eudócia,
nossa 14ª, ou somos 14 senadores, e nossa primeira mulher na bancada, que fique registrado, que nos representa, e todas as mulheres do PL, senadora Eudócia. Nós voltamos a ocupar os espaços dessa casa, porque aqui é uma casa de pares, em que os partidos, no seu tamanho, têm a proporcionalidade da presidência das comissões. E isso, senador Davi, é o primeiro compromisso que Vossa Excelência não fez só com o PL, mas com todos os partidos. Vossa Excelência, com isso, permite, e a indicação que eu faço à primeira vice do senador Eduardo Gomes, senador de grande articulação com todos os senadores, com todos os partidos, um senador de diálogo, que nos representou, inclusive, no Congresso Nacional, pela sua capacidade, ocupe, na sua gestão, senador Davi, a primeira vice-presidência do Senado, que é o primeiro cargo mais importante da mesa na sequência da presidência, ou abaixo da presidência. Esse acordo permite que os partidos ocupem proporcionalmente a presidência das comissões, e o PL cumprirá na íntegra, como foi feito, e peço a todos que cumprem. E por isso, a indicação dos nossos parlamentares à Comissão de Infraestrutura do Senado e à Comissão de Segurança Pública, porque teremos um local de um debate democrático, compreendendo as nossas diferenças, convivendo com as nossas diferenças e construindo, eu espero, nas nossas divergências, porque não deixaremos de ser, senador Davi, oposição ao governo, naquilo que o governo atinge ou faz mal ao nosso país. E nós aqui já demos exemplos, vários, que buscaram, inclusive, salvar o próprio governo, como na reforma tributária, a minha emenda que concedeu benefício ao setor da cultura, como mais recentemente na última votação, senadora Damares, do BPC, da maldade que seria feita aos idosos e às pessoas com síndrome de Down que teriam seu benefício cortado. Nós, senador Jacques Wagner, por acordo, conseguimos evitar o mal, porque nós construímos nas nossas diferenças e buscamos as convergências possíveis, com respeito aos senadores. Respeito, presidente Davi, as prerrogativas parlamentares, que eu não tenho dúvida, senador Marcos Duval, que o senador Davi, pela sua capacidade de agregar, de articular, e pela sua coragem, senador Renan Calheiros, que já demonstrou diversas casa, com muito respeito a todos os pares, mesmo na disputa, ele terá para elevar o Senado Federal, porque foi na nossa fragmentação, na nossa divisão, que o Poder Judiciário, principalmente, avançou sobre as nossas competências legislativas, que o Poder Executivo, muitas vezes, avançou sobre essa casa, e que é importante que a sua coragem restabeleça. É importante por isso, e eu peço voto a todos, seguindo a liderança do presidente Bolsonaro, no senador Davi Alcolumbre. E daqui dessa tribuna, eu faço um apelo ao meu colega senador astronauta Marcos Pontes. Vamos unidos, porque é essa união que vai nos fortalecer. Ninguém vai à Lua sozinho, ninguém chega nesse Senado sozinho, ninguém vai deliberar e colocar em pauta um projeto sozinho. É preciso articular, é preciso agregar e é preciso reconhecer que a força está lá fora, que vem do povo, que emana do povo, como diz a nossa Constituição, e nós aqui sozinhos não fazemos nada, nada, a não ser ganhar likes ou iludir os outros. Eu quero dizer a toda a bancada do PL, sigam o presidente Jair Bolsonaro na sua indicação, como eu, como líder
farei e peço a todos, e a todos os senadores, cumpram um acordo que foi feito, que é para o bem do Senado, é para que a nossa coesão nos fortaleça, respeitando, concluo aqui, a candidatura de qualquer senador, que é legítima, pode não ser apropriada, mas é legítima, como do senador Girão, que por diversas vezes daqui dessa tribuna subiu e foi voz de muitos, mas ao descer saberá construir com todos nós. Não podemos rachar o partido, devemos unir o Senado e por isso o voto em Davi Alcolumbre. Eu vou pedir, se tiver ainda 2 minutos, ao senador Magno Malta, porque fosse qualquer um dos meus colegas do partido, eu pediria também. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, hoje eu estou de paletó, porque hoje é um dia de votação e eu resolvi vir de paletó hoje. Mas eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência ao final do seu mandato. Ao longo dos 2 anos que convivi com Vossa Excelência, em nenhum momento fui desrespeitado por Vossa Excelência, dentro do meu estilo, em que diversas vezes, nesse plenário, cobrei Vossa Excelência, como presidente da minha casa, e Vossa Excelência, todas as vezes, foi cortês, se mantendo na sua posição, e a razão pela qual eu pedi esse à parte, não vou fazer comentário sobre o que aconteceu e o que está acontecendo no Brasil. Não vou falar nada de preço de café nem de picanha, não vou perder tempo com isso. Mas o espectro político em que eu... O espectro político em que defendo e faço parte é um espectro político, senador veneziano, em que estou na posição onde a história me colocou, na oposição. E o faço de maneira muito clara e responsável. E aqui eu bradei diversas vezes sobre o ativismo judicial, que não é nada novo na minha vida, porque esse não é o meu primeiro mandato, já é o meu terceiro. E já no meio do meu primeiro, eu já falava de ativismo judicial, aliás, quase todos os ministros do Supremo, com raras exceções, eu não sabatinei, e essa casa é quem os aprovou, e é essa casa que deles tem que cobrar. E a grande dívida com o país, e esse ativismo e essa ditadura da toga no Brasil, eu sempre disse, há uma responsabilidade nossa, há uma responsabilidade dessa casa. Para a primeira pessoa que eu informei, senhor presidente, de que não teria o meu voto, foi para o próprio candidato Davi Alcolumbre. Davi é de boa convivência, não tem quem possa negar isso, é uma pessoa de bom relacionamento, não tem quem possa negar isso, respeitoso, mas o espectro político onde ele faz política, que é o mesmo espectro de Vossa Excelência, não é o meu. Quando o nosso líder do PL, o nosso querido senador Portinho, disse sobre a liberdade do partido, respeitando os seus membros, e o partido entendeu, então, em que esse espectro político que é o sistema já tinha voto suficiente, muito bem alinhado, para eleger o senador Davi Alcolumbre, o partido então decide ocupar espaços, que é perfeitamente respeitável e os seus membros, veja só, que tem um membro do PL que é candidato. Colocou a sua candidatura, que é o Marcos Pontes, para mostrar que o PL não é um partido que impõe ditadura, senão teria tirado a candidatura dele, não o fez. Então, por isso, senhor presidente, por conta do espectro que eu defendo, aquilo que eu falo nessa casa, nas tribunas, e por conta daquilo que eu sempre disse nas ruas, ao povo do Estado do Espírito Santo, de que eu faria, essa é a razão pela qual
Essa é a razão pela qual eu já declarei em diversos lugares e agora as pessoas fazem as suas declarações favoráveis e eu faço a minha. Por essa razão, eu não votarei no senador Davi Alcolumbre, nesse momento, respeitando a posição de todos, por conta do espectro político onde eu defendo, onde eu faço política e tenho feito ao longo desses 2 anos, quando Excelência, lhe desejo toda a saúde do mundo, a você, a sua família, ao seu futuro. A política é uma coisa absolutamente incerta e nós somos aquilo que verbalizamos, nós somos aquilo que praticamos. E então agradeço essa convivência de 2 anos com Vossa Excelência, que nunca me tirou a palavra, muito pelo contrário, sempre me deu a palavra, mesmo sem eu estar escrito, como está acontecendo hoje, né? Que eu não sou líder de nada e Vossa Excelência está me dando a palavra para que eu possa verbalizar, respeitando o querido amigo Davi Alcolumbre, mas o espectro político do governo, essa cooperativa da ditadura do proletariado que dirige o país hoje, não faz parte, eu não comungo, não convivo, respeito, mas por conta disso, o meu voto será contra o senador Davi Alcolumbre. Obrigado, senador Magno Malta. Senadora Leila Barros, pela liderança da bancada feminina do Senado Federal. Líder Leila Barros. Foi ao banheiro. Pela liderança do Progressistas, senadora Tereza Cristina. Presidente Rodrigo Pacheco, caros colegas, hoje o senhor encerra a sua participação como presidente dessa casa. Eu quero lhe desejar muita sorte na sua missão, agradecer a maneira respeitosa, educada com que sempre nos tratou e realmente dizer para o senhor que eu espero que o senhor tenha muito sucesso na sua nova missão, se for ser candidato ao governo de Minas Gerais, enfim, o que o senhor escolher pela frente para a sua vida política. Desejar ao meu querido amigo Davi Alcolumbre, que não estivemos juntos aqui na sua presidência, eu acompanhei quando era ministra, como deputada federal, ministra, colegas que fomos no Democratas, né? Dizer que eu também lhe desejo muita sorte, lhe dizer que nós precisamos de um Congresso cada vez mais altivo, cumprindo o nosso papel, que os brasileiros esperam dessa casa, com coisas importantes que nós temos que colocar na pauta. O presidente Pacheco fez a pauta econômica dessa casa acontecer, mas nós ainda temos, pelo volume de projetos que o nosso país precisa. O mundo hoje é muito dinâmico e nós precisamos de comissões que funcionem logo, presidente Alcolumbre, que sejam logo colocadas ativamente para que os projetos que nós precisamos, tão importantes para o nosso país, possam acontecer. Então, eu quero desejar sorte aos dois, ao que sai e ao que entra. Muito obrigada. Senadora Leila Barros, pela liderança da bancada feminina. Obrigado, senadora Tereza Cristina, pelas palavras. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, eu cumprimento o senhor, nosso vice-presidente, senador veneziano, assim como toda a nossa mesa diretora da atual gestão, desejando, reforçando os votos de que o seu retorno ao nosso convívio seja o mais profícuo, aqui, não aí no público, mas aqui embaixo, mas assim, dizer, Pacheco, foram anos de muita troca, não só de você com os demais senadores, mas com a nossa bancada. Foi através, sob a sua liderança, que você instituiu a bancada feminina e que agora, ao final do ano, nos deu a estrutura e certamente sairá nessa transição da sua saída para o senador Davi, a estrutura física para que possamos fazer uma atuação melhor ainda para 2025, já em março, fazendo essa transição também da liderança feminina, outra senadora, assim como a Procuradoria, outras senadoras irão comandar. Mas dizer a você
Pacheco, que você foi um grande presidente. Podem falar o que for, você foi um homem de pulso nos momentos mais difíceis deste país e deste Congresso Nacional. Brasileiro, e muitas vezes nós aqui dentro dessa casa, temos a memória muito seletiva e muito curta. Lembrar da Covid-19, dos momentos que nós passamos madrugadas revendo o marco legal nesse país para que os estados tivessem recursos, insumos, vacinas, né? O 8 de janeiro, enfim, você sempre com espírito moderador, apaziguador, um homem de alma democrática, um implacável defensor. Você é um grande exemplo do que é ser um homem que entende a sua missão como político, mas que tem a alma pública. Uma alma com espírito coletivo e que muitas vezes foi fundamental para a tomada de decisões, muitas vezes impopulares, muitas vezes incompreensível por muitos, mas que no fundo foram importantíssimas naqueles cenários. Então quero te agradecer porque foi, né, uma experiência muito bacana, tanto da minha parte pessoalmente com Vossa Excelência, mas acima de tudo com o companheiro Rodrigo Pacheco. E desejar, né, ao Davi muita sorte, né, bom senso, que você consiga, Davi, eu acho que você já conseguiu, nesse primeiro momento, unir extremos nessa casa, posições nessa casa muito divergentes. Isso mostra a sua capacidade e o maior desafio que você vai ter para os próximos anos. Como o senador Efraim falou, nós precisamos nos conectar com a pauta do mundo real. E a pauta do mundo real é a pauta econômica, é a pauta do meio ambiente, é a pauta ambiental nesse país, é a pauta dos direitos humanos, principalmente aquelas que tratam dos mais vulneráveis, que nós precisamos ter alma aqui. A pauta do mundo real não é dentro desta casa. A pauta do mundo real será do presidente, que terá capacidade de unir essas divergências em prol daqueles que de fato precisam de uma melhor atuação de todos nós dentro dessa casa. E eu acredito muito na sua capacidade. Independente do governo que esteja, a nossa missão nessa casa é fazer que o país funcione, que o país se una e que o país respeite, principalmente, os direitos democráticos de cada cidadão nesse país. Eu gostaria de reforçar o papel de uma candidata aqui, mulher, senadora Soraya Tronic, que é mulher, representa a nossa bancada. Quero lembrar aos colegas que as mulheres aqui nessa casa existem, elas são mulheres fortes, são mulheres aguerridas, mesmo daquelas que não terão poder de votar hoje. E certamente a próxima liderança terá um papel fundamental nessa casa, de estarmos todas juntas, debatendo as pautas importantes para as mulheres, para as famílias e para a sociedade brasileira. Então, desejo, Pacheco, veneziano que está sendo reconduzido, Chico, o Everton, meu colega de partido, né? A vocês que estão saindo, outros ser conduzidos, muito sucesso, estaremos juntos fazendo um trabalho, se Deus quiser, profícuo e importante para o país, e desejo muito bom senso e tranquilidade de diálogo, de unir as pontas, para que a gente dê o melhor exemplo possível à sociedade brasileira de diálogo e respeito mútuo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senadora Leila Barros, por suas palavras. Pelo Republicanos, líder Messias de Jesus. Presidente Rodrigo Pacheco, quero inicialmente registrar a presença em plenário do nosso governador de Roraima, o governador Antônio Denário. Também cumprimentar o futuro presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, que aqui estava presente, acompanhado do ministro Silvio Costa, nosso querido Silvinho. E dizer, presidente Rodrigo, que eu tenho muita alegria de dizer que, com muita honra, fui membro da mesa diretora que Vossa Excelência presidiu até aqui. Vossa Excelência sempre foi correto
coerente e respeitoso com todos. E até mesmo nos momentos mais difíceis, Vossa Excelência sempre manteve o equilíbrio e não se exaltou em momento algum. O seu legado na história como presidente do Senado Federal haverá de ser reconhecido muito em breve pelo Brasil e pelo seu estado de Minas Gerais. Vossa Excelência, em momentos muito difíceis, se portou como grande estadista, defendendo os interesses reais da República. E eu estendo meus cumprimentos a Vossa Excelência e ao nosso querido veneziano Vital do Rego, nosso vice-presidente, bem como a alegria de estar com toda a mesa diretora presidida por Vossa Excelência. Eu quero dizer, presidente Rodrigo... Senador Messias, eu peço licença a Vossa Excelência, eu peço a atenção do plenário. Senhores senadores, senhoras senadoras, peço que ocupem seus lugares. Peço aos nossos visitantes que possam também ter a compreensão de conferir um pouco mais de silêncio no plenário do Senado. São todos muito bem-vindos, mas peço a compreensão de todos. Peço que os senadores voltem aos seus lugares para que possamos ouvir. Já estamos na fase final dos encaminhamentos das bancadas e em instantes ouviremos os candidatos. Por isso, peço ao senador Márcio Bittar, senador Flávio Arnes, senador Carlos Fávaro, senadora Tereza, que possamos ocupar os assentos para, em instantes, iniciarmos a oitiva, a apresentação dos candidatos a presidente do Senado. Senador Messias de Jesus, Vossa Excelência tem a palavra para concluir. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, eu quero dizer que Vossa Excelência, além de ter feito muito pelo Brasil, eu tenho uma gratidão muito pessoal a Vossa Excelência, porque foi sob o seu comando que uma emenda de minha autoria, a Lei 14.182, que aprovou a privatização da Eletrobras, garantiu a construção do linhão de Tucuruí, de Manaus a Boa Vista. E essa minha emenda está sendo concluída, o linhão de Tucuruí, e Roraima deixará, graças a Deus e ao Congresso Nacional, aos senadores aqui, que eu agradeço a todos, Roraima deixará de ser o único estado não interligado ao Sistema Nacional de Energia Elétrica. Quero cumprimentar o senador Davi Alcolumbre, grande brasileiro, grande amazônida, que volta à presidência do Senado Federal. Volta como um grande conciliador que sempre foi, ouvindo todos os partidos. E o nosso partido, Republicanos, terá a senadora Damares Alves como presidente da Comissão de Direitos Humanos. E isso nos alegra, e principalmente por ser o senador Davi, que volta ao comando dessa casa, que fez grande trabalho pelo Brasil e pela Amazônia. Portanto, o Republicanos se junta à União ao Brasil e declara apoio integral dos seus membros à presidência do senador Davi Alcolumbre. Muito obrigado, senador Messias de Jesus. Gostaria de registrar a presença do governador de Roraima, Antônio Denário, assim como do governador do estado do Amapá, nosso querido Clécio Luiz, que nos honra com sua presença, e também o ex-governador, hoje ministro de Estado, Valdez Góes. Sejam muito bem-vindos, governadores, ex-governadores, à Casa da Federação. Não há mais lideranças partidárias que desejam encaminhamento. Líder Jacques Wagner. Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, todos os membros da mesa diretora que encerra seu mandato hoje, cumprimentando a todas as senadoras e senadores, desejando a todos um 2025 de muita paz, de muito êxito, de prosperidade para a nossa gente. Eu quero, presidente, em nome da liderança do governo, já que o posicionamento é partidário, primeiro agradecer a Vossa Excelência esses 2 anos que eu, como líder do governo, tivemos a oportunidade por diversas vezes de nos encontrarmos, de discutirmos, e efetivamente agradeço a Vossa Excelência
a postura ampla, aberta, uma postura serena, uma postura, como Vossa Excelência gosta de dizer, acima de tudo, de defesa da democracia. Que eu também, como Vossa Excelência, sou um apaixonado e não conheço melhor sistema do que a democracia para que a gente possa viver. Eu quero dizer que o presidente Lula tem uma gratidão por Vossa Excelência, pelos membros dessa casa, exatamente porque, mesmo antes dele sentar na cadeira, nós conseguimos aprovar a PEC da transição, que foi fundamental para que o governo pudesse sair. E todo o resto que já foi dito aqui, a reforma tributária, uma série de medidas. Então, eu quero, em nome do governo, agradecer a Vossa Excelência, desejar a Vossa Excelência sucesso, seja qual for a missão que Vossa Excelência vai encarar, ou aqui na planície, ou em qualquer outro posto. Eu tenho certeza que Vossa Excelência tem acúmulo, inteligência, sobriedade para desempenhar qualquer função da melhor forma possível. Em relação à sucessão, eu quero apenas cumprimentar a senadora Soraya, que é a única mulher candidata, e a todos os senadores, e o meu partido já colocou a posição dele de apoio à candidatura do senador Davi Alcolumbre, que eu espero que tenha à frente dessa casa uma postura, cada qual com a sua característica, mais semelhante à de Vossa Excelência. Eu acho que o presidente dessa casa tem que ser um magistrado. Ele não é líder do governo e não é líder da oposição. Ele é, acima de tudo, um conciliador que possa azeitar as relações dentro dessa casa e a gente possa votar aquilo que é melhor para o povo. Parabéns a Vossa Excelência e a gratidão do governo. Muito obrigado, líder Jacques Wagner. Eu faço um pedido agora aos senhores senadores e senhoras senadoras para que possamos ocupar os lugares. Senador Davi Alcolumbre, peço que ocupe o seu lugar. Senador Jacques Wagner, senador Lucas Barreto, senador Randolph, nós daremos início agora aos pronunciamentos dos candidatos à presidência do Senado. Por isso eu quero pedir, em respeito aos candidatos, que todos possam ocupar os seus assentos. Questão de ordem. Senador Petecão. Presidente Rodrigo, apenas para lhe agradecer esses 2 anos que Vossa Excelência teve ao comando da nossa casa, agradecer e parabenizá-lo. Eu tive a oportunidade de presidir a Comissão de Segurança Pública, uma comissão complexa e com seu apoio, com o apoio do PSD, nós com certeza conseguimos dar a nossa contribuição para a segurança pública do nosso país. Hoje nós estamos aqui diante de mais esse desafio de colocar mais um presidente à frente do Senado. Eu tive a oportunidade de presidir a minha Assembleia do meu estado, do Acre, por 4 mandatos. E eu sei o tamanho da responsabilidade que é estar sentado aí nessa cadeira. Então eu quero lhe parabenizar. Conversando com alguns amigos no meu estado, fui cobrado várias vezes, porque Pacheco, na sua eleição, me pediram muito para votar contra o senhor. E eu mantive o voto, o apoio do PSD, e hoje estou muito feliz, estou muito orgulhoso, porque eu sei do seu trabalho, eu sei da importância que foi o senhor estar sentado nessa cadeira, para dar um equilíbrio a essa casa. Independente das divergências políticas, ideológicas, mas o senhor manteve o equilíbrio dessa casa, que é importante para a democracia desse país. Então eu queria lhe parabenizar, não só o senhor, como nosso vice-presidente, toda a sua equipe, né, que não mediu esforço para que a gente pudesse aqui ter uma casa com muita segurança. E aqui eu queria fazer um apelo a um grande amigo meu, senador Renan Calheiros. Renan Calheiros, na eleição do Davi, nós tivemos algumas divergências. Apoiei o Davi, infelizmente não pude lhe apoiar. E hoje na rede social eu vi um depoimento seu dizendo que vai apoiar o Davi Alcolumbre, candidato que eu estou apoiando. Então aquela nossa divergência ficou tudo para trás, continua a nossa amizade e estamos juntos com o nosso querido Davi. Obrigado, Renan.
Eu peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que possam ocupar os seus lugares. Senadora Zenaide Maia, senadora Jussara Lima, senadora Augusta Brito, nossas extraordinárias senadoras. Peço que ocupem seus lugares para que possamos ouvir os candidatos que serão agora anunciados e ocuparão a tribuna. Eu peço atenção ao pronunciamento dos candidatos. Há uma questão de ordem que será formulada pelo senador Eduardo Girão, a quem eu concedo a palavra. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Nós estamos tendo nesse momento, presidente e colegas, senhoras senadoras, senhores senadores, uma audiência muito grande do brasileiro nessa decisão que a gente vai viver hoje, que vai impactar não apenas nos próximos 2 anos. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. E isso vai repercutir na história do Brasil. Eu faço essa questão de ordem, senhor presidente, solicitando a palavra nos termos do artigo 403 do Regimento Interno do Senado Federal do Brasil. A eleição da mesa diretora do Senado deve ser realizada por voto aberto, pois a Constituição Federal não prevê voto secreto para a escolha e o regimento interno não pode contrariar uma lei maior. O artigo 57, parágrafo 4º da Constituição, que trata da eleição da mesa da Câmara e do Senado, não menciona voto secreto. Isso não é um detalhe irrelevante. Sempre que a Constituição quis estabelecer o sigilo, o fez expressamente, como ocorreu nas Constituições de 1934, artigo 38, e 1946, artigo 43, que determinavam o voto secreto em determinadas situações legislativas. Na Constituição de 88, essa previsão não existe. O que demonstra a intenção do legislador de que o voto seja aberto. Além disso, o Congresso tem eliminado o voto secreto em várias situações ao longo dos anos. A Emenda Constitucional 35 de 2001 suprimiu o sigilo nas votações sobre a sustação de ações criminais contra parlamentares. A Emenda Constitucional 76 de 2013 eliminou o voto secreto nas votações sobre perda de mandato parlamentar, olha só, e na análise de vetos presidenciais. Ou seja, há um movimento claro e contínuo pela transparência legislativa. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a regra no parlamento é a publicidade e o sigilo é a exceção. Em 2021, no julgamento da ADI 1057, o STF afirmou que, abro aspas, a cláusula do voto secreto tem a finalidade de garantir ao cidadão eleitor o livre direito de escolha e seus representantes políticos protegidos do influxo da origem econômica e social. Tal cláusula constitui o patamar mínimo inefestável, exigido pelo poder constituinte originário, a regra pétrea, ao qual se acrescentam outras garantias que previnem a turbação da livre manifestação do eleitor. Senhor presidente, para cumprir o tempo com Vossa Senhoria, está apresentada à mesa manifestações do ministro Edson Fachin, do ministro Marco Aurélio, mas eu peço ao senhor, que está presidindo esse trabalho, o próprio Senado Federal já votou abertamente em situações semelhantes, mesmo quando o regimento interno previa o sigilo. Em 2015, ao decidir sobre a prisão de um senador, esta casa afastou a exigência do sigilo e adotou o princípio da constitucional da publicidade. Em 2019, eu peço atenção, senhor presidente, eu peço atenção do plenário. Peço atenção do plenário, senhores senadores, senhoras senadoras, para a conclusão da questão de ordem do senador Eduardo Girão.
Eu entrei aqui em 2019, senhor presidente, com o senhor e outros 52 parlamentares. E houve um episódio emblemático na nação. 50 senadores votaram a favor do voto aberto. Inclusive o senhor, presidente Rodrigo Pacheco, mostrou o seu voto na eleição da mesa diretora daquele ano, que nós conseguimos a alternância de poder, senador Magno Malta. Além disso, naquele mesmo ano de 2019, nós aprovamos na CCJ a PEC 1 de 2019, senador Eudócia, que estabelecia o voto aberto para as eleições da mesa do Congresso, reforçando ainda mais o posicionamento desta Casa em favor da publicidade do princípio democrático. No entanto, essa decisão foi revertida por uma interferência sempre do Poder Judiciário. Então, para encerrar, senhor presidente, peço um minuto final. Caso essa questão de ordem que eu estou fazendo aqui sobre sigilo seja indeferida, e por mais esperança que eu possa nutrir, infelizmente sei que será negada. O jogo, infelizmente, é esse. Princípios nobres que moveram essa Casa em 2019, como a entrada de 54 novos senadores, a romper com o continuismo daquela época, eu solicito que seja submetida à deliberação do plenário, conforme prevê o artigo 405 do Regimento Interno do Senado. E fecho. Mesmo que não seja imposto o voto secreto, que nos seja imposto o voto secreto, eu reafirmo aos nobres pares que não se intimidem com as ameaças de cassação ou anulação de voto que nós tivemos aqui. Se quiserem mostrar o voto, mostrem. Nunca aconteceu nada com ninguém que mostrou o voto. Fomos ameaçados de todas as formas. Peço, senhor presidente, esse pedido. Senador Eduardo Girão, a presidência recolhe a questão de ordem de Vossa Excelência e a decidirá, evidentemente, nesta sessão, após o pronunciamento dos candidatos e antes do processo de votação. A presidência concederá a palavra aos candidatos em ordem alfabética do nome parlamentar por 15 minutos. Não serão permitidos apartes nos termos do artigo 3º, inciso 7 e artigo 310, caput do Regimento Interno. Pela ordem alfabética do nome parlamentar, o primeiro candidato a fazer uso da palavra da tribuna é o senador astronauta Marcos Pontes, a quem concedo o prazo de 15 minutos. Peço aos senhores candidatos e candidata que possam observar o prazo de 15 minutos conferido pela presidência. Com a palavra, senador astronauta Marcos Pontes. Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, como senador, eu tenho o dever de lutar pelo Brasil, lutar pelo Senado e pela democracia. Tenho o dever de honrar cada um dos quase 11 milhões de votos que me trouxeram até aqui e de jamais abandonar a missão que me foi confiada. Eu poderia iniciar esse discurso falando sobre minha história de vida e trajetória profissional, sobre os desafios enfrentados como piloto de caça, como astronauta, como ministro ou como senador. Mas hoje eu quero começar falando sobre algo ainda mais importante: coragem e compromisso. A vida nos ensina, a cada passo, que o destino não sorri para os que desistem, que o verdadeiro líder é aquele que se mantém firme, mesmo diante das maiores adversidades. Lembro-me de um momento difícil da minha vida pessoal. Quando meu filho Fábio tinha 14 anos, enfrentamos juntos uma das batalhas mais cruéis que um ser humano pode travar: o câncer. A cada sessão de quimioterapia, a cada exame, a cada dia de dor, de incerteza, eu sentia o medo no meu coração. Mas pelo amor ao meu filho, pela minha responsabilidade como pai, eu não tinha o direito de desistir.
Do mesmo modo, lembro-me da imensa dor de assistir à morte do meu melhor amigo, o Tenente Brzezinski, em uma missão na aviação de caça. Ele tinha 24 anos, deixou a esposa e um filho com menos de 1 ano. Alguns perguntavam, vale a pena arriscar tanto? Mas para um piloto de combate, proteger a pátria não é uma escolha, é um dever. E eu não tinha direito de desistir. E hoje, meus caros colegas, enfrentamos uma outra batalha. O Brasil clama por mudanças. O povo está aflito. Nossos eleitores nos pedem, façam alguma coisa. Eu pergunto, nós vamos cruzar os braços? Vamos ficar ou virar as costas para os brasileiros que confiaram em nós? Se há algo que aprendi nos momentos mais difíceis da minha vida, é que quando se tem uma missão, um compromisso, não se pode recuar. Nós não temos o direito de desistir. Meus amigos, não é apenas o que falamos que conta para o país. O que conta é o que fazemos para cumprir nossas promessas com os brasileiros, com os nossos eleitores. Hoje estamos diante de um momento crucial. Precisamos escolher entre a estagnação e a mudança, entre o conforto e a luta. Precisamos restaurar a força e a credibilidade dessa casa. Precisamos garantir que as vozes da população sejam ouvidas e que os valores democráticos sejam sempre respeitados. Se eu for eleito presidente do Senado Federal, minha missão e compromisso são claros. Tirar da gaveta os pedidos de impeachment e garantir que sejam analisados com seriedade, como determina a lei. Lutar pela anistia e devolver a liberdade a cidadãos que foram injustamente perseguidos. Defender a democracia verdadeira, absoluta, aquela que respeita a vontade popular e não se curva aos interesses de alguns. Trabalhar incansavelmente para reestabelecer o equilíbrio entre os poderes da República. Isso não é um plano de governo, isso é um compromisso moral. O Senado precisa recuperar sua independência, sua autoridade, seu prestígio diante do povo brasileiro. Isso é essencial para todos e é especialmente importante para os 54 senadores que vão encarar uma campanha de reeleição no ano que vem. Eu pergunto a cada um dos senadores, qual o Senado que o Brasil precisa? Qual o legado que deixaremos dos nossos mandatos? Um Senado submisso ou um Senado altivo? Um Senado omisso ou um Senado atuante? O Brasil precisa de um Senado que tenha coragem e compromisso. Vamos liderar juntos essa transformação. Meu pai, seu Vigílio, lá do interior de São Paulo, ele sempre dizia, pense, fale e faça, tudo na mesma direção. Seja íntegro, não fuja do seu compromisso. E foi com essa bússola moral que eu cheguei até aqui. Muitos de nós estivemos nas ruas, estivemos na Avenida Paulista, por exemplo, ouvimos o clamor da população e fizemos promessas. Agora é a hora de honrar essas promessas com ações concretas. Essa eleição é muito importante e a minha candidatura teve a inspiração na atitude corajosa do ex-deputado Bolsonaro, que concorreu 4 vezes à presidência da Câmara dos Deputados, sempre isolado, sempre combatido, mas nunca desistiu. Sou profundamente grato ao presidente Bolsonaro, não apenas pelo que ele fez pelo Brasil, mas pelo que ele fez por mim. Ele me trouxe para a política, o que me permitiu usar toda a minha experiência de vida anterior à política para ajudar milhões de brasileiros como ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, ministro de Comunicações e agora como senador. Ele é um líder único e tenho orgulho principalmente de chamá-lo amigo. Amigos de verdade não concordam em tudo, mas amigos de verdade sempre querem o bem um para o outro. Deixo claro aqui também meu profundo respeito ao meu partido, Partido Liberal, PL, onde líderes como Valdemar, como Rogério Marinho, como Portinho, como Magno Malta, mostram que verdadeiros líderes promovem seus membros e respeitam a diversidade de ideias e estratégias para construir soluções e caminhos alternativos rumo à mesma solução ou ao mesmo objetivo. Agradeço também ao candidato Girão
pela parceria de campanha criada, onde unimos os esforços paralelos de duas candidaturas de direita, que nunca esteve dividida, mas sempre estrategicamente unida. Parabenizo também os outros candidatos, Soraya Tronic, Marcos Duval e Davi Alcolumbre, por se colocarem à disposição e demonstrarem a importância de várias candidaturas em uma disputa democrática. Aproveito também para lamentar qualquer inconveniente causado, de alguma forma, àqueles que se sentiram desconfortáveis com a minha candidatura. Asseguro que minha intenção foi e sempre será ajudar a todos. Essa é a maneira como eu sou. Acho que já deu para perceber pela nossa convivência aqui nesses últimos 2 anos, né? Aliás, muitos dizem que eu tenho um coração muito bom, né? Que eu sou idealista e etc. Assim, eu acho isso ótimo, né? Isso traz felicidade e me faz ficar mais próximo das pessoas, ter compaixão. Aliás, essa é uma característica muito importante para um político, compaixão, que é colocar-se no lugar das outras pessoas, sempre. Outro dia, em um evento público, eu encontrei um jovem casal, né, que me disse algo que eu nunca vou esquecer. Eles me falaram o seguinte, que eles sonhavam em ter filhos e criá-los em um país justo, seguro, onde o trabalho honesto e o bom exemplo levassem ao sucesso. Esse é o país, esse é o Brasil que nós precisamos construir. E isso começa aqui, no nosso Senado. Nós temos a obrigação de dar o exemplo. A população nos observa atentamente. Ela espera de nós coragem, integridade e compromisso. Lembro-me de um momento marcante na minha vida, não dá para esquecer, né? O dia em que eu vi a Terra do espaço pela primeira vez. Olhar para o nosso planeta lá de cima é uma experiência que transforma a gente, é uma experiência transformadora. Nossa espaçonave azul, que a gente chama de Terra, não tem fronteiras visíveis. Somos todos um só povo, somos todos indo todos em um só destino. Essa visão que poucos tiveram na história da humanidade me ensinou que precisamos trabalhar juntos. Como piloto de caça e astronauta, colocamos literalmente as nossas vidas nas mãos uns dos outros. Aprendi que a sobrevivência depende do trabalho em equipe. No Senado, não é diferente. Minha candidatura não é um projeto pessoal, é um projeto para devolvermos juntos ao Senado a sua grandeza. E é isso que hoje, junto aos nobres senadores, eu me comprometo também a, primeiro, promover a união do Senado e do Congresso, garantindo um ambiente de respeito e diálogo entre todas as correntes políticas e uma maior harmonia entre as casas. Fortalecer a autonomia do Legislativo, garantindo que o Senado tenha voz muito ativa nas decisões nacionais e que nossas prerrogativas parlamentares sejam defendidas e respeitadas. 3. Valorizar a bancada feminina, ampliando sua participação nas decisões estratégicas da Casa. 4. Compartilhar a responsabilidade da pauta, ouvindo o Colégio de Líderes e dando transparência às decisões, garantindo que cada senador, que representa, obviamente, uma parcela significativa do seu Estado, tenha seu espaço e sua voz respeitada no plenário. Girão, eu sou a favor do voto aberto para dar transparência aos eleitores. Aliás, em todas as votações, exceto aquelas previstas na Constituição que são para voto fechado, escolha de autoridades, por exemplo. Por outro lado, o voto secreto, obviamente, dá conforto e autonomia a cada senador ou senadora para votar de forma coerente com as suas demandas dos seus eleitores e com a sua própria consciência. Sim, o voto é secreto, sem dúvida. Mas o peso da consciência de um voto desalinhado com a nossa responsabilidade, com os nossos eleitores, conviverá conosco para sempre. O voto pode ser secreto, mas a consciência é transparente. Assim, em nome de cada brasileiro que deposita suas esperanças na nossa coragem e compromisso, eu peço o seu voto para cada um dos nossos senadores aqui. Eu não acredito em favoritismo, eu acredito na consciência de cada um. Não por mim, mas pelas lágrimas derramadas por famílias que hoje têm medo do futuro. O futuro dessas famílias está nas nossas mãos
E o futuro de cada brasileiro está nas suas mãos. Sob o olhar de Rui Barbosa, os brasileiros, que sobre o olhar de Rui Barbosa, os brasileiros não desanimem da virtude e que possamos reconstruir juntos um Senado forte, unido e independente. Para encerrar, eu lembro das palavras de Martin Luther King. Você não pode ser responsável, você pode não ser responsável pela situação em que se encontra, mas se tornará responsável se não fizer nada para mudá-la. Meus amigos, o Brasil precisa de cada um de nós. Eu estou pronto para essa missão, assim como estive para muitas missões e desafios, colocando a minha vida a serviço do país, literalmente. Eu agradeço desde já o voto de cada um de vocês e antes de terminar, presidente Pacheco, desejo muito sucesso. Parabéns pela serenidade constante, pela educação sempre, e a confiança que passa pelas suas decisões. Obrigado a todos e eu conto com cada um de vocês. Agradeço ao senador astronauta Marcos Pontes por seu pronunciamento, observou o prazo assinado pela presidência e, nesse momento, concedo a palavra ao candidato senador Davi Alcolumbre pelo prazo de 15 minutos. Eu peço a atenção do plenário. Peço a atenção dos senhores senadores e senhoras senadoras para os pronunciamentos dos candidatos. Com a palavra, senador Davi Alcolumbre. Presidente Rodrigo Pacheco, prometo que tentarei cumprir o prazo estabelecido por Vossa Excelência. Senhoras senadores, senhores senadoras, senhoras senadoras da República Federativa do Brasil e senhores senadores da República Federativa do Brasil. É com a bênção de Deus, com o apoio incondicional da minha família e com o incentivo do meu partido e de tantas outras legendas que me coloco mais uma vez à disposição de servir a esta casa e ao Brasil. É para mim uma grande honra subir novamente a esta tribuna do Senado da República com humildade e uma determinação renovada para apresentar minha candidatura à presidência do Senado Federal. Vocês me conhecem, sabem do meu compromisso verdadeiro com esta instituição, com o Brasil e, acima de tudo, com a população que confia em cada um de nós para representar os seus sonhos e as suas esperanças. Sou um defensor intransigente do diálogo, da construção coletiva e das soluções compartilhadas. Para mim, governar é ouvir e liderar é servir. E é disso que o nosso país precisa agora. Uma liderança que una e não que divida. Durante minha gestão como presidente desta casa, em 2019 e 2020, enfrentamos um dos períodos mais desafiadores da nossa história. Enfrentamos a pandemia global da Covid-19. Enquanto o vírus ameaçava vidas, tivemos que aprender a trabalhar distantes uns dos outros. A economia sofria abalos profundos e a polarização política fragmentava o nosso tecido social. O Senado Federal permaneceu firme, como um bastião de equilíbrio e instabilidade democrática. Conseguimos juntos aprovar medidas fundamentais que protegeram milhões de brasileiros. Do auxílio emergencial ao novo marco legal do saneamento, passando por uma ampla reforma da Previdência,
provamos que esta casa é capaz de ser ágil, eficiente e, sobretudo, sensível às necessidades do povo brasileiro. Com o apoio de cada um de nós, senadores e senadoras, tomamos no Senado Federal decisões corajosas. Foram tempos difíceis, mas guardo comigo o orgulho de ter sido, em especial essa instituição, o Senado Federal da República do Brasil, parte importante da solução. Fomos o primeiro parlamento do mundo a deliberar sob o jugo do confinamento. Criamos um sistema pioneiro de votação remota, que permitiu que as atividades legislativas não parassem, mesmo no momento mais crítico da crise sanitária. E mais, compartilhamos nossas experiências com outros parlamentos do mundo, fortalecendo a democracia global em meio a uma grande incerteza. Mas os desafios do nosso sistema democrático não terminaram ali. Vivemos momento em que muitos trocaram a conversa pela ofensa, a fala pelo grito, o debate saudável pela discórdia. Mas simplesmente repetir o que nos trouxe até aqui não nos levará ao futuro. E é sobre o futuro que gostaria de falar hoje. O Brasil ainda enfrenta os ecos da intolerância e da radicalização. Adversários são tratados como inimigos. O discurso de ódio e as agressões contaminam as redes sociais. Precisamos reconstruir pontes e lembrar que adversários são parceiros no debate democrático, típico de uma casa como o Senado da República. Ansiamos todos, com certeza absoluta, pela pacificação. Queremos resgatar a cordialidade que perdemos. Voltar a perceber que temos apenas um único objetivo comum: o desenvolvimento do Brasil, a felicidade de cada brasileiro e de cada brasileira. Porque é essa pergunta que mais importa responder. A pergunta que devemos nos fazer todos os dias: como podemos facilitar a vida das pessoas? O que podemos fazer para o nosso povo viver mais feliz? Acredito que minha experiência de quem foi timoneiro na tempestade me credencia para este novo desafio. O desafio da pacificação, da reunião e da reconstrução. E não haverá pacificação, não haverá reconstrução, não haverá futuro, se não houver diálogo, se não houver respeito, se não houver democracia, e democracia forte. E não haverá democracia forte sem um Congresso livre, sem um parlamento firme, sem um Senado soberano, autônomo e independente. Por isso, meu primeiro compromisso, se for eleito presidente desta casa, será com a defesa da voz do povo, o mandato parlamentar. Um compromisso com a proteção das garantias e das prerrogativas de senadoras e senadores e com a preservação da independência do Senado Federal. Defender o Senado Federal é defender os brasileiros, é defender a legitimidade do voto e do mandato parlamentar conferido diretamente pela população. E só quem foi à rua pedir o voto popular sabe o quanto vale
e quanto significa o aval do povo nas nossas ações. O Senado sempre foi e continuará sendo um pilar da resiliência, do equilíbrio e da responsabilidade. O Senado não é apenas uma casa legislativa, é um símbolo da força da democracia brasileira. Há 200 anos, construímos aqui o presente e lançamos as bases para o futuro. É aqui que os grandes debates se transformam em ações concretas para melhorar a vida de cada cidadão. É aqui que renovamos diariamente nosso compromisso com a República e com a Constituição Federal. Nos momentos de crise, consolidamos o papel do Senado como uma instituição independente, que dialoga com os demais poderes, mas que não abrirá mão das suas prerrogativas. E é com essa mesma postura que reafirmo o meu compromisso de conduzir o Senado Federal com altivez, com sabedoria, com calma, mas também com firmeza e independência. Hoje, mais uma vez, enfrentamos grandes desafios. O relacionamento entre os poderes, embora seja regido pela Constituição e pela harmonia, tem sido testado por tensões e desentendimentos. Entre esses desafios, destaco a recente controvérsia envolvendo a apresentação de emendas parlamentares no orçamento do país, que culminou em debate e em decisões e com o Supremo Tribunal Federal e com o Poder Executivo. Quero ser claro, é essencial respeitarmos as decisões judiciais. É essencial respeitarmos o papel do judiciário em nosso sistema democrático. Mas é igualmente indispensável respeitar as prerrogativas do Poder Legislativo e garantir a este Parlamento que possa exercer o seu dever constitucional de legislar e representar o povo brasileiro. Essa garantia pelas prerrogativas do mandato vai muito além das questões orçamentárias. Tem a ver com o mandato popular, o mandato parlamentar, que é assegurado pela Constituição Federal. Estou falando ao cumprimento de acordos. Acordos aqui firmados, porque sem a confiança uns nos outros e sem a obediência ao que foi acordado, esse parlamento se transforma em um verdadeiro campo de guerra e as boas ideias se perdem numa eterna e infrutífera disputa entre antagonistas. Daí coloco um terceiro compromisso, para o qual me empenharei com determinação. Acordo firmado é acordo cumprido, até que um novo acordo ou uma nova maioria pense diferente. O diálogo é a essência da política. É através dele que convergimos ideias, superamos diferenças e avançamos como nação. Sei que os consensos nem sempre são rápidos e fáceis, mas acreditem que eles são sempre o melhor caminho. Precisamos dar tempo ao diálogo, permitir que os debates amadureçam e que as soluções se construam de forma sólida, consistente e inclusiva. E quando os consensos se mostrarem impossíveis, que prevaleça a vontade da maioria, sempre respeitando o direito das minorias e assegurando que cada voz seja ouvida. A convivência harmônica entre diferenças é a busca constante pelo equilíbrio entre as vontades. É, sem dúvida nenhuma, o pilar de uma democracia robusta.
Um outro desafio também se coloca diante de nós: o processo legislativo bicameral que se espera do Congresso Nacional. A matéria já aprovada em uma casa, e assim com tramitação mais avançada, tem que ser prioritária em relação ao outro projeto interno que ainda não foi apreciado. Um ato da mesa, seja da Câmara ou do Senado, não pode sobrepor a Constituição e ao regimento comum e a décadas de tradição. E assim assumo um compromisso de atuar para reverter o entendimento da mesa da Câmara anterior, de apensar os nossos projetos já aprovados no Senado, a projetos ainda em fase inicial da Câmara vizinha, a fim de que a iniciativa de lá se converja em originária, enquanto as dos senadores é esquecida. O processo legislativo das medidas provisórias também precisa ser retomado urgente. As comissões mistas são obrigatórias por mandamento constitucional. Suprimi-las ou negligenciá-las não é apenas errado do ponto de vista do processo, é uma redução do papel do Senado Federal. E por isso que estou aqui, apoiado por meus pares, e me coloco novamente à disposição para buscar construir consensos e ajudar nos entendimentos que o Brasil tanto precisa. O futuro nos convoca, um futuro que exige coragem para enfrentar desafios, experiência para lidar com sabedoria e, acima de tudo, um compromisso inafastável com a democracia. Vamos fazer o que é certo. Vamos resistir aos atalhos populistas. Nenhuma das diferentes correntes políticas é puro anjo ou demônio. Evitemos os rótulos dos discursos fáceis, as distorções dos debates nas redes sociais e as simplificações mal intencionadas. Nosso objetivo é muito maior. É construir um Brasil que orgulhe as futuras gerações. Me permitam aqui agora me dirigir ao povo do meu querido e amado Amapá. O Amapá é uma síntese do Brasil, uma terra de riquezas naturais e culturais, mas também de desafios profundos. O Amapá me trouxe a Brasília como deputado federal em 2002, com 25 anos de idade. Em 2014, fui eleito senador mais jovem da história do Amapá, com 37 anos. E, finalmente, em 2022, o povo do Amapá entendeu que eu deveria continuar nesta luta. O Amapá representa tanto as oportunidades quanto os dilemas que marcam o Brasil. O Amapá traz em si um paradoxo brasileiro. De um lado, uma riqueza natural extraordinária, a diversidade cultural vibrante, um povo resiliente, e de outro, os desafios econômicos e principalmente sociais. Meu compromisso com o Amapá é, portanto, também um compromisso com cada estado do Brasil. O compromisso de encurtar as nossas distâncias, de reduzir as nossas desigualdades e de superar as nossas diferenças. Esta é a minha missão. Colegas, sei que não caminho sozinho. Reconheço em cada um de vocês a vontade de fazer a diferença e de transformar esse país. Após o fim do meu mandato, tive a honra de passar o bastão ao senador presidente Rodrigo Pacheco, um dos mais completos homens públicos deste país, um líder equilibrado, coerente, preparado e comprometido com os valores democráticos. Seu trabalho nesses últimos 4 anos, Rodrigo, consolidou os avanços iniciados por esta casa e fortaleceu o papel do Senado como pilar da democracia. Senador presidente Rodrigo Pacheco, minha gratidão e o meu reconhecimento pelo legado que deixa. Sua liderança nos inspira e nos mostra o caminho a seguir. O caminho da união, da moderação, da busca pelo bem comum. A experiência que adquiri como presidente, aliada ao aprendizado desses anos de parceria, de amizade, de trabalho conjunto com Vossa Excelência, me fortalece para esse novo desafio. Sozinho não se vai longe. E por isso peço humildemente apoio de cada uma das senadoras e de cada um dos senadores. Peço o seu voto de confiança. Juntos,
podemos enfrentar e vencer os grandes desafios. Juntos, podemos construir um Brasil mais justo e um parlamento mais unido e mais forte. Cada senador e cada senadora, reafirmo, tenha a certeza de que desta casa será, cada vez mais, a casa da boa política. A política do respeito, a política do diálogo, como ferramenta de construção, a busca de consensos. Somos uma casa de iguais e seremos uma casa de iguais. Enfim, encontrarão um aliado dedicado à defesa das prerrogativas parlamentares, à independência do Senado e o fortalecimento da nossa federação. Cada senadora, cada senador pode ter a certeza do meu constante empenho na consolidação do espaço do Senado na agenda política brasileira, no processo legislativo, na formulação de políticas públicas, na fiscalização do Poder Executivo, na representação dos estados e dos municípios, no fortalecimento da nossa federação e na pacificação nacional. Reafirmo meu compromisso com o Colégio de Líderes, sua importância estratégica nos trabalhos da Casa e, para além dos partidos, ouvirei cada senador e cada senadora. Sempre fui muito bem recebido por todos e todas, e sempre recebi e sempre receberei bem. Tenho a humildade de saber conversar. Quem pensa diferente, aprendi que a divergência é sempre uma oportunidade e um aprendizado para o crescimento. Sei que há algo maior que nos une. Por isso, peço a cada um e a cada uma esse novo voto de confiança. Não me falta vontade, não me falta coragem, não me falta disposição para enfrentar e vencer os desafios e se colocar diante de nós. Tampouco me falta experiência. Aos brasileiros e brasileiras, renovo meu compromisso com a federação, com a defesa da federação. A riqueza de um país é a riqueza de seus estados, e a riqueza de cada estado é a riqueza dos seus municípios. A minha luta será sempre para os que os municípios brasileiros venham ocupar o centro do nosso arranjo federativo. Fortalecer o município é dar a cada cidadão o direito à cidade, que é onde se constrói e é onde se exerce a verdadeira cidadania. Aos brasileiros e brasileiras, renovo meu compromisso com o desenvolvimento do nosso país. Vamos trabalhar por um Brasil mais justo, mais próspero e mais unidos. Vamos fortalecer estados e municípios, priorizando a descentralização para onde a vida do cidadão acontece, valorizando o Pacto Federativo, uma das minhas maiores lutas. Vamos trabalhar pelo Brasil, promover a geração de emprego, crescimento econômico, desenvolvimento social, saúde pública, educação de qualidade e segurança para todos. Vamos ampliar as oportunidades e garantir que cada cidadão tenha a chance de prosperar. Para concluir, senador Davi. Vamos trabalhar para facilitar a vida do povo, que é para isso que nos colocaram aqui. Vamos fazer o que é certo para o Brasil, com responsabilidade fiscal, com seriedade e equilíbrio, resistindo aos discursos fáceis, às curtidas em redes sociais e aos aplausos momentâneos. O nosso juiz será o futuro. Vamos defender a Constituição, proteger a democracia, o Estado de Direito. Prometo desempenhar pela segunda vez com responsabilidade e ânimo renovado a missão de presidir o Senado Federal e conduzir esta casa com respeito e dedicação. Agradeço a todos os senadoras e senadoras pelo companheirismo, pela oportunidade do diálogo e pela atenção de me ouvirem. E agradeço especialmente àqueles que têm acompanhado nesta caminhada. Quero agradecer a todas as lideranças, a todos os partidos que confiaram na nossa candidatura. Queria agradecer mais uma vez ao nosso presidente Rodrigo Pacheco, pelo trabalho extraordinário, pela amizade fraterna e pela parceria duradoura. Agradeço, finalmente, a minha família, pelo apoio incondicional. E agradeço a Deus pela força sempre renovada. Muito obrigado.
Agradeço ao senador Davi Alcolumbre por seu pronunciamento. Concedo a palavra nesse instante ao candidato senador Eduardo Girão pelo prazo de 15 minutos. Paz e bem, senhoras senadoras, senhores senadores, eu queria inicialmente cumprimentar minha família, a pessoa da minha esposa Márcia, os meus 5 filhos, um deles fazendo aniversário hoje, está lá em Fortaleza, o Luiz Davi, e dizer o que inspira a minha vida na política, vida que começou há pouco tempo, em 2019. Os fins não justificam os meios. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Nós estamos vivendo hoje aqui uma grande catarse que me traz, exatamente, foi num sábado, 2019, 1º de fevereiro, quando nós chegamos nessa casa cheio de esperanças. Brasileiro fez uma campanha de fora para dentro, não apenas na eleição, para nos trazer para o Senado, com a esperança de renovar essa casa, com a esperança de que o Senado se aproximasse da sociedade. E nós conseguimos, naquela época, através do voto transparente, aberto, derrotar o favorito para continuar no poder. Ali, na junção daqueles senadores que estavam chegando com os que ainda estavam aqui, reacendeu a esperança e o povo brasileiro comemorou. Mas essa lua de mel com a sociedade demorou muito pouco. O primeiro compromisso foi descumprido com o candidato que hoje quer voltar a conduzir a casa. O primeiro, onde ele fala com todas as letras, não vou colocar o áudio em respeito às pessoas, mas diz: o prestígio e estatura do Senado serão recuperados com o voto aberto. Chega de segredismo na República. Nós construímos uma PEC, aprovamos a PEC na CCJ para o voto aberto e está no plenário, ficou durante a gestão do candidato que foi eleito pelo voto aberto. Eu aprendi uma coisa com o senador Magno Malta, que muito me inspirou a entrar na vida política, senadora Damares, que eu conheço antes de sonhar em estar aqui servindo o Brasil, que a regra da boa convivência é o respeito. Senhor presidente, de lá para cá, de 2019 para cá, o Senado só se afundou. A gente precisa entregar a verdade para as pessoas. Eu sou um parlamentar que ando nas ruas, vou nos mercados, muitos aqui também, vou nas feiras, falo com alguém que é de esquerda, de direita, que é contra governo, a favor de governo, e a nossa imagem está péssima. E não sou eu que estou dizendo, não. A pesquisa do Poder Data, agora do ano passado, mostrou a escalada. Pede silêncio ao plenário aqui, a falta de respeito com o candidato falando.
a regra da boa convivência é o respeito. Obrigado, senador Cleitinho. Naquele momento que a gente chegou aqui, o Senado estava 35% de péssimo perante a sociedade. A escalada veio 42 em 2023, 44 ainda em 2023 e agora 45% de péssimo. A aprovação perto de 10% dessa casa. Essa é a verdade que a gente precisa encarar. E nós temos aqui, senhor presidente, eu acho que o grande problema nosso foi não ter enfrentado. Nós tivemos várias oportunidades, tanto na presidência anterior quanto na sua. O reequilíbrio entre os poderes que foi perdido. A censura voltou ao Brasil depois da redemocratização. A revista Cruzoé, em 2019, durante a gestão do candidato do continuismo que quer voltar, foi censurada pelo STF, numa matéria do amigo do meu pai, que falava de relações de ministros, de ministro com o ex-presidiário, presidiário na época, condenado em 3 instâncias por lavagem de dinheiro e corrupção, por dezenas de juízes, citado centenas de vezes em delações premiadas com nome. O Senado ficou assistindo à censura. Não parou por aí. Nós tivemos, vai completar agora 6 anos, um inquérito irregular, sem fim, que um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal colocou, que é o inquérito do fim do mundo, onde a mesma pessoa, o mesmo ministro, julga, é a vítima, é o promotor, é tudo, é o dono da bola. A Constituição da República Federativa do Brasil é rasgada dia sim, dia não, aqui do nosso lado. E esse Senado se acovarda. Todos nós somos corresponsáveis por essa derrocata dessa casa. A população está nos assistindo agora. Recebi a informação que a audiência é recorde em vários veículos. O que é que ela espera de nós, afinal? Nós vimos o discurso, agora, que me antecedeu, falando de rede social, de like, já sinalizando controle da mídia, que é o sonho de consumo dos poderosos de plantão, para controlar, para calar o brasileiro. O PL da censura passou sob a presidência do candidato do continuismo. A gente precisa lembrar disso. Um espectro político da direita, dos conservadores desse país, não se sentem representados pelo que acabou de ouvir aqui da outra tribuna do candidato do continuismo. Aqui não é clube privado que um passa o bastão para o outro, faz acordões, vai tu para aquela comissão. Isso não deveria ser correto. Cargos. Nós viramos aqui um balcão de emendas há muito tempo. O Congresso cada vez mais com dinheiro, com chavos, troca de favores. Isso é desigual, é uma concorrência desleal. Eu sou a favor de acabar com emenda parlamentar. Isso é um desvio de função. Está lá a nossa prerrogativa constitucional. Fiscalizar o poder executivo, fazer leis, não é gerir orçamento, não é mandar, porque aqui, senador Cleitinho, pessoas como o senhor, verdureiro, saiu lá de baixo,
cada vez mais vai ficar difícil pessoas comuns do povo quererem vir para essa casa, quererem ir para a Câmara dos Deputados, porque o orçamento que um senador distribui nos seus estados é cerca de 60 a 70 milhões de reais todos os anos. Isso é algo surreal, isso fora o secreto, fora a troca de apoio e muitas votações. Como é que alguém vai conseguir entrar com a concorrência dessa? Completamente desleal, desproporcional, para se perpetuar no poder. Vou acabar. Se não puder acabar, porque eu gosto de, sempre fui do diálogo, construir junto com os colegas, eu vou colocar publicidade total no site do Senado Federal, cada centavo de emenda para todo mundo saber para onde foi. Eu já faço isso no mandato. Eu já tenho esse respeito com o meu eleitor. Mandei para os 184 municípios do estado do Ceará, independente de ser administrado pela esquerda, pela direita, pelo PT, pelo PL, o povo não tem culpa de briga política. O povo precisa dos seus problemas resolvidos. Faço isso e não vou para a inauguração de obra nenhuma. Não julgo quem vai, mas aquele dinheiro é do povo, eu não posso me beneficiar politicamente daquilo que a gente está destinando. Senhor presidente, nós precisamos levantar o Senado Federal da República. Nós temos há 6 anos lá na Câmara dos Deputados e como presidente do Congresso eu vou exercer minha liderança. Eu já administrei milhares de vidas com empregos que eu gerei na minha vida. Sei ter responsabilidade com dinheiro. Fui presidente do Fortaleza Esporte Clube, na 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Com a pacificação, com gestão, nós subimos em 6 meses para a 2ª divisão e logo depois foi para a 1ª. É isso que eu quero fazer no Senado, que o Senado saia da 3ª divisão e vá para a elite das instituições desse país, que o Senado represente a população brasileira, porque esse país é maravilhoso, é para estar no topo do mundo, mas nós precisamos fazer o dever de casa. O que a gente não precisa é se rebaixar, cada um no seu quadrado. Nós temos hoje jornalistas, parlamentares, está aqui um, você quer assinar o maior, senador Marcos Duval, que vai falar daqui a pouco. Nós temos cidadãos que estão com passaporte cancelado, parlamentar e jornalista. Isso é democracia onde? Nós estamos com eles, esses profissionais, essas pessoas, esses brasileiros, censurados nas redes sociais, em tribunais secretos, que estão sendo revelados no Twitter aqui do STF. Nós temos essas pessoas com as contas bancárias bloqueadas, que trabalharam a vida inteira numa canetada de um ministro do Supremo, e nós vamos ficar calados aqui? É isso? Como é que a gente vai encarar as pessoas lá fora? A insegurança jurídica que esse país chegou, o caos institucional, é porque essa casa não faz o seu dever. E eu tenho certeza da capacidade de cada um aqui, para juntos a gente levantar, porque o brasileiro está aflito lá fora. O cidadão que paga imposto cada vez mais alto. E a gente pode dar o exemplo aqui dessa casa. Sabe quanto é que custa o Senado para funcionar? Mais do que a maioria das capitais brasileiras. O Senado gasta quase 7 bi para rodar, com mordomia, regalia, excessos. Enquanto a população lá fora sofre com aumento de preço a partir desse governo irresponsável, que só pensa em gastar e se vingar de seus adversários políticos.
Chega de perseguição política, chega de intimidação. O Senado precisa cumprir o seu dever. E eu, como presidente, se tiver o voto de vocês, e eu sei que é um jogo muito tradicional, de cartas marcadas, mas eu peço a consciência de cada um, nesse momento. Não é um voto em mim, é um voto para o Brasil, é um voto de mudança, é um voto para os seus filhos, para os seus netos terem liberdade. Os valores da nossa terra são em defesa da vida desde a concepção, da família, da liberdade, da ética. Candidato do continuismo é a favor de cassino, de bingo. Já não basta as bets que ele apoiou e que eu alertei lá atrás, que iria ser uma tragédia social humanitária. Como é que vocês vão ficar com a consciência de vocês e com o olhar no olho do seu conterrâneo, ampliando essa tragédia com cassino, com bingo, que já se demonstrou que é uma falácia, que isso é para beneficiar a magnata? Senhor presidente, nós estamos chegando agora numa decisão muito importante para a nação. Como presidente do Congresso Nacional, eu vou exercer minha liderança a algo que não foi feito nesses últimos anos, desde 2019, para que nós possamos se reunir com o presidente da Câmara, mas eu, como presidente do Congresso, vou fazer andar o fim do foro privilegiado. A grande blindagem à corrupção e à impunidade no país, fica um poder protegendo o outro por causa disso. Vou exercer a liderança para votar logo a PEC antidrogas, que nós votamos aqui e que parece um jogo combinado. Sociedade pergunta, quer, vota lá, espera. Vou também colocar para votar o retorno da prisão em segunda instância. A impunidade nesse país não pode nos levar a um abismo de insegurança que nós estamos vendo hoje. Nos países do mundo é assim, nos grandes países de ponta é a prisão em segunda instância. Também vou exercer a liderança para que possamos, de forma muito responsável, fazer um pedido de impeachment. O primeiro em 200 anos do Senado Federal, que sempre se escondeu dessa sua responsabilidade, que vai ter um efeito pedagógico para cada um ficar no seu quadrado. São 60 pedidos. Um deles, com quase 150 deputados federais assinando, 2 juristas, desembargador Sebastião Coelho, o constitucionalista Rodrigo Marinho, quase 2 milhões de brasileiros. Só cresce esse movimento e o Senado não pode se esquivar. Senador Girão, para concluir. Para concluir, senhor presidente, para concluir, eu deixei para o final um chamamento à consciência de vocês. Em pleno século XXI, nós temos hoje presos políticos que estão com as suas famílias devastadas, sem direito à defesa, ao contraditório, os seus advogados sem acesso aos autos. E eu mostro, senhor presidente, aqui, para todo o Brasil, um retrato que eu considero o mais emblemático, que é da Débora, uma cabeleireira com 2 filhos pequenos. Está presa há quase 2 anos. Sabe por quê? Porque num arroubo, num momento de fraqueza que todos nós temos, de revolta, mas ela não feriu, pintou de batom, fez um protesto numa estátua pública em frente ao STF. Ela está 2 anos presa e a sua condenação para sair 15, 17 anos.
A frase é do próprio presidente hoje do Supremo Tribunal Federal. Então, senhor presidente, nós não podemos conviver com presos políticos que estão sendo massacrados hoje no Brasil, e isso não é correto, porque se fala em pacificação e não faz anistia. É muito bom falar em pacificação e não agir. A anistia é prioridade. Nós vamos trazer direto para o plenário do Senado Federal, para que possamos colocar digitais. Está todo mundo vendo a injustiça sem limites. Senhor presidente, eu peço... Para concluir, senador Girão. Eu peço o voto de cada colega aqui. Cada colega. Um voto que não é em mim, é no Brasil, eu já falei. Mas um voto que vai repercutir para a eternidade. E eu peço o seu voto aberto, transparente, porque é assim que a gente vai conseguir levar cada vez mais a população, o Senado junto para a população e a população junto para o Senado. Eu peço seu voto. Um voto na mudança. Um voto numa transformação que a gente precisa fazer, e nós vamos fazer com muito diálogo, com muito equilíbrio, mas com muita coragem, porque política tem que ter coragem, integridade e, sobretudo, coerência. Peço a coerência dos senhores no voto, com todo respeito a quem pensa diferente, mas... Muitíssimo obrigado, presidente Rodrigo Pacheco, pela tolerância. Que Deus abençoe e tenha misericórdia de nossa nação. Obrigado, senador Eduardo Girão. Concedo a palavra ao próximo candidato, senador Marcos Doval, pelo prazo de 15 minutos. Boa tarde a todos. Agradecer aqui a oportunidade de poder estar falando, mas antes de começar a ler o meu discurso, eu acho que eu estou num mundo paralelo, porque inicialmente está todo mundo falando aqui que nós estamos vivendo um país democrático, sendo que vocês estão vendo aqui agora um senador censurado há 2 anos. Um senador que, o fato de eu estar aqui agora, eu vou receber uma multa de R$50 mil. Eu mandei agora para todos os senadores no aplicativo do WhatsApp a decisão do Alexandre de Moraes me proibindo de estar aqui. Está violando o artigo 53, não é o Marcos Doval, é o senador Marcos Doval. Bom, vamos iniciar aqui agora. Eu gostaria de muita atenção de todos, que eu tenho muita coisa para dizer. Primeira coisa que eu tenho a dizer, eu vou falar sobre debriefing, não sei se já escutaram essa expressão, mas eu vou fazer uma análise pós-gestão atual. Não vou entrar em detalhes se é um bom pai, bom filho, bom irmão, não é essa a questão aqui, é a questão da função a qual nós fomos demandados pela sociedade. Senhoras e senhores senadores, e todo o povo brasileiro, capixaba, sobre essa tribuna, para cumprir o meu dever como representante do Espírito Santo, e, claro, todo o Brasil. Antes de ingressar na política, dediquei 30 anos à formação de forças especiais das unidades policiais ao redor do mundo, sendo 20 anos deles junto à SWAT americana. Aprendi a importância da capacitação contínua, da disciplina, da estratégia e, acima de tudo, da verdade, da coragem diante das adversidades. Por isso que eu inicio aqui um debriefing. Hoje, como senador, minha principal arma para defender a população é a minha voz, é esse local que eu estou. Mas isso foi me retirado de forma ilegal e inconstitucional. Agora, falarei sobre a maior perseguição política da história do Brasil.
Impressionante quando a gente fala, as pessoas ainda parecem comentar, conversar, parece que... Eu acho que eu estou sozinho no mundo paralelo, eu e Girão, não é possível. Porque as pessoas não estão prestando atenção nas coisas que eu vou começar a dizer aqui. Isso pode mudar lá no final, aquela pessoa que pode passar fome e morrer porque não tem o que comer. Não é porque não tem picanha, não vai ter o que comer. E o que eu vou dizer aqui pode fazer a diferença disso. Sejamos responsáveis pela vida humana. Fui submetido... Bom, vou falar sobre a história. O que está em jogo aqui não é apenas a minha liberdade de expressão, mas a independência do Congresso Nacional. Se um senador hoje pode ser censurado, perseguido, calado, sem qualquer base legal, qualquer outro de vocês aqui, senadores e senadoras, poderão ser o próximo. Fui submetido a medidas ilegais e inconstitucionais que ferem direitos garantidos da nossa Constituição, feita aqui. E eu vou citar algumas, que eu, como senador da República, estou ainda em censura há 2 anos. Censura absoluta das redes bloqueadas, das redes sociais bloqueadas, salários embargados e multa de 50 milhões de reais sem qualquer base jurídica. Liberdade de expressão não é liberdade de difamação, por isso que nós temos que ter cuidado quando falamos sobre as redes sociais. Discursar aqui na tribuna, aqui no plenário, o ministro Alexandre de Moraes determinou contra um senador da República uma multa de 50 mil reais por cada brasileiro que reportar as minhas falas aqui, dessa tribuna do plenário. Sim, gente, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Para cada cidadão brasileiro, tá? Eu mandei para vocês a decisão judicial, para cada brasileiro que multiplicar minha fala daqui hoje, eu vou pagar 50 mil por cada brasileiro que postar, me proibindo de estar aqui. E o que fez? Eu peço vênia pela sinceridade, mas o que fez a atual presidência do Senado ao longo desses 2 anos de perseguição, que ainda vem sofrendo como senador da República? Concretamente, nada. Mesmo sabendo que eu estava exercendo as minhas funções constitucionais de fiscalizar os outros poderes, e ainda como membro da comissão representativa, que muitos nem sabem que existe, o dever de investigar e convocar ministros para esclarecimentos. Foi assim que eu fiz no dia 8 de janeiro. E tem muita coisa que vai aparecer sobre o dia 8 de janeiro. A ilegalidade do ministro Alexandre de Moraes nos últimos tempos tem enfrentado desafios que testam os limites da democracia e das instituições. Mas a democracia não pode ser um sistema seletivo, onde alguns têm voz e outros são silenciados. Aqui estou. A pluralidade de ideias é a essência da República e garantir que ela seja respeitada é um dever de todos nós. A maior perseguição política da história, partindo de um único ministro, infelizmente com a conivência da mesa do Senado, que estava, sou o único senador da história do Brasil, escutem, eu sou o único senador da história do Brasil que, enquanto exerce seu mandato, está censurado, com redes sociais bloqueadas, salários bloqueados, com multa de 50 milhões de reais, que eu não tenho nenhum mil reais, e a multa de 50 mil para cada vez que eu estiver aqui nessa tribuna. Tive meu passaporte diplomático e civil suspensos, em total violação dos meus direitos constitucionais de ir e vir, garantido pelo artigo 5º da Constituição, não como senador, como cidadão brasileiro, e como parlamentar e membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, tenho o passaporte diplomático suspenso. É uma violação ao artigo 53 da Constituição, é uma violação aos acordos internacionais a quais o Brasil é signatário.
E tem gente rindo ainda aqui. Também estão violando o artigo 220 da Constituição, que protege a liberdade de expressão e proíbe qualquer tipo de censura. Isso para todos os brasileiros. E mais, meu gabinete aqui no Senado, minha residência particular, o apartamento funcional, foram invadidos por ordem de um único ministro, sem um fato determinado, sem uma denúncia formal e contra a recomendação da Procuradoria-Geral da República, que proibiu. Mesmo assim, ele invadiu. Isso significa que o único ministro determinou a invasão de um outro poder da República. Parem e pensem da gravidade da democracia, que nós não estamos num país democrático. Está aqui um senador censurado. Parem de falar que nós estamos numa democracia. Que hipocrisia! E ainda restam dúvidas sobre a gravidade da censura que sofro. Basta olhar para o que aconteceu com a minha candidatura à presidência do Senado. Ninguém sabia. Eu fui candidato, eu coloquei meu nome em dezembro, 19 de dezembro do ano passado. Fui o primeiro a oficializar minha candidatura. E só ontem, através da TV Senado, os meus pares souberam que eu era candidato. Isso é democracia? A imprensa não sabia, ninguém sabia. Isso é democracia? O artigo 53 da Constituição é claro: parlamentares são invioláveis civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Mas a Constituição continua sendo ignorada. O Senado precisa reagir. E essa perseguição, eu vou mostrar para vocês, senhores e senhoras senadores. Não se trata mais de direita, esquerda, governo, oposição. Trata-se de algo maior, que é a defesa da democracia e da Constituição. Democracia e Constituição, nada mais do que isso. Nós temos, qual é o prédio principal? É o Congresso. Na construção de Brasília já deixou o recado. Aqui é a casa do povo, é aqui que legisla. Ponto, está na Constituição, não é eu que estou tentando convencê-los, é só ler a Constituição. Se permitirmos que um senador censurado, perseguido, amanhã, como eu disse, pode ser um de vocês, e eu não vou apoiar, mesmo que seja de oposição, qualquer tipo de censura e qualquer tipo de perseguição política, que inclusive perseguição política, que é claro que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo com a direita, é crime contra a humanidade. O Tribunal Penal Internacional, no momento certo, tornará isso público. E outros órgãos que mais à frente, se eu tiver tempo, eu falarei. O que estamos presenciando hoje é a ditadura da toga, que, infelizmente, contou com a conivência da atual gestão do Senado Federal. O Congresso precisa retomar seu papel e defender suas prerrogativas, e a separação entre os poderes é fundamental. O respeito e a harmonia entre os poderes. Eu não estou aqui dizendo que vai ter vingança. Não. Nós precisamos seguir a Constituição. Ponto. Transparência no voto, direito de voto. Mas antes de falar sobre o direito do voto, eu vou mostrar para vocês todas as violações dos meus direitos feitas pelo ministro Alexandre de Moraes. Pode filmar, pode tirar foto. Tem mais ali para puxar, quem quiser pode puxar. Cada folha dessa é uma violação ao direito de um parlamentar. Aqui não tem nada sobre 8 de janeiro, não tem nada sobre perseguição de presos políticos, tem apenas de um senador da República, que hoje, coincidentemente, chama Marcos Duval. O artigo 1º, parágrafo único da Constituição, estabelece que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Se o poder emana do povo, então o direito do povo saber como seus representantes, é direito dele saber como a gente vai votar.
A liberdade de expressão garantida pelo artigo 5º, parágrafo 4º e o 9º da nossa Constituição assegura o direito de divulgar o próprio voto, pois se trata de um ato político e não uma decisão privada. Portanto, o direito de tornar público o voto para a presidência do Senado é constitucionalmente garantido. Qualquer tentativa de impedir isso viola a supremacia da Constituição e é um ataque ao princípio republicano. Aqui eu quero agradecer aos 41 senadores e eu vou fazer questão de ler cada nome. Quero expressar aqui minha profunda gratidão aos senadores que tiveram a coragem de se levantar contra as liminares ilegais e inconstitucionais impostas contra mim, defendendo não apenas a pessoa do senador Marcos Duval, mas a própria Constituição Federal, especialmente o artigo 53, que garante a nossa imunidade parlamentar. Esses senadores demonstraram compromisso com a democracia e a separação dos poderes e a defesa do mandato parlamentar. 41 senadores subscreveram o ato contra as violações da nossa Constituição. São eles, Alessandro Vieira, todos, senador Eduardo Girão, senador astronauta Marcos Pontes, senador Alberto Martins, senador Carlos Portinho, senador Eduardo Gomes, senador Flávio Bolsonaro, senador Isalcir Lucas, senador Jaime Bogatti, senador Jorge Seife, senador Marco Rogério, senadora Rosana Martinelli, senador Wilder Moraes, senador Magno Malta, senador Oriovisto Guimarães, senador Rodrigo Cunha, Soraya Tronic, Steven Valentim, Zequinha Marinho, Esperidião Amin, Luiz Carlos Reines, Tereza Cristina, Ciro Nogueira, Castelar Neto, Doutor Irã, Jorge Cajuru, Chico Rodrigues, Luca Barreto, Valdernan Cardoso, Sérgio Petecão, Nelson Trade, Plínio Valério, Cleitinho, Damares Alves, Hamilton Mourão, Messias Jesus, Alan Rios, Márcio Bittar, Sérgio Moro, Jaime Campos. A esses colegas que se não curvaram, tem o meu total respeito e admiração. Meu compromisso com a democracia e a Constituição segue inabalável. Não podemos permitir disputas políticas que desviem do nosso verdadeiro propósito, que é servir o povo brasileiro. As divergências são parte da democracia, mas não podem ser resolvidas na base do autoritarismo e da perseguição política. O Brasil precisa avançar com instituições fortes, respeito e cumprimento à Constituição e um Congresso independente, principalmente corajoso. Por isso, seguirei denunciando todas as inconstitucionalidades que acontecerem na nossa democracia, mesmo tendo ameaças diárias de morte, de ceifar a minha vida. Meu trabalho em órgãos internacionais fez com que eu fiz algumas denúncias em 2023 que muitos estavam até debochando e a verdade está começando a vir à tona. Vocês não perceberam por que o Mark Zuckerberg se juntou ao governo atual? Porque em um depoimento, numa sabatina sigilosa, a qual eu pertenço no Capitólio, ele confessou que modificou os algoritmos para incentivar patriotas para estar aqui no dia 7 de janeiro, para participar da manifestação dia 8. Por que tantos ônibus chegaram no dia 7? Se fosse só os que estavam acampados virem até aqui, dava para entender, porque aqui estava todo mundo de recesso, de férias, e eu na função da comissão representativa. Nem isso eu fui informado do que poderia acontecer. E desde o dia 2 de janeiro o governo já sabia. E desde o dia 2 de janeiro o Mark Zuckerberg começou a impulsionar a manifestação para que a direita praticamente toda estivesse aqui no dia 8 de janeiro. Vocês vão saber disso porque a verdade vai vir à tona com documentos. Isso eu não estou dizendo porque ouvi dizer, ou porque ouvi falar, ou por achismo. Vocês, a partir do atual governo e a minha relação profissional com o secretário-geral dos Estados Unidos, Marco Rubio, vai começar a colocar isso à tona. E vocês vão dizer, não é possível que isso é verdade. E o próprio Mark Zuckerberg, ou ele fazia isso, ou ele ia ser preso. Não é à toa que ele estava sentado na primeira fila. Não é à toa que todos os donos das Big Techs, das redes sociais, estavam na primeira fila na posse do Donald Trump. Vocês acham que é o quê?
e tem 3.000 páginas só do Mark Zuckerberg, falando da interferência do ministro Alexandre de Moraes nas eleições para presidente. 500 páginas do antigo Twitter, o X, do Elon Musk. E a briga do X com o Alexandre de Moraes aqui não era porque não tinha um representante, não, era por minha causa. Porque eu botei publicamente documentos falando da interferência nas eleições. E ele quis de qualquer jeito tirar do ar, e o Elon Musk não queria me tirar do ar. E a briga foi por conta do senador Marcos Duval. Vocês vão ver isso também, documentados. Gravem o que eu estou dizendo aqui, porque no dia que acontecer, vocês vão dizer, nossa, é verdade o que o senador falou. Para concluir, senador Marcos Duval. Encerro deixando claro para todos que prefiro ser um lutador solitário do que um covarde no meio da multidão. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Obrigado, senador Marcos Duval. Senhor presidente. Próximo. Senhor presidente. Não há possibilidade, senhor presidente. Por favor, senador Marcos. O senador Marcos. Me permita, porque essa fase é uma fase realmente sagrada de pronunciamento dos candidatos à presidência do Senado e nós não podemos franquear a palavra, infelizmente. Peço desculpas a Vossa Excelência. Pois não, senador Marcos Duval. Eu quero oficializar aqui a minha retirada da candidatura, porque eu fui prejudicado por questões da censura e só tive ontem que a imprensa descobriu que eu existia como candidato. Então não fui de forma democrática um candidato. Então, aqui estou retirando porque ficou inviável a possibilidade de uma eleição. Perfeitamente, obrigado. Senador Marcos Duval. Fica retirada a candidatura do senador Marcos Duval por manifestação própria. Concedo a palavra à próxima candidata, senadora Soraya Tronic, que tem a palavra pelo prazo de 15 minutos. Senadora Soraya Tronic tem a palavra. Caros colegas, senadoras, senadores e todos os cidadãos brasileiros que acompanham essa sessão do Senado neste momento. Hoje, estamos aqui para eleger a nova presidência desta casa pelos próximos 2 anos. Mesmo com dengue, eu e Vossa Excelência, com dipirona, senador Wellington, a gente está aqui no 7x0, trabalhando. E antes mesmo, presidente, de qualquer decisão, eu faço uma pergunta aqui essencial. O que faz o Senado? Para que serve uma senadora ou um senador? Aqui dentro desta casa, todos nós sabemos a importância do trabalho que realizamos. As grandes transformações do país passam por esta casa. Mas lá fora, a dona Maria, a dona Ana, o seu José, o seu João, não sabem o que a gente faz, nem para o que servimos. As pesquisas mostram que a maioria dos brasileiros não acompanha o trabalho do Senado. 70% do eleitorado sequer lembra em quem votou para senador ou senadora na última eleição. E 1/3 da população reprova o Senado Federal. Eu conheço o trabalho de muitos aqui e eu sei o quanto nos dedicamos. E enquanto estamos realmente discutindo a jornada 6x1, a maioria de nós trabalha numa jornada 7x0. Esta casa, independentemente de ideologias, sempre foi o berço de mudanças significativas para o nosso país. Aqui, representamos não apenas nossos estados, mas a pluralidade do povo brasileiro. Mas precisamos que o povo se enxergue aqui dentro, que entenda a importância de cada senadora e de cada senador, que perceba que somos fruto dos seus votos de confiança. Desde 2019, eu luto para que o Senado seja eficiente e produtivo. Nós lutamos. Para que cada decisão aqui dentro reflita diretamente e positivamente na vida das pessoas.
Mas como alcançar isso? Com inúmeros projetos de lei magníficos, de autoria dos nobres colegas aqui que ainda dormitam nos antigos escaninhos. Dormitam nossos projetos. Em muitas comissões. Projetos significativos que têm o poder de mudar a realidade da nossa população. Eles precisam tramitar, eles precisam avançar. A população exige um Senado mais ágil, transparente e comprometido, e nós não podemos decepcioná-los. Desde a criação das emendas de relator, o Senado indicou cerca de 15,3 bilhões de reais entre 2021 e 2024, que devem ser distribuídos com responsabilidade e, acima de tudo, com igualdade. Pois quando esta eleição aqui acabar, o vencedor será presidente de todos nós, será presidente dos 81. Afinal, aqui não há senadores de primeira e nem de segunda classe. Não há hierarquia entre nós. Outro tema urgente a ser debatido: a paridade de verdade. E verdade com V maiúsculo. Em 200 anos, nunca tivemos uma mulher na presidência do Senado e nem da Câmara. E se analisarmos as mesas diretoras, raramente uma mulher ocupa um cargo de titular. Quando muito, são suplentes. E quando muito, são candidatas. E quando candidatas, raramente são reconhecidas como tal. E isso não é apenas uma questão de presença, é uma questão de voz. Nós, mulheres, somos a maioria da população, mas a minoria aqui no Legislativo. E se não tivermos espaço, independência e protagonismo, teremos cada vez menos políticas públicas para as mulheres. E quando eu falo mulheres, eu falo famílias, porque elas são arrimo da maioria das famílias brasileiras. E quando falamos ainda em paridade de verdade, se fôssemos exigir, teríamos que ter 52% das cadeiras. Parabéns para o México, um país muito machista, mas parabéns para as bravas mexicanas, em nome da Cláudia Sheinbaum, eu digo aqui, que conseguiu fazer com que a paridade exista nos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Precisamos de um Senado que olhe para a realidade feminina. Emprego, renda, empreendedorismo, proteção em casa e proteção nas ruas. O Brasil precisa avançar nessa pauta. O Brasil está atrás da Argentina, atrás de Cuba, atrás do México, atrás da Bolívia, atrás... Tem mais um país aqui da América Latina que nós estamos atrás, daqui a pouco eu me lembro. Outro ponto crucial e delicado é a independência dos poderes. Se não tivermos uma relação independente harmônica entre o legislativo, executivo e judiciário, de acordo com a Constituição, nunca seremos respeitados. O momento delicado que vivemos não atinge apenas um poder. Ele ameaça o Estado como um todo. Se nos omitirmos nas nossas obrigações constitucionais, abrimos mão do nosso papel na democracia. Da direita à esquerda, de norte a sul, todos aqui, de alguma forma, já foram hostilizados, muitas vezes diariamente nas redes sociais. Críticas, questionamentos e debates acalorados fazem parte da democracia. Todo agente público, senadoras e senadores, todo agente público precisa enfrentar isso. Mas o que estamos vivendo neste momento vai além. Por isso, é nossa responsabilidade dar o exemplo à população e mostrar que a democracia e as instituições são maiores do que essa guerra de narrativas. O que a dona Maria, o que o seu Zé ganham com a disputa entre os poderes, não ganham nada com isso. Enquanto
essa disputa existe, essa guerra ideológica, esse ego acima do todo, acontece. Quem trabalha duro e paga impostos espera que estejamos focados no que realmente importa, presidente. Soluções concretas para o país, o que Vossa Excelência brilhantemente cobrou. O que vocês estão fazendo pela saúde, pela educação, pela habitação, por todos os problemas, discutindo, brigando, enfim. Eu estou há 6 anos aqui no Senado, alguns colegas estão há décadas, outros chegaram em 2022, tomaram posse em 23. As divergências fazem parte da democracia. Marcar posição também faz parte da democracia. Mas a instituição Senado Federal precisa estar acima de cada um de nós, de cada indivíduo aqui. E foi pensando nisso que, depois de muita reflexão e diálogo com as lideranças, eu decidi, humildemente, renunciar à minha candidatura, pois eu sou capaz de reconhecer o cenário atual. Eu sou capaz de reconhecer o cenário possível. E não se trata de desistência, mas de estratégia. Sozinha, sem a imprensa, Marcos Duval, sem a imprensa. Não estou dizendo toda a imprensa, pessoal, pelo amor de Deus. Sem uma grande parte da imprensa. Eu não conseguiria concretizar as mudanças que eu defendo. Mas unida a outros líderes que compartilham dessas ideias, nós podemos sim construir um Senado mais forte, respeitado e representativo. Eu tentei, nós tentamos e vamos continuar tentando, líder, minha líder Leila. Nós tivemos de recuar, mais uma vez, minha querida amiga senadora Elisiane Gama. Cadê aqui? Por covardia, minha amiga? Jamais. Foi por coragem, foi por inteligência e pragmatismo, Elisiane, que demos um passo para trás para dar inúmeros passos para frente. Muito obrigada pela caminhada, muito obrigada, muito obrigada. E começamos bem, senadora Elisiane, minha líder Leila, Tamares, Tereza, Leitão, todas que estão aqui. Começamos bem. Começamos com a senadora Daniela Ribeiro, como a primeira mulher a ocupar a secretaria da mesa. Um aplauso. Daniela, você merece. Jamais plantarei ilusões entre os brasileiros, isso não faz parte da minha conduta, por isso aqui, estrategicamente, de forma pragmática, eu entendo que eu preciso recuar. Porque o meu Mato Grosso do Sul, que é o estado que mais cresce no Brasil, precisa continuar crescendo. E não serei eu que fecharei as portas. Não serei eu que atrapalharei o crescimento do meu estado, da população a quem eu devo meu mandato e a quem eu devo satisfações. Além disso, temos todas as mulheres que representamos aqui, todos os dias com jornadas triplas, e todos os brasileiros que pagam impostos merecem que o Senado realmente os represente. Foi para isso que trabalhei nesses últimos 6 anos, e isso sempre será minha prioridade. Eu tenho certeza de que este movimento, feito atendendo ao pedido da presidente do meu partido, a grande deputada Renata Abreu, cadê a Rê? A Rê estava aqui agorinha, que foi a pessoa que me lançou, que foi a pessoa que acreditou em mim, foi por ela também. O trabalho dela serviu para iniciar os debates importantes para que isso acontecesse. Meu querido amigo senador Eduardo Gomes, agradeço a ti também. Esses debates que levarão a um Senado mais transparente, eficiente, equitativo e mais representativo do povo brasileiro, em especial das mulheres, a quem tenho a honra de representar nessa casa, minha líder Leila Barros. Quero aqui parabenizar os meus colegas candidatos, senador Marcos Pontes, Marcos Duval, Eduardo Girão e Davi Alcolumbre pela coragem. Afinal, a coragem é a primeira das qualidades, porque garante todas as demais, já dizia Winston Churchill, e além de tudo, o que a vida quer da gente é coragem. Guimarães Rosa.
A coragem de escolher avançar e a coragem de escolher retroceder na hora certa, na hora oportuna, com responsabilidade. Portanto, deixo aqui, de maneira firme, senador Davi Alcolumbre e caros colegas, ao retirar a minha candidatura e reconhecer o óbvio ululante, que é a preferência nacional de todos aqui representados, então é a preferência do Brasil, senador Davi Alcolumbre. Diante disso, diante da escolha do novo presidente para liderar essa instituição nos próximos 2 anos, eu faço um pedido a ti, a Vossa Excelência, senador Davi, que honre o compromisso firmado minutos atrás, entre nós, nos 45 do segundo tempo, em abraçar as pautas da nossa bancada feminina, em abraçar as propostas que eu trouxe aqui, que a minha candidatura trouxe. E deixo aqui de maneira firme a minha fé no seu amadurecimento, no seu poder de liderança e na capacidade que Vossa Excelência tem em aglutinar todos nós. Tenho plena confiança que Vossa Excelência se empenhará para tornar tudo isso realidade. Agradeço a Deus, por fim, a oportunidade de poder estar aqui. Agradeço ao suporte e à paciência da minha família, especialmente do meu marido. Agradeço a cada pessoa da minha equipe pelo carinho e pela competência. Agradeço aos senadores e às senadoras que me ouviram durante a campanha e que firmaram compromisso comigo. Agradeço a confiança da minha presidente, a grande Renata Abreu, ao meu líder, Carlos Viana, e o apoio de todos os brasileiros. Agradeço também a abertura de grande... A abertura que grande parte da imprensa me deu. E agradeço a ti, presidente Rodrigo Pacheco, por esses últimos 2 anos. Obrigada a todos os colegas. O meu MS, o nosso Brasil, a população brasileira, são muito maiores do que eu, Soraya. São muito maiores do que todos nós. As nossas divergências são pequenas perto das nossas convergências. E com humildade, eu entrego as minhas propostas e as propostas da bancada feminina para a presidência que está prestes a se manifestar. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, colegas e colegas. Muito obrigada, Brasil. Agradeço a senadora Soraya Tronic, que expressamente retira a sua candidatura. Encerrados os pronunciamentos, eu peço a atenção do plenário. Encerrados os pronunciamentos e registradas as retiradas das candidaturas do senador Marcos Duval e da senadora Soraya Tronic, a presidência consulta os demais candidatos remanescentes quanto à manutenção das candidaturas. O senador Marcos Pontes mantém sua candidatura, o senador Eduardo Girão mantém sua candidatura, o senador Davi Alcolumbre também mantém sua candidatura. Nesse momento, restam 3 candidatos, senador astronauta Marcos Pontes, senador Davi Alcolumbre e senador Eduardo Girão. Esta presidência, senador Eduardo Girão, decide a questão de ordem formulada por Vossa Excelência. Eu vou pedir a atenção dos senhores senadores, das senhoras senadoras. Para a decisão da questão de ordem suscitada pelo excelentíssimo senador Eduardo Girão, cuida-se de questão de ordem que impugna a realização da eleição dos membros da mesa por escrutínio secreto. Sustenta o eminente senador Eduardo Girão que só se admite voto secreto nas hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal, o que não se verifica nas eleições para os órgãos diretivos das casas legislativas. Requer Sua Excelência, ao final, que as eleições para a mesa sejam realizadas por intermédio de votação ostensiva, voto aberto. Feito esse breve relato, passo a decidir. A questão de ordem não merece
prosperar, pedindo vênia ao senador Eduardo Girão. O regimento interno do Senado Federal, em seus artigos 60 e 291, inciso 2, determina que a eleição da mesa será procedida por escrutínio secreto. Trata-se de opção legítima do legislador interno no tratamento do nosso processo eleitoral, derivada dos incisos 12 e 13 do artigo 52 da Constituição Federal, segundo os quais compete privativamente ao Senado Federal dispor sobre o seu funcionamento. A realização de eleição para as mesas das casas do Congresso Nacional está prevista no artigo 57, parágrafo 4º da Constituição Federal. De acordo com esse dispositivo, aspas, cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente, fecha aspas. Conquanto o texto constitucional seja silente em relação à modalidade de votação a ser adotada nas eleições para as mesas das casas legislativas, tal silêncio não significa necessariamente que o legislador constitucional proibiu o voto secreto nas eleições. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da arguição de descumprimento fundamental número 378, reconheceu a possibilidade de a legislação infraconstitucional estabelecer casos de votação por escrutínio secreto. Sua Excelência o ministro Luiz Roberto Barroso, relator para o acórdão da referida arguição, manifestou-se nesse sentido durante o julgamento, aspas, a Constituição prevê algumas hipóteses de votação secreta. Eu não acho, porém, que o elenco de casos de votação secreta presentes na Constituição seja absolutamente fechado. É possível que em determinado documento infraconstitucional preveja-se o voto secreto. Alguém poderia imaginar que o regimento interno da Câmara pudesse prever alguma hipótese de votação secreta legítima. Acho até que poucas, mas algumas. Uma de todos reconhece legítima é, por exemplo, a eleição da mesa da casa, fecha aspas. É, portanto, compatível com a Constituição a realização de votação secreta nas eleições para a mesa diretora, não havendo qualquer razão para que se recuse a aplicação dos dispositivos regimentais que a prevêem. Ressalta-se que negar vigência a tais dispositivos é adotar a modalidade de votação e adotar a modalidade de votação ostensiva implicaria ainda violação ao princípio geral contido no inciso 3 do artigo 412 do Regimento Interno, que impossibilita a prevalência de decisão de plenário sobre norma regimental. Isto posto, peço vênia ao nobre senador Eduardo Girão, autor da questão de ordem, e a rejeito, assim como em outras situações das eleições anteriores da mesa do Senado Federal, inclusive proferida pelo senador veneziano Vital do Rego, primeiro vice-presidente, que na ocasião da minha candidatura à recondução, conduziu aquela sessão e decidiu de igual modo com o que se decide nesse momento. Portanto, pedindo vênia, a fim de assegurar a realização da votação da eleição da mesa por escrutínio secreto, conforme determina o regimento interno do Senado Federal, é que rejeito a questão de ordem. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que confeccione as cédulas para a votação. Em razão da existência de mais de um candidato ao cargo de presidente do Senado, a eleição será procedida por meio de cédulas que contêm o nome dos candidatos em ordem alfabética de seus nomes parlamentares. Nesse sentido, será o seguinte o procedimento a ser observado e peço a atenção dos senhores senadores Jacques Wagner, senador Otto Alencar, senador Carlos Fávaro, senador Eduardo Braga. Peço atenção para os encaminhamentos do método de votação. Será observado o seguinte procedimento. As cédulas serão rubricadas previamente por esta presidência e pelo vice-presidente, senador veneziano Vital do Rego. As senadoras e os senadores serão chamados nominalmente pela ordem de criação de sua unidade federativa para se dirigirem à mesa e receber a cédula devidamente rubricada. Em seguida, a senadora ou o senador chamado deverá dirigir-se a alguma das cabines de votação localizadas atrás da mesa, onde deverá pôr seu voto na cédula e inseri-la em envelope. Após a aposição do voto, a senadora ou o senador deverá dirigir-se à mesa, onde, na urna nela
localizada, depositará o envelope com a cédula e deverá assinar em seguida a lista de votação fornecida por servidor da Secretaria-Geral da Mesa. Só poderá ser assinalada com um X uma opção na cédula de votação, sob pena de anulação do voto, caso haja mais de uma assinalada ou caso esteja presente qualquer outra anotação. Encerrada a chamada nominal, esta presidência procederá à nova chamada daqueles senadores e senadoras que ainda não tenham exercido o seu direito de voto. Haverá uma segunda chamada para aqueles que eventualmente não compareçam à primeira chamada. Os votos serão apurados por esta presidência com auxílio do terceiro e do quarto secretários, senadores Chico Rodrigues e Stevenson Valentim, sob a supervisão de um escrutinador indicado por cada um dos candidatos. As cédulas retiradas da urna serão contadas e confrontadas com o número de votantes. Será considerado eleito o presidente do Senado Federal o candidato que obtiver, no mínimo, a quantidade de votos equivalente à maioria absoluta da composição da Casa, ou seja, 41 votos. Se nenhum dos candidatos obtiver maioria absoluta de votos, realizar-se-á segundo escrutínio com os dois candidatos mais bem votados. Solicito que cada um dos candidatos indique um escrutinador. Senador astronauta Marcos Pontes. Senadora Soraya Tronic, indicada pelo senador Marcos Pontes. Senador Davi Alcolumbre. Senador Everton. É indicado pelo senador Davi Alcolumbre. Senador Eduardo Girão. Senhor presidente, o senador Marcos Duval, não sei se eu gostaria de indicá-lo ou qualquer outro colega. Eu acredito que o jogo está jogado. Senador Marcos Duval, indicado pelo senador Eduardo Girão. Os escrutinadores serão convidados para se dirigir à mesa no momento da apuração, portanto, não é nesse momento que devem se dirigir à mesa de trabalhos. A presidência esclarece que, uma vez que a votação é secreta, não haverá encaminhamento de votação nem declaração oral de voto nos termos do caput do artigo 310 e do parágrafo único do artigo 316 do Regimento Interno. Prestados esses esclarecimentos, passa-se a eleição para a presidência do Senado Federal. Solicito a abertura da urna para verificação de seu interior. Pela ordem, presidente. Senador Cajuru, pela ordem. Presidente. Eu peço apenas que os pedidos pela ordem sejam quanto ao procedimento. Não, é somente isso. Primeiro, agradecer a sua eficiente secretária, a Sabrina, que, preocupada com a minha visão, e lamentavelmente o momento meu é difícil, tanto que não pude ir ao aniversário ontem do meu irmão Romário, que se eu posso votar tendo a minha assessora Carol, reconhecida nessa casa há décadas, para que eu possa enxergar, porque a Sabrina disse que a letra é muito pequena e o meu tamanho de letra é 52. Então eu peço a compreensão, porque eu quero enxergar votando no Davi. Senador Jorge Cajuru, diante da situação peculiar de saúde de Vossa Excelência, com problemas de visão, fica autorizado que Vossa Excelência seja assistido no momento da votação. Estando a urna vazia, declaro aberta a votação. Abriu. Antes de iniciarmos a chamada pela ordem da inscrição das unidades federativas, esta presidência determina que possam votar, e consulta o plenário, certamente todos estarão de acordo, para que votem em primeiro lugar, com ordem de preferência, a senadora Mara Gabrilli e o senador Wellington Fagundes, em razão das peculiaridades. Portanto, autorizada a votação da senadora Mara Gabrilli e do senador Wellington Fagundes antes da ordem natural pelos estados. Peço que venham à mesa para exercerem o seu direito de voto. Senadora Mara Gabrilli e senador Wellington Fagundes.
Presidente, pela ordem, presidente, só enquanto está assinando Pois não, senador Eduardo Girão. para fazer um questionamento, já era esperado, né, a rejeição da minha questão de ordem, eu inclusive na leitura fiz isso, eu só queria entender o seguinte, só para ver a coerência da coisa. Na eleição de 2019, que elegeu Davi Alcolumbre, que teve a sua oportunidade aqui, foi permitido mostrar o voto. Agora virou uma violação ao regimento interno, não é o mesmo regimento interno? Eu queria só entender o que é que mudou em relação a isso. A previsão do regimento interno é nesse sentido, senador Eduardo Girão, mas, obviamente, essa presidência não pode estabelecer um salvo-conduto para esse tipo de conduta, cuja apreciação deve se dar, eventualmente, pelo Conselho de Ética com a sua autonomia. Portanto, mas ficar é a critério, ameaça? eventualmente, se provocado... Não, Isso não, absolutamente. Eventualmente, se provocado o Conselho de Ética, o Conselho de Ética que deve decidir. Mas, de fato, na eleição de 2019, eu próprio, ao votar no presidente Davi Alcolumbre, abri o meu voto e não tive nenhum tipo de provocação ao Conselho de Ética em relação a essa minha conduta. Vossa Excelência tem toda a razão. Senhor presidente. Senador Wellington Fagundes. Senhor presidente, enquanto se procede a votação, só uma pergunta a Vossa Excelência. Só existe disputa no cargo de presidente, me parece, não é isso? Só tem inscrito aí? Tem alguma outra função onde há disputa? A princípio, sim, senador Rogério Marinho, mas nós estamos cuidando da eleição da presidência. Uma vez apurado o resultado, o presidente eleito assumirá a condução dos trabalhos para a votação subsequente Mas a dos pergunta demais que eu faria cargos a da Vossa mesa. Excelência, e talvez a quem vai chegar em seguida, o presidente eleito, é que caso não haja adversários, que a gente proceda para os cargos subsequentes uma aclamação, consultando o plenário, evidente. Perfeito, Deixa é para Vossa plenamente Excelência possível que se faça avaliar, na votação de painel de uma chapa completa, mas é uma decisão que caberá ao próximo presidente eleito. Ok, então já deixo reservarei ao próximo presidente essa essa provocação decisão. no bom sentido. Agradeço Vossa Excelência. Wellington Fagundes. Vamos aguardar o senador Wellington Fagundes. Na sequência, chamaremos pela ordem dos estados. Presidente, pela ordem. Com a palavra pela ordem, senador Jaime Campos. Meu colega, senador Jaime Magata aqui, ele quer me dar uma procuração para que eu possa votar em nome dele também aqui. O Xará está me fazendo essa solicitação, se é possível aqui, para o bom andamento aqui. O Jaime Campos votaria pelo Jaime Magata, se é possível. Infelizmente não, senador Jaime Campos. É indeferido o pedido de Vossa Excelência. 3.
Peço a presença do senador Wellington Fagundes, que tem preferência para votar. Convido para o processo de votação os representantes do Estado da Bahia, senador Ângelo Coronel, senador Jacques Wagner, senador Otto Alencar. Convido para o processo de votação os representantes do Estado do Rio de Janeiro, senador Carlos Portinho, senador Flávio Bolsonaro, senador Romário. Senador Flávio Bolsonaro. Convido para o processo de votação os representantes do Estado do Maranhão, senadora Ana Paula Lobato, senadora Elisiane Gama, senador Everton.
Senadora Ana Paula Lobato, senadora Elisiane Gama, peço que venham à mesa diretoras para a votação. Senadora Ana Paula Lobato, senadora Elisiane Gama, por favor, se encaminhe à mesa diretora. Convido os representantes do Estado do Pará, senador Beto Faro, senador Jader Barbalho, senador Zequinha Marinho. Convido os representantes do Estado de Pernambuco, senador Fernando Dueire, senador Humberto Costa, senadora Tereza Leitão. Senador Fernando Dueire, senador Humberto Costa, senadora Tereza Leitão. Convido os representantes do Estado de São Paulo, senador astronauta Marcos Pontes, senador Giordano e senadora Mara Gabrilli já exerceu o seu direito de voto. Portanto, senador astronauta Marcos Pontes, senador Giordano, peço que se encaminhe à mesa diretora.
Convido os representantes do Estado de Minas Gerais para o processo de votação. Senador Carlos Viana, senador Cleitinho, senador Rodrigo Pacheco. Convido os representantes do Estado de Goiás, senador Jorge Cajuru, senador Vanderlan Cardoso, senador Wilder Moraes. Senador Jorge Cajuru, peço que venha à mesa diretora para o processo de votação. Convido os representantes do Estado do Mato Grosso. Senador Carlos Fávaro, senador Jaime Campos, o senador Wellington Fagundes já exerceu seu direito de voto. Portanto, senador Carlos Fávaro e senador Jaime Campos. Benê. Convido os representantes do Estado do Rio Grande do Sul, senador Hamilton Mourão, senador Luiz Carlos Reis e senador Paulo Paim.
Convido os representantes do estado do Ceará, senador Camilo Santana, senador Cid Gomes, senador Eduardo Girão. Deixa eu primeiro cumprimentar vocês. Girão. Senador Camilo Santana. Convido. Eu vou passar só duas. Esse é do Ceará. Convido os representantes do estado da Paraíba, senadora Daniela Ribeiro, senador Efraim Filho, senador Veneziano Vital do Rego. Convido os representantes do estado do Espírito Santo, senador Fabiano Contarato, senador Magno Malta, senador Marcos Doval. Senador Magno Malta, peço a presença de Vossa Excelência para o processo de votação.
Convido os representantes do estado do Piauí, senador Ciro Nogueira, senador Marcelo Castro, senador Wellington Dias. Convido os representantes do estado do Rio Grande do Norte, senador Rogério Marinho, senador Stevenson Valentim, senadora Zenaide Maia. Tudo bem? Prazer em vê-la, tá? Bom, muito bom vê-la. Vou chamá-la já. Convido os representantes do estado de Santa Catarina, senador Espiridião Amin, senadora Ivete da Silveira, senador Jorge Seife. Depois, quando encerrar, eu e o Chico conta, essa emissão todinha de contar a voto, eu e o Chiquinho. É. Tá aqui. Senhor presidente, enquanto decorre a votação, Vossa Excelência me permite?
Infelizmente. Só um minuto, senador Magno Malta. Representantes do Estado de Alagoas, senadora doutora Eudócia, senador Fernando Farias, senador Renan Calheiros. Senador Renan. Convido os senadores do Estado de Sergipe, senador Alessandro Vieira, senador Laércio Oliveira, senador Rogério Carvalho. Um abraço. Obrigado, Renan. Convido os representantes do Estado do Amazonas, senador Eduardo Braga, senador Omar Aziz, senador Plínio Valério.
Presidente, convido os representantes do Estado do Paraná, senador Flávio Arnes, senador Oriovisto Guimarães, senador Sérgio Moro. Convido os representantes do Estado do Acre, senador Alan Rick, senador Márcio Bittar, senador Sérgio Petecão. Convido os representantes do Estado do Mato Grosso do Sul, senador Nelsinho Trade, senadora Soraya Tronic, senadora Tereza Cristina. Presidente, não pode falar no processo de votação não, presidente? Não é sério? Nós vamos ter o processo agora, eu vou ter que chamar os senadores, advertir os que eventualmente não tenham ouvido, então peço compreensão de Vossa Excelência, senador Magno. A menos que fosse alguma coisa de procedimento, mas vamos evitar agora pronunciamentos no processo de votação. Senadora Soraya Tronic.
Convido os representantes do Estado de Rondônia, senador Confúcio Moura, senador Jaime Bagatoli, senador Marcos Rogério. Convido os representantes do Estado de Tocantins, senador Eduardo Gomes, senador Irajá, senadora professora Dorinha Seabra. Convido os representantes do Estado de Roraima, senador Chico Rodrigues, senador Dr. Irã, senador Messias de Jesus. Convido os representantes do Estado do Amapá, senador Davi Alcolumbre, senador Lucas Barreto, senador Randolfo Rodrigues.
senador Davi Alcolumbre, senador Lucas Barreto, senador Randolfo Rodrigues. Peço que se dirijam à mesa. Convido os representantes do Distrito Federal, senadora Damares Alves, senador Isalci Lucas, senadora Leila Barros. Senador Camilo Santana. Senador Camilo Santana.
Todos já votaram? Encerrada a votação. Peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que ocupem seus lugares. Convido os escrutinadores para se dirigirem à mesa. Senadora Soraya Tronic, senador Everton, senador Marcos Duval são os escrutinadores, indicados pelos 3 candidatos. Fica atento aí. Deixa eu ver se eu pego a palavra. Magno Malta. Senador Pacheco, o senhor falou Magno Malta? Marcos Duval. Senador Marcos Duval, senador Everton e senadora Soraya Tronic, os escrutinadores. Convido também os secretários, senador Stevenson Valentim e senador Chico Rodrigues. Atenta aí, tá dele. Foram encontradas na urna 81 cédulas, número que coincide com o número de votantes. Envelopes, agora a gente vai olhar assim. Senador fantasma não apareceu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Peço silêncio ao plenário, por gentileza. Peço silêncio ao plenário, ainda não encerramos o processo de apuração. A gente abre.
Vai abrindo e eu vou passando aqui para a mesa. Abrindo por aqui, com o Marco Duval. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre. Mostra. 2. Davi Alcolumbre. Se tira de pé. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 4 votos. Desculpa, Zé Alberto. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 5 votos. Eduardo Girão. Eduardo Girão, 1 voto. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 6 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 7 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 8 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 9 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 10 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 11 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 12 votos. Gostei do 12. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 13 votos. 13 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 14 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 15 votos. Parabéns, meu amigo. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 16 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 17 votos. Se quiser um reserva. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 18 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 19 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 20 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 21 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 22 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 23 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 24 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 25 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 26 votos. Já que eu erro aqui para ver. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 27 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 28 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 29 votos. Astronauta. Astronauta, 1 voto. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 30 votos. Astronauta. Astronauta, 2 votos. É o do Magno Malta. Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 31 votos. Obrigado, Girão. E o Girão está morto. Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 32 votos. Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 33 votos. Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 34 votos. Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 35 votos. A Leila aqui está contando. Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 36 votos. Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 37 votos. Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 38 votos. Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 39 votos. Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 40 votos.
Astronauta. Astronauta, 3 votos. Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 41 votos. Astronauta. Valeu, Davi. Vou repetir aqui a última. Astronauta. 3 votos, 3 votos. Jair Bolsonaro foi candidato 3 vezes, só teve o voto dele, virou presidente da República. Cuidado, hein? Eu vou parar por aqui. É, melhor. Continua, porque tudo até continua. Davi Alcolumbre. Eduardo Girão. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre. 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 Capaz. Girão. Não, 3. 3. Girão, 3. 3. Alcolumbre. Girão. Girão. Alcolumbre. 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 55. 55-4. Alcolumbre. 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 Davi. Novo candidato. Davi. 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 69. Davi. 70. 73, já fechou. Davi. 71. 73. Davi. 72. Último. Faz mistério agora. Alcolumbre. Taetai.
Senhores senadores, senhoras senadoras, é o seguinte o resultado da votação. Senador astronauta Marcos Pontes, 4 votos. Senador Davi Alcolumbre, 73 votos. Senador Eduardo Girão, 4 votos. Nenhum voto em branco. Total, 81 votos de senadores e senadoras. Tenho a honra de proclamar eleito presidente do Senado Federal, que exercerá o mandato no biênio 2025-2026, o senador Davi Alcolumbre. Agradecendo a todos os candidatos que participaram desse pleito, cumprimentando o senador Davi Alcolumbre, externando minha profunda gratidão aos senhores senadores e senhoras senadoras. Convido o presidente eleito do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, para ocupar a presidência do Senado Federal. Muito obrigado. Eu filmei. Peraí que eu já chupei a meia. Meia, 99985 3400. 3400. Escrevendo o livro, tá? Perseguido, massacrado, mas vivo. Acho que pode conseguir. Tem que fazer lá, né? Chegou em 98, 99. Chegou em 99. Não, chegou em 98. Isso aí, manda. Marcar presença, daqui a pouco começa a minha lá. Não, eu já mandei. É que na hora que ela queria o vídeo, eu mandei ela, mas... Davi! Davi! Manda um oizinho pra mim. Você mandou? Filma. Cadê? Peraí que os dois aí. Ela pediu pra tu não colocar de novo.
Na hora que a balinha... Dudu, já vou chamar tu pra cá. Senhoras senadoras, senhores senadores, muito obrigado. Minhas primeiras palavras não poderiam ser outras. Muito obrigado. A cada senador, a cada senadora, pela confiança novamente em mim depositada. Tenham certeza de que buscarei ao longo dos próximos 2 anos fazer jus a essa confiança, consolidada na votação expressiva com que vossas excelências me honraram no dia de hoje. Trabalhando como sempre fiz, com muita dedicação, com muita humildade, com muito respeito a cada dia dessa nova missão. Tenham certeza que eu continuo igual. Volto a presidir o Senado Federal, mas continuo sendo um senador, como cada um dos senhores e das senhoras, nem maior nem melhor do que ninguém. Não estou definitivamente em busca de protagonismo. Não é isso que me move a estar aqui. Eu quero ser um catalisador do desejo deste plenário e ajudar a construir os consensos que forem necessários para melhorar a vida da população brasileira. Porque esse deve ser, sim, o destino final de nossas ações. Fazer com que leis, o Estado, o governo, ajudem o cidadão, tornem a vida dele melhor, mais fácil e principalmente mais digna. É isso que deve nos nortear, muito mais do que qualquer desejo pessoal pelo protagonismo. Afirmo isso porque há exatos 6 anos atrás, neste plenário, tive a honra de ser eleito pela primeira vez para presidir esta casa com 42 votos. Hoje, 6 anos depois, com a unidade política de partidos que pensam diferente, o painel marca 73 votos à nossa candidatura. E isso representa claramente o amplo respaldo político que este plenário está conferindo ao projeto coletivo que nós construímos juntos.
Esse amplo apoio, mesmo em um contexto com várias candidaturas, demonstra que o Senado Federal está unido e sabe a direção na qual pretende caminhar. Esta presidência, que não é apenas do Senado, mas também do Congresso Nacional, inicia, portanto, com a força somada das senadoras e dos senadores que apoiaram este projeto e que serão parte desta construção política e institucional fundamental para o Estado brasileiro. Quero reafirmar que nesta presidência seremos uma casa de iguais, onde cada senadora e cada senador terá voz e espaço, independentemente de sua ideologia ou orientação política. A força da presidência do Senado vem da grandeza desta instituição bicentenária que é o Senado Federal. E o Senado só se mantém grande, todos sabemos, pela soma das forças, senadoras e senadores, cada um aqui, repito, cada um aqui legitimado pelo voto de milhares ou milhões de brasileiros. Vamos trabalhar pelo Brasil, promover a geração de emprego, o crescimento econômico, o desenvolvimento social, proteger a saúde pública, dar uma educação de qualidade aos brasileiros e também, muito importante, estarmos atentos todos os dias à questão da segurança dos brasileiros. Todos aqui estamos genuinamente imbuídos da missão de contribuir para a solução dos problemas do presente e para a construção de um futuro mais próspero e mais justo. Para o Brasil, mas especialmente para milhões de brasileiros que esperam isso desta casa. Não do Senado, não da Câmara, do Poder Legislativo do Brasil. Neste momento, minha alegria e minha gratidão só não são maiores do que o meu senso do tamanho da responsabilidade delegada por Vossas Excelências ainda há pouco. Peço o apoio de todos e de todas, para que juntos possamos guiar o Senado e o Congresso Nacional com altivez, com equilíbrio e independência, sempre focados em favor do Brasil e dos brasileiros. O Brasil clama por pacificação, por um ambiente de respeito e cordialidade, onde as diferenças sejam vistas como oportunidade de crescimento. Nosso compromisso enquanto instituição, o sentido dos nossos mandatos é buscar atender os anseios do cidadão, daquele que está lá fora deste plenário, observando os políticos de um modo geral, tentando enxergar quando uma política pública vai impactar verdadeiramente ou positivamente na sua vida. É nesse contexto que o Congresso Nacional deverá ser o porta-voz do sentimento dos brasileiros que nos colocaram aqui. Pensar e agir no sentido de facilitar a vida do cidadão, dando mais oportunidades, mais liberdades, mais sonhos. Por vezes, isso nos exigirá um posicionamento corajoso perante ao governo, ao judiciário, à mídia ou ao mercado. Nem sempre agradaremos a todos, mas é importante que seja dito hoje: este Senado,
este Congresso Nacional não vai se omitir, nem vai vacilar para tomar as decisões que melhorem a vida das pessoas. Antes de cada enfrentamento, de cada votação sensível, uma pergunta deverá ecoar em nossas mentes: esse projeto ajuda ou atrapalha o povo? A vida do cidadão que represento será impactada positivamente por essa nova lei? É essa visão que eu quero convidá-los a partilhar comigo, e meu trabalho diário será contribuir para que o Congresso Nacional seja todos os dias, a todos os instantes, porta-voz deste sentimento. Vamos trabalhar juntos pelo desenvolvimento do nosso país, pela geração de emprego, pela saúde pública de qualidade, por uma educação forte e por um Estado mais seguro. Nosso instrumento será a boa política, aquela que busca o entendimento, aquela que ouve todas as vozes e que coloca a verdade e o bem comum acima de qualquer interesse pessoal, político, partidário ou ideológico. Gostaria de registrar e agradecer a presença neste plenário em Brasília de dezenas de amapaenses, numa caravana de valorosos conterrâneos que vieram até aqui para prestigiar esse filho da terra, a quem eu gostaria de agradecer imensamente na pessoa do nosso querido governador Clécio Luiz. O Amapá, meu estado, que me honrou para estar aqui e que me confiou a honrosa missão de representá-lo nesta casa, saiba que carrego o seu nome e a nossa gente no meu coração. Mais uma vez, e nunca é demais, eu gostaria de agradecer aos senadores e senadoras que confiaram em mim e depositaram novamente esta oportunidade de liderar o indispensável trabalho do Senado em prol do Brasil. Agradeço muito especialmente a um irmão que a vida me deu, ao presidente Rodrigo Pacheco. Por seu notável trabalho à frente desta casa, quando nos guiou com muito equilíbrio e com muita sabedoria. Sua liderança nos fortaleceu e nos preparou para os desafios que temos pela frente. Agradeço também, muito especialmente, a minha família, pelo amor e pelo apoio incondicional. Aos meus pais, o mecânico Samuel, e a minha mãe, Júlia, a minha esposa, Liana, e aos meus filhos, Davi e Mateus. Que todos os dias me motivam a dar o melhor de mim. Tenham certeza de que estou aqui para trabalhar muito, como sempre fiz.
em meu mandato. Não faltarão empenho e dedicação desta presidência. O compromisso do Senado Federal é com o povo brasileiro, que anseia por um país mais justo, próspero e harmonioso. Trabalharemos incansavelmente para garantir a todos, como estabelece a nossa Constituição, o direito à igualdade, à liberdade e a uma vida digna, o direito de prosperar e ser feliz. Muito obrigado. A presidência convoca as senadoras e os senadores para a segunda reunião preparatória, a realizar-se em seguida neste plenário, destinada à eleição e posse dos demais cargos que irão compor a mesa do Senado Federal, que exercerá o mandato do biênio 25 e 26. Está encerrada a reunião. Os nossos trabalhos. A número regimental, declaro aberta a segunda reunião preparatória da terceira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura. A presente reunião preparatória destina-se à eleição e posse dos demais cargos que irão compor a mesa do Senado Federal, que exercerá o mandato no biênio 25-26. A presidência informa que foram recebidas as seguintes candidaturas que formam chapa única. Primeira vice-presidência do Senado Federal, indicação do Partido Liberal, senador Eduardo Gomes. Atenção, por gentileza. Segunda vice-presidência do Senado Federal, indicação do Partido dos Trabalhadores, senador Humberto Costa. Primeira secretaria, indicação do PSD, senadora Daniela Ribeiro. Segundo secretário, indicação do MDB, senador Confúcio Moura. Terceira secretária, indicação do PDT, senadora Ana Paula Lobato. Quarto secretário, indicação do Progressistas, senador Laércio Oliveira. Primeiro suplente de secretário, indicação do PSB, senador Chico Rodrigues. Segundo suplente de secretário, indicação do Republicanos, senador Messias de Jesus. Terceiro suplente de secretário, indicação do PSDB, senador Stevenson Valentim. Quarto suplente de secretário, indicação do Podemos, senadora Soraya Tronic.
queria a atenção do plenário e o apoio do plenário para nós procedermos à votação por aclamação da chapa completa. Havendo apenas uma candidatura para cada cargo, esta presidência consulta o plenário se a chapa única apresentada e registrada à mesa, por indicação de todos os partidos políticos, poderá ser considerada eleita por aclamação. Ok. Havendo concordância da unanimidade do plenário do Senado Federal, declaro eleita por aclamação a chapa única registrada para a legislatura 2025-2026. Tem que ler isso. A presidência comunica ao plenário que, de acordo com o artigo 65, parágrafo 6º do Regimento Interno do Senado Federal, as indicações para as lideranças partidárias deverão ser feitas no início da sessão legislativa e comunicadas à mesa em documento subscrito pela maioria dos integrantes da respectiva bancada. A presidência informa ainda que está convocada a sessão solene do Congresso Nacional para segunda-feira, dia 3 de fevereiro, às 16 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à inauguração da terceira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura. Agradecendo a proteção de Deus, está encerrada a presente reunião. Estudos relatam que a metade dos alunos já demonstram que ficam mais dispersos a partir do uso do celular dentro da sala de aula. O senhor relaciona o abuso ou o uso excessivo de telas ao jogo? Eu acredito que é uma teia muito perigosa. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Antes eu trabalhava de carteira registrada, né? Que eles falam CLT. Aí eu resolvi ficar só na plataforma, que eu tiro superior, tipo, que eu faço num mês para ganhar na CLT, eu tiro numa semana. Quem já acostumou trabalhar dessa forma, de fazer só escala, só corrida, já não quer voltar para a CLT. Está praticamente no meio de uma guerra, né? Por quê? Porque a maioria dos motoboys não querem aceitar. A maioria fala que é melhor ficar do jeito que está agora e sem benefício, sem nada. Eu sou um dos poucos, na verdade, que não prefere o meio CLT, né? Porque o CLT traria pra gente mais segurança na questão de carga horária, também de salário fixo e benefícios. Se há recolhimento de imposto, melhora o SUS, melhora a educação. A gente tem até como exigir. E sem recolhimento, só quem lucra é a grande empresa.
eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O Senado aprovou a criação da ALADA, uma empresa estatal que vai ser responsável pelo desenvolvimento de tecnologias aeroespaciais e também pela comercialização de voos a partir da base de Alcântara, no Maranhão. Quem vai falar mais sobre esse assunto aqui conosco é o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo. Senador, obrigada pela sua presença. Senador, a criação dessa agência, dessa empresa estatal, ela era uma demanda da época que o senhor era ministro, não é isso? Isso. Na verdade, o desenvolvimento da ideia dessa empresa é de bem antes de 2008. Eu participei disso no Comando Aeronáutica também. E, finalmente, essa peça que faltava no nosso tabuleiro para o progresso do Programa Espacial Brasileiro foi colocada no lugar. Essencial. Eu fui o relator também aqui no Senado da Lei Geral do Espaço. E essa lei já foi sancionada, já está em operação. E dentro dessa lei, nós temos as atividades militares, atividades civis e privadas, né, dentro do programa espacial. O nosso programa ele sempre sofreu muito com a falta de orçamento para o desenvolvimento de satélites, foguetes, próprios centros de lançamento. E durante a minha gestão no Ministério, eu procurei empurrar tanto a parte de satélites. Nós lançamos o Amazônia 1, lançamos 4 satélites, né? Eu vejo agora também com muito bons olhos o Ciber 6, que vai ser um satélite com radar de abertura sintética, e outros desenvolvimentos em satélites ali, liderado pelo INPE, né? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Na área de foguetes também, o Brasil sempre dominou a tecnologia de foguetes de propelente sólido. Então, a gente precisava dominar a tecnologia de propelentes líquidos. E, com isso, também coloquei editais através da FINEP. E hoje nós temos esse desenvolvimento aqui no Brasil. Importante. Segundo ponto, muito importante. Terceiro ponto é a aplicação com startups, por exemplo, de aplicações de espaço, como você usa sinais de satélite, por exemplo, para melhorar a agricultura e outras atividades comerciais aqui. Também empurrando. A parte internacional, coloquei o Brasil no Artemis, né? O Brasil é parceiro com a NASA para retorno à Lua, Marte e outras coisas. Muito bom para pesquisa, para empresas. E o nosso Centro Espacial de Alcântara, eu consegui aprovar aqui no Senado e no Congresso, como ministro, o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, que permitiu o Brasil entrar no mercado internacional de lançamentos a partir de Alcântara. Mas ainda havia uma pecinha que faltava, que é o seguinte: o centro é controlado pelo Comando Aeronáutica com a Agência Espacial Brasileira, mas nem o comando, nem a agência pode comercializar voos, não pode fazer isso, é função de empresa. E então faltava isso. E por que isso é tão importante? Lembra que eu falei que faltava orçamento para o Ministério, para o Programa Espacial? Pois é, se a gente pegar 1% do mercado internacional de lançamentos de micro e pequenos satélites, nós estamos falando em torno de 3 bilhões de dólares por ano que vão ser injetados dentro do programa espacial por essa empresa. Então, é uma empresa estatal. Sim, eu não gosto de criação de empresa estatal. Primeiro, eu sou de economia liberal. Mas essa é uma empresa independente, porque ela vai produzir recursos, ela não vai ficar na dependência econômica, vamos dizer assim, da União. E ela também é temporária. Ela vai ser instalada, vai operar ali em Alcântara, até que o comando da aeronáutica ela vai ser uma subsidiária da Nave Brasil, uma empresa que já existe, anexada ao Ministério da Defesa com o comando aeronáutica. A Nave Brasil cuida de tráfego aéreo, né, de avião, e essa daí vai cuidar de lançamentos, etc. Vai poder vender esses lançamentos. Ela vai ficar atrelada como estatal até o momento que o comando aeronáutico se sentir confortável em termos de separação militar civil na operação ali em Alcântara, e depois ela pode ser privatizada, né? E com isso nós vamos ter algo semelhante, né? O que eu sempre visualizo, o que eu visualizava antes de fazer tudo isso, é o Centro Espacial do Kennedy, no Kennedy Space Center. Ali você tem a NASA, que é civil, e o Cabo Canaveral, que é Força Aérea, operando em harmonia um com o outro. Isso é o que a gente visualiza ali em Alcântara, e essa empresa vai permitir que isso aconteça. Esses lançamentos a partir da base de Alcântara, eles vão passar por alguma análise anterior? Como é que vai ser assim? Ou vai ser uma comercialização? Como é que é essa decisão do que vai sair lá da base de Alcântara? O que acontece é assim, nós temos os clientes, vamos chamar os clientes assim, quais são os clientes? Nós temos satélites para serem lançados, né, no mundo, por empresas no mundo. Esses satélites precisam de um lançador, um foguete lançador. Então, essa empresa ela vai negociar
com lançadores de vários países, pode ser americanos, pode ser europeus, japoneses, coreanos, sul-coreanos, né? E então esses são os vetores. A partir do satélite, com a necessidade do satélite em termos de tempo de lançamento, altitude, órbita ser colocada, existe um foguete mais propício para fazer isso aqui. Então é feito esse match, né, de um com o outro, e a empresa ela vai fornecer as instalações de forma que você possa trazer o satélite, montar o satélite, verificar se está tudo funcionando, testar o satélite, colocar no foguete adequado e o lançamento. Com isso ela vende um voo que ela vai tirar o lucro dela desse voo, né? Vamos supor, $100 milhões para fazer o lançamento. Uma parte desse lucro é da empresa lançadora do foguete, né? E a empresa de satélite que está usando aquele foguete é quem paga esse custo. E com isso aí nós temos uma vantagem muito grande para o Brasil e para aquela região, porque toda aquela região pode ser uma das regiões mais ricas do Brasil, com desenvolvimento de empregos, novas empresas. Então, os quilombolas que estão hoje lá nas agrovilas, por exemplo, certamente eles vão poder trabalhar ali ou ter o desenvolvimento turístico de toda a região, escolas, a Universidade do Maranhão, o Instituto Federal ali de Alcântara. Ou seja, aquela região lá vai mudar completamente com a presença dessa empresa. A base de Alcântara é um ponto estratégico, né? Ela tem uma localização bem privilegiada para esse tipo de atividade. Ela tem, porque se você olhar onde fica ali no Maranhão, o Centro Espacial de Alcântara, ele fica do lado da Baía de São Marcos, né, que divide ali São Luís de lá. Ali você tem uma abertura para o mar, livre, você não pode lançar um foguete passando em cima de cidades ou qualquer área povoada, que obviamente por problemas de segurança de voo. E como na localização que ela você vê que ela atende muitos ângulos de lançamento, desde zero seria o ângulo alinhado com o Equador, até o polar, né? 90 graus, inclusive ela pode passar um pouquinho. Isso é uma coisa muito boa. Além disso, aquela área é estável, geologicamente falando. Aquela área também é uma área que está próximo do Equador. O fato de estar próximo do Equador, você utiliza a própria velocidade de rotação da Terra, que, lógico, considerando o raio do Equador sendo muito maior do que os outros, né, isso dá uma velocidade tangencial que se soma à velocidade do foguete, economizando combustível. Então, para lançamentos em ângulos baixos, de zero, por exemplo, que é no Equador, até uns 10, 30 graus, dá uma economia de praticamente 30% de combustível. Significa que você pode colocar mais satélites, ou pode colocar um satélite maior, ou lançar altitudes maiores a partir do lançamento de lá. E em relação ao desenvolvimento de novas tecnologias aeroespaciais, de que forma a ALADA vai poder trabalhar nessa área? Esse é outro ponto essencial, porque toda essa tecnologia utilizada, você vê em satélites, por exemplo, nós temos muitos desenvolvimentos sendo feitos, inclusive o Brasil, né, eu estou agora correndo atrás para fazer a aprovação de um PDL para o contrato com a China, na continuidade do CIBERS, né, um contrato que nós temos desde 1988, para o CIBERS 6, que é diferente dos anteriores, porque agora não fica no espectro visual, é um satélite de observação da Terra, agora vai para um radar de abertura sintética, que tem ganhos enormes. Né? Muito rapidamente, se você olhar no visual para a floresta amazônica, você só vai ver o canopi lá de cima. Isso você vai ver uma modificação depois que já derrubaram as árvores, o que não é muito interessante, porque a árvore já caiu. Agora, com o radar de abertura sintética, você vê dentro do canopi, então quando eles começarem a limpar a área para cortar a árvore gigante, a gente vai lá e já pega os bandidos antes que eles derrubem as árvores. É muita vantagem. Então, esse é uma coisa que eu estou correndo atrás aqui, né, nesse momento, para que isso seja feito, mas existem uma série de tecnologias que precisam ser desenvolvidas para que o Brasil domine, por exemplo, o radar de abertura sintética, ou as tecnologias acessórias, ou a melhoria dessas tecnologias para lançamento, ou para aplicações de espaço. Então, essa empresa, a partir dos recursos que ela recebe, ela vai poder aplicar esses recursos para sustentar ou para ajudar o desenvolvimento dessas tecnologias em todas as aplicações de espaço aqui no Brasil. E como é que está a tramitação? O Senado já aprovou? Para onde vai? Em que momento que está aí essa proposta? A ALADA já foi aprovada na Comissão de Relações Exteriores aqui no Senado, vindo da Câmara, ou seja, já veio para cá, fez a aprovação, o senador Espiridião Amin foi o relator na Comissão de Relações Exteriores, foi para o plenário, aprovamos no plenário, e agora ela está
criada, porque isso é uma iniciativa da Presidente da República. Então, ela já está criada e a expectativa é que até metade do ano que vem ela já esteja em operação, né? E com isso aí a gente pode contar que para o ano que vem nós vamos ter aí muitas mudanças no nosso programa espacial. E é isso que me anima muito, né? Eu tenho trabalhado com isso há tanto tempo e aí você vê o andar dessas coisas aqui, a partir do momento que eu cheguei aqui, estava no Ministério, empurrei por lá, agora aqui eu continuo a empurrar. Passamos aí a Lei Geral do Espaço, o Acordo de Salvaguardas, agora a ALADA e muita coisa então no programa espacial vai poder ajudar a agricultura, vai poder ajudar a preservação ambiental, segurança pública, defesa, meio ambiente, muita coisa, comunicações, muita coisa com a aplicação do espaço. E o Brasil, com o tamanho continental, precisa de um programa espacial forte. Tá certo, senador. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no programa Argumento. Eu que agradeço. Olha, observem aí que tem muita coisa boa acontecendo no programa espacial. Obrigada a você também que nos acompanhou. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Continue sintonizado aqui na TV Senado e até o próximo Argumento. A vida intensa dos bombeiros de Mato Grosso. Adrenalina, agilidade e emoção. Aprovado o benefício previdenciário para mulheres resgatadas de trabalho escravo. Maior evento comunitário de Natal da Serra Gaúcha reúne uma multidão em Caxias do Sul. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Nós devemos sempre ter como princípio o conceito de cidadania plena. Cidadania e direitos humanos não apenas melhora a qualidade de vida, mas também fortalece a democracia, a justiça social em todo o país. A cooperação e o respeito ao próximo nos unem e são fundamentais para ampliar o capital humano e permitir a plena cidadania. Nós vamos trabalhar tecnicamente, mas mais do que isso, humanamente, olhando para o cidadão, exigindo para ele dignidade, respeito e cidadania. O Brasil está reencontrando nos últimos meses o caminho do crescimento com cidadania e igualdade social. Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. TV Senado. Democracia todo dia. Boa noite. Hoje é terça-feira, 4 de fevereiro, e o Senado Notícias está no ar. Com a eleição da mesa e a abertura dos trabalhos legislativos, as atenções se voltam agora para a definição das presidências das comissões permanentes do Senado. A ocupação das presidências de comissões permanentes segue o critério da proporcionalidade. Os partidos com maior bancada têm prioridade na escolha das comissões que querem presidir. Mas essa definição também leva em conta os acordos partidários. Das 16 comissões permanentes, pelo menos 9 já têm indicações das lideranças. O PSD, partido com a maior bancada no Senado, já indicou o senador Otto Alencar para presidir a CCJ, uma das comissões mais disputadas. Isso vai ser no voto e eu estou conversando com os meus pares, aqueles que vão participar da comissão,
para, sendo presidente, buscar presidir a comissão com muita responsabilidade, com muita assiduidade. O senador Nelsinho Trade, que também é do PSD, está cotado para continuar na Comissão de Relações Exteriores. Ele criticou o tratamento dado aos brasileiros deportados dos Estados Unidos. São situações que precisam ser revistas, né? A gente nunca teve no passado recente histórias dessa natureza. Essas pessoas são brasileiros, são pessoas que não têm antecedentes criminais, são pessoas que foram atrás de sonhos e que precisam ser respeitadas. O PL, segunda maior bancada, indicou o senador Marcos Rogério para a Comissão de Infraestrutura e o senador Flávio Bolsonaro para a Comissão de Segurança Pública. Em sendo aprovado meu nome na terça-feira, com o apoio dos meus pares, obviamente que a linha vai ser em priorizar aqueles projetos que endurecem a legislação penal, em especial no tocante aos crimes violentos. O MDB tem a terceira maior bancada e indicou o senador Renan Calheiros para a presidência da Comissão de Assuntos Econômicos e o senador Marcelo Castro para a Comissão de Assuntos Sociais. Destacar também as posições importantes que serão ocupadas pelo senador Renan Calheiros na presidência da CAI, representando o MDB, do senador Marcelo Castro, representando o MDB na comissão da CAIS, e na Comissão do Clima, o MDB estará também representado para que possamos contribuir na futura administração do Congresso Nacional. O PT, quarta maior bancada, deverá presidir a Comissão de Meio Ambiente com o senador Fabiano Contarato. E para a Comissão de Educação, o partido indicou a senadora Tereza Leitão. Um grande desafio pela importância que tem a educação, porque é uma pauta também prioritária da sociedade, do nosso governo, e temos também algumas medidas que virão em formato de lei que vão demandar um bom debate aqui na casa. O Partido Republicanos deverá ocupar a Comissão de Direitos Humanos e a indicada é a senadora Damares Alves. O que a gente quer fazer lá? Nós queremos fazer uma revisão no Estatuto do Idoso, nós queremos fazer uma discussão séria, essa vai ser a prioridade, sobre a proteção da pessoa idosa no Brasil. Nós queremos avançar mais na pauta da proteção da infância também, e a gente ainda tem alguns segmentos muito invisibilizados no país. Por exemplo, as marisqueiras, que é considerada de povos tradicionais, as quebradeiras de coco, as castanheiras. Nós queremos trazer esses movimentos que ainda precisam ser, de uma certa forma, mais alcançados com direitos humanos e com políticas públicas, para a gente fazer uma discussão. O Código Eleitoral, que está valendo no Brasil, é de 1965, mas o país mudou muito nesses 60 anos, e as leis também. Por isso, está na pauta do Senado o projeto de um novo código que reúne e atualiza a legislação eleitoral do Brasil. A repórter Isabela Dutra traz os detalhes. O projeto do novo Código Eleitoral está pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O novo relatório do senador Marcelo Castro foi protocolado poucos dias antes do recesso parlamentar, em dezembro. Tem 205 páginas e quase 900 artigos. Os dois relatórios anteriores receberam 144 emendas. Hoje, quando uma pessoa quer uma informação sobre a legislação eleitoral, ele tem que procurar e saber onde procurar em 7 leis. Se o código for aprovado, promulgado, sancionado, publicado, nós teremos uma única lei tratando de toda a legislação eleitoral e partidária. O atual Código Eleitoral tem quase 60 anos. Foi sancionado em 1965 pelo então presidente Castelo Branco. O que é necessário nesse momento é que haja uma reunião desses diplomas normativos, atualizando o Código Eleitoral, suprimindo aquilo que já não faz mais sentido e trazendo assuntos que são prementes, que são importantes, como a participação efetiva das mulheres, como a questão das inelegibilidades. A lei da ficha limpa, ela pode ser aprimorada.
O texto já passou por várias mudanças, principalmente com a promulgação da Constituição de 88. O projeto do novo Código é dividido em 23 livros, que falam sobre normas eleitorais, direitos e deveres fundamentais dos eleitores, voto e liberdade de exercício do voto, partidos políticos, inelegibilidade e fiscalização, entre outras questões. Algumas das principais alterações são: reserva de 20% das cadeiras para candidaturas femininas nos legislativos federal, estaduais e municipais. Se o percentual não for alcançado, o relatório determina que o candidato eleito na última vaga seja substituído pela candidata mais votada do mesmo partido. O prazo máximo de inelegibilidade ou impedimento de disputar eleições não pode passar de 8 anos. Se o registro for cassado na eleição, a contagem desse prazo começa em 1º de janeiro do ano seguinte e não mais a partir do dia da eleição. Em caso de inelegibilidade depois de uma condenação por crime, como prevê a lei da ficha limpa, a data da decisão judicial marca o início do prazo. Quem se tornou inelegível, ele estará inelegível por 8 anos e passará 2 pleitos sem disputar a eleição. Então, se ele concorreu a um cargo em eleições gerais, ele vai passar 2 eleições gerais fora do pleito. Se ele concorreu a uma eleição municipal, ele vai passar 2 eleições municipais fora da disputa. O texto também fixa regras para a distribuição das vagas nas eleições. Só participará do preenchimento das vagas o partido político que fizer o quociente eleitoral. Suponhamos que o quociente eleitoral de um determinado estado para deputado federal seja 200 mil votos. Então, só será eleito, o partido só terá representantes se ele fizer mais de 200 mil votos. E o candidato só será considerado eleito se ele tiver pelo menos 10% do quociente eleitoral. Ou seja, se ele tiver 10% de 200, se ele tiver pelo menos 20 mil votos. E também quarentena para categorias como juízes e policiais. Se quiserem se candidatar, terão que deixar os cargos 4 anos antes das eleições. A pessoa não pode ser juiz e político, não pode ser promotor e político, não pode ser militar e político. Quer ser político? Tem problema. Abandona a magistratura, abandona o Ministério Público, abandona a carreira militar e vai ser político. Não é proibido, mas das 2 coisas não dá certo. Marcelo Castro também é relator da proposta de emenda à Constituição que proíbe a reeleição dos chefes do Poder Executivo. Ele deve apresentar seu parecer na CCJ logo após a votação do novo Código Eleitoral. A PEC ainda aumenta os mandatos de prefeitos, governadores e presidente para 5 anos, com eleição num único dia. Os mandatos de senadores passariam para 10 anos. Eu acho que a reeleição, o Instituto da Reeleição aqui no Brasil, ele não tem funcionado corretamente. Um mandato de 5 anos é um mandato suficiente para que se realize, vamos dizer assim, os objetivos de governo daqueles que ascenderam e assegura aquilo que é fundamental da democracia, que é a alternância do poder. Passar para 5 anos e proibir a reeleição vai ser muito melhor para o Brasil, porque o presidente vai trabalhar os 5 anos pelo Brasil e não vai ter essa cenoura da reeleição acenando para ele, e ele vai ter que realmente não pensar em reeleição. É uma economia financeira para o país e também eu acho que fortalece a própria democracia, que todos estarão envolvidos na busca de eleger o seu presidente, o seu governador, o seu deputado, o seu prefeito. Os senadores devem analisar este ano propostas que ampliam a licença maternidade e a licença paternidade. Uma proposta de emenda à Constituição e 5 projetos de lei que tratam do assunto estão em tramitação nas comissões da Casa. A chegada do 2º filho na família Braga alterou a rotina da casa. Theo tem apenas 30 dias de vida e, como todo recém-nascido, precisa dos cuidados básicos. Trocar fraldas, mamar,
tomar banho, ir ao médico, receber vacinas. Mas os 5 dias de licença paternidade que os trabalhadores têm direito no Brasil tornam o suporte do pai, Fernando, ao bebê, à esposa e aos serviços domésticos um desafio. 5 dias, assim, a gente acaba deixando o bebê, né, um recém-nascido muito... ainda acostumando com a rotina, com a casa, são os primeiros dias, né? Fora do útero da mãe, onde ele esteve ali durante 9 meses. Então, dói muito o coração ter que partir, voltar para o trabalho, sabendo que a mãe está sobrecarregada, existe ali uma descarga emocional muito grande envolvida. Os hormônios estão à flor da pele e a gente sente bastante porque a gente sabe que poderia estar ajudando mais em casa, mais com os afazeres, dando um apoio maior. Infelizmente, a licença paternidade atual, com duração de apenas 5 dias em muitos casos, não permite que o pai se envolva de maneira significativa nesse período tão desafiador para todos. Essa limitação dificulta o desenvolvimento do vínculo com o bebê e sobrecarrega a mãe, além de perpetuar uma divisão desigual de responsabilidades. Quando a Constituição Federal foi promulgada em 1988, a licença paternidade e maternidade foram garantidas como direito dos trabalhadores. A Constituição fixou em 120 dias o tempo da licença maternidade, mas deixou para o Congresso a tarefa de estabelecer o tempo da licença paternidade por meio de lei. Estabeleceu ainda que, enquanto a lei não fosse elaborada, o tempo fixado para os pais seria de 5 dias. De lá para cá, já se passaram mais de 35 anos e essa lei que regulamentaria a licença paternidade nunca foi criada. Para fechar essa lacuna, tramitam no Senado uma proposta de emenda à Constituição e 5 projetos de lei que propõem a ampliação da licença paternidade ou maternidade. Todas as propostas estão atualmente em análise nas comissões e podem ser votadas em 2025. A PEC aumenta a licença paternidade de 5 para 20 dias e a maternidade de 120 para 180. Um dos projetos de lei amplia a licença maternidade para mães de recém-nascidos com deficiência para 180 dias, além de estabelecer 180 dias de estabilidade provisória para essas mães. Outro projeto amplia gradualmente a licença paternidade, começando com 30 dias nos primeiros anos da lei até chegar a 60 dias. O texto também institui o salário parentalidade, um benefício previdenciário a ser pago durante o período de afastamento. Mais um projeto aumenta a licença paternidade para 60 dias úteis e permite o compartilhamento de até 30 dias da licença maternidade com o pai. Outro projeto propõe o compartilhamento da licença maternidade entre cônjuges, permitindo a divisão de até 60 dias desse período. O texto ainda aumenta o prazo da licença maternidade, 180 dias. E, por fim, o projeto que garante 60 dias de licença paternidade e 180 dias de licença maternidade. Especialistas destacam vantagens para a relação de trabalho com a ampliação da licença paternidade. Os benefícios dados às empresas no sentido do bem-estar do funcionário e que evidencia, logicamente, a valorização da família e o bem-estar desse trabalhador, ajuda sem dúvida no engajamento e na fidelidade desses trabalhadores da empresa. Ampliando o prazo que o pai tem para permanecer com o recém-nascido, fortalece sim o vínculo e os papéis que esse pai tem dentro de uma família. Neste ano, a COP30, Conferência do Clima, vai acontecer no Brasil, em Belém, em novembro. O senador Confúcio Moura, membro da Comissão de Meio Ambiente, critica o negacionismo das mudanças climáticas e se mantém confiante de que será obtido um acordo internacional na conferência. Entre 11 e 21 de novembro deste ano, Belém será a capital mundial do meio ambiente. A cidade recebe a COP30, 30ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudança Climática. São esperados representantes dos 193 países e 5 territórios que têm presença na Organização das Nações Unidas, a ONU. Cerca de 40 mil pessoas de todo o mundo estarão na cidade. O evento é numa cidade que não é assim, propriamente top de linha para esses grandes eventos dessa natureza. Poderia se pensar em São Paulo, poderia pensar no Rio de Janeiro, mas nós fomos colocar justamente Belém do Pará.
para ser esse evento importante. Porque ali, por mais carências que possa existir, vai mostrar a nossa realidade prática, né, e real. A COP30 acontece quando o mundo se vê diante de uma encruzilhada climática. 2024 foi o ano mais quente registrado na história, superando em mais de 1,5 graus a temperatura média do planeta antes da era industrial, iniciada no século XIX. Esse é o limite estipulado pelo Acordo de Paris, assinado na COP21 em 2015. Tem muita gente negacionista que acha que isso não existe, isso é fantasia, isso é criação humana. Não é, gente. Isso é uma realidade. E possa, assim, daqui sair acordos internacionais, tratados muito bem feitos, subscritos por vários países que avancem bastante. Esse é o papel que o Senado deve estar presente neste evento, lá, firme e forte, mostrando uma posição altaneira do Brasil no enfrentamento às mudanças climáticas. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. A primeira linha de crédito em mais de 300 anos de trabalho dos seringueiros, dos extrativistas, foi criada quando eu fui eleita senadora, a primeira filha de seringueiro, né, senadora. Mas quem teve que fazer a defesa da proposta foi o senador Serra, porque se fosse eu, não seria aprovado. Eu tive que abrir mão da autoria, o que é um processo perverso. Você tem que provar que você pensa, você tem que provar que você é inteligente, né? Antigamente, quando alguém dizia, olha, eu vi um artigo da senhora, achei muito interessante. Eu sei que não foi a senhora que escreveu, que foi a sua assessoria, mas achei ótimo. Eu reagia. Hoje eu fico com pena, né? E procuro reagir de uma outra forma, né? Trabalhando para que nem mais uma mulher preta tenha que ser subestimada por esse tipo de forma. Que o Senado seja mais produtivo, a casa seja mais efetiva. Eu propus durante o ano de 2024 vários projetos aqui dentro do Senado. Tive uma PEC aprovada agora em 2024 e que eu espero é que, a partir de 2025 agora, meus projetos sejam mais apreciados dentro das comissões, dentro do plenário, para que possa a gente poder fazer o melhor para o povo. Eu estou aqui para representar meu estado de Minas Gerais e também representar a população brasileira. Essa é uma das bandeiras mais fáceis de identificar, né? O nome está escrito nela. É um símbolo que está ligado diretamente à identidade de um povo com o estado inteiro. O Paraná é um dos estados que mais se esforçou para construir uma identidade de fato depois da proclamação da República. Interessante que a gente nota na bandeira do Paraná citações do movimento paranista. O movimento resgata valores da terra. Da natureza, da geografia do Paraná. Ele veio aí na rebarba do modernismo brasileiro e a ideia dos artistas paranaenses era destacar
elementos da natureza e até mesmo do cotidiano do estado do Paraná. E trazer isso para monumentos, para gravuras, para quadros, o símbolo da onça, o símbolo da mata, o do araucária, uma árvore que chega a 50 metros, uma madeira muito boa para construir móveis, embarcações, né, casas. E do outro lado, a gente tem a erva mate. O plantio da erva mate com araucária é muito bem sucedido no solo paranaense. Sim, porque a erva mate ela vai ser plantada na sombra da araucária. A faixa branca que a gente percebe na bandeira do estado do Paraná simboliza o Trópico de Capricórnio, que passa no norte do estado. O Cruzeiro do Sul, né, que também é um símbolo da República do Brasil e que o Paraná também incorpora, né, dentro das suas tradições. O verde representa a mata, representa a natureza, né, principalmente do interior do Paraná. As riquezas agrícolas, a exuberância da flora nativa e a unidade em torno de um nome. Paraná, essa bandeira tem história? Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Estudos relatam que a metade
dos alunos já demonstram que ficam mais dispersos a partir do uso do celular dentro da sala.